Obrigada por participar do nosso Cidadania Mulher. Oi, Roberta. Muito obrigada pelo convite, né, para a gente falar desse tema tão importante para as mulheres. E estamos aqui para produzir uma entrevista muito bacana. Quando a gente fala, né, em violência doméstica e familiar, a tendência é imaginar logo uma briga de marido e mulher. Mas não é necessariamente assim, né? Quem pode ser o agressor nesses casos? Verdade. Quando a gente pensa em violência, a gente já pensa no marido e mulher, numa briga dentro de casa, mas não é só isso, né? O agressor, ele pode ser qualquer pessoa que tenha contato com aquela vítima. Pode ser que seja um filho, um companheiro, um ex-companheiro, um amigo próximo. Então, a vítima, ela está sujeita a diversos agressores, não só o homem, não só o companheiro. Podem ser diversas pessoas. Que na lei é uma relação íntima e familiar, né? Exato. Isso entra também, por exemplo, casos assim de empregados né, de longa data, que tem uma relação ali mais próxima. Exatamente. Na lei fala sobre uma relação íntima e familiar, né? Então, qualquer pessoa que esteja ali no convívio íntimo e familiar daquela vítima, ela pode ser, sim, considerada um agressor. Pode ser que seja um empregado ou alguém que tenha um acesso ao dinheiro, às contas bancárias, com uma certa proximidade e acabe se tornando aquele agressor, né? Aquela pessoa que vai impedir a vítima de poder usufruir ou ter acesso às suas contas, ao seu dinheiro, ao seu patrimônio. Então, tem que, né, todo mundo tomar, né, um alerta, né? Tomar muito cuidado, né, de ceder esse acesso, né, para quem quer que seja. Verdade. A vítima geralmente é uma pessoa um pouco mais vulnerável, né? Ela acaba que é ludibriada por aquele agressor, né, nesse sentido. Quando confia, né, e aquela confiança, ela é usada de uma forma para o mal, né, maldosamente. Aquele agressor, ele usa daquele artifício de ter a confiança da vítima para poder, né, usar os cartões de crédito, fazer dívidas. Aquela vítima muitas vezes nem sabe, né, que assinou um papel com um empréstimo e aí vem dívidas, cartões de crédito, faz compras no nome daquela pessoa, suja o nome. Então, assim, tem que ter muito cuidado as vítimas, né? Nós, mulheres, temos que ter cuidado com isso, porque não é todo mundo que a gente pode confiar a nossa vida, principalmente a nossa vida íntima e privada. Em relação a dinheiro, ainda um pouco mais, né, ao bem patrimonial, porque quando envolve o bem patrimonial, você pode ficar totalmente vulnerável e sem como sair daquela situação, porque você já está afundada naquela dívida, naquele relacionamento e como sair, né? Assim, é mais difícil quando você não tem o apoio financeiro, né? Assim. Agora, quando a gente fala, né, em patrimônio, né, violência patrimonial, pode dar a impressão assim, que é quem tem, né, um grande patrimônio, muitos bens, mas não precisa necessariamente ser assim, né? Assim, até o caso, por exemplo, sei lá, numa crise de ciúme, alguém pegar o celular, jogar no chão, quebrar, isso já é um dano patrimonial, né? Não seria Perfeito, assim? perfeito. Isso já é um dano patrimonial grave, né? Se você está numa briga e o seu companheiro pegou o seu celular e quebrou, ele te causou um dano. E esse é um dos crimes que, nesse sentido da violência patrimonial, mais recorrentes. É o dano mesmo. É quebrar o celular, um computador, quebrar o seu instrumento de trabalho, né? Muitas vezes a mulher, ela usa aquele instrumento para trabalhar, para ter um recurso, né, financeiro, para sustentar aquela família, e ele impossibilita, quebra, destrói aquilo para que ela sofra o dano. Então, o crime de dano é o crime mais comum dentro da violência patrimonial. É o crime que vem atrelado. Realmente, ele quebra o celular. Às vezes, por exemplo, no caso de uma mulher manicure, ela tem uma moto, usa a moto para ir trabalhar. Ele vai e quebra a moto, né? Faz alguma coisa assim. Isso é um dano. Não só o físico, mas o dano ao bem, né? Que ela usa para usufruir do trabalho dela e ficar impossibilitada de ter recursos financeiros. E aí a gente entra um pouco nessa esfera assim cultural, né, que às vezes isso é aceito, né, é considerado, pode até ser uma coisa boa, né? Ah, olha só, ele, né, ele tem tanto, ele me ama tanto, tem ciúme de mim, né, não quer que eu troque mensagens com ninguém, né? Assim, então, esse tipo de crime, às vezes, ele não é reconhecido como um crime, né? Isso é uma coisa comum. Isso é uma coisa comum. Na verdade, é assim que começa, né? Tudo, porque o agressor, ele vai querer primeiro tirar a vítima do convívio social, realmente afastar ela do convívio da família, dos amigos, porque
como que essa vítima vai pedir socorro se ela não tem como pedir socorro? A quem pedir socorro? Né? Então, a primeira característica dessa violência é o isolamento social mesmo. Então, a gente, né, como você falou assim, ele vai afastando as pessoas e a gente acaba que a sociedade como um todo acha, ele tem ciúmes, ele gosta muito dela, ele me protege, ele cuida de mim, ele cuida da minha casa, mas não é assim, não é bem assim. Ele muitas vezes está fazendo isso para que aquela mulher não saia daquele ciclo, não consiga sair. Porque se ela não tiver amigos, se ela não tiver uma rede de apoio, não tiver como denunciar, ela vai permanecer naquele ciclo até, infelizmente, chegar a casos graves, como feminicídio, né, agressões a níveis, assim, né, muito altos, que a mulher fica realmente muito machucada. Então, assim, esse é o primeiro aspecto, é o isolamento social, que ele vai tentar tirar a vítima do meio de onde ela pode recorrer e pedir ajuda, né? Você estava me contando aqui antes, né, da sua pesquisa, né, que era um caso em que todos os tipos de violência estavam, né, mesclados ali, né? Isso é uma coisa que acontece, né? Tem todos os tipos de violência aqui juntos. Exato. Geralmente, começa com a violência moral, né? Falando sobre o seu corpo, sobre, você está gordinha, não está tão bonita, não é tanto como eu gostaria, e isso vai evoluindo. Aí daqui a pouco ele começa a pegar o cartão de crédito, não deixa você sair com as suas amigas, não deixa você ver sua mãe, sua família, e conforme essa violência vai evoluindo, chegando ao grau de feminicídio, né? Esse caso que eu estava te contando, que foi o caso que eu fiz no estudo, ela foi uma dependência psicológica, uma dependência mesmo, assim, tanto a violência como a dependência. Acabou virando uma dependência, né? Porque aquela mulher, ela se encontrou num ciclo tão hostil que ela não conseguia sair emocionalmente daquele relacionamento. Ela saía de casa, mas ela acabava voltando porque estava emocionalmente ligada àquele parceiro de uma forma ruim, né? Que acabou trazendo consequências muito graves para a vida dela, dos filhos. Mas, geralmente, essa violência patrimonial, ela vem atrelada à violência física, à violência moral, à violência sexual, muitas vezes, à violência psicológica, né? Porque tudo está interligado. Começa com uma coisinha, mas daqui a pouco é um empurrão, é um puxão de cabelo, é uma segurada no braço, né? E isso vai gerando cada vez mais a gravidade, né? A violência vai ficando cada vez mais grave. A gente acha pouco ou puxar o braço, pouco pegar o cartão, mas não. Isso aí só vai tendo uma escalada cada vez maior para acabar em crimes, né, dados alarmantes de feminicídio que nós temos no Brasil hoje. E dentro, né, como a gente falou, que às vezes a própria vítima nem percebe que está sofrendo uma violência, né? Às vezes tem casos sutis, assim, né, assim, a mulher, a vítima, tem uma conta conjunta com o esposo e aí ele gasta tudo, não dá conta. Ela, não, mas né, ele precisou, coisa e tal. Ou às vezes tem uma herança, um imóvel e o aluguel, ele, não, eu resolvo isso para você, né, assim, eu vou no banco, deixa que eu resolvo e tal, e acaba que ela está tudo nas mãos do outro, né? É, isso mesmo. Isso é muito comum, né, nesse tipo de violência patrimonial, que é o quê? O controle financeiro total da renda familiar, né, e das contas da casa. Às vezes a mulher até trabalha, tem uma renda, mas esse controle está todo na mão do parceiro, do agressor. E quando ela percebe, já tomou de conta mesmo. Como, por exemplo, o caso de herança. Há casos em que a mulher recebe uma herança e ela não pode nem usufruir porque ela é impossibilitada por aquele agressor, né? De usufruir o que é dela de direito. Porque é como você falou, eu tomo de conta, eu cuido das contas da casa, mas isso é uma forma de agressão também, né? Isso é uma forma de violência. Você não pode ter acesso àquilo que está dentro da sua entidade familiar, que é o salário, né? Os valores, quanto que é gasto aqui, quanto que é gasto ali, acesso à sua conta bancária. Muitas vezes a mulher, ela tem dinheiro na conta, mas ela não tem acesso. Ela não sabe quanto que ela tem, quanto que ela ganha, quanto que ele usa, em quê, por quê,
né? E se você está dentro de um relacionamento de uma entidade familiar, você também tem direito de saber se você produz, se você... Ou não, às vezes a mulher não produz, ela é dona de casa, né? Assim, não produz no sentido de trazer os recursos financeiros para casa, mas ela também tem direito de saber. Faz parte da vida dela isso, né? E muitas vezes ela é tolhida nesse sentido. Ela não pode, ele não deixa, não tem acesso. Isso é muito comum mesmo, nesse tipo de violência. E como você já tinha explicado antes, né, que pode ser também, às vezes, são os filhos que podem ser os agressores, né? Às vezes a mãe, às vezes até um pouco mais idosa, isso, o filho, não, eu cuido, né, assim, deixa que eu faço, né, sei lá, esse contrato, faz esse empréstimo, assim, como que a mulher poderia se proteger? Tem que saber, estar ciente, né, do que ela possui, o que ela tem, o que está acontecendo, como fazer? Uhum. Nesse caso, que pode ser os filhos ou companheiros ou pessoas próximas, geralmente é muito comum que seja no benefício previdenciário, né, daquela pessoa que já é uma aposentada, uma senhora mais velha, e acaba que assina um papel sem ver, né, faz um empréstimo no banco, vai até com a pessoa, eu estou precisando de tanto, você pode me ajudar? Aí, né, assim, você acaba se sensibilizando e fazendo, e assinando. Aí a mulher assina aquele papel e vai virando uma bola de neve, né? Ou então, muitas vezes é o filho dentro de casa que controla todo o benefício previdenciário, né? E não deixa a mãe ter acesso, não deixa ela saber quanto é que gasta dentro de casa. Então, assim, primeiro, como você me perguntou, o que a mulher pode fazer, né, para isso? Primeiro é verificar, né? Se você tem uma conta bancária, um benefício previdenciário, vá até o INSS ou vá até o seu banco, olhe quanto que está sendo gasto, os seus extratos bancários, né? Porque tem tudo lá, né? Onde está saindo, onde está indo dinheiro, porque dependendo do caso, dependendo daquilo, a dívida ficou tão grande que ela não vai ter nem como pagar. Né, assim, pagar, porque tem medidas protetivas, tem ações judiciais que podem ser feitas para poder reaver essa situação, né, para que ela não, se ela foi coagida, se ela foi enganada, se ela não sabia, tem também mecanismos judiciais para que essa mulher não venha sofrer tantos danos, né, apesar de já ter sofrido. Então, assim, a primeira dica, né, é ir atrás, né? Olhar o seu extrato, olhar no INSS, para ter um pouquinho mais de controle sobre a sua vida financeira. Isso até para conseguir comprovar, né, também, né, que foi realmente uma coação, uma subtração, que houve ali aquela violência. Sim, né, porque vai precisar dos extratos, das datas, né? Quanto mais documento juntar, quanto mais provas você tiver, melhor, né? Porque em ações judiciais a gente trabalha com provas, né? Então, assim, se eu tenho vários extratos comprovando que aquele dinheiro não fui eu que tirei, não saiu para uma conta que era uma coisa minha, saiu para uma conta de um terceiro, um jogo, que ele foi pagar um jogo ou foi pagar alguma outra coisa, pode ter, sim, mecanismos para comprovar isso e reaver essa perda patrimonial que essa mulher teve. Um caso que a gente ouve falar bastante também é o empréstimo do cartão de crédito, né? Seja isso para o esposo, para o filho, para o sobrinho. Às vezes, eu preciso comprar uma geladeira, né? Me empresta, vou comprar parcelado. E às vezes a pessoa acaba contraindo dívidas que ela nem imagina, né? Assim, isso também se enquadra na violência patrimonial. Perfeito, se enquadra assim como violência patrimonial. Esse caso do cartão de crédito, o empréstimo do cartão de crédito é super comum, né? No escritório mesmo a gente já pegou diversas vezes esse caso, né? Essas ações. Por quê? Porque a vítima, às vezes, ela faz o cartão de crédito, eu preciso comprar tal coisa, me empresta seu cartão de crédito. Aí, tá bom, liga lá e ao invés de usar o cartão de crédito é feito um empréstimo. Ela assinou o empréstimo é feito. Né? Então, assim, e isso é uma forma de violência. Às vezes a coação, ela não é tão nítida como a gente imagina, né? Ele não vai chegar e falar, você tem que fazer, pega a mão da pessoa e assina, não. Às vezes é o jeito. Eu preciso, eu estou passando muita necessidade, não sei, vou morrer, sei lá. Vamos colocar assim, sendo mais, né? Mas, estou passando muito, estou precisando, eles
estão me perseguindo, às vezes contraiu uma dívida e está falando que aquela pessoa com a qual ele contraiu a dívida está ameaçando de morte, e aquela mulher ela fica vulnerável, né? E faz o empréstimo e aí vira uma bola de neve, né? Porque o empréstimo no cartão de crédito, ele só é juros em cima de juros. Então, aquilo vai ficando, assim, uma dívida quase que impagável para aquela pessoa que recebe, às vezes, um salário mínimo. E, mais uma vez, muitas vezes a pessoa não se dá conta que isso é uma violência patrimonial e não denuncia, não procura esses recursos, né, jurídicos mesmo. Sim, porque a violência patrimonial ela é até subnotificada, né? Porque as pessoas elas não enxergam como violência patrimonial, que é o caso, por exemplo, do empréstimo para ajudar o filho que está passando um momento de necessidade. Mas, às vezes, aquele empréstimo, ele é, sim, uma forma de violência, né, contra aquela mulher. Então, às vezes, é tão sutil que você não percebe. No meio de uma discussão, ele quebrou meu celular. A maioria dos casos, não vão à delegacia denunciar que quebrou o celular, né? Aquilo se resolve ali, é uma briga de casal. E aquela briga de casal, ela gerou uma violência, sim, patrimonial. Aquela mulher ela está sofrendo, é vítima de uma violência patrimonial. Um dos momentos que aparece muito, assim, que as pessoas percebem, né, que tem alguma coisa errada é numa separação, né, que é aí que aparece, né, assim, às vezes descobre que está endividada, que, né, que as coisas que ela achava que era dona não estão no nome dela, ela não tem direito, né, assim. E eu vi não sei se você concorda, uma sugestão que para, por exemplo, evitar união estável, que a pessoa acaba tendo menos direitos, assim, se vai juntar, viver em conjunto é melhor mesmo ter um casamento, que aí ela está mais resguardada nos seus direitos. Acontece, né? Muitas vezes é isso. Até casos famosos como da Ana Hickman, por exemplo, né? Que a gente vai usar de exemplo aqui, que ela era casada há muitos anos e ao fim desse relacionamento, desse casamento, ela alega que não sabia das dívidas, né? Que o casal tinha feito, que estavam no nome dela, que estavam no nome da empresa na qual ela é sócia. Então, assim, isso acontece muito, né? Você está ali dentro do relacionamento, você confia naquele companheiro, naquele parceiro e não sabe que está agindo, né, assim, para gerar esse desfalque, né, essa violência contra você e contra a sua família, né? Que aí, se a pessoa, né, se separar, se tinha mesmo um casamento, e quando se separa, ela tem o direito ali, aquelas coisas. Isso já é uma certa proteção? Perfeito. O casamento, se você casa com a separação de bens, ele te protege mais do que a união estável, patrimonialmente falando. Porque a união estável, tudo que você adquirir, né, do dia que você contrai essa união estável até o dia que ela é dissolvida, é dos dois, em conjunto. Então, se forem dívidas, as dívidas são dos dois. Se forem bens, também são dos dois. Então, assim, dentro de um casamento, a mulher está mais protegida se ela possui um regime de bens diferente da comunhão, né, parcial ou universal, que seria a separação de bens. Porque aí o que eu adquiri durante a constância do nosso casamento é meu. O que o parceiro adquirir durante a constância do casamento é dele. Então, aí você consegue separar melhor e proteger melhor essa mulher dessa violência, né? Que seria a divisão mesmo dos bens. Só se for separação total. Porque se for na comunhão parcial, acontece a mesma coisa da união estável, né? Enquanto está ali no vínculo do casamento, tudo que é adquirido é dos dois. Então, a separação total de bens, ela separa exatamente dívidas de um, bens também. Então, tudo que é seu, tudo que é meu é meu. Né? A gente pode até chegar ao momento de combinar, mas isso em comum acordo. Vamos colocar no nome dos dois? Pode ser que também isso aconteça. Mas, se não, cada um tem os seus próprios bens. Agora, porque eu vi um caso que era uma união estável, que aí na hora da separação, o companheiro alegou que ele falou assim, não, na verdade, não era união estável, era só um namoro. E aí, então eu comprei isso aqui no meu nome, é só meu, não vou...
dividir. Isso Sim, também... isso acontece muito, principalmente quando, assim, na maioria dos casos, quando o parceiro ele tem um volume patrimonial muito alto. Porque aí ele adquire bens e depois ele fala que não, que a gente era só um namoro. Mas a união estável, ela é constituída com a vontade mútua de constituir uma família. Então, se você mora com aquela pessoa, se você viaja, mesmo que não more, não precisa nem morar na mesma casa. Pode ser que um more numa casa e um more em outra, mas se tiver o ânimo de constituir aquela família, já é considerada união estável. Então, na hora de comprovar que aqueles bens foram adquiridos na constância, é mais fácil. Porque você tem fotos, você tem mensagem de celular, né, ligações, tudo isso que comprova que não era um namoro, era uma união estável. Porque muitas vezes alega-se o namoro para prejudicar mesmo, né, essa mulher, essa vítima, que você não ajudou a comprar, você não tem direito. Não, tem sim. Né? Se tiver a comprovação de que era uma união estável, essa mulher tem sim, essa vítima tem sim direito de usufruir daquilo que foi adquirido. Bom, como a gente vem falando, às vezes é meio difícil perceber, mas uma vez que uma mulher percebe que ela está mesmo sofrendo violência patrimonial, o que ela deve fazer? Perfeito. O primeiro passo é encontrar uma rede de apoio, que eu acho assim, mais importante, porque sem rede de apoio, a mulher fica muito vulnerável até a voltar àquele relacionamento abusivo. Né? Então, assim, conversar com a vizinha, conversar com a mãe, conversar com a amiga, com alguém, né? Contar a história para você poder comunicar que você está saindo daquele relacionamento, que você está querendo se livrar, né, daquela situação. E também a delegacia, né, registrar a ocorrência. Hoje nós temos vários mecanismos, por exemplo, o 180 e o Disque 100, o Disque 180 e o Disque 100, hoje ele já atende via WhatsApp. Então não precisa nem ser por ligação, você pode até mandar uma mensagem no WhatsApp que você vai estar denunciando, fazendo com que aquele caso seja divulgado, né? Procurar também a Defensoria Pública, né? Alguma rede de apoio, uma casa-abrigo, como eu falei no início para você, eu visitei a casa-abrigo, que é uma casa que acolhe aquela mulher que é vítima de violência, não só física, mas patrimonial, moral, psicológica, porque às vezes a mulher fica sem ter para onde ir. Né? E hoje a gente tem locais que acolhem aquela mulher, aquela família inteira, ela, os filhos, todos, até que esse ciclo de violência ele seja cessado na vida dela. Porque existe sempre um risco, né, cultural mesmo, das pessoas falam, não, deixa para lá, é assim mesmo, vai passar, né, aguenta um pouco que melhora. Muito comum, né, a cultura, né, onde a gente, assim, a nossa cultura hoje é uma cultura muito patriarcal mesmo, né? Assim, não, é homem, é assim mesmo. Ele teve chegou bêbado, teve um acesso de raiva e quebrou a televisão. Não, normal, daqui a pouco passa. Não é assim, né? Quanto mais o tempo vai passando, pior, assim, estatisticamente, dentro dos casos que a gente conhece, começa mesmo com quebrar um celular. Daqui a pouco ele quebra a televisão e daqui a pouco ele está agredindo a mulher, os filhos, todo mundo, né? Assim, então, não é só isso, né? Não é assim, ele só fez isso, ele só me xingou, ele só puxou meu braço. Não, isso não é só. Isso já é o bastante, isso já é uma violência, já é uma coisa grande que não pode acontecer, né? Então, né, denuncie. Denuncie, né? Exatamente, denuncie, vá atrás, denuncie, vá até a polícia, tem delegacias especializadas, né, para mulheres e vítimas de violência. Então, assim, tem a DEAN, que a mulher pode ir lá contar. Na maioria dos casos é uma mulher que atende, né, uma outra mulher. Então, assim, a gente, né, tem vários mecanismos de denúncia, rede de apoio, a Defensoria Pública, o Ministério Público, essa mulher pode procurar para que ela seja livre, né, tenha a sua liberdade restabelecida e a sua autonomia. Tá ótimo. Muito obrigada, Ana Flávia, pela sua participação aqui, Obrigada. por todos esses esclarecimentos. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e no canal do YouTube da TV Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado.
exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Declaro aberta a terceira reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Tudo que diz respeito ao tema agricultura, pecuária, abastecimento, o agro, de um modo geral, que é bem diverso, né? Tem que passar por aqui. Por exemplo, regularização fundiária, uma lei muito arcaica, antiga, complicada, onde se usa pouca tecnologia. Uma outra coisa que a sociedade demanda, né, o setor produtivo demanda, seja ele rural ou urbano, que é licenciamento ambiental. Entregar isso para a sociedade significa entregar um país destravado. Programa Nacional da Reforma Agrária no Brasil, considerando tudo aquilo que nós queremos trabalhar, produzir. Sabemos que num país onde 52% de tudo que se exporta é agro, um terço dos empregos também vem do agro, 30% do PIB é agro. Então, por aí já se tira a importância que tem uma comissão dessa. Sou nascido no interior, fomos para a cidade para estudar, para trabalhar, mas nunca me desvinculei. Fui vice-presidente nacional da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde aprofundamos nossos conhecimentos. Sempre aqui no Parlamento, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, tenho atuado ajudando o produtor rural nas suas lutas. O cara tem que ver a terrinha dele como a empresinha dele. Ele tem que viver dela, fazê-la produzir, né? A gente estar à frente de uma comissão como essa significa ter compromisso, responsabilidade e consciência da importância que ela tem, não só para o parlamento brasileiro, para poder rodar isso tudo, mas, acima de tudo, para a economia, né, e para a segurança jurídica desse setor que é tão importante para a gente. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado.
na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 20 de agosto. O Senado Notícias está no ar. A CPI mista do INSS vai ser instalada hoje. A reunião está marcada para as 11 horas da manhã. O repórter Tiago Tiburcio acompanha e traz ao vivo mais detalhes. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. Bom dia aos nossos telespectadores. Eu estou aqui no plenário 2 da ala das comissões do Senado, que é onde vai ocorrer essa CPI mista. CPI mista é uma CPI composta de deputados e de senadores para investigar as fraudes, os desvios nos descontos em benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões. E ao meu lado está aqui o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer. E nós vamos conversar um pouquinho sobre como é a dinâmica de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Ele que é especialista no regimento do Senado, do Congresso Nacional, e vai falar um pouquinho para a gente sobre como funciona isso. Guerzoni, em primeiro lugar, qual o papel de uma comissão parlamentar de inquérito? O que ela pode trazer a mais, por exemplo, do que os outros órgãos de investigação que já fazem o seu trabalho no dia a dia? A comissão parlamentar de inquérito, né, no caso, uma comissão parlamentar mista de inquérito, é o principal órgão do inquérito parlamentar. É um instrumento talvez mais importante que o Congresso tem para investigar fatos ligados ao Poder Executivo. Essencialmente, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem uma série de poderes especiais, né? Ela tem o poder das autoridades judiciais, como prevê a Constituição. Agora, é um inquérito de natureza política, né? O que difere essencialmente dos outros órgãos de investigação, né? Polícia Federal, CGU, Ministério Público, é que é um órgão de natureza mais política, né? Então, ele vai trazer um viés político, indiscutivelmente, a investigação, e a repercussão, normalmente, da investigação parlamentar acaba sendo maior, uma vez que há uma visibilidade mais aberta com relação a essa investigação. Mas ela se soma a todas as outras instâncias já encarregadas de investigação. Certo. Aqui na sala de hoje vai haver a instalação e a eleição de presidente e também, talvez, a designação de um relator. Já se fala que, pelos critérios de proporcionalidade, a escolha aí para a presidência foi do senador Omar Aziz. E para a relatoria do deputado, né, porque como é a CPI mista, quer dizer, a presidência fica com um, a relatoria fica com a outra casa. A relatoria do deputado de Tocantins, pelo Republicanos, Ricardo Aires. Como é que é feita essa escolha regimentalmente, vamos dizer assim? Do ponto de vista formal do regimento, o presidente é eleito pelos membros da comissão. Né? Inclusive, estritamente, não tem que seguir proporcionalidade partidária. A proporcionalidade partidária é obrigatória na composição da comissão. Né? A comissão é formada por deputados e senadores e o número de membros de cada partido deve ser proporcional à bancada no plenário da Câmara e do Senado. Então, isso é obrigatório, a previsão constitucional e regimental. Na eleição do presidente, os membros da comissão elegerão o presidente. Eles podem, em princípio, eleger qualquer dos membros da comissão como presidente. E depois o presidente designa o relator, né? É a atribuição do presidente, a atribuição privativa do presidente designar o relator. Também, em tese, ele pode designar qualquer dos membros como relator. Mas a gente tem algumas praxes e alguns comportamentos ditados pela política, né? Uma das praxes é essa que você citou, em que o presidente é de uma casa e o relator de outra casa. O regimento não é expresso com relação a isso, mas isso é uma praxe que sempre esteve presente na composição das comissões mistas, né? Se o presidente é do Senado, o relator será da Câmara e vice-versa. E, por outro lado, para a escolha desses cargos de diretores da CPI, há sempre um acordo político feito
né, entre as diversas lideranças e as mesas diretoras das duas casas. Então já há um acordo, né, para a escolha do presidente e do relator. Agora, em tese, do ponto de vista estritamente regimental, nada impede que os membros da comissão elejam um outro presidente e que o presidente designe um outro relator. Mas, normalmente, esses acordos políticos são cumpridos, uma vez que isso faz parte do jogo parlamentar. Certo. Aí, ao longo dos trabalhos aqui da CPMI, os parlamentares, que são 16 titulares pelo Senado e 16 titulares pela Câmara dos Deputados, com igual número de suplentes em cada casa, vão poder apresentar aqui requerimentos. Eu gostaria de saber qual é digamos assim, o presidente é obrigado a pautar esses requerimentos, qual seria a ordem para isso, como funciona também essa dinâmica? A principal atribuição do presidente da comissão, como é do presidente das casas, né, do presidente do plenário, é organizar a pauta da comissão. Então, recebidos os requerimentos, o presidente vai organizar a pauta e colocar em votação de acordo com essa pauta que ele vai organizar. É claro que nós temos aí componentes políticos e, em princípio, o presidente coloca em votação praticamente todos os requerimentos, mas isso há uma negociação política também com relação a essa montagem da pauta. Mas é uma atribuição privativa do presidente organizar a pauta para colocar esses itens em votação, né? Normalmente, aberta a comissão, né, instalada a comissão, a gente deve ter aí um grande número de requerimentos apresentados, não só pelo relator, como pelos membros, né? Requerimentos de convocação de testemunhas, requerimentos de quebra de sigilo bancário, requerimentos de informações para os diversos órgãos, e o presidente vai organizar essa pauta e negociar aí a votação desses requerimentos com os membros da comissão, né, com as lideranças presentes. Agora, outra figura central, não é, consultor Ghersoni, é o relator. Ele que vai ter aí a missão de apresentar um relatório ao final dos trabalhos com conclusões. Fale um pouquinho sobre o papel do relator e de que maneira ele também influencia, digamos, na condução dos trabalhos. A condução das reuniões cabe ao presidente, mas a condução da investigação normalmente é do relator, né? O relator é que vai apresentar um plano de trabalho, que será, né, aprovado pela comissão, claro, mas ele vai direcionar as linhas de investigação, né? Vai ser aquele que vai ser o primeiro a inquirir as testemunhas, pode participar dos debates, né, a qualquer momento, e ao final da comissão é o que vai apresentar um relatório, né, com as propostas de indiciamento, de proposições legislativas, de providências a serem tomadas, né? O papel do relator é fundamental aí na condução da investigação, né? Ele é o grande responsável pelos caminhos que a investigação vai tomar, né? Então, são os dois cargos estratégicos na comissão, né? O presidente que conduz os trabalhos e o relator que conduz a investigação e que, ao final, apresenta o relatório que será submetido, né, ao plenário da comissão. Agora, Ghersoni, as pessoas vão acompanhar ao vivo tudo pela TV Senado e vão perceber também que, além dos 16 parlamentares do Senado titulares, dos 16 da Câmara titulares e seus suplentes, qualquer parlamentar pode ter a palavra aqui e fazer questionamentos às pessoas que estiverem aqui, enfim, participar da investigação. É isso? Isso, o regimento prevê que todos os parlamentares têm direito de participar das reuniões. O que normalmente ocorre é uma prioridade para os membros da comissão, né? Em primeiro lugar, os questionamentos, a participação cabe aos membros da comissão, depois aos suplentes. Os demais parlamentares que estejam presentes têm direito de participar, mas normalmente após a participação dos membros da comissão, né? A comissão, como comentou, ela tem 16 senadores, 16 deputados, né? São 15 da composição original e
como prevê o regimento comum, existe mais um membro na Câmara e um membro no Senado, representando os partidos minoritários que não chegaram a ter representação pela proporção. Isso num revezamento. Então, a gente compõe esses 32 membros, nem entre deputados e senadores. E não necessariamente, entre os 32, todos têm que ter assinado o requerimento de criação da CPI para participar, não é isso? Não há nenhuma vinculação entre uma coisa e outra. Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito são indicados pelos partidos políticos, na proporção das bancadas em cada casa, Quando a comissão é criada, a Secretaria-Geral da Mesa do Senado, que é responsável pelo Congresso Nacional, ela prepara a proporção, encaminha ao presidente, o presidente oficia os líderes partidários e os partidos indicarão livremente, cabe aos líderes indicarem livremente os membros da comissão. Não há nenhuma vinculação entre o fato dele ter ou não assinado o requerimento. Não, necessariamente não é preciso que sejam membros que tenham assinado o requerimento para comporem a comissão ou seus cargos diretivos. E, Gersoni, durante aqui a votação dos requerimentos que são colocados ao longo dos trabalhos da CPMI, qual é o quórum necessário para a aprovação deles? A regra é a regra geral da Constituição e do regimento. Tanto as comissões como o plenário deliberam por maioria de votos presentes a maioria dos seus membros. Então, a comissão tem 32 membros. Para ela deliberar, você tem que ter 17 membros presentes e, no caso, como a comissão tem igual membros de deputados e senadores, você soma os membros para definição de quórum e para definição de votação, porque o regimento comum prevê que em comissões mistas, se o número for diferente, se tiver um número diferente de deputados e senadores, você colhe os votos separadamente, de deputados e senadores. Aqui, como o número é idêntico, os votos são colhidos em conjunto. Então, tem que ter a presença de 17 membros e a maioria desses 17 membros presentes, ou de quantos houver, deliberam sobre a matéria. Então, nós temos que ter 17 presentes e, dentre os presentes, a maioria delibera. Isso também, inclusive, para apresentação e votação do relatório final, não é? Isso, para todas as deliberações, salvo as exceções constitucionais, que não se aplicam ao caso. Para todas as deliberações da comissão, a gente aplica a regra geral que é prevista na Constituição e no regimento. A deliberação ocorre com a presença da maioria dos membros por maioria de votos. Certo. Agora, geralmente a força minoritária, digamos assim, dentro da CPI, acaba ao final dos trabalhos também apresentando votos em separado, um relatório paralelo, às vezes se chama assim. É plenamente possível que haja essa apresentação ou ela fica prejudicada se o relatório, enfim, do relator oficial da CPMI já digamos, obtiver aí a preferência na hora da votação? Como é que é essa dinâmica? Em princípio, você pode ter votos em separado, ou paralelo, como se costuma chamar, nada impede que isso aconteça. O regimento prevê que os membros que não concordem com a conclusão do relator podem apresentar voto em separado. Então, esses votos são apresentados, normalmente são lidos em resumo, uma vez que, como regra, os relatórios de CPI são relatórios muito grandes, costumam ter milhares de páginas, tanto o relatório apresentado pelo relator quanto eventuais votos em separado são lidos em resumo. Agora, a regra é, primeiro se vota o relatório apresentado pelo relator, ele tem preferência regimental. Se o relatório do relator é aprovado, os demais votos em separado são prejudicados. Os votos em separado só vão a voto se o relator for derrotado. Certo. Bom, então, assim, basicamente eu acho que são essas as informações principais sobre o funcionamento dessa CPMI, que vai ser instalada hoje, com também a escolha do presidente e a designação do relator. Essa reunião vai acontecer aqui nesta sala a partir das 11 horas da manhã, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pela TV Senado, especialmente
presencialmente nos nossos canais na internet. Eu gostaria muito de agradecer a presença do consultor legislativo Gilberto Guerzoni, que também está trabalhando em um outro projeto muito importante, que hoje também aqui em outra comissão, a de Constituição e Justiça, deve ser analisado, é o primeiro item da pauta, que é o Código Eleitoral, com reforma de regras que podem, a depender da tramitação, não é, Guerzoni, já valer para as eleições de 2026. Mas esse assunto, numa outra entrevista, vamos escutar os senadores ao longo da nossa programação sobre isso. Há polêmicas em relação a, por exemplo, o voto impresso, a punição para notícias falsas durante as campanhas eleitorais. E também a questão de quanto tempo é necessário para que juízes, membros do Ministério Público, policiais, civis, militares, guardas municipais se afastem do cargo para concorrer às eleições. Esse é um outro projeto muito importante que hoje será debatido aqui. Guerzoni, muito obrigado, então, mais uma vez pela sua participação aqui. Tá certo, foi um prazer, obrigado, Thiago. Ok. Bom, André, então é isso, essa é a sala da CPMI, vou até abrir aqui um espaço para que o nosso cinegrafista mostre aqui já a cadeira do presidente. Daqui a pouco os funcionários da comissão vão chegar para preparar essa sessão de instalação da CPMI. Nós vamos acompanhar ao vivo. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Tiago. Tivemos aí uma entrevista ao vivo e, na verdade, uma verdadeira aula com o consultor legislativo Gilberto Guerzoni, detalhando como é que funciona uma comissão parlamentar mista de inquérito. 12 reuniões de comissões, sessão especial e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda prevista para esta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, reunião marcada na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos itens da pauta é a proposta de emenda à Constituição, que regulamenta o regime jurídico do Banco Central. Também às 9, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada. Na pauta, a sabatina de Helenise Barcelos de Melo Sequim, para exercer o cargo de diretora da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. E exame de projetos, como o que regulamenta o exercício da atividade de condutor de ambulância. No mesmo horário, a Comissão de Infraestrutura reúne-se para sabatinar indicados para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Às 9h30, reunião prevista na Comissão de Relações Exteriores. Na pauta, textos de acordos internacionais firmados pelo Brasil, como o de cooperação e facilitação de investimentos entre Brasil e Índia, assinado em Nova Delhi em janeiro de 2020. Às 10 horas, reunião prevista na Comissão de Ciência e Tecnologia. O primeiro item da pauta é o projeto que destina 10% dos recursos do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, FNDCT, para a popularização do setor. Às 10 horas desta quarta-feira, uma sessão especial no plenário do Senado deve comemorar os 69 anos do Escritório de Representação do Estado de Goiás, na capital federal. E, como vimos, às 11 horas está prevista a reunião de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Deputados e senadores vão definir presidente, vice e relator. Também às 11 espera-se reunião na Comissão de Esporte para a definição das emendas a serem apresentadas pela CESP ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026. No mesmo horário, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião marcada. Um dos itens da pauta é o projeto que institui a Política Nacional de Combate ao Suicídio de Crianças e Adolescentes. E logo mais às 14h, audiência pública conjunta prevista de 3 comissões: Agricultura, Desenvolvimento Regional e Assuntos Sociais, para debater com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, as novas diretrizes da área. Também às 2, a Comissão de Infraestrutura faz uma segunda reunião no dia, desta vez para sabatinar indicados para a Agência Nacional de Segurança Nuclear, a ANSS, incluindo o cargo de diretor-presidente, e para a Agência Nacional de Mineração, ANM. E também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia está o projeto que cria o selo Cidade Mulher, a ser conferido aos municípios que se destacarem na efetividade das políticas públicas específicas para o bem-estar das mulheres.
Às 2h30 está prevista a reunião da Comissão Mista da Medida Provisória 1303, uma audiência pública para debater a matéria. A MP regula a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no país. Outra audiência está marcada para as 2h30, é na Comissão de Educação. Lá o tema é formação de profissionais da educação e práticas pedagógicas. Indicações do governo para agências reguladoras e conselhos nacionais foram aprovadas nesta terça-feira pelo plenário do Senado. Os nomes indicados para a Agência Nacional de Aviação Civil, para a Agência Nacional de Telecomunicações e para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e para a Agência Nacional de Energia Elétrica foram analisados e aprovados ontem mesmo pela Comissão de Infraestrutura. Larissa Oliveira Rego, Cristiane Collet Batiston e Leonardo Góes Silva foram aprovados como diretores da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Vadir Nemer Damon Filho será diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Leandro Pinheiro Safatler será diretor-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Daniela Marreco Cerqueira e Tiago Lopes Cardoso Campos serão diretores da Anvisa. Lorena Gilberte Coutinho foi aprovada como diretora da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Foram aprovados como conselheiros do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, Fernando da Silva Comim, José de Lima Ramos Pereira, Alexandre Magno Benites de Lacerda, Clementino Augusto Rufeu Rodrigues e Karen Luize Villanova Batista de Souza. Para conselheiros do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, foram aprovados Carlos Vinícius Alves Ribeiro e Silvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior. Tiago Chagas Farstein será diretor-presidente da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Rui Chagas Mesquita e Antônio Matias Nogueira Moreira serão diretores da agência. Edson Vitor Eugênio de Holanda e Otávio Pena Pierante foram aprovados como diretores da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Arthur Vatti Neto será diretor-geral e Pietro Adamo Sampaio Mendes, diretor da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Willam Moreira Frota e Gentil Nogueira de Sá Júnior serão diretores da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, solicitou ao senador Jaime Bagatoli que junte o seu pedido de criação da CPI da adultização de crianças na internet ao requerimento do senador Magno Malta, que tem tema similar. Davi afirmou que deve fazer a leitura do documento na sessão plenária de hoje. Já que havia essa similaridade nos requerimentos de Vossas Excelências, assim como foi feito em outros episódios nesta casa, nós pudéssemos apensar o texto ou a sugestão sobre essa proposta desta comissão parlamentar de inquérito, para que nós não fizéssemos a leitura ou a instalação de duas comissões que praticamente iriam tratar do mesmo assunto, que é a sua proposta e a proposta do senador Jaime. Eu tenho certeza absoluta que o senador Jaime não irá se opor. Eu vou recolher a manifestação de Vossa Excelência e faço um compromisso que amanhã nós vamos fazer a leitura, fazendo essa compatibilização ou essa absorção, dependendo do amparo regimental em relação ao questionamento de Vossa Excelência, e vou fazer entre hoje e amanhã esse entendimento que é mais regimental ou do ponto de vista da legislação do que uma decisão. A decisão está tomada, eu anunciei na semana passada e eu quero comunicar a Vossa Excelência e ao senador Jaime que amanhã vou fazer a leitura do requerimento. Durante a sessão plenária, o presidente do Senado alertou sobre a necessidade de pacificação política do país. Interessa termos um país dividido, onde nós estamos vivendo uma constante conflagração de agressões e de ofensas, aonde eu percebo nos últimos anos que as eleições se passaram e todos ainda continuam num eterno processo de rivalidade eleitoral. É muito bom que a gente possa divergir,
É muito bom que a gente possa contestar, que a gente possa concordar, mas seria muito bom que a gente pudesse buscar a paz, buscar a compreensão, para a gente, até na nossa divergência, a gente poder um respeitar o outro dentro das nossas limitações e das nossas atribuições, que a gente possa deixar os embates do processo eleitoral para o ano da eleição. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que as renúncias de impostos no Brasil só beneficiam os 10% mais ricos. Um programa de reavaliação de políticas públicas será divulgado até setembro. Gasto tributário, também chamado de subsídio, é quando o governo concorda em não cobrar imposto de um determinado setor. Na audiência realizada na Comissão de Assuntos Econômicos, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu nesta segunda-feira a revisão dos gastos tributários do país, tema que, segundo ela, já ocupa a pauta do Congresso há décadas. Tebet ressaltou que a discussão não significa cortar, mas avaliar a qualidade dos subsídios concedidos. O dinheiro do Fundeb em 2020, portanto, há 5 anos atrás, era 16 bilhões de reais. Hoje, são 60 bilhões de reais, 5 anos. Eu pergunto, o que melhorou na qualidade da educação básica das nossas crianças e dos nossos jovens? Então, alguma coisa está errado. Ah, tem que cortar? Ninguém está falando em cortar. Quando eu falo de revisão de gastos, não significa tirar nenhum centavo do Fundeb, mas rever como é que esses gastos estão sendo feitos, para onde eles estão indo. E dar, quem sabe, mais flexibilidade para os prefeitos, que hoje estão também mais engessados no Fundeb, para que eles possam fazer o dever de casa. Dados apresentados pelo governo mostram que os subsídios totalizaram 678 bilhões de reais em 2024, o equivalente a 5,78% do PIB. Apenas os benefícios tributários cresceram 4,1% em relação a 2023, um aumento de 22 bilhões e 400 milhões de reais. O impacto só não foi maior devido à eliminação do benefício dos combustíveis, que somava 31,2 bilhões de reais em 2023. Sem essa mudança, o crescimento teria chegado a 53,6 bilhões de reais. Simone Tebet reforçou que os gastos tributários beneficiam os 10% mais ricos da população brasileira e que é possível isentar do imposto de renda quem ganha até R$5 mil. É justiça tributária, é justiça social. Só que isso tem um impacto. Tem um custo, 30 bi, 40 bi, 20 bi, eu não vou entrar nem em números, a gente está fazendo avaliação, não quero nem citar números nem próximos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Ele cabe no orçamento por quê? E aí vem um dado importante, 10%, a maioria dos gastos tributários vão para os 10% mais ricos no Brasil. Isso não é discurso de esquerda, isso é um discurso de alguém que é de centro, que é liberal e que está com os números mostrando. A ministra Simone Tebet também fez uma avaliação do projeto de lei de autoria do senador Espiridião Amin, que já foi aprovado pelo Senado. O projeto altera a lei de responsabilidade fiscal e exige metas e critérios para a concessão de benefícios a empresas, além de prever mecanismos de avaliação periódica para analisar os impactos desses benefícios nas contas públicas. Ele é fundamental para nós. Nós precisamos e clamamos, inclusive, aos nossos líderes que aprovem o projeto na Câmara dos Deputados. Mas nós estamos falando de um corte linear, que se for esta decisão, do corte de subsídios infraconstitucionais da ordem de algo em torno de 20 bilhões de reais. Ele ainda ficará muito aquém daquilo que nós precisamos fazer. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos questionou a ministra Simone Tebet sobre as constantes exceções feitas pelo governo ao limite de gastos previsto no arcabouço fiscal. Eu penso exatamente como estou afirmando. Eu acho que esta prática esvazia o próprio arcabouço fiscal. Eu queria exatamente perguntar à ministra do Planejamento qual a avaliação que ela faz dessas despesas do governo que são excepcionalizadas ao teto de gasto. Não só as calamidades públicas, como decisões judiciais, medidas que nós não tivemos, de novo, no processo democrático, mas nós não tivemos êxito no Congresso Nacional. Então, aliado a tudo isso,
fez e faz com que muitas vezes a gente tenha que sair do arcabouço. Aí eu queria colocar algumas coisas aí, compartilhar essa responsabilidade com as senhoras e com os senhores com muita tranquilidade. Nós apresentamos 2 pacotes, ainda que modestos, de revisão de gastos. Um deles foi quase que todo aprovado pelo Congresso Nacional, mas foi restrito. Simone Tebet anunciou ainda que o Ministério irá publicar um documento com a avaliação de políticas públicas em vigor, com foco na revisão de gastos. Ali tem tudo, na área da saúde, na área do trabalhador, na área das empresas, na área do agronegócio, na área do comércio, na área da indústria, mostrando essa política pública é boa, tem que continuar. Ela é boa, mas ela está ineficiente, eu preciso apertar, melhorar, para chegar ali onde mais preciso. Ou essa aqui, ela não tem mais eficiência nem eficácia nenhuma. A PEC dos precatórios pode evitar uma bomba fiscal em 2027. A afirmação foi feita pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, durante a audiência nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta de emenda à Constituição estabelece um limite para o pagamento de dívidas do Executivo em que não cabe mais recurso de estados e municípios. Nós esperamos e precisamos que os destaques sejam derrubados. Acho muito importante a gente, inclusive aproveitando a TV Senado, para explicar a razão dessas 2 emendas que inclusive saíram do meu ministério. Temos que lembrar que no governo passado, em função da pandemia, foi pedido um waiver de não colocar para dentro do orçamento parte dos precatórios. Isso termina o ano que vem. Eu preciso até a LDO do ano que vem, porque tu me fala assim, por que não resolve isso em 27? Porque eu preciso até a LDO do ano que vem, portanto até abril do ano que vem, ter resolvido o precatório de 27. Então eu preciso que até o final deste ano a gente aprove o que vai fazer, e como vai fazer para colocar todo o precatório que estava fora para dentro. É impossível. Então nós aproveitamos uma PEC e aprovada na Câmara, que trata de precatórios dos municípios, para dizer o seguinte, vamos trazer para dentro o precatório já, todo ele a partir de 26, mas vamos aproveitar esta PEC para abrir um espaço fiscal para resolver um problema de um meteoro que caiu na nossa cabeça, que eu não discuto o mérito, ele é meritório, mas ele veio do nada, assim, por mais que é um processo, de 12 bilhões de reais, que é garantir às mulheres licença maternidade, paga, portanto, pelo sistema público, mesmo que ela não tenha contribuição. É meritório, só que vai custar mais 12 bilhões de reais. As estratégias de promoção internacional do turismo no Brasil foram um tema de debate na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que recebeu o diretor-presidente da Embratur, Marcelo Freixo, para uma audiência pública. Ele revelou que este ano a Embratur está promovendo o Pantanal como destino turístico. Marcelo Freixo, diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, destacou o impacto do turismo em receita e geração de empregos e pediu que o setor seja visto como prioritário. Qual é a atividade econômica no Brasil que gerou 7,3 bilhões de dólares, gerando 8 milhões de empregos? Não há. Não tem, com todo respeito ao agro, à mineração, às grandes atividades econômicas que são fundamentais para o Brasil, mas gerando de forma sustentável emprego, renda e receita, o turismo já deveria estar há muito tempo, senhoras e senhores, num lugar de muita prioridade orçamentária, narrativa, e de política pública. Freixo apresentou o Plano Brasis, que leva em conta as diferenças regionais e está sendo desenvolvido nas 27 unidades da federação. Tem uma ideia de Brasil como um todo, tem as ferramentas que a gente tem para todo mundo, mas tem a especificidade de cada região. Para a Embratur, o Brasil é uma obra de arte. E obra de arte se visita em galerias. É desta forma que a agência faz a promoção nos mercados internacionais. A gente aluga um espaço de galeria, senadora Augusta, e a gente apresenta o Brasil. Então, o ano passado foi a Amazônia e esse ano é o Pantanal e a gente vai fazer isso em Nova York. Em resposta a uma pergunta online, Freixo ressaltou a relevância da realização da COP30 na Amazônia, apesar das dificuldades, e informou que a Embratur vai contratar 2 navios de cruzeiro com 10 mil leitos para ajudar na hospedagem. Você faz no meu Rio de Janeiro, que nós adoramos e tem estrutura, você faz em São Paulo, por mais que eu fale da Amazônia, não é a mesma coisa.
do que eu falar na Amazônia, do que eu estar na Amazônia. E a Amazônia não é um detalhe para o tema da COP30. É bom que o mundo venha ver com todas as dificuldades. É bom, eu quero ambientalistas europeus pegando umas ferradas de Carapanã lá, entendeu? Tendo contato com nossas periferias, vivendo a Amazônia concreta, real, como ela é. Porque eu acho que isso melhorará, inclusive, a qualidade do debate ambiental. Impactos e riscos da exportação de animais vivos pelo mar. O assunto foi debatido nesta terça em audiência na Comissão de Meio Ambiente. O sofrimento animal durante o transporte e os riscos ambientais que pediram o fim da atividade. Mais de 1 milhão de animais vivos foram exportados no Brasil em 2024. Os dados são da Associação Brasileira de Exportadores de Animais Vivos. Um mercado que movimentou somente neste mês de agosto, até o momento, cerca de 41 milhões de reais. Muitos desses animais saem pelo mar, em navios que podem levar 15, 20 dias para chegarem ao destino final. Uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente debateu as condições sob as quais esses animais são transportados. Participantes de entidades de defesa animal pediram a proibição do transporte de animais vivos nessas embarcações. Uma série de questões, né? Ventos costeiros, instabilidade marítima, os animais caem uns sobre os outros, como os senhores viram, causando fraturas, danos, lesões. Essa imagem de baixo da esquerda mostra que são andares e os animais vão viajar nessa forma como os senhores estão vendo, uns em cima dos outros. A probabilidade de um navio transportador de animais vivos protagonizar um acidente marítimo é 2 vezes maior do que qualquer outro tipo de navio mercante. A gente não pode mais tolerar essa atividade da exportação de gado vivo, né? A gente realmente acredita que um novo pacto ele é necessário, né, entre as nações, entre as lideranças religiosas, os produtores, os consumidores, né? E a gente realmente acredita que o sofrimento ele não pode seguir navegando impune pelos mares do mundo. Essa economista e professora da Universidade Estadual do Mato Grosso apresentou um estudo dos impactos econômico e social caso os bovinos deixassem de ser exportados vivos e fossem exportados em forma de carne e subprodutos ou se fossem consumidos internamente. Se a gente parasse de exportar bovinos vivos e essa exportação seria apenas de carne e subprodutos, em valor agregado, né, em valor adicional, o impacto estaria entre 1,46 bilhões, quando a gente fala dessa MIP tradicional, ou seja, apenas efeitos diretos e indiretos, e de 1,91 bilhões se a gente adiciona aí também o impacto do consumo e da renda das famílias. Então, a gente vê, né, que esse maior valor agregado reflete o ganho econômico do processamento interno, em vez da exportação de bovinos vivos, gerando mais emprego, maior arrecadação tributária, com menor impacto animal. O senador Jaime Bagatoli concordou com a maior fiscalização, mas não com a proibição da atividade. Eu acho sim, nós temos que dar uma segurança, assim, dar ter uma vigilância maior de controle nesses embarques desses animais, mas nós também não podemos chegar e talvez por causa de um ou outro caso de nós chegarmos ao ponto de proibirmos a exportação de animal vivo. O senador Fabiano Contarato ponderou que o objetivo da audiência não foi proibir esse tipo de exportação, mas dar visibilidade aos maus-tratos sofridos por esses animais. Nós aqui não estamos falando em proibição, nós só estamos jogando luz no assunto, que é transporte de animal vivo pelo sistema marítimo em condições degradantes e que ocasionam, sim, cozimento interno por estresse, afogamento, contato direto com fezes e urinas, transmissão de zoonoses, alimentação insuficiente e crueldade para todos esses animais. Em audiência pública da Subcomissão de Agricultura sobre o embargo de terras, produtores rurais reclamaram dos recentes embargos feitos pelo IBAMA na Amazônia Legal. Insegurança jurídica e impactos econômicos estão entre as principais consequências apontadas.
Mais de 4 mil propriedades rurais foram embargadas recentemente pelo IBAMA em áreas desmatadas da Amazônia Legal de 5 estados, o que gerou insegurança jurídica e impactos econômicos para os produtores rurais. O assunto foi discutido em audiência pública da subcomissão temporária para acompanhar os embargos de terras por parte do IBAMA. Os embargos têm sido aplicados de forma massiva e via edital, sem notificação individualizada que permita aos produtores rurais o exercício prévio de sua defesa. Além disso, muitas vezes os embargos foram impostos com base em dados de sensoriamento remoto, sem a devida verificação em campo ou comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e a autoria. Em muitos casos, os atos do IBAMA resultaram no embargo da totalidade dos imóveis rurais, e não apenas da área onde a suposta infração ocorreu. Os objetivos dos embargos, de acordo com o governo federal, é cessar e prevenir infrações ambientais, mas os produtores alertam para os prejuízos. Coloca o produtor numa situação de completa insegurança jurídica, pois viabiliza que os embargos sejam lavrados sem a existência prévia de um auto de infração ou do exercício contraditório ou ampla defesa. Viola, então, o devido processo legal, inviabiliza a continuidade de atividades econômicas, compromete a renda não só do produtor, mas também prejudica aí os trabalhadores, além da produção de alimentos em geral. É uma atividade preventiva. Há um conjunto de indícios e provas robustas que demonstram que aquele desmatamento ocorreu de maneira ilegal. É instaurado um processo administrativo e depois, subsequentemente, esse processo, esse embargo, ele é individualizado, com auto de infração e embargo específico para aquela área. A lei é muito clara. Tá? O embargo, no caso de desmatamento, existem outras circunstâncias de embargo, ele é específico que a área é desmatada ilegalmente. Tá? Ela não é da propriedade. A atividade de subsistência ela não é embargada. Tá? Isso já é por preceito. Você pode embargar a área, mas se ali tem uma atividade de subsistência, o embargo não tem efeitos. O senador Jaime Bagatoli cobrou avanço no processo de regularização fundiária. Quando a pessoa ele tem o título da sua propriedade, ele é propriedade legítimo daquilo, com documento, com escritura pública, com título público, ele toma mais precaução. Um apagão de regularização fundiária e que gera um clima que gera uma fumaça que mistura ilegalidade de ordem ambiental com irregularidade daqueles que teriam o direito de fazer sua supressão, mas por força da falta da regularização fundiária, da ausência de Estado, essas pessoas acabam cometendo a irregularidade e muitas vezes ilegalidade no sentido que ultrapassa os limites que a lei determina. Voltamos a falar mais uma vez sobre um dos destaques do dia no Congresso Nacional. Vamos com o repórter Tiago Tibúrcio. Tiago? Ok, André, obrigado. Voltamos então a falar aqui agora diretamente do Túnel do Tempo. Ao meu lado está o senador Esperidião Amin, ele que é de Santa Catarina, e vai falar um pouquinho sobre o início dos trabalhos da CPI mista do INSS, marcado para começar daqui a pouco, às 11 horas da manhã, com a transmissão aí pela TV Senado. Senador, quais são suas expectativas em relação às investigações que possam ocorrer aqui nessa comissão parlamentar? Olha, é nossa obrigação, respeitado o direito de defesa, colocar na cadeia quem roubou de pessoas vulneráveis. Roubar sempre é crime, mas roubar da pessoa mais vulnerável, com menos meios de se defender, é muita torpeza, é muita crueldade, merece uma penalidade exemplar. O senhor faz parte da oposição e como é que os seus colegas de oposição estão vendo essa CPMI? É possível realmente que a oposição tenha um espaço para trabalhar e colocar seus pontos de vista? O jogo vai ser jogado, né? O governo, todo mundo sabe, já procurou o álibi de devolver o dinheiro e de devolver o dinheiro nosso para quem roubou. Ou seja, para não cobrar de quem roubou
e usar o dinheiro público para, digamos, reparar pelo menos o mal financeiro feito. Então o governo vai dificultar a apuração da verdade. E a nossa responsabilidade como instituição, como Congresso, é apurar a verdade e fazer com que a punição exemplar aconteça. Certo, nós também vamos convidar integrantes do governo ao longo da nossa cobertura aqui para trazer o ponto de vista deles. Agora, o governo já indicou um ladrão? Nessa discussão? Não, já cuidou de reparar o mal e já está usando o nosso dinheiro para pagar. Já indicou um culpado? Vai continuar omitindo, portanto. Já mostrou o que quer. Certo. Agora, senador Esperidião, ontem, no plenário do Senado, o presidente Davi Alcolumbre fez um discurso conclamando a comunidade política a uma pacificação. O senhor acha que esse é o caminho? Eu acho que o caminho é buscarmos o caminho da instituição. Nós temos aqui um senador que está sendo tripudiado há mais de 2 anos, portanto não é um mandato dele, é um mandato do Congresso. Como é que você vai pacificar com um cravo desse enterrado? Com a constância do desrespeito à Constituição, com o deboche em termos de suspeição. O ministro Alexandre de Moraes não pode ser juiz do Bolsonaro. Ele se considera vítima do Bolsonaro. Ele declarou isso. Como é que a cabeça dessa pessoa pode ser a de juiz imparcial? Faz uma pesquisa para saber se o brasileiro acha que o juiz Alexandre de Moraes é imparcial. Então você vê que nós estamos numa situação anormal. Pacificar exige que o presidente Davi Alcolumbre respeite a maioria. E a maioria pediu pela primeira vez na nossa história a abertura de um processo de impeachment. Enquanto não respeitar a maioria, se debocha da democracia. Em relação também à oposição, ela também defende que a prisão do ex-presidente Bolsonaro seja revista, talvez até pelo colegiado. O que o senhor pensa sobre isso? Tem que ser pelo colegiado. O presidente Lula foi julgado na primeira instância. A lei não mudou. Aí o ex-presidente Jair Bolsonaro é julgado por uma turma do Supremo. Já mudaram. E não pelo Supremo, mas por uma turma, onde cá para nós, 3 dos 5 membros têm o carimbo da suspeição, que eles não aceitam, os seus pares concordam, e você quer que nós acreditemos que isso é justiça. Assim não dá. Tá certo, senador. Obrigado. Um bom dia de trabalho para o senhor. Bom, nós vimos aqui, então, a participação do senador Esperidião Amin, que é um senador da oposição, chegou hoje para trabalhar aqui, fez um comentário sobre a CPMI do INSS e também sobre a questão toda aí envolvendo a disputa política que existe. Ao meu lado também agora, outro senador que chega para falar conosco aqui, trabalhar, o senador Jorge Seif, também de Santa Catarina, a bancada catarinense aqui firme no jornal Senado Notícias hoje, né, senador? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a CPMI do INSS, o senhor é membro, né, da CPMI, e quais são as suas expectativas para essa comissão que começa hoje? Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos que nos assistem de todo o Brasil, especialmente da Santa e Bela Catarina. Olha, demorou, tivemos muitos apelos nas redes sociais, esperávamos que a nossa honrosa Polícia Federal fizesse um trabalho de isenção, um trabalho abrangendo todas as associações que foram pegas em fraudes, mas a Polícia Federal foi seletiva. Escolheu alguma das associações e não fez um trabalho amplo. Então, a Câmara e o Senado precisaram intervir e hoje nós vamos instalar a CPMI. Qual é o nosso compromisso com o nosso público, com cada um dos brasileiros? Nós queremos, com essa CPMI, levantar os verdadeiros culpados, né? Levantar tudo que foi desviado do erário público, das contas do INSS, das contas dos nossos aposentados, e que isso seja devolvido, sem que o governo federal pague para que os fraudadores fiquem impunes. Não, nós precisamos levantar, saber cadê esse dinheiro, onde esse dinheiro foi parar,
pegar esse dinheiro de volta, conseguir resgatar esse dinheiro, e aqueles que desviaram, aqueles que enganaram os nossos aposentados, precisam ir para trás das grades, sem investigação seletiva. Por exemplo, o irmão do atual presidente da República é uma das pessoas envolvidas, não foi citado, não foi convocado, não foi depor, sua associação foi blindada pela Polícia Federal, isso é inaceitável. Então vamos trabalhar para dar uma resposta que o Brasil merece. Senador, muito obrigado. Receba a informação de que começou a primeira comissão do dia hoje. O senhor daqui a pouco vai se dirigir também aos seus afazeres. Queria agradecer pela sua participação. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Ok, André Ricardo, então voltamos ao estúdio. Lembrando que ao longo do dia nós voltaremos com opinião também do governo e de outras forças políticas aqui no Senado. Com você. Obrigado, Tiago. E começou nesse momento a reunião na Comissão de Assuntos Sociais. Primeiro, uma sabatina de Lenise Barcelos de Melo Sequim para exercer o cargo de diretora da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. E exame de projetos, como que regulamenta o exercício da atividade de condutor de ambulância. Acompanhe. Comunica aos senhores senadores e às senhoras senadoras o recebimento dos seguintes expedientes: cópias de ofícios e moções de câmaras municipais e cidadãos, contendo considerações sobre as denúncias de descontos indevidos em benefícios de aposentados do INSS. Considerações sobre a situação do atendimento prestado nas agências do INSS e considerações sobre questões trabalhistas. Os expedientes encontram-se à disposição na secretaria desta comissão. E fica consignado o prazo de 15 dias para manifestação dos senadores, a fim de que sejam analisados pelo colegiado. Caso não haja manifestação, os documentos serão arquivados ao final do prazo. A presente reunião divide-se em duas partes. A primeira parte destina-se à apreciação da mensagem número 52 de 2025, com a indicação da senhora Lenise Barcelos de Melo Sequim para exercer o cargo de diretora da ANS. E a segunda parte destina-se à deliberação de projetos, relatórios e requerimentos apresentados à comissão. Quero aqui cumprimentar o senador Paulo Paim. Seja muito bem-vindo, nosso senador. E eu quero agradecer, senador Flávio Arnes, por você poder presidir durante, no máximo, 10 minutos, enquanto eu leio o relatório do meu projeto de lei, e dessa forma nós iremos passar para a segunda parte da reunião. Muito grata. Por favor, senador Eudócio, pode ficar aqui. Retornarei, então, logo em seguida, a palavra a Vossa Excelência, presidente, desta comissão. Agradeço a deferência também. E, então, nesse sentido, é o item número 2 da pauta, projeto de lei número 2371 de 2021, não terminativo, altera a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, para incluir a imunoterapia nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas do câncer. Autoria Câmara dos Deputados, relatoria senadora doutora Eudócia, relatório favorável ao projeto. Concedo, então, a palavra a Vossa Excelência para a leitura do relatório. Presidente, solicito iniciar pela análise. Obrigada. Esteja à vontade. Louvamos a iniciativa do ilustre autor, deputado Bibo Nunes, que visa, acertadamente, incorporar a imunoterapia no Sistema Único de Saúde, contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos e resgatando a esperança pela cura. A imunoterapia é uma abordagem médica
que estimula o sistema imunológico do paciente a combater doenças, especialmente o câncer. Esse tratamento foi desenvolvido a partir da descoberta de que as células cancerígenas empregam moléculas reguladoras chamadas correceptores para inibir as células de defesa do corpo e evitar sua destruição. Os medicamentos imunoterápicos atuam bloqueando a atividade desses correceptores, facilitando a ação efetiva do sistema imunológico. Os tipos mais comuns de imunoterapia aprovados são inibidores de checkpoint imunológico e também a terapia CAR-T para leucemias e linfomas, vacinas terapêuticas que estão em estágio de pesquisa, citocinas, anticorpos monoclonais, vacinas contra o câncer e as CAR-T-cells. Passaram por modificação genética e foram reprogramadas em laboratório, derivadas de linfócitos T, que são células de defesa. As imunoterapias são utilizadas principalmente para melanoma, câncer de pulmão e não pequenas células, carcinoma urotelial, que é de bexiga, linfomas, em especial linfoma de Hodgkin, câncer de cabeça e pescoço, câncer renal e câncer de mama triplo negativo. Esse tratamento oncológico é amplamente adotado em diversos países, especialmente aqueles com sistema de saúde mais avançados. Os Estados Unidos foi o pioneiro no desenvolvimento e aprovação de imunoterapias. O FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, já aprovou diversos tratamentos, como os inibidores de checkpoints. Uso em câncer de pulmão, melanoma, linfoma, entre outros. A Agência Europeia de Medicamentos já aprovou imunoterapias semelhantes às dos Estados Unidos. A Alemanha, França, Itália e Espanha têm centros especializados e acesso pelo sistema de saúde. O Reino Unido fez grandes investimentos em pesquisa, em parceria com farmacêuticas, para oferecer imunoterapia para vários tipos de câncer. No Japão, a imunoterapia é adotada especialmente para câncer de pulmão e gástrico, e o desenvolvimento de terapias próprias também estão em andamento. A China investiu fortemente em pesquisa e aprovação de imunoterapias, bem como no desenvolvimento de terapias locais, como as CAR-T-cells, e aprovação de terapias internacionais. O Canadá aprovou a imunoterapia para diversos tipos de câncer, tornando disponível em centros oncológicos pelo Sistema Público de Saúde. O Brasil também utiliza imunoterapias no tratamento do câncer, especialmente nos grandes centros oncológicos públicos e privados. O Sistema Único de Saúde do nosso SUS incorporou a imunoterapia como tratamento para o melanoma cutâneo, avançado não cirúrgico e metastático, especificamente com os medicamentos nivolumab. Na iniciativa privada, os planos de saúde cobrem diversas imunoterapias, especialmente após inclusão no rol da ANS. O mesmo acontece com os hospitais oncológicos. Cito como exemplo o AC Camargo Cancer Center, que fica em São Paulo, o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Israelita Albert Einstein, o Hospital de Amor de Barretos, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E para tornar as imunoterapias mais acessíveis e reduzir custos, um novo centro de pesquisa foi inaugurado no ano passado em Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, Ceará, situado no campus da Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz. O Centro Pasteur Fiocruz de Imunologia e Imunoterapia reúne pesquisadores brasileiros e estrangeiros do Instituto Pasteur de Paris e da Fiocruz, voltados para pesquisa e desenvolvimento de imunoterapias em doenças infecciosas e não transmissíveis. A adoção tem crescido nos últimos anos, embora ainda existam desafios
no acesso amplo pelo Sistema Único de Saúde, em especial devido à omissão normativa para a concretização das políticas públicas de saúde. Sabemos que em um único dia pode fazer a diferença na vida do paciente oncológico, que luta contra o tempo para ter acesso ao tratamento indicado e aumentar suas chances de cura. Não é razoável imaginar que o paciente com indicação de imunoterapia para tratamento oncológico tenha que aguardar 180 dias ou mais para a conclusão do processo administrativo de incorporação de medicamento, produto ou procedimento no SUS, sem contar a realização de audiência pública, consulta pública, avaliação da Comissão Intergestores Tripartite e demais burocracias exigidas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde, o CONIT, que é um órgão colegiado de caráter permanente do Ministério da Saúde, que tem como função essencial assessorar na definição das tecnologias do SUS. É responsável pela avaliação de evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento. Entendo que os procedimentos burocráticos não podem estar acima da ciência e do direito à saúde. São inúmeros os estudos científicos publicados no Brasil e no mundo que evidenciam a eficácia, a efetividade e a segurança das imunoterapias. Ademais, devido à interpretação constitucional ampla do direito à saúde, a avaliação econômica dos benefícios da imunoterapia deve considerar que a falta de incorporação no SUS gera um gasto ainda maior, com a judicialização e o acesso compulsório. Nesse contexto, o projeto de lei ora em análise contribuirá para o acesso equitativo às imunoterapias quando for opção de tratamento comprovadamente mais eficaz. Reconhecemos, portanto, o mérito do PL número 2371 de 2021, motivo pelo qual manifestamos nosso apoio à aprovação. E pelo voto ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 2371 de 2021, nos seguintes termos. Sala das Sessões, que foi 26 de maio de 2025. E quero só colocar, senhor presidente, a importância da imunoterapia no tratamento oncológico e aos senhores senadores que estão aqui presentes, todos que estão nos acompanhando também remotamente. A imunoterapia, ela veio como divisor de águas no tratamento oncológico. A gente está falando a diferença entre a vida e a morte. Então, tem tratamentos tradicionais que, por si só, não são suficientes para tratar o paciente oncológico. Estou aqui com a presença de vários médicos aqui na sala que podem acompanhar esse raciocínio que eu estou fazendo. Então, nós temos no SUS poucos casos que são atendidos pela imunoterapia. E esse projeto de lei, ele vem assegurar o paciente oncológico que passou pelo especialista, pelo oncologista e que foi indicado a imunoterapia como tratamento para coibir o tumor, o crescimento do tumor e possíveis metástases, que são as metástases, presidente, que matam o paciente, que dá uma evolução insatisfatória. E detalhe, quando esses pacientes evoluem para metástases, eles passam meses, dias com hospitalização, em UTIs, que isso leva muito gasto para o nosso governo, sem dúvida nenhuma. E também, a outra questão que eu queria aqui pontuar é que o excesso de judicialização onera muito o nosso governo. De fato que, se nós incorporarmos a imunoterapia no nosso SUS, indicado pelos especialistas, porque depende de cada paciente,
depende de cada tipo de tumor. Então, isso vai fazer com que diminua a judicialização e aí o governo possa trabalhar de uma forma mais eficaz e salvando vidas, que é isso que nós queremos, que todos nós queremos, que os nossos brasileiros e brasileiras possam também ter a oportunidade de ser tratado de uma forma correta e com as imunoterapias que veio revolucionar o tratamento oncológico. E aqui eu mostrei que em outros países isso já acontece há alguns anos atrás e que a gente não pode ficar atrasado nesse contexto. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, doutora Eudócia, para esclarecer quem nos acompanha pelo Brasil, que a doutora Eudócia, além de senadora, atuante, vibrante, é também médica, né? Então tem toda a propriedade, todo o conhecimento para defender bem a ideia. Eu só quero, da minha parte, parabenizá-la pelo relatório apresentado. Obrigada. Pelo conteúdo e pela ênfase, né? Conteúdo e ênfase no argumento, que é muito importante, né? Basta dizer que se nós estivéssemos fazendo o tratamento, nós estaríamos fazendo imunoterapia. Então, a população tem que ter acesso à imunoterapia, porque só nós. Sim. Né? Então, a população tem que ter acesso. E, economicamente, né, sai mais caro, colocando na ponta do lápis, sai mais caro fazer o tradicional do que algo que dá mais resultado, a pessoa vai trabalhar e vai ter uma vida independente, né? Eu quero saudar aqui e já passar a palavra ao senador Paulo Paim, a senadora Jussara Lima, que está chegando, senador veneziano Vital do Rego, mas quero cumprimentar também o senhor Vadir Damus, né, que teve o nome referendado pelo plenário ontem, né, para a presidência da ANS, né, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Desejamos bom trabalho, sucesso, né, e certamente o trabalho conjunto, né, sempre necessário, está também à disposição. Muito bom. Eu passo a palavra a Vossa Excelência. Está em discussão a matéria. Passo a palavra ao senador Paulo Paim. Presidente em exercício, senador Flávio Arnes, doutora presidenta e relatora, doutora Eudócia, primeiro eu cumprimento o seu relatório. Sem sombra de dúvida, argumentos sólidos, consistentes, que trazem para nós todos uma orientação da importância desse projeto, né? A única questão que eu levanto para Vossa Excelência é que o ministro Padilha e o Ministério da Saúde fizeram uma solicitação à nossa bancada que eles querem contribuir. Acho que o projeto é bom. Olha, uma das sugestões que tem aqui é tão bom que ele poderia ser acoplado, encaminhado junto ao Estatuto da Pessoa com Câncer. Com uma sugestão, naturalmente. Mas eu entendo que o pedido de vista, como é regimental, cabe a mim também cumprir esse papel. Você sabe o carinho que eu tenho por Vossa Excelência. Vossa Excelência, inclusive, me botou naquela comissão especial e eu, de pronto, aceitei. E, inclusive, já me convidou para uma visita a tal as áreas que, assim, têm essas preocupações. Então, com carinho, com respeito e batendo palmo para o seu relatório, eu cumpro essa questão regimental de pedir vista. Eu acredito que na semana que vem a gente já vota. Porque se o governo pediu que ele quer dar uma olhada mais profunda, tudo bem, vai dar uma olhada. Agora, eu sei que a vista vai ser coletiva e a semana que vem ele vem para a votação. O meu carinho é Vossa Excelência, é indiscutível. O relatório é excelente. Não, o que Vossa Excelência está colocando, todos nós sabemos, é algo regimental. E se o Ministério quer contribuir, eu acho que é importante também, né, doutora Eudócia? Assim, com algum aspecto, como o senador Paulo Paim colocou, batendo palmas para o projeto, mas sempre alguma coisa. Porém, sempre lembrando, né, senador Paulo Paim, que a gente não pode esperar. A urgência na questão da vida, né, de um bom tratamento, exige que a gente vote o mais rapidamente possível, né?
E então a gente concede vistas coletivas e voltará a pauta, né, para a secretaria na próxima semana. Está bem assim? Eu estarei aqui para votar, viu? Tá bom. Não, o senador Paulo Paim é parceiro, mas para o público em geral entender que o regimento permita, né, que haja pedido de vistas, ainda mais do Ministério, e sempre algum ajuste pode ser feito, mas sempre lembrando a urgência, a necessidade, a importância do que está sendo votado. Retorno à presidência com muito prazer. Eu, inclusive, sou relator de um outro projeto na área da oncologia, que a gente assim, pretendemos, de acordo com a secretaria e a vice-presidência, também de autoria da senadora Eudócia, na área do câncer, que virá à pauta na próxima semana. Doutora Eudócia, com alegria, retorna à presidência, Vossa Excelência. Tá bem? Obrigado. Muito grata. Quero agradecer a oportunidade de você ter presidido essa mesa, meu amigo, nobre senador Flávio Arnes. E o seu trabalho na CCT é incrível. Parabéns, viu? Que pena que você não pode continuar mais conosco, porque vai ter que presidir a CCT. Mas um grande abraço e vamos seguir aqui a pauta. Com o respeito e a orientação de sempre de Vossa Excelência, eu presido aqui o programa Jovem Senador. Já faz 16 anos, um projeto de minha iniciativa que se tornou uma bela realidade para a formação da nossa juventude. Eu tenho somente 2 requerimentos na mesa, o 68 e o 66, se Vossa Excelência pudesse votar simbolicamente, porque é requerimento de audiência pública só. Se não houver nenhum obstáculo, me ajudaria. E eu fico um pouco aqui ainda, colaborando com Vossa Excelência. Tá. Concedido. Então, o requerimento da Comissão de Assuntos Sociais, número 66, de 2025. Ele é não terminativo. É de autoria do senador Paulo Paim, e passo dessa forma a palavra ao senador Paulo Paim. E eu só queria, senador, antes de o senhor ler o seu requerimento, queria cumprimentar a senadora Jussara, que sempre está aqui presente, nossa amiga e nobre senadora Damares, senador veneziano, e queria também lhe parabenizar, deputado Vadir Damus, que está nos honrando com sua presença aqui no dia de hoje. E quero já adiantar para Vossa Excelência que nós iremos precisar muito de você lá na ANS, tá? Que a gente possa trabalhar em parceria em prol dos brasileiros e das brasileiras, especialmente nessa questão do câncer, que tanto mata os nossos munícipes, tá? Então, agora eu passo a palavra ao senador Paulo Paim. Senhor presidente, na verdade, a audiência pública, como de praxe nessa comissão, em todas elas, institui a Semana Nacional da Previdência Social e outra faz um debate sobre o trabalho daqueles funcionários que têm que, às vezes, trabalhar sábado e domingo, mas a portaria vai até julho do ano que vem ainda. Estão fazendo audiência pública dentro de um período que Vossa Excelência entender. Se entender que tem que ser bem rápido, faremos em seguida. Fica à disposição de Vossa Excelência. Senador, então os seus requerimentos foram o número 66 e o número 68. E os senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado, senador. Como sempre. Fico lhe devendo estar aqui para dar corda para botar um projeto, viu? Os meus amigos médicos que estão aqui acompanhando. Ah, que maravilha. Sejam muito bem-vindos. Pede vista e te elogia, tá vendo? Já pensou, senadora? Mas, olha, ele colocou aqui, senadora, que ele pediu vista, mas que vai votar. Ele já antecipou o voto. Isso é muito importante. Isso é de suma importância. Muito grata. Agora nós iremos para o item 1, número 1, que é o projeto de lei número 3021 de 2024. Ele é terminativo.
E ele altera a Lei número 11.664, de 29 de abril de 2008, que dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o segmento dos cânceres do colo uterino, de mama e colo retal, no âmbito do Sistema Único de Saúde, para garantir às mulheres com histórico familiar de câncer de mama, o rastreamento mamográfico a partir dos 30 anos. A autoria é do senador Laércio Oliveira e a relatoria é da senadora Daniela Ribeiro. A senadora Daniela Ribeiro não se encontra presente, então nós colocamos para um segundo momento. Então, eu vou dar prosseguimento porque nós estamos no turno suplementar. Eu fui a DOC, né? Você foi a DOC, isso. Pode botar. Isso. Em 9/7/2025, foi aprovado o substitutivo oferecido ao projeto de lei número 3021 de 2024, ora submetido a turno suplementar, nos termos do disposto no artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. Ao substitutivo poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, vedada a apresentação de novo substitutivo integral. Não sendo oferecidas emendas, o substitutivo será dado como definitivamente adotado sem votação, nos termos do artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. Até o momento, não foram apresentadas emendas em turno suplementar e coloco a matéria em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. E o resultado é, não tendo sido oferecidas emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado em turno suplementar, sem votação, de acordo com o artigo 284 do RISF. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. E agora vamos para o item 4, que é o projeto de lei número 5015 de 2023. Ele é terminativo. Institui a campanha Setembro Amarelo, o Dia Nacional de Prevenção da Automutilação e o Dia Nacional da Prevenção do Suicídio. A autoria é da Câmara dos Deputados, a relatoria é a nossa querida senadora Damares Alves, o relatório é pela aprovação do projeto e a votação será nominal. E dessa forma, concedo a palavra à senadora Damares Alves para a leitura do relatório. Presidente, eu peço permissão para ir à análise, inclusive de forma resumida, porque a matéria ela é consenso. O PL 5015 de 2023 busca conscientizar a população sobre os riscos da automutilação e do suicídio, informando sobre os serviços de apoio e tratamento. Não há vício constitucional, nem jurídico e nem regimental. Relativamente à técnica legislativa, a proposição observa as regras da Lei Complementar 95 de 98. A matéria cumpre os preceitos da Lei 12.345 de 2010, vez que o tema tratado no PL passou por diversas audiências públicas, dentre as quais podemos citar a audiência na Assembleia Legislativa de Minas, em 2024, na Câmara Municipal de 22, na Câmara Legislativa de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, em 29/9 de 2021. O PL cria a campanha Setembro Amarelo, que já é consagrada. Ela só vai oficializar agora, que será realizado todo ano em setembro para ações de prevenção da automutilação e do suicídio. A proposta também cria o Dia Nacional de Prevenção à Automutilação em 17 de setembro e o Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio no dia 10 de setembro. Quanto ao mérito, avaliamos como muito importante a aprovação da matéria, considerando os benefícios que ela
dela trazer à luz a conscientização da população sobre os riscos da automutilação e do suicídio, informando sobre os serviços de apoio e tratamento, bem como a redução do preconceito em relação à saúde mental, além de incentivar a empatia e o apoio às pessoas que sofrem com a automutilação e pensamentos de suicídio e estimular a procura por ajuda profissional. Setembro Amarelo é a campanha que tradicionalmente marca as ações voltadas para a atenção e prevenção da automutilação, depressão e o suicídio. Conforme a OMS, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que atentam contra a própria vida a cada ano. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade de 15 a 29 anos. Ao todo, 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Outro ponto que não pode ser esquecido é o uso excessivo de celulares pelos jovens, que decorre de uma dificuldade em lidar com o real da vida. Essa atração pelas mídias sociais acende um alerta na medida em que o ambiente virtual é propício a atos de assédio e violência psicológica, tornando-se um catalisador do adoecimento mental de jovens e adolescentes. Sem contar que nesse mundo há desafios para a automutilação e para o suicídio. Inclusive, presidente, nós já encontramos pessoas marcando suicídio coletivo no Brasil, por meio das redes. Então, a campanha sendo oficializada vai fazer o enfrentamento a todas essas mazelas. Por outro lado, o controle e monitoramento das atividades das crianças e adolescentes por pais e responsáveis pode ser um aliado importante na prevenção e identificação de abusos. É sabido que as redes sociais podem ser aceleradoras do comportamento suicida, mas pode ser um caminho de identificação da pessoa tentando o autoextermínio. De tudo, é forçoso concluir que a necessidade de aprovação dessa matéria é urgente. O voto é pela aprovação do projeto de lei 5015 de 2023, que institui a campanha Setembro Amarelo, o Dia Nacional de Prevenção da Automutilação, que é o dia 17, e o Dia Nacional da Prevenção do Suicídio, que é o dia 10. Este é o voto e eu peço apoio aos pares. Quero lhe parabenizar, senadora Damares, pela sua brilhante relatoria. E nós sabemos que cada vez mais os nossos jovens estão, infelizmente, cometendo suicídios. E como você bem colocou, infelizmente também, às vezes, em cascata, né, em bloco. Então, isso é um motivo de muita preocupação, por isso você está de parabéns, senadora Damares Alves. E agora coloco a matéria em discussão. Só cumprimentar a presidente da Comissão de Direitos Humanos, Damares Alves, que o seu relatório não poderia ser diferente, porque a conheço e sei da batalha que ela trava em defesa da nossa gente, da juventude. E nesse caso específico, nós estamos vendo um incentivo, inclusive nas redes sociais, que ela comunga comigo, incentiva a se matar. Onde é que se viu? Nós chegamos nesse ponto, alguns picaretas, bandidos que tinham que estar na cadeia, ficam incentivando as crianças, as jovens, a inclusive a cometer crime de suicídio. Por isso, parabéns pelo relatório, presidenta da nossa comissão, parabéns a Vossa Excelência por ter pautado a matéria. Senador Paim, sabe qual é a nova modalidade de automutilação? Não é mais cortar. Eles estão amarrando objetos em linha e cordão, engolindo e puxando para rasgar o estômago para a gente não ver a marca. Então, os adolescentes estão fazendo isso. E quando a gente pergunta por quê, de norte a sul do país, eles respondem: dor na alma. Nós vamos ter que enfrentar essa dor na alma. Então, essa campanha, acho que vem no momento certo. As redes sociais têm sido um campo de morte, infelizmente, de suicídio, automutilação, depressão, e a campanha oficial. Da 50ª legislatura. Proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da sessão número 20, da reunião número 23, extraordinária. Senhores senadores, que a própria permaneça como se encontra, ela está aprovada, será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se
a deliberação dos itens 1 a 5 e vou incluir também um projeto extra-pauta que é relatado pelo senador Randolfo Rodrigues. Eu peço desculpas porque eu me atrasei hoje, 1 hora a pedido, inclusive, do líder da oposição, o senador Rogério Marinho, para que houvesse um entendimento na formulação do relatório que será apreciado hoje do Código Eleitoral. Ele me procurou para atrasar um pouco a sessão e assim eu fiz. Consulta, inclusive, ao relator, o senador Marcelo Castro, senador Esperidião Amin. Eu estava dizendo, Vossa Excelência parece que não ouviu, mas eu vou repetir pela atenção que lhe tenho, que o atraso hoje de 1 hora foi a pedido do líder da oposição, o senador Rogério Marinho, para que nesse período de 1 hora se pudesse chegar a um entendimento pacificando a letra da lei do Código Eleitoral para que possa ser votada hoje, depois de tantas reuniões que já foram feitas, e eu acho que hoje é o dia da deliberação dela. Presidente, nós não estávamos aqui conversando sobre folguedos. Eu sei disso. Estávamos conversando por quê? Entre o que seria um voto em separado, olha bem a confusão que daria, e o texto admitido pelo senador Marcelo Castro, nós temos 5 divergências e meia. 5 divergências e meia. Então, nós já derrubamos aqui 2 nessa conversa. Importantes divergências, que, por serem... eram 17 divergências. 17 não dá para fazer 17 pedidos de votação em destaque. Teria que ser um voto em separado, que criaria um confronto absurdo, até pelo tempo de dedicação do senador Marcelo Castro. Temos que conversou com todo mundo, não deixou de ouvir a todos. Esse mérito ele tem. Então nós estamos aqui tentando baixar o número de 6 divergências para 2 que são inconciliáveis, por um processo que ele, como psiquiatra, reconhece que é fuga, porque ele lê o texto sobre voto impresso para fim de auditagem e não assimila. Ele não consegue assimilar. É um problema que eu não posso superar. Então esse vai para destaque. Quer dizer, o que não der acordo, não haverá voto em separado. Haverá 2 ou 3 ou 4 destaques. Faltam dois itens para acordo. Nós fechamos 2 agora. E um deles eu tenho que dizer em público. É o destaque do senador Sérgio Moro. Então, se o senhor me der mais 5 minutos de conversa com ele, pode ser que baixe. Se Vossa Excelência concordar e o plenário concordar, eu posso, inclusive, começar uma outra matéria, enquanto se dá um tempo necessário para o entendimento. É para acerto, realmente não. E é acerto de fim de feira. Acabou dar, não deu? Vossa Excelência pode se reunir com o Marcelo Castro, o senador Girão também. Se for Pela ordem, presidente. Pois não. Primeiro lugar para lhe dar o testemunho que o senhor aqui sempre chega antes do horário. Né? Isso aí é importante que se deixe claro para todos aqui, eu lhe cumprimento por isso. Eu só queria fazer uma ponderação com o senhor, até no plenário eu conversei rapidamente ontem com o senhor, e todo o esforço que o senador Marcelo Castro está fazendo, isso aí é louvável e a gente percebe de muito tempo, mas a gente está chegando no entendimento. E, senhor presidente, houve muita modificação com relação ao texto, muitas emendas acatadas, houve modificações nesse texto que foi apresentado no dia 15 de agosto, diversas. E eu queria fazer uma ponderação em nome do entendimento, uma data que eu acho que é o limite do limite para que a gente não possa mais adiar. Semana que vem, já que nós temos... Senador Girão, já adiamos isso várias vezes. Não, mas é porque eu estou dizendo que vou colocar uma outra matéria. Ele vai ali para a salinha, o senhor pode ir para lá, Vossa Excelência, desculpe, vai para lá com o senador, a mim chega a termo. A gente pode votar isso hoje e votar os destaques
e os destaques tem quórum suficiente para isso, e decide porque já virou a mesma coisa que de sempre, o mesmo tom, a mesma divergência, e isso precisa ser aprovado. Isso vai para a Câmara ainda, vai para a Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei vai para a Câmara com as modificações que teve. Se a Câmara mudar lá, vai voltar para aqui de novo. Nós estamos chegando no mês de setembro sem tomar uma decisão nesse sentido. Eu lamento muito, sempre concordo com as ponderações de Vossa Excelência, mas eu não vou adiar hoje, não. Vou dar o tempo aí. Vou começar aqui com o senador Plínio e essa reunião pode ser que chegue a termo lá na reunião com o Marcelo Castro. O senhor falou que se mudar aqui, vai para a Câmara. E se a Câmara mudar lá, volta para cá? Não, aliás, morre lá, né? Morre lá, então. Desculpa, morre lá. Fica a gente lá. Precisa. Mas eu não vou, eu vou colocar em votação hoje o Código Penal. Mas lamento discordar, que já adiei várias vezes, foram adiadas várias vezes, não foi nenhuma nem duas, várias vezes. Eu dei um prazo lá atrás, que Vossa Excelência concordou do prazo naquela época. Concordou, depois discordou, eu tive a paciência, tirei o Código Penal, mas nós vamos votar hoje. Tem os destaques que podem ser votados, discutidos, eu tenho toda a paciência de ficar aqui até meio-dia, 1 hora, 2 horas, mas vamos votar hoje. Olha, presidente, nada contra votar hoje, mas eu queria dizer que esse Código Eleitoral, ele tira um direito das mulheres. Essa história da gente perder os 30% no mínimo de candidaturas e no mínimo 30% de financiamento, isso vai prejudicar a gente com a proposta que vai botar 20% de cadeiras que tem que ser aprovada, e a gente sabe que pela pesquisa que não é, durante 20 anos, ou seja, durante mais 20 anos, as mulheres brasileiras vão continuar com 20%, se fosse o caso. E os homens com 80%, gente. Mulheres brasileiras, o que vai ser votado aqui hoje é tirar um direito conquistado da gente com muita luta, dada pelo Poder Judiciário, não foi dessa casa. E sabe o que é que vai acontecer? Não vai ser aprovado os 20% e a gente vai ficar sem as candidaturas. E sabe qual vai ser a desculpa que a gente conhece? Que as mulheres não querem se candidatar. Acordem, mulheres. A gente sabe que a única prevenção da violência contra as mulheres é o empoderamento. Não. E o empoderamento passa por isso. E não adianta dizer que luta contra a violência contra as mulheres quando proíbe delas se serem empoderadas. É isso que vai ser votado aqui hoje. Que não tem, com a história que não tem mulheres que queiram ser candidatas. A gente sabe que violências são em todas as classes sociais contra as mulheres. Mas mais de 80% da violência são as mulheres negras e pobres desse país. E a única prevenção que a gente sabe é educar essas mulheres e permitir que elas cheguem aos lugares de poder. E essa casa aqui hoje, esse texto está mantendo aquilo que a gente conquistou, gente, com muita luta. Hoje a gente tem 19% de representatividade no Senado, sem isso aí. Ou seja, vamos deixar as mulheres 20% mais 20 anos e os homens continuam com 80% das vagas. Isso é um absurdo, gente. E aí ninguém aqui que vota a favor de Código Eleitoral, tirando conquista das mulheres, vem dizer que defende mulher ou que combate a violência contra a mulher. Porque a gente sabe que a prevenção é o empoderamento. E esse projeto aqui vai deixar a gente mais 20 anos em banho-maria, com 80% de representatividade masculina e 20% de mulher, com algo que a gente não tenha certeza não vai ser aprovado. Se não querem ajudar, deixe pelo menos como está. Está tirando uma conquista árdua da gente, uma luta que não foi dada nem por essa casa, foi o Poder Judiciário. E se for essa história de 20%, isso é embromação, porque os homens não vão aprovar esses 20% de cadeiras e mesmo que aprovasse, nós vamos passar 20 anos só com 20% amarrado e os homens com 80%. Por favor,
Aí, por favor, isso aqui, as mulheres desse país, nós estamos aqui tendo coragem de denunciar isso, mas precisamos da mão amiga de vocês, mulheres. Olha aqui quem fica aqui dizendo, combata a violência contra a mulher. Não está combatendo, porque a gente sabe que a prevenção é o empoderamento. E essa casa está querendo tirar uma conquista que a gente teve. Então, vou dizer, voto contra e dizer mais. Não é por aí. Não é por aí. Mais de 50% da população sendo jogada ao relento aí, tirando o que a gente conquistou, com muita luta, e não venha com esse cálculo de que só para inglês ver. Contra, estão votando contra as mulheres. Não estão combatendo a violência, porque sem empoderar, nós não vamos diminuir essa violência. E não é tirando uma conquista da gente que nós vamos empoderar as mulheres. Senadora Zenaide Maia, eu concordo com as palavras de Vossa Excelência, embora o Senado Federal, essa Casa, tenha aprovado todas as matérias para empoderamento das mulheres. Eu posso fazer até um levantamento e encaminhar para Vossa Excelência. Nenhum dos senadores, homens, nenhum dos senadores se posicionaram contra nenhuma matéria aqui encaminhada em favor dos direitos das mulheres, do empoderamento das mulheres, e eu, inclusive, não aceitei a leitura para dar oportunidade, inclusive a Vossa Excelência, senadora Zenaide, a Vossa Excelência, de conversar com o relator, porque, na minha opinião, todos os senadores aqui cumprem as suas funções, têm essa capacidade de ouvir, de ter o entendimento, de acolher as razões daqueles que propõem razões. Eu sou um dos que faço isso. E Vossa Excelência pode propor ali agora ao senador Marcelo Castro, que é um dos senadores que mais tem paciência, não é porque é psiquiatra, não. Não tem ninguém com mais paciência para ouvir, inclusive, a colocação veemente de Vossa Excelência, como eu ouvi agora. Tá certo? E a senhora, Vossa Excelência, fala como se nós, os senadores, tivéssemos posições contra as mulheres. Absolutamente. Nós aprovamos todas as matérias de interesse das mulheres, de empoderamento. Como Vossa Excelência coloca, pode parecer para quem não está vivendo o dia a dia do Senado que nós temos posição contrária, absolutamente. Nós temos sempre posições favoráveis a todas as matérias que, tendo condição legal, que está dentro da lei, porque nem eu, nem nenhum senador pode estar acima da lei. A lei existe para limitar o poder. O meu e de Vossa Excelência. A lei existe para circunscrever o poder, o meu e de Vossa Excelência, ou do presidente da República, ou de quem quer que seja. Ninguém pode estar fora da lei. E a lei é aprovada nessa comissão, que é uma comissão de decisões coletivas por maioria, ou no plenário federal, que também toma decisões de ordem coletiva por maioria dos votos dos senadores e da senadora. Então, a Vossa Excelência pode conversar ali com o senador Marcelo Castro, ele tem tido toda a paciência nesse sentido, para ver se encontra uma letra de lei que atenda aquilo que Vossa Excelência falou, e deve ser também o interesse de todas as mulheres. Com a palavra, o senador Fabiano Contarato, que pede a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, senador Bagatoli. Eu quero aqui, senador Otto, fazer coro ao pronunciamento de Vossa Excelência. Eu fui o autor, senadora Zenaide, da PEC nessa Comissão de Constituição e Justiça para estabelecer paridade entre homens e mulheres. A senadora Soraya, ela sempre fala isso e eu agradeço. Nós aqui, senador Otto, nós sempre estamos votando, aliás, tem ocasiões aqui que só é deliberado pautas de interesse das mulheres. Eu acho que o Senado Federal e as mulheres têm que ter o mínimo de reconhecimento de todo o esforço que o Senado faz. O senador Rodrigo Pacheco foi presidente, ele instituiu bancada feminina, as mulheres têm participação na mesa, os projetos são votados, são deliberados, todos os homens desse Senado apoiam, abraçam as causas efetivamente das mulheres. Então, eu quero que as mulheres continuem tendo essa percepção
impressão de que, na grande totalidade dos homens desse Senado Federal, estão sempre de forma intransigente e até mesmo inegociável na defesa da pauta e dos interesses das mulheres. Por isso que eu quero aqui reforçar e concordar com Vossa Excelência, porque senão pode dar a entender efetivamente que nós estamos contra qualquer avanço ou qualquer interesse. Muito pelo contrário. Busca-se todas as leis, todos os aperfeiçoamentos de lei, todos os sistemas de proteção para as mulheres, que está aqui com a votação, ouso dizer, unânime desse Senado Federal. Então, quero aqui fazer, mais uma vez, o agradecimento e quero também fazer, aproveitando o ensejo, senador Otto, porque eu acho que o que me motiva a estar na política também é gratidão. O senhor sabe que eu fui delegado e sou professor. E no Código Eleitoral, eles estavam estabelecendo quarentena para um guarda municipal que não ganha um salário mínimo ter que pedir exoneração. E depois de muito diálogo, o senador Marcelo Castro fez uma redação que contempla todas as instituições policiais. Então, ele está botando ali uma quarentena em que o policial tem que sair da atividade fim um ano antes, e aí sim nós teremos a possibilidade, e que foi um avanço, e eu quero aqui publicamente agradecer a sensibilidade do senador Marcelo Castro. Agora, senador Otto, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência. O apelo que eu faço a Vossa Excelência é que eu sei que esse assunto, eu pediria só aos colegas, por gentileza, que eu só queria um pouquinho de atenção, só um minutinho. É porque esse assunto eu precisaria do apoio de vocês. O senador Contarato pede que as conversas paralelas permitam que ele possa expor com clareza aquilo que ele pensa a respeito do tema. É porque, senhor senador, eu acho assim, a gente tem que tratar igualmente igual na medida de sua desigualdade, né? Senadora Zenaide, eu sei que é um tema sensível para todo o campo progressista, mas foge à razoabilidade, por exemplo, como que você explica para uma mãe que a filha foi estuprada, morta a pauladas e teve ocultação de cadáver, e quem fez isso foi um rapaz de 18 anos incompletos, e que ele vai ficar no máximo 3 anos de internação? Lá no Espírito Santo, senadora Soraya, um rapaz de 16 anos entrou na escola e matou a disparo de arma de fogo 4 pessoas, entre professores e alunos, e deixou uma dezena de feridos. Esse adolescente, no meu estado do Espírito Santo, vai ser solto agora em novembro, depois de 3 anos internado. Não é razoável no Brasil, e eu fiz uma pesquisa, senador Jaime Bagatoli, de todos os países do G20, o Brasil é o mais permissivo. Argentina, Canadá, Alemanha, 10 anos. França, Itália, 20 anos. Inglaterra, não tem prazo. Estados Unidos, prisão perpétua. Eu não quero nada disso. Mas eu aprovei na Comissão de Direitos Humanos o PL 1473, que faz uma coisa simples. Ele aumenta o período de internação, que hoje é 3, pode chegar a 5. E se for um ato infracional praticado com violência, grave ameaça ou equiparado a hediondo, tráfico ilícito, latrocínio, que é roubo qualificado pela morte, homicídio, estupro, esse prazo pode chegar a 10 anos. Veja que eu não estou falando em redução da maioridade penal. Eu estou falando que nós temos que dar tratamento igual a comportamento igual. Comportamento diferente, não. Então, eu faço um apelo. Eu já conversei com Vossa Excelência. O senador Flávio Bolsonaro se predispôs a relatar esse projeto que já está na Comissão de Constituição e Justiça, é o PL 1473. Se Vossa Excelência designar como relator ele... Sim, eu já autorizei ontem para Flávio Bolsonaro relatar o projeto dele. E eu concordo com a tese de Vossa Excelência nesse sentido. Não é redução da maioridade penal, porque isso não pode. Concordo plenamente. São cláusula pétrea no artigo 60, que não pode ser objeto de emenda constitucional aquelas que tendem a alterar direitos fundamentais. Então, como a maioridade penal é um direito fundamental, não tem como. Mas eu posso alterar o período de internação. Então, eu faço um apelo a Vossa Excelência e pediria o apoio dos pares, que, mesmo que às vezes seja um assunto delicado para o campo
progressista ou para o próprio governo, e olha que eu sou do Partido dos Trabalhadores, eu tenho a plena convicção do que eu estou falando, porque eu trabalhei com isso lá na ponta como delegado de polícia por 27 anos. Então a gente só vai aumentar o período de internação, que hoje é no máximo 3, passa a ser no máximo 5. E se for um ato infracional praticado com violência, grave ameaça ou equiparado hediondo, homicídio, latrocínio, tráfico, estupro, esse prazo pode chegar a 10 anos. Então eu faço um apelo, se fosse possível, inclusive, botar extra pauta, hoje já seria pedir demais, mas seria um avanço. Mas não tem relatório ainda. Quando tiver relatório, eu vou priorizar, deixa comigo. Eu pediria, então, se for designado assim, ainda hoje, semana já que vem... Já está designado, Flávio, então, e quando ele apresentar o relatório, nós vamos colocar, eu acho essa matéria prioritária para ser apreciada aqui. Perfeito. Então, semana que vem, na pauta. Pode ser, tranquilo. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Jaime Bagatoli. Obrigado, presidente Otto Alencar. Eu quero aqui me solidarizar com as mulheres e dizer que nós temos que realmente permanecer da forma que esses direitos que as mulheres conquistaram na política. Porque nós sabemos que muitos partidos políticos, quase que na maioria, independente de sigla partidária, utilizam as mulheres como trampolim e só colocam as mulheres para fechar aquele quadro que a lei permite. Então, nesse quesito das mulheres, eu estou com elas. Agora, eu quero dizer, senhor presidente, que eu encaminhei um destaque individual sobre o artigo 391, que o artigo 391 do PL 112. Senhor presidente, esse destaque é de muita importância. Senhor presidente, esse destaque é de muita importância, porque nós não temos mais pessoas novas de bens entrando na política. É impossível nós aceitarmos que um cidadão pegue 3 milhões de reais do fundo partidário e o outro, que ele colocar o dinheiro dele, só possa colocar 10% desse valor, 300 mil. Nós temos que se equalizar e não, isso não é abuso de poder econômico do candidato que tem o dinheiro. Ele poderá colocar os 100% até o teto máximo. E esse artigo 391, eu encaminhei uma matéria, um destaque individual. E eu peço que Vossa Excelência lê esse destaque e que esse destaque entre em votação. Obrigado, presidente. Sem dúvida nenhuma, senador Jaime, nós... Na hora da votação, Vossa Excelência pode apresentar o destaque, claro que nós vamos botar em votação, atendendo ao que pede Vossa Excelência, senadora Soraya, senadora Dorinha. Presidente, só para dizer ao senhor... Vossa Excelência já falou, eu vou passar, depois eu passo para Vossa Excelência. Não, só para dizer que a gente se reuniu com o Marcelo Castro, a gente sabe que ele é um cara paciente, mas em nenhum minuto ele abriu mão dessa perda. Está aqui a nossa líder da bancada feminina, todos que estão presentes. A gente conversou com ele, é um cara paciente, mas não abriu mão da perda dessa conquista. Só para dizer isso. Vou começar com ele aí para ver, senadora Soraya. Eu não vi o senador Marcelo Castro ainda, mas... Ele está na salinha de reunião debatendo esse tema. Mas eu gostaria de destacar aqui que eu protocolei uma emenda tratando da paridade 50-50. O relator, senador Marcelo Castro, rejeitou, disse que ela era meritória, que é digna, mas rejeitou. Rejeitou sob o argumento de que ela não vai passar. E eu disse a ele, nós queremos pelo menos ter o direito de trabalharmos a pauta. O senhor acolhe a emenda e nós vamos trabalhar, como nós já temos voto favorável do senador Fabiano Contarato. Foi o primeiro homem, para mim, a maior hombridade deste Congresso Nacional nesta pauta se chama Fabiano Contarato, por toda a história do Congresso Nacional. Porque teve a coragem de protocolar uma PEC neste sentido. E a PEC, presidente, ficou engavetada para todo sempre, amém, desde 2019. Então, agora, o meu apelo é que as colegas aqui nos ajudem, e todo o Senado, para que o senador
Marcelo Castro, o relator, acolha a emenda. Por quê? Porque aí é o plenário que vai decidir, é a comissão que vai decidir. Se destaca, se não destaca, mas não nos permitir sequer trabalhar. Eu estou com 3 votos aqui, isso porque eu nem trabalhei. Fabiano Cotarato, Jaime Bagato, Liz Alci Lucas, todos são a favor da paridade. Então, é um apelo, porque disse o relator que os homens daqui do Senado Federal não querem que ele sequer acolha a emenda para que pudéssemos deliberar. Eu, Soraya, gostaria de votar a favor da paridade. Nem esse direito eu tenho. Então, acolher uma emenda não significa que ela vá passar ou não. Mas não acolher dizendo que ela é meritória, porque já anteviu que não vai passar, aí é algo que nós não podemos aceitar, sendo que nós temos o direito de termos tempo para trabalhar a pauta. Então, eu vou insistir até o último minuto. E vai ficar muito feio, presidente, muito feio, para este Senado, uma situação de simplesmente não permitir nem que nós trabalhemos em favor disso e homens que estão conosco. E quanto à perda da garantia de 30% de candidaturas, eu posso dizer com toda tranquilidade, já conversei com a ministra Carmen Lúcia, mesmo que passe a garantia de 20 cadeiras femininas e não passe a manutenção dos 30% de candidaturas, não há como isso prevalecer, porque existe a proibição da regressão de um direito fundamental. Então, podem esquecer, porque no Supremo nós vamos ganhar. Então, eu estou jogando muito limpo e muito claro para que nós não percamos mais tempo em relação a isso. Não adianta tirar os 30%. Não adianta, porque nós vamos ganhar na justiça. Então, mas vamos sim, o mínimo é 20% de garantias, mas nós queremos começar com 50%. E aí nós vamos ver as digitais de quem é contra a paridade. E, para terminar, os homens mais inteligentes, vou repetir, se eu fosse marqueteira de homem, eu iria falar para o meu candidato homem focar nessa pauta. Ele nunca mais vai ser esquecido neste país e nunca mais deixará de ser eleito, porque o eleitorado feminino é a maioria. E eu vou passar o resto dos meus dias fazendo campanha de graça para este homem, que terá a coragem, a hombridade de enfrentar essa pequenez aqui no nosso país, que é a maior democracia da América Latina. Obrigada. Eu agradeço a Vossa Excelência, senadora Dorinha. Em seguida, a senadora Elisiane. Senhor presidente, colegas senadores e colegas senadoras, eu quero dizer para que o fato de ter reunido com o senador Marcelo Castro várias vezes, nós já fizemos muito, né? E eu também não sei nem por que eu estou discutindo aqui, porque não tem ninguém nem acompanhando. Estou vendo aqui a senadora Augusta Brito, a senadora Soraya, a senadora Zenardi, que são quem estão defendendo. Então, não sei nem por que nós estamos, o relator não está aqui para falar. Não, não vai ouvir não, vai votar hoje. Então, não tem sentido eu ficar aqui fazendo teatro. É teatro, né? Não vou, expor, né? Mas a gente está repetindo os mesmos argumentos. Nós não vamos permitir que tenha nenhuma retirada dos direitos que as mulheres alcançaram a duras penas, e a maioria foi com pressão do judiciário, pressão externa. Não foi avanço daqui. Estou falando de avanço político e de representação. Então, senhor presidente, o que nós pudermos fazer para impedir que vote... Desculpe interromper, Vossa Excelência, senadora, me peço desculpa. O relator está naquela sala. Sim, então não adianta discutir. Conversando lá com as pessoas que estão discordando. Eu já cheguei a um ponto agora que não vai dar nem para votar hoje, porque nós já adiamos várias vezes e agora eu só vou marcar quando tiver tudo pacificado. Porque existe discordância de todos os lados. Agora mesmo o senador Girão discordou, o senador Amin, que estava aqui, discordou. Tem uma divergência aqui do líder da oposição. Entendeu? Eu acho que a construção dessa letra de lei
pacificada, vai demorar muito tempo. Eu queria falar só. Eu só estou explicando porque ele estava aqui. Ele foi para lá para fazer isso. Mas eu passo a palavra a Vossa Excelência. Desculpa, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Acho que tem 3 meses. Vocês podem observar que eu estou fazendo... Olha como eu estou sumindo aqui. Porque essa cadeira está quebrada há meses. Senta aqui na frente, tem lugar. Está cheio de pasta com nome de colega. Qualquer homem tiver aí, dá lugar a Vossa Excelência. Então, o que tem que arrumar, gente. Tem 3 meses que essa cadeira está quebrada. A gente senta na cadeira, a cadeira... Vamos consertar a cabeça. Até hoje. Já o senador Eduardo Braga caiu na cadeira e acho que ficou do mesmo jeito. Aqui. Eu subo, aí ela vai descendo. E olha que eu nem sou tão pesada aqui. Interessante, né? Presidente, o que eu queria colocar é o seguinte. O Código Eleitoral, na minha leitura, ele precisa avançar. Ele já passou na Câmara faz tempo, já está aqui no Senado. O senador Marcelo Castro fez várias reuniões e debates. O fato de ouvir não significa escutar. Ele tem ouvido muita gente, mas no caso das mulheres não tem escutado. Eu não posso deixar de mencionar o avanço das 20% de cadeira efetiva, que eu não estou vendo hoje perspectiva de voto. Então, se não vai conseguir avançar no âmbito das mulheres, na questão específica, vamos tentar limpar o texto e ver aquelas questões estruturantes para a eleição que tenha consenso, porque senão é lógico que vai ter, muitas coisas vão para voto. Não quer dizer que tudo vai ter consenso, mas tem questões que são estruturantes. Nós somos 50% da população. E nós não vamos negligenciar o nosso papel de defesa da representação feminina. Então, o próprio presidente Davi me disse que preferia que esse tema não estivesse sendo tratado lá, porque a gente precisa avançar em relação ao Código Eleitoral, mas alguns temas, como este caso, nós não vamos permitir que 50% da população subrepresentada em câmaras municipais, em assembleias estaduais, no Senado e na Câmara, e a gente ainda consiga piorar isso. Então, se for para acumular 30% de candidaturas e 20% de cadeiras efetivas, nós estamos prontos para votar. Eu tenho uma emenda e eu gostaria de destacar essa emenda. Eu tento conciliar, porque muitos partidos alegam que algumas mulheres desistem depois do período que não pode mais ser substituída, e aí prejudica o partido, tem que tirar homens. Então, a minha emenda resolve esse problema. Eu coloco como, quando não é mais possível substituir, que não seja prejudicado. Porque, por vezes, nós somos coordenadoras de partido nos nossos estados, sai uma mulher ou a gente tem que ficar ali implorando para ela continuar, para não ter que tirar 2 homens da lista. Então, eu fiz uma emenda que concilia isso. Mantém os 30% de candidatura, os 20% de vaga. Chegou o período em que, por algum motivo, lícito ou não, ela desista, a gente não precisa penalizar o restante da listagem. Então, eu tenho uma emenda que pensa que concilia. Agora, eu tenho que escutar, não dá só para ouvir, chegar com uma ideia pronta e está resolvido. Concordo com Vossa Excelência. Isso é um tema, senador Dorinha, Vossa Excelência falou sobre essa questão da desistência e em vários estados aconteceram, inclusive no meu, com uma dificuldade muito grande de termos deputados federais que se elegeram com 200 mil votos e poderiam perder na cota de gênero. Então, essa é uma situação muito delicada mesmo, porque nem todos os municípios, as mulheres querem, dos estados e municípios, as mulheres querem participar. Eu, no meu estado, faço reuniões do PSD Mulher em todas as regiões e não encontro nem na participação, na plateia, elas que querem participar. Eu não tenho condição como presidente do PSD, e o meu partido tem lá na Bahia 115 prefeituras, e eu lutei para fazer 20% de mulheres prefeitas e não consegui fazer 10%. E lutei muito por isso, inclusive para a participação das mulheres na chapa de vereadoras e deputados estaduais e também federais. Lá nós temos 10 deputados
estaduais são 2 mulheres. Eu nunca estimulei tanto em minha vida a participação das mulheres, eu não consigo que elas queiram participar. É uma coisa que pode acontecer em São Paulo, pode acontecer no Rio, não acontecer na Bahia, e eu estimulo muito, né, a participação. Pode acontecer no Rio de Janeiro, pode não acontecer no Piauí. E cada estado brasileiro tem um perfil político diferente, não é uma regra geral. Pode ser que aqui no Distrito Federal as mulheres queiram participar e lá em Santa Catarina não queiram participar. O mal do Congresso Nacional é receita única para pacientes completamente diferentes, ou receita única para estados com perfis diferentes, políticos, ideológicos, administrativos. Esse é que é o problema do Congresso Nacional. Presidente, elas não aceitam porque elas já sabem que o ambiente é hostil e que é muito natural. Me perdoe, senadora, não é não. É muito natural. Não conseguir. Eu levo a senhora em meu estado para a senhora participar, viver o meu esforço por isso lá. Mas eu acredito. Eu gostaria de ter 70% de mulheres participando, 30% de homens, sem dúvida nenhuma. Vou colocar o senhor na lista, então, dos que votaria a favor. Não, eu voto a favor por uma coisa racional. Mas se não for racional, eu não posso votar a favor. Entendeu? Depende, eu estou explicando que cada estado tem um perfil diferente. Mas se não conseguirmos... Eu não conheço, por exemplo, o estado de Vossa Excelência. Quantas mulheres foram candidatas a senadoras, quantas foram candidatas a deputadas. A senadora Dorinha colocou uma coisa com muita presteza, porque a desistência derruba uma chapa inteira. Tá certo. Derruba uma chapa inteira, a desistência. O cara com 200 mil votos para deputado estadual não tem a cota de gênero, porque tem desistência, cai a chapa inteira. É um absurdo isso. Então, eu vou esperar para encontrar uma solução que seja uma solução que atenda a todos e que dê garantia, sobretudo às mulheres, na participação das chapas proporcionais ou majoritárias. Senadora Elisiane. Senhor presidente, colegas parlamentares, especialmente as nossas colegas senadoras que estão aqui presentes, naturalmente para fazer as suas colocações, não é? E eu gostaria, presidente, de inicialmente já trazer os meus cumprimentos ao senador Marcelo Castro. Eu acho que o senador Marcelo Castro ele teve uma atitude muito intensa de estar trabalhando por uma luta histórica que, no meu entendimento, é o único instrumento que nós temos hoje, diante da dura realidade brasileira, de avançarmos na participação feminina nos espaços de poder no Brasil. Se a gente for analisar a conjuntura brasileira, tanto no âmbito da política quanto nos demais poderes, uma mulher ocupar um órgão de cúpula é um grande desafio. Por exemplo, você pega a magistratura brasileira, ministro Moro, quando se inicia na carreira da magistratura, é quase paridade, é quase isonômico, porque as mulheres são a maioria nas universidades. Então, se o concurso público para juiz e nas demais carreiras na área do direito brasileiro, a participação é quase paritária do início da carreira. Mas quando chega para ocupar os órgãos de cúpula no Brasil, essa participação ela reduz para 15% em média, 20% em média. Esse dado ele é interessante porque mostra claramente, senador Petecão, de que as mulheres elas têm qualificação técnica, de que elas têm competência técnica, mas as barreiras no meio do caminho, as dificuldades impostas no meio do caminho impedem delas ocuparem os espaços de poder. Eu falava recentemente com a professora Regiane, uma mulher que tem grande expertise no debate da luta pela participação de gênero no Brasil, pela igualdade de gênero no Brasil, ela me destacava isso, senadora Elisiane. Um filho, quando a mulher ela tem um filho, ela vai para o mercado de trabalho, o empregador, quando vê essa informação, ele pensa 2 vezes se vai contratá-la. O filho, para esse empregador, passa a ser um impedimento. Mas quando esse mesmo empregador faz uma avaliação de um homem e esse homem tem um filho, passa a ser um instrumento para facilitar a contratação desse homem. Um homem que tem um filho, ele é um homem humanizado, ele é aquela pessoa que tem sentimentos e tal, é o homem que o empregador quer na empresa. A mulher que está com um filho pequeno, o empregador diz, não, vai ser um problema.
não tem condição de estar aqui. Veja a barbaridade e a dificuldade que a mulher tem para ocupar os espaços de poder. Todo mundo fica, às vezes, reclamando, olha, a gente não tem mulher porque a mulher não quer se candidatar. Não é querer se candidatar, não. Não é uma questão de querer ou não. É das dificuldades impostas, é das lutas que são impostas para a mulher ocupar o espaço de poder. Todas nós que estamos aqui somos mulheres vencedoras. Quando eu fui eleita deputada federal, as minhas 2 filhas tinham 8 e 9 anos de idade. Plínio, eu pegava o voo às 4 horas da manhã de São Luís, no maior desespero da minha vida, na maior angústia. Quarta-feira à noite, eu estava aqui já vendo a possibilidade se eu poderia voltar na quarta-feira à noite ou na quinta-feira de manhã cedinho para estar com minhas filhas. Quantas vezes nas estradas do Maranhão eu peguei estrada 3 horas da manhã. As pessoas diziam, a reunião acabou 1 hora da manhã, você vai pegar ainda 300 quilômetros de estrada? Eu digo, eu vou. Eu quero acordar em casa, eu quero que minhas filhas acordem comigo em casa, eu quero sentir o abraço delas. Essa é a diferença. Nós, mulheres, pensamos 2 vezes porque o cuidado com os nossos filhos é algo que a gente não abre mão. E o mercado de trabalho, as dificuldades impostas não nos facilitam, ao contrário, dificultam a nossa caminhada. Então, por isso, é difícil, às vezes, a mulher estar presente nos mais variados espaços de poder. Ou nós estabelecemos metas diferentes, ou nós estabelecemos cotas diferentes, ou como diz o Instituto Patrícia Galvão, levaremos 100 anos para ter igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Não é Elisiane Gama que está dizendo isso, não é Zenaide Maia que está dizendo isso, são as pesquisas, são as avaliações aprofundadas. Como eu disse, não é uma questão de querer ou não, é uma questão de superar as adversidades e o caminho nocivo que é a política brasileira para as mulheres. É desafiador, não é fácil, na verdade, a mulher ocupar os espaços de poder. E eu digo tudo isso, presidente Otton Alencar, Vossa Excelência, que é um exímio defensor das mulheres brasileiras, para destacar a força, a garra e a determinação do meu nobre colega senador Marcelo Castro. Quando ele estabelece 20% de vaga de cadeira, de mandato, é o que nós precisamos. Quando foi que nós evoluímos na participação feminina brasileira? Quando nós tivemos a obrigação da mulher ter acesso ao orçamento. 30% de vaga de mulheres, ótimo. Mas a gente não tinha 30% de acesso ao orçamento, ao fundo eleitoral. Nós mudamos isso quando eu fui eleita em 2014, Otton. Junto com a Zenaide Maia e junto com a Dorinha, nós éramos apenas 46 mulheres na Câmara dos Deputados. Quando nós caminhamos, eu, a Zenaide e a Dorinha, atravessando aqui a Praça dos Três Poderes, indo lá no Supremo Tribunal Federal, indo no TSE, conversar com os juízes, com os ministros, e a gente conseguiu impor a obrigatoriedade de 30% do fundo eleitoral, nós saímos, pasmem, de 46 deputadas federais em média para 94 mulheres eleitas. Não adianta eu dizer que eu quero mulher na política se eu não coloco essa mulher no orçamento público. Não adianta eu dizer que eu quero mulher sendo eleita se eu não dou condições de superar as adversidades da caminhada da mulher no Brasil. Vamos pegar todos os países da América. Não estou falando da América Latina nem da América Central. O Brasil é o segundo país com a menor participação feminina. E todos da América Central, da América do Sul, todos os países da América do Sul, as mulheres só conseguiram chegar perto da isonomia pelo estabelecimento de instrumentos coercitivos. Eu vou citar Venezuela, instrumento coercitivo para a participação feminina. Lá as mulheres são muito mais na política do que as mulheres brasileiras. No Chile, lá teve que fazer o inverso até. Mulher teve que sair para dar um espaço para o homem, porque já estavam mais mulheres do que homem. Nós não queremos ser mais mulheres do que os homens na representação política brasileira, não. Nós queremos isonomia.
Se não tiver instrumento coercitivo, nós não chegaremos lá. Os 20% que o senador Marcelo Castro estabelece é o começo dessa trajetória. Vejam, nós temos hoje no Brasil 11 estados brasileiros que têm menos de 20% da participação. Senadora Elisiane, mas 20% é pouco, é verdade, a gente queria mais. Mas tem um elemento que a gente precisa entender. Eu tenho 20 anos de vida pública e no começo da minha caminhada pública, quantas vezes eu briguei para alcançar o ótimo. E nessas minhas brigas irredutíveis, eu não consegui o bom. Às vezes nós precisamos dar um passo atrás e recuar um pouquinho mais para a gente alcançar o bom e avançar um pouco mais numa caminhada e numa trajetória que nós estamos trilhando hoje. Ter 20% é carregar ainda mais esse percentual. Nós passaremos de 20%, senador Marcelo, porque hoje os 11 estados brasileiros que têm menos de 20%, eles estarão 20%. Ou seja, os estados que têm baixa participação, elas puxarão o Brasil para uma posição melhor. Peço silêncio ao plenário para ouvirmos a senadora Elisiane Gama. Inclusive os assessores, porque é impossível uma senadora expressar o que ela pensa com um barulho dessa natureza. Se estabelecermos os 20%, já vamos cobrir esses 11 estados brasileiros. Sabe o que isso vai significar? Nós vamos puxar o Brasil para cima e entraremos numa equação diferente do que nós temos hoje em nível internacional. A nossa posição chega ao número 160. Ou seja, nós precisamos de fato mudar esta realidade. Senador Marcelo, eu quero lhe cumprimentar pelos 20%, lhe dizer que Vossa Excelência vai na trincheira daquilo que nós precisamos defender no Brasil, que é a igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Espero que este relatório, com esse percentual, possa ser aprovado, porque essa aprovação vai dizer muito para o mundo. Essa aprovação vai dizer muito para a América Latina. Muito obrigada, presidente. Senador Sérgio Moro. Presidente, eu quero aqui, inicialmente, elogiar aqui o relator do Código Eleitoral, que fez um trabalho gigantesco e matéria que suscita uma série de polêmicas. E, embora ele seja um negociador duro, ele acatou diversas emendas nessas últimas semanas, buscando aqui um consenso na casa, demonstrando aí toda a sua habilidade na política. Em particular, eu quero agradecer aqui o acolhimento, me permitiu que fosse adiantado, da emenda 146, que é uma que a gente busca preservar a lei da ficha limpa. Seria péssimo, ao meu ver, ao Senado Federal, se o código fosse marcado com essa pecha de ter acabado ou reduzido drasticamente os períodos de inexigibilidade para quem foi condenado criminalmente. E nós tínhamos já tido esse mesmo debate nessa casa, num projeto de lei complementar, relatado pelo senador Everton, e em plenário havíamos chegado a um acordo com o senador Davi e com o senador Everton de preservar a regra atual para aqueles crimes mais graves, ou seja, cumpre a pena e depois segue o período de 8 anos de inelegibilidade e não contado antecipadamente esse período de inelegibilidade. Isso é essencialmente importante para aqueles crimes mais graves, para evitar, por exemplo, que seja condenado um líder de uma organização criminosa, vamos supor aí há 10 anos, na prática ele já não poderia concorrer nesses 10 anos, mas ele fica 10 anos cumprindo a pena e fica mais 8 anos lá de inelegibilidade, e não contando 8 anos já desde a condenação. É uma emenda que eu apresentei, que foi conversado com muitos colegas da casa, foi inclusive ali reputado como conveniente pelo... Como? Isso, foi um acordo feito com o senador Davi, com o senador Everton, para alterar o texto, né, desse projeto de lei, acho que é o 192, e na época foi acatado, então acho que não cabe agora retroceder, né, em relação a esse tema. E creio que, na essência, fica preservada a lei da ficha limpa. Eu, particularmente, defenderia a manutenção do texto atual, sem qualquer mudança, mas, nessa espírito de se buscar um consenso e preservar o que é essencial, pelo menos mantemos aí a inelegibilidade para aqueles crimes mais graves, conforme
se encontra a regra atual. Isso abrange tanto aí crime organizado, mas também condenações por crime de corrupção. Além disso, também tomo aqui a liberdade de também cumprimentar o relator por ter sido sensível em eliminar aquele absurdo que veio da Câmara, não era aqui da autoria dele, de uma quarentena de 4 anos, né, para que juízes, promotores, policiais e militares pudessem concorrer às eleições. Não podemos tratar essas categorias como cidadãos de segunda classe, e na evolução dos debates se chegou a uma posição que estabelece apenas o prazo de 1 ano. Eu, particularmente, seria favorável também à manutenção das regras atuais. O prazo de incompatibilidade é o mesmo para qualquer outro cidadão, deixar o cargo público além dos 6 meses antecedentes ao pleito. Mas uma agregação de 6 meses a mais, não creio que é um grande prejuízo a esses cidadãos e algo que é possível, sim, estabelecer alguma espécie de acordo para evitar que fique aquela quarentena absurda que foi imposta pela Câmara. Até acho que a Câmara não faria isso atualmente, na atual composição, mas é importante que saia daqui o texto já com essa construção. Então, com essas 2 alterações e outras que foram acatadas em relação a emendas de colega, creio que o Código Eleitoral tem condições aí de avançar. Mas fica aqui o alerta, a preocupação para saber se essas construções vão ser mantidas lá na Câmara dos Deputados. Porque nós vimos aqui na reforma tributária, fizemos uma ampla melhoria do texto na comissão, na CCJ, e depois isso aí foi deixado de lado ali na Câmara. Então vamos preservar. A lei da ficha limpa é importante para o país, foi uma conquista popular, porque afinal de contas foi um projeto de lei de iniciativa popular, é um projeto que faz sentido, a gente quer deixar fora da vida pública aqueles que cometem crimes, aqueles que não têm a confiança de exercer um mandato por conta de ter incorrido em atividades criminais, e da mesma forma não podemos discriminar e estabelecer aí requisitos arbitrários para que agentes da lei possam participar do pleito eleitoral. Então, com esses avanços, é possível aí, sim, caminhar com a votação do Código Eleitoral. O senador Marcelo Castro pediu a palavra, depois o senador Augusto, o senador Girão, o senador Portinho e o senador Min. Vossa Excelência está inscrito. Eu dou a palavra ao senador Marcelo Castro. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estamos, felizmente, chegando aqui a bom termo. Estamos com mais de 2 anos que somos relator dessa matéria. 2 anos no Senado. No Senado, que eu sou o relator. Ela está aqui desde 2021. Mas não, que chegou aqui no Senado foi em 2021. Já teve como relator o senador Anastasia, depois foi para o TCU, depois o Alexandre Silveira, que aí não se reelegeu, e por último é que a relatoria chegou às minhas mãos. E, senhor presidente, nós ouvimos a todas as entidades, associações de magistrados, de advogados eleitoralistas, todas as pessoas interessadas, todos que pediram audiência, nós pacientemente ouvimos, me reuni com a assessoria do Senado centenas de vezes, aliás, uma assessoria excelente, que eu aproveito a oportunidade aqui para destacar. Passei vários finais de semana aqui estudando, debatendo essa matéria, e quando trouxemos para cá o parecer, houve uma concordância generalizada com quase todo o aspecto do Código Eleitoral, que congrega 7 leis e são quase 900 artigos, e tivemos pequenas divergências em 3 ou 4 pontos principais. A questão do voto impresso, a questão das fake news, a questão da quarentena
e a questão da cota de mulheres. Foram só esses pontos de divergência. Senador, Vossa Excelência acolheu uma proposta da senadora Dorinha? Não. Ela há pouco levantou a questão aqui? Não, ela apresentou a emenda agora. E Um destaque. sim, apresentou o destaque agora. Vossa Excelência tem condição de acolher o destaque? Não, não tenho, vou dar as razões por que não tem. Então, o que é que ocorre? Me reuni agora, essa semana, com todos os interessados. Então, o ponto de divergência da quarentena, me reuni com o senador Sérgio Moro, que é uma parte diretamente interessada na questão dos magistrados. Me reuni com o senador Alessandro Vieira, com o senador Fabiano Contarato, que são policiais civis e são delegados. E chegamos a um consenso, chegamos a um entendimento. Como veio da Câmara, essas pessoas teriam que se afastar 4 anos antes do pleito. No nosso primeiro relatório, nós colocamos 2 anos. Chegamos a um acordo de que os policiais civis e os delegados não precisariam se afastar, mas eles não poderiam exercer as funções fim. Ou seja, um delegado que vai ser candidato, 1 ano antes da eleição, ele não pode presidir inquéritos, porque senão ele poderia favorecer um lado em detrimento de outro. Ele não pode estar na rua com um fuzil na mão, atrás de criminosos, porque ele poderia estar fazendo uma promoção pessoal. Mas ele continua trabalhando nas suas polícias em funções administrativas, não altera nada. Então fizemos um acordo, a Associação dos Delegados já telefonou para a gente, está de pleno acordo, todo mundo concordou. Então, sobre essa questão aí, há consenso e entendimento com todas as bancadas, inclusive com o líder da oposição aqui, que é o senador Rogério Marinho. Sentamos com a sua assessoria, com ele e chegamos a um entendimento. Teve também a questão da fake news, que um dia aqui os senadores partiram de maneira muito incisiva, me criticando que eu estava permitindo, proibindo a liberdade de expressão, que era um absurdo. Eu fiz ver a eles que não era criação minha. Já tinha vindo da Câmara assim. E tinha sido feito esse código, foi votado no governo passado, não foi nesse governo. E a relatora da Câmara, a deputada Margarete Coelho, é uma pessoa ligada, identificada com a direita do Brasil. Então, já veio assim, mas mesmo assim, dada tanta divergência, de tanta discordância, para a gente poder fazer um entendimento, chegar a um consenso e poder votar esse código consensualmente, o que é que nós fizemos? Tiramos tudo que criminalizava a questão da fake news, que veio da Câmara, e colocamos o que já existe hoje na legislação, que nós aprovamos em 2021, inclusive por unanimidade aqui no Senado Federal. E por esses mesmos senadores que estão hoje aqui. Então, digamos assim, o senador que for votar contra isso, perde os argumentos, porque ele já votou a favor. O que nós estamos colocando no texto hoje é aquilo que nós já votamos em 2021 aqui no Senado por unanimidade. Então, são pontos superados. O senador Esperidio Amin levantou algumas questões, alguns pontos, concordamos com tudo, cedemos, acatamos a emenda aqui do senador Sérgio Moro, 2 emendas da sua autoria, fomos convencidos pelos seus argumentos, argumento de ambos, tanto do senador Sérgio Moro quanto do senador Esperidio Amin. O senador Esperidio Amin é especialista em convencer os outros. E chegamos ao entendimento. Formalmente o senhor precisa ler, tá? As alterações que foram feitas com acordo então, com a oposição. O acordo que nós fizemos com a oposição, senhor presidente, foram os seguintes aqui, que o regimento exige que eu cite cada item que nós fizemos.
o artigo 554, que trata de propaganda eleitoral. Então, no inciso 4, que diz assim: a divulgação de fatos sabidamente inverídicos para causar atentado grave à igualdade de condições entre candidatos no pleito ou embaraço, desestímulo ao exercício do voto e deslegitimação do processo eleitoral. Então, fizemos um acordo com o líder da oposição para retirar essa expressão: desestímulo ao exercício do voto e deslegitimação do processo eleitoral. Então, isso aqui está retirado. Foi o acordo que nós fizemos para a gente poder votar aqui. O artigo 582, que é o uso indevido dos meios de comunicação. Retiramos todo o parágrafo 1º, que diz: o reconhecimento judicial da gravidade da prática do ilícito descrito no caput deste artigo acarretará a cassação do registro, diploma ou mandato do candidato beneficiado e a inelegibilidade do respectivo responsável. Então, fizemos um acordo, retirei também. O artigo 583, das condutas vedadas na internet. Retiramos a expressão desestimular o exercício do voto ou deslegitimar o processo eleitoral, que já tinha sido feito no outro parágrafo. O artigo 505, que é da remoção e suspensão de conteúdo na internet. Como tinha vindo da Câmara, permitia a remoção do conteúdo. Nós retiramos aqui ofensas a direitos e pessoas que participam do processo eleitoral. Então, fizemos um acordo e, nessa questão aqui no artigo 146, a expressão, o prazo de 8 anos... Não, acatamos a emenda 146, que é a... Então, acatamos a emenda 146, que pega o artigo 170, que diz assim: os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, que nós retiramos a pedido do senador Sérgio Moro. E acatamos a outra emenda. E acatamos a outra emenda também da autoria do senador Sérgio Moro, que é... Suprimir o parágrafo 9º do artigo 170. Suprimindo o artigo 9º o parágrafo 9º do artigo 170 do mesmo Código. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que restou de todas as divergências e discordâncias que teve aqui durante todo esse ano? A única coisa que restou foi a questão das mulheres. Senhor presidente, eu queria pedir a atenção aqui de todos, em especial das mulheres, que eu, como Vossa Excelência, somos médicos. E a base de um bom tratamento, senador Esperideu a mim, é, em primeiro lugar, um bom diagnóstico. Eu, apesar de ser psiquiatra, eu já fui professor de física do curso médio. E eu sempre ensinava meus alunos: olha, percam a maior parte do tempo de vocês, o melhor da energia de vocês, se dedicando a entender o problema, para vocês não resolverem o problema errado. Com todo o respeito que eu tenho às mulheres, e acredito que tenho um certo crédito, uma certa autoridade, porque estou aqui nessa casa, nesse parlamento, há 26 anos, nunca houve uma matéria que se tratasse de direitos, garantias, melhoria, que estimulasse a participação feminina na política e que não contasse não só com o meu voto, com os meus argumentos, com a minha contribuição, com a minha participação. Então, o que é que existe na legislação, o que é que existe hoje no Brasil? Essa posição constrangedora que nós temos de sermos hoje o 137º país do mundo que tem a menor representação feminina no parlamento. Isso é constrangedor, isso é inaceitável. Nós não podemos, olhando a realidade brasileira, aceitar uma discriminação dessa. O que é que nós temos feito ao longo? Temos feito várias tentativas para melhorar a participação feminina na política. Primeira,
em 1997. Foi colocado na lei que todo partido político teria que reservar pelo menos 30% das candidaturas para mulheres. Não era obrigatória a candidatura, tinha que reservar. Então, se um partido ia lançar 10 candidatos, lançava 10 candidatos, 7 seriam homens e 3 poderiam ser mulher ou não, mas o partido não poderia lançar 8, tinha que reservar 30% das candidaturas para mulher. Em 77, senadores pediram a mim. 97. Em 98 teve eleição. Essa lei não surtiu nenhum efeito. A participação feminina continuou a mesma. Em 2002 teve eleição de novo. A participação feminina continuou a mesmíssima, não alterou nada. Em 2006 teve eleição novamente e a participação feminina não aumentou. Conclusão. Nós somos lógicos, nós temos que nos render à lógica. Somos seres racionais. Reserva de candidaturas não aumenta a participação feminina na política. Ponto final. Não tem o que discutir. O que é que nós fizemos em 2009? Reserva de candidatura não aumenta a participação feminina. Vamos obrigar as candidaturas femininas. Então, em 2009, senador Sérgio Moro, nós aprovamos uma lei aqui no Congresso, determinando que não bastava a reserva de candidaturas. Os partidos políticos eram obrigados, a lei vige até hoje, obrigado a lançar no mínimo 30% das candidaturas femininas. A lei não diz feminina, é 30% de gênero diferente. Então, mas a gente sabe que a dificuldade é para a candidatura de mulher. Então, 30% feminina. 2009. 2010 teve eleição. Eu pergunto, aumentou ou não aumentou o número de mulheres no parlamento? Não aumentou. 2014, teve eleição de novo. Aumentou ou não aumentou a participação feminina? Também não aumentou. Conclusão, senador Jorge Seife. Reserva de candidaturas, obrigatoriedade de candidaturas femininas não elege mulher. Não aumenta a participação feminina da mulher na política. É uma luta em vão. É lutar por uma coisa, digamos assim, conseguiu, é uma vitória de pio, não adianta de nada. Em 2018, foi dito aqui pela senadora Lisiane Gama, nós aumentamos a participação feminina no parlamento de uma maneira extraordinária. Aumentamos 50%. Nós saímos de 10% de participação feminina na Câmara Federal para 15%. Aumentou 50%. O que foi que houve de novo? Uma decisão do Supremo Tribunal Federal obrigando os partidos políticos a gastarem o fundo eleitoral, no mínimo, 30% com candidaturas femininas. Então, o dinheiro é importante nas candidaturas femininas. Reserva de candidatura, obrigatoriedade de candidatura? Não. Bom, qual é o quadro político do Brasil hoje? A senadora Lisiane Gama disse, nós temos 12 estados, tem uma pequena divergência. A senadora Lisiane Gama disse 11, eu tenho na memória 12. Vou continuar dizendo 2, que eu vinha dizendo. Nós temos 12 estados no Brasil que as suas assembleias legislativas não têm 20%. Não é isso. Nós temos 12 estados no Brasil que não mandaram aqui para a Câmara Federal 20% da sua participação feminina. O meu estado é um deles. O meu estado tem 10 deputados federais e só veio uma mulher. O estado da senadora Dorinha é outro. Lá eles têm 8 deputados estaduais e nenhuma mulher. Federal. E nenhuma mulher. O estado da senadora Soraya Tronic é outro. Só tem uma mulher quando deveria ter 2. Bom, e nós temos, senador Portinho,
mais de 700 municípios do Brasil que não tem uma mulher no parlamento. Nós temos mais de 1.600 municípios no Brasil que só tem uma mulher no parlamento. E o que é que nós estamos fazendo aqui no Código Eleitoral? Estamos fazendo uma inovação que nunca houve no Brasil, que nós estamos trocando obrigatoriedade de candidatura por reserva de cadeira. Ou seja, de hoje em diante, se o nosso código for aprovado, toda Câmara Municipal dos 5.570 municípios do Brasil, todas as Assembleias Legislativas das 27 câmaras de assembleias que tem no Brasil e a Câmara Federal nunca terão menos do que 20% de mulheres. Então estamos tirando nada, porque obrigatoriedade de candidatura não elege uma mulher no Brasil, eu não conheço nenhuma eleita. Estamos tirando nada. Senador, e estabeleça que acima de 20 pode ter 70, 100, pode claro, ser. Não está limitando. É o piso. Porque às vezes a pessoa pensa que está limitando. Claro. Está liberado para ter 70, 100, o que quiser. Pronto, exato. Por exemplo... Não tem teto, isso não tem teto, vai para cima. É o mínimo. É. Quero falar como líder da bancada. O que, Dorinha? Eu não entendi. Senadora, não... Escute lá. O meu estado, o Piauí, na última eleição só elegeu uma mulher, 1%, que nós somos 10%. Mas na eleição anterior, o estado do Piauí tinha elegido 4 mulheres, 40%. Isso ocorre. Bom, e por quê? Eu tenho feito essa pergunta a todas as reuniões que tenho com mulheres. Nunca recebi uma resposta favorável. Por que isso ocorre com o Brasil e não ocorre com a Argentina? E não ocorre com o México? O brasileiro é mais preconceituoso, é mais machista do que os portenhos? A nossa sociedade é mais patriarcal do que a mexicana ou do que a argentina? Não. A resposta honesta é não. É o sistema eleitoral. Eu fiz uma pesquisa no parlamento do mundo democrático inteiro, onde as mulheres têm a maior participação feminina, é onde o sistema eleitoral é de lista fechada. E distrital, mas distrital menos. O lista fechada é que dá o impulso grande. E nós já aprovamos aqui no Senado Federal um projeto de lei criando o voto distrital misto, que está tramitando na Câmara, que o deputado Hugo Mota está interessadíssimo, já indicou o relator, que é o Domingos Neto, que já trocamos boas ideias sobre isso daí, que se nós aprovarmos esse sistema distrital misto do Brasil, nós vamos ter uma participação feminina muito maior. Porque qual é o partido que vai organizar uma lista fechada sem a participação das mulheres? Ele vai ter o repulso das mulheres, isso é natural. Bom, o que é que nós esperamos? Eu vou concluir, senhor presidente. O que é que nós esperamos com isso? Imaginemos, senadora Zenaide, que se esse código for aprovado, nenhuma reunião no Brasil, olha o que eu estou dizendo, nenhuma reunião do Brasil, no menor município do Brasil, no mais longínquo município do Brasil, política se realizará sem uma participação feminina, como ocorre hoje. Por quê? Porque terão, no mínimo, 2 mulheres vereadoras no município, representando as mulheres. Todas as Assembleias Legislativas do Brasil terão, no mínimo, 5 mulheres. Toda reunião política que tiver, estão as mulheres lá. E as mulheres com gabinete, com emendas, com assessoria, com divulgação do seu trabalho, vão criando uma cultura da participação feminina na política que nós não temos. E aí essas mulheres vão servindo de espelho, de modelo para outras mulheres. Agora, as mulheres querem isso
e querem a obrigatoriedade dessa candidatura. Vamos concluir, senador. Estou concluindo, senhor presidente. Não vão conseguir. É melhor a gente agir com moderação, com ponderação e chegar ao entendimento de que o que já estão ganhando é muito, é o necessário, é o importante, e depois nós vamos lutar por outros avanços. E o meu trabalho eu fiz, estou convencido de que mais do que isso não poderia fazer. Por exemplo, a senadora Soraya Tronic chegou para mim: senador, por que o senhor não bota 50% de mulheres e só botou 20% de reserva de cadeira? Eu dei a resposta para ela mais singela que pode ter no mundo, porque não passa. Se 20% aqui é dificílimo de passar, imagine 50%. É só por essa razão. Mas eu gostaria que a representação, que o meu país, o meu Estado, tivesse 50% de participação feminina. E isso eu digo com toda honestidade. Então, senhor presidente, está feito o acordo sobre todos os itens divergentes que houve aqui em todas as discussões, menos 2. Um é o voto impresso, que é uma questão carioca. Só os cariocas lutam pelo voto impresso, com uma exceção, o Esperidion Amin. Eu só conheço esse. Só conheço essa exceção. Mas isso vai para destaque. O senhor vai ver a votação. Senador Marcelo, eu quero esclarecer ao plenário que essa matéria não é, que eu estou dando questão de ordem, não é discussão, a discussão já foi encerrada. Ou seja, a discussão foi encerrada, então não está em discussão, consequentemente não cabe vista de acordo com o artigo 130, parágrafo 1º do nosso regimento. O relatório foi não montado. cabe, já tinha isso, quando encerra a discussão não tem mais vista. Mas o eu relatório posso foi adiar, montado se a presidência quiser adiar, pode, mas não cabe mais vista de acordo com o artigo 130, parágrafo 1º do regimento interno. Então, a senadora Dorinha queria falar alguma coisa? Pois não, passa a senhora. A Vossa Excelência, desculpe. Nós estão todos inscritos aqui. E a lista? Pela ordem. Estão inscritos aqui depois a senadora Augusta, o senador Girão, o senador Portinho, o senador Esperidion Amin e o senador Jorge Seif. Eu estou fazendo a inscrição, questão de ordem, até porque o relator sequer começou a ler o relatório. Eu estou dando a oportunidade dessa discussão que deveria ter sido feita antes, porque eu já adiei essa votação várias vezes. Já adiei, já remarquei a pedido do senador Girão, ele pediu para adiar, eu marquei o dia 13 se eu não me engano, de julho, marquei o dia 13 de julho, o senador Girão. Acho que era o dia 9 de julho. 9 de julho. Senador Girão, Vossa Excelência pediu e eu marquei como data inadiável 9 de julho e tive essa tolerância toda. Então, é uma matéria que já está madura, já foi discutida várias vezes e não cabe mais vistas pelo que estava no regimento. Cabe, se desejarmos fazer, um adiamento para a votação, que nós vamos ver ao longo dessa questão de ordem. Senadora Dorinha. Senhor presidente, só para esclarecer, o relatório já foi lido. Hoje eu só fiz sei que foi lido. Não, mas Vossa Excelência lê as emendas que Vossa Excelência acatou, acrescentando, aduzindo ao relatório. É isso aí que eu quis falar. Perfeito. Senadora Dorinha. Assim, eu quero... Primeiro, me desculpe, mas eu fiquei muito incomodada, parecendo que nós mulheres que defendemos a questão da representação, nós não estudamos. A gente está simplesmente falando, porque, sinto muito, senador, o senhor acha que o senhor tem a informação. Não é verdade. Todo mundo aqui, eu pelo menos sou líder da bancada feminina hoje no Senado, mas fui na Câmara. É um tema que eu estudo, é um tema que eu acompanho e nada veio de graça. Nós demos o financeiro, nós buscamos e brigamos no TSE e no STF, porque não foi a casa que deu. Quando foi colocada as vagas de candidatura, esperar o senador Girão terminar, porque...
Não, eu gostaria de falar. Não, eu estou dizendo o seguinte, eu estou repetindo. Eu só gostaria de falar, senador. Não, quando eu digo nós, do conjunto, a gente entende que medidas que avançaram, algumas foram do Congresso, muitas foram de fora do TSE. Eu também acompanho o mundo inteiro. Recente fui ao México num encontro sobre paridade, então acompanho. Não é legítimo e nem honesto dizer que a gente não avançou em relação à questão das cotas, porque, primeiro, quando foi colocado na legislação as cotas de candidatura, não tinha punição e não tinha dinheiro. Então, que é o que está voltando hoje, não tem punição. Se não tem consequência, faz quem quer, não tem mudança. O que acontecia em muitos casos? E o meu estado, que é um estado pequeno, tem casos desse tipo. O candidato a vereador lançava, para cumprir a cota de candidatura, lançava a mãe, a mulher, uma filha. Isso, lógico, não ia dar certo, não era uma candidatura para dar certo. Ela não ia cumprir. Ela não ia, lógico que não ia dar certo. À medida que foi casada a obrigatoriedade com sanção e financeiro, nós podemos ter mudanças. E ainda são pequenas. São vários municípios que ainda não tem nenhuma mulher na Câmara Municipal, em muitas assembleias estaduais, em vários estados, como o meu estado já teve 4 mulheres. Né? E hoje só tem eu como senadora, não tem nenhuma deputada federal. Nós vivemos uma situação no Brasil, e aí o senador tem razão, o sistema eleitoral ele tem um grande peso, mas eu faço uma pergunta, nós não estamos tratando o sistema eleitoral. Então não adianta eu dizer, não, no sistema eleitoral resolveria. Nós não estamos tratando disso, eu estou tratando de um código eleitoral que nós temos a responsabilidade de que nós queremos avançar, agradecemos muito o avanço que o senador Marcelo Castro propõe dos 20% de cadeira, efetiva. Isso com certeza é um grande avanço, porque de verdade a gente passa a ter uma representação concreta. Só não dá, infelizmente o senador fez essa afirmação aqui, elas querem tudo. Não, nós queremos tudo sim, é avançar, nós não vamos ceder os 30% de candidatura em detrimento de 20% de vaga. Porque, na verdade, um país que tem 50% de mulheres, seria normal que nós tivéssemos uma representação maior. Só que, pela normalidade, não vai acontecer. Então, nós estamos tratando de uma legislação que tem a tarefa de induzir. Então, ouvir não significa escutar. De novo, houve muitos avanços no texto. Na nossa área, não houve avanço nenhum desde todas as reuniões que nós colocamos, porque o senador trouxe essa proposta dos 20%, que é um enorme avanço, repito. Nós vamos conseguir, com isso, uma representação que começa em cascata, ela começa nas câmaras municipais e vai ampliando em termos de representação, mas não é automática, mas nós não podemos abrir mão de punição. Aqui não tem punição nenhuma mais. Durante 20 anos fica nessa realidade, não tem mais nenhuma sanção. O partido que não fizer, que não cumprir, a vaga fica lá reservada, cadeira vazia não me representa. Eu não, na minha leitura, para nós mulheres, o texto era melhor que não tratasse nada, que ficasse no formato que está, se a gente não conseguir avançar na combinação de candidaturas e vagas efetivas. Volto a repetir que... Gostaria de concluir, senador. Então, gostaria de concluir. Eu tenho, como eu disse, uma emenda proposta em que eu entendo que... Eu sou presidente do meu partido no meu estado. Durante todo o meu tempo de mandato, eu sempre fui presidente estadual. Então, eu lido com formação de chapa no momento das eleições municipais, nas eleições nacionais, né, também de igual forma. Então, eu sei dificuldade e não é uma coisa inerente, não é porque está no nosso sangue, no nosso DNA que a gente não gosta de política. Não vou tratar aqui de cultura, de exclusão e de relação de poder dentro dos partidos, inclusive. Eu estou colocando aqui um processo de aprendizagem, por isso que a gente não pode ceder. Então, a minha emenda, a minha proposta, e que eu vou fazer um destaque, ela trata de
as candidaturas, os 30% de candidatura, os 20% de vaga. Nas candidaturas, depois daquele período que a gente não pode mais substituir candidato, ou seja, que o partido fica limitado a uma situação jurídica em que ele, se realmente sair uma mulher, ele tem que tirar candidatos homens, que nós pudéssemos, neste caso, não ter a penalização, a sanção. Agora, abrir mão de um direito para assegurar um outro, nós não temos esse direito, porque nós somos elite. Nós estamos aqui porque somos elite. Zenaide é uma elite, eu sou elite, Augusto é elite, porque a gente chegou na Casa de Representação do Senado. Isso não nos dá o direito de abrir mão dos direitos das mulheres. Muito obrigada. Senador Marcelo Castro, Vossa Excelência acata a proposição dela? Bom, se eu entendi bem, eu gostaria que ela afirmasse. Pelo que eu entendi, a senadora Dorinha está propondo deixar o texto atual e não colocar 20% de reserva de vaga. Não, o senhor não entendeu. Eu falei isso, acho que todo mundo me ouviu. Ela disse... Todo mundo me ouviu. Eu entendi ela dizendo. Então, Ela vai destacar. Seria melhor deixar como está. Não, se nós tivermos que abrir mão, nós preferimos... Então, é lógico. Então a proposta tem discussão. Senador. Eu concordo. A gente retira os 20% de reserva de vagas de cadeira das mulheres e mantém o texto como está atualmente. Está feito. Mas ela propõe, inclusive, uma garantia. Proponho. Será que nós mulheres sempre nós temos que ceder para tudo? Será que nós não podemos conseguir os 30% de candidatura e os 20% de vaga? Sim, se eu estou tirando a penalização do partido? Mas ela está fazendo um adendo que eu acho correto, que em caso de uma desistência durante o período eleitoral, não será penalizada a chapa. É isso que ela está falando, não é isso, senadora? É isso. Não, mas... Quer dizer, se preenche com 30%, no meio do caminho, já aconteceu isso em vários estados, a mulher desiste, a chapa não pode cair toda, como caiu em várias câmaras e pode cair em uma assembleia, em qualquer local. É isso que ela está propondo, com muita consciência dela. Quero parabenizar a Vossa Excelência por isso. Porque pode existir quantas mulheres às vezes desistem, eu não quero mais. Não quer, a mulher tem problema de gravidez, nós temos, isso não é defeito nosso, porque senão vocês nem estavam aqui. Tá certo. Então a gente tem problema de gravidez, a proposição dela é correta. Casos graves. Então vamos somar as duas situações, a situação dos 30% e ao mesmo tempo os 20% de cadeira. A gente vai avançar, aí sim é um grande passo, é essa a minha proposta. Presidente. Tem problemas de saúde, tem de várias naturezas. Sou eu, presidente. Obrigada. Pronto. Eu quero aqui também fazer um apelo, né, ao nosso relator Marcelo Castro. Eu sei do esforço que foi feito, eu reconheço o trabalho que está sendo feito, do relator, de todos os senadores e senadoras. Eu apresentei várias emendas, muitas foram acatadas, outras parcialmente. Uma em especial que não foi acatada, que trata sobre essa questão especificamente que está sendo falada e discutida agora pela nossa líder da bancada, dos 30% permanecerem. Eu queria também defender o destaque da emenda, da 318, da emenda da professora Dorinha, até porque com o que foi falado e o que foi botado aqui pela senadora Dorinha, com o cuidado de que os 30%, se não forem cumpridos, que não caiam à chapa, que era um dos argumentos que a gente ouvia, né, dessa obrigatoriedade, eu acredito que vinha a sanar esse problema de derrubar a chapa ou de ter que diminuir os candidatos do sexo oposto ao que não tivesse cumprindo os 30%. Então, eu quero pedir, assim, com muita delicadeza, e agradecer os 20% de cota, reserva de cadeira, são essenciais realmente para que a gente possa avançar na participação feminina, na participação das mulheres dentro da política, mas é essencial que os 30% das candidaturas continuem com a punição e com essa redação que aqui foi acabada de ser discutida e falada pela senadora Dorinha, garante exatamente que a gente não vai ter nenhuma punição aos partidos em perda de candidaturas que já estejam aí registradas. Então, eu quero fazer esse apelo mais uma vez aqui, com muita, eu diria assim, consciência de que o nosso papel, não só da bancada feminina, não só das mulheres aqui, mas de todos os senadores,
realmente de procurar aumentar essa participação de uma forma efetiva. Então, não é garantindo um direito e tirando o outro que a gente vai conseguir, mas fazendo essa adequação, que foi falada aqui através da emenda da senadora, é porque eu me desconcentro quando não tem as pessoas ouvindo, né? Da professora Daurinha, eu acredito que sana a preocupação dos partidos, inclusive ela aqui com um exemplo muito próprio de ser presidente de partido, eu acho que ela não vai prejudicar de forma alguma. Se já tem a reserva de cota, vamos deixar também um direito que já está garantido com os 30% de candidaturas e as punições também permanecendo de uma forma como foi relatada e apresentada através da emenda dela, que eu quero parabenizar, porque eu não tive essa preocupação. Quando eu apresentei uma emenda com o mesmo teor de garantir os 30% e a punição dos partidos que não cumprisse, eu não me preocupei em relação à queda de outras candidaturas e ela se preocupou. Então, eu quero apoiar aqui muito esse destaque quando ela assim puder fazer. E eu queria também apelar, só mais um pouco aqui de paciência, já que eu demorei um pouco a falar, né, esperando. Eu queria aqui apelar também para o nosso relator em relação a destaques que aqui o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras vai fazer em relação a duas emendas. Uma, que é a 254, e a outra 256. A 256, ela fala exatamente sobre a lista fechada e garantindo também alternância na questão de gênero, que aí eu acho que viria também a contribuir com a maior número de participação feminina. Eu não vou nem falar muito sobre ela agora, mas eu queria muito pedir ao nosso nobre relator um olhar em relação a esse destaque dessa emenda, que é a 256. E também outra emenda, que é a 254, que trata do número de candidatos da Federação Partidária Eleitoral. Ela está pedindo para que... Tem muitos municípios e estados que têm só 8 cadeiras, então poderão ter aí, na sua federação, só 9 candidaturas. E essa nossa emenda pede para que, dentro da federação, aumente 10% por partido a possibilidade de ter candidatos. Então, se o estado tem 8 vagas, não sendo mais só 9, a possibilidade de candidatos, mas se tiver partidos na federação, aumente 10% por partido. É outro destaque aqui do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Gostaria muito que o nobre relator, apesar de já ter visto e revisto várias das emendas apresentadas, tivesse um carinho, já que mudou um pouquinho da vez passada, e uma sensibilidade também em relação a esses destaques aqui do nosso partido, em relação especialmente a essa emenda da nossa bancada feminina, que teve o cuidado de garantir que não tenha punição nos candidatos homens que não forem cumpridos, os partidos que não cumprirem a cota ou que tiver desistência de mulheres. Era isso, senhor presidente. Eu quero fazer um apelo aqui para que a gente consiga. Vou abrir um minutinho aqui para receber os senadores jovens, como me pede o senador Esperidião Amin, da Bahia. Senador, sei, porque eu comecei pelo senador. Mas eu vou chamar o senador da Bahia. Então, como é o nome da senadora? Por favor, vem aqui. Esperidião, vem cá. Em homenagem aí uma mulher aqui. Em Santa Catarina foi escolhida uma mulher. Sim, já cá. Esperidião, chega aqui e fica próximo. Seu nome é? Adriele. Adriele, fala aqui no microfone. Bom dia, eu sou jovem senadora do estado de Santa Catarina e me chamo Adriele, representando também a cidade de Fraiburgo. Parabéns para você. Obrigada. Eu vou convidar agora o João Pedro Ferreira dos Santos, que é professor Rafael Silva, do Colégio Antônio Silva Evangelista Neto, de Mutuípe, na Bahia. É o nosso senador, parabéns aí. Fala aí, teu. Bom dia, meu nome é João Pedro, eu sou estudante da Rede Estadual da Educação da Bahia e sou da cidade de Mutuípe. Fica no Vale do Jiquiri? Vale do Jiquiriçá. No Vale do Jiquiriçá. Vale do Jiquiriçá, o que se diz lá? No Vale do Jiquiriçá, tanto faz na cabeça como na cabeça dá. Entendeu? Cadê a minha cadeira? Pô, quase... Olha lá a cadeira. Você tirou a cadeira para eu sentar no chão. Você queria me derrubar, pai? Não, porque eu sei que como ortopedista você não merece. Muito obrigado.
Agora o senador Carlos Portinho, porque o senador Girão saiu para ser candidato ali, o senador Portinho, depois o senador Amin, o senador Jorge e o senador Bagatoli, que já tinha falado, pediu outra vez. Já me senta aqui. Caro presidente Otto Alencar, nosso senador Marcelo Castro vem fazendo um trabalho com muita paciência, é preciso registrar aqui, muita paciência e muita boa vontade. Quando nós sentamos agora aqui atrás para entender o que estava sendo discutido, haviam 17 itens em desacordo, imediato, pode ser que tenham outros também, mas imediato tinham 17, e foram reduzidos a 3. Eu prefiro sempre, Marcelo, ver o copo meio cheio. Mas eu não posso deixar de advertir aqui, e peço atenção, porque uma coisa é a nossa conversa, nossa busca do consenso. Outra coisa é como eu, como líder do PL, transmito, buscando esse consenso aos meus pares. E eu quero dizer, e tem que ser franco, senador Marcelo, embora o copo esteja meio cheio na minha visão, né, a gente tem alguns pontos ainda de muita discordância. Questão do discurso de ódio de gênero, por exemplo, lembrando que tem uma pessoa exilada, uma moça, uma mulher exilada na Itália, justamente por conta disso, né? A questão da quarentena para os policiais, buscou-se 1 ano de afastamento, melhor do que os 2, mas pior do que 6 meses, ainda há um ponto de divergência dentro da minha bancada. O voto impresso é um ponto de divergência nacional, né? E eu acho que a gente tem que pacificar o país. Pelo amor de Deus, a questão não é querer ter razão, é ser feliz. Então, para pacificar o país e ser feliz, é o voto impresso. E com relação às pesquisas, que ainda não estão muito claras, no meu estado, inclusive, agora, são muitos detalhes sobre pesquisa. No meu estado, inclusive, agora, resolveram me tirar das pesquisas para o Senado, porque assim alguém fica com o meu percentual. E eu não posso reclamar, posso fazer nada. Né? Já falei para os institutos de pesquisa, a estratégia, né, é anular o concorrente, tirando eles das pesquisas. Mas eu continuo lá correndo forte. O que eu quero dizer é que a gente tem pontos ainda. A questão feminina eu achei que estava superado. A minha proposta inicial era dar metade do fundo e igualdades iguais, concorram. Né? E vamos os partidos estimular a participação das mulheres e dar os meios financeiros para isso. Mas a minha proposta aqui, enquanto discutimos em audiência pública aqui na CCJ, foi vencida por outra, mas parece que ainda não é do agrado. Eu achei que isso já estava pacificado. E aí entra a questão mais grave. Mesmo que a gente pacifique tudo, com a sua imensa boa vontade que está tendo, paciência, senador Marcelo Castro, mesmo que consigamos pacificar, eu acho que se a gente não fizer uma comitiva aqui, sentar com a Câmara dos Deputados e alinhar com eles para que possamos ter uma tramitação não só mais rápida, mas principalmente que o que a gente faça aqui, depois de todo esse desgaste entre nós, inclusive, a gente não alcança o mesmo resultado na Câmara, tudo isso será jogado fora e a gente vai ter os mesmos problemas que estamos discutindo aqui, só que pior, validados nesse mesmo projeto com o texto original da Câmara. Isso, senador Marcelo, principalmente, tem feito muitos parlamentares com que eu tenho conversado, da nossa base de oposição, se manifestarem contrários ao projeto, por insegurança, preferindo derrubá-lo aqui e recomeçar tudo de novo, do que a gente se desgastar, né? Vencer pequenas batalhas, mandar um texto que não vai ser o consenso total e chegar lá e a Câmara derrubar tudo. É lógico que isso pode acontecer em qualquer projeto, mas esse é um projeto que nós já estamos botando aqui vários mandatos em cima para tentar aprová-lo. É um projeto que justificaria um acordo com a Câmara, pelo menos nesse. Porque o que fazemos aqui ou é engavetado na Câmara como decisão monocrática e tantos outros projetos, senador Amin, ou eles derrubam e vale a palavra final do que eles querem. E aí tudo que a gente ganhou aqui a gente perde, inclusive a questão feminina, inclusive a questão dos policiais, que é cara, né? Inclusive o voto impresso, se a gente aprovar aqui o destaque, ou tiver a boa vontade de Vossa Excelência, né? E vingar. Inclusive a questão do discurso de ódio, que ainda é uma inovação trazer esse termo, discurso de ódio, né?
enfim. Então, eu tenho que lhe transmitir, Marcelo, avançamos muito, você é paciente. Eu vejo o copo mais cheio do que vazio, mas tudo isso pode ir, usando o mesmo simbologismo, por água abaixo. Se a gente não sentar uma comitiva com a Câmara e tiver um mínimo de entendimento. Então, e isso pode levar muitos senadores a votar contra. Não contra o seu relatório, senador Marcelo, mas contra, devido à insegurança de que isso será mantido na Câmara. Eu preciso ser honesto, porque eu posso discutir, ceder aqui, ceder ali, mas eu não posso deixar de reportar o que eu tenho ouvido, e não é de poucos, inclusive de lideranças aqui da base de oposição. E isso, ao contrário do que disse o senador Otto, nós não estamos procrastinando, nós estamos tentando alcançar o melhor texto, o melhor consenso para que possamos garantir que isso seja mantido, o que nós aprovarmos aqui, ou a maioria, pelo menos, na Câmara dos Deputados. Agradeço, ilustre senador Carlos Coutinho, pela ordem de inscrição. Uma palavra ilustre e eminente senador da República expediu a mim. Presidente Jaime Campos, isso vale para o senhor, vale para todos nós e especialmente para o Otto Alencar. Senador Marcelo Castro, eu vou começar pelo final. Nós vamos aprovar, graças à sua dedicação, paciência, talento, e também graças ao espírito de conciliação que nos move, nós vamos aprovar um texto menos ruim e, se possível, melhor do que o que veio da Câmara. Mas nós não sabemos, como disse aqui o Portinho, é a preocupação maior do senador Girão. Se eu vou ganhar ou vou perder um destaque ou uma emenda, isso é da democracia. Agora, qualquer que seja o resultado final, presidente Jaime Campos, vai ser melhor do que o que veio da Câmara. Mas nós desconfiamos, e não desconfiamos sem empirismo, sem experiência, que a Câmara pode desconsiderar, como aconteceu com a reforma tributária. E isso vai ser muito ruim. Então, eu queria que constasse em ata um pedido. Senadora Dorinha, a sua emenda vai contar com o meu voto. Vamos supor que nós ganhemos. Se nós não cuidarmos da Câmara, não vai adiantar nada. Então, nós temos que colocar em ata o seguinte: nós vamos formar uma comissão de todos os partidos para prestigiar o que for deliberado. Posso perder, posso ganhar, mas nós vamos procurar defender na Câmara o que sair aprovado do Senado. Porque é um texto melhor do que o que veio da Câmara. É ou não é? Não é o melhor? Qualquer, seja 6 meses, seja um ano, é melhor do que o que está na Câmara. Senador Humberto. Então, eu acho que nós temos que nos comprometer, sem conhecer o resultado, aquilo que a maioria der. Maioria é democracia. Insultar a maioria é golpismo. Então, o Senado dará uma lição se nós mobilizarmos todos os partidos, mesmo aqueles que tiverem as suas propostas derrotadas, e vamos lá na Câmara pedir para que respeitem. Claro que democraticamente, pode até não aceitar, mas vamos nos mobilizar para um movimento a favor do texto que sair daqui. Essa é a primeira coisa. A segunda, eu quero rememorar. Nós tínhamos 17 divergências. Nós que eu digo, aquelas que chegaram ao meu conhecimento. 17 divergências. Negociamos, acho que todos nós demonstramos maturidade. Sobraram 3 divergências. E hoje ainda, com a participação pessoal, presencial do senador Sérgio Moro, conseguimos consolidar um acordo que vai ser muito importante perante a opinião pública. Nós não vamos lesar a lei da ficha limpa, nem a pretexto de aperfeiçoar, nem a pretexto de mitigar. Nós vamos prestigiar o texto de uma lei popular,
de iniciativa popular. Então, eu acho que nós estamos nos habilitando a votar as divergências. Nós vamos continuar com essa questão do 30-20 das mulheres. Vamos considerar pelo menos uma divergência que eu considero de texto, mas não vou apresentar destaque, e vamos perfilar em favor de uma causa que já foi vitoriosa no Congresso, por mais de 400 votos na Câmara, que não é o voto impresso. Eu não gosto de dizer isso. Eu sou a favor da urna eletrônica. Ela nasceu no meu estado, no nosso estado. Antes de se usar no Brasil, no ano de 96, nós já usamos em Brusque, onde ela foi inventada, em 1989, em 90, em 92, por amostragem. Então, eu não sou contra a urna eletrônica, sou a favor. Modéstia à parte, fui analista de sistema, fui programador, saudei e saúdo a inovação eletrônica, mas ela precisa ser aperfeiçoada, aperfeiçoada. Senador Jair Campos, em 2014 nós tivemos uma eleição com resultado, digamos, alterado, não vou dizer adulterado, alterado porque houve uma pane numa urna, na cidade de Sara. Numa escola em que havia 4 sessões eleitorais, 4 urnas, naquela sessão eleitoral. Quando votou o eleitor número 287, a urna entrou em pane. Esses votos não foram recuperados. Foi dado perdimento ao voto, a esses votos. E isso alterou, ironicamente, o resultado da eleição para deputado estadual. E o nosso deputado, Dado Guilherme, que votava naquela escola, perdeu 20 votos e ficou suplente de deputado. É uma ironia, mas isso aconteceu. Ele votava na outra sessão das 4 desta escola. Na média, ele fez 22 votos, 26 votos, nas 3 urnas, que tiveram apuração completa. Na que teve a apuração amputada pela perda de 287 votos dados e não apurados, a média caiu, é claro. E ele deixou de fazer a votação de um colega do PSDB, ficou suplente. Portanto, hoje houve uma alteração de resultado por pane numa urna eletrônica. E o voto não pode ser auditável. É sobre isso que nós estamos falando. E eu quero trazer aqui para mostrar ao meu amigo, senador Marcelo Castro, que não é o Espiridão que diz isso. Senador Otto Alencar, isso aqui é da Polícia Federal, escrito pela Polícia Federal e enviado em resposta a uma demanda do presidente do TSE. Não foi inventado, foi mandado para o TSE a pedido do TSE. Eu não vou ler tudo, mas vou ler 2 itens. O item 5 fala sobre apuração. Isso aqui é de 2018, 2 de outubro de 2018. Senador Irã, preste atenção. Recomendamos que seja realizada uma revisão criteriosa na arquitetura de servidores web e de banco de dados do processo de totalização. E, no fim, recomenda a centralização, que não é legal. A lei prevê que cada tribunal regional totalize o resultado. Vocês todos se lembram que, em 2020, o então presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, centralizou, atendendo o pedido da Polícia Federal,
Polícia Federal. Vocês lembram que deu um crepe, uma pane de 9 horas na apuração? No Brasil inteiro. Por quê? Porque foi aceita a recomendação da Polícia Federal para reduzir riscos, centralizar a apuração dos votos. Ou seja, a recomendação de número 5, senador Marcelo Castro, mesmo contrariando a lei, foi acatada pelo TSE e deu vexame. Todo mundo se lembra disso. A apuração ficou paralisada por entre 7 e 9 horas. O ministro Barroso foi para a televisão, deu explicação, nós desculpamos. Mas a origem foi esse relatório. A número 14, que o senhor não leu ainda, porque o senhor pratica, não li, não vou ler e não vou gostar. E confessa isso, como bom psiquiatra que é. Vai ter que ouvir agora em público. A 14 diz assim, senador Humberto Costa, por favor, recomendamos que sejam envidados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria. Polícia Federal, não é o Espiridião, não é denúncia de fraude. Por mais confiável que sejam todas as pessoas envolvidas no processo de sistema eleitoral e por mais maduro que sejam os softwares, eles sempre possuirão possíveis vulnerabilidades e necessidades de aperfeiçoamento. Um software não basta ser seguro, ele precisa parecer seguro e transparente para o cidadão comum. Polícia Federal, Magno. Não é o Espiridião, não é o Magno Malta, o autor dessa frase. E continua. O cidadão sem conhecimentos tecnológicos tem que acreditar. É assim que se pacifica um país. Um meio físico de auditar a segurança deste brilhante projeto nacional, que são os softwares do sistema eleitoral brasileiro, consiste em um fator que trará mais confiança da população neste processo e servirá como um meio mais seguro de auditoria de processo eletrônico de votação. Não estou falando de sistema eleitoral, estou falando a auditabilidade do voto. E concluo dizendo o seguinte, na maior democracia do mundo, que não é americana nem é brasileira, é a da Índia, 1 bilhão de eleitores. A eleição dura 5, 6 semanas. Há um grande número de analfabetos. A urna é eletrônica e auditável. O homem a pessoa, a mulher, antes de encerrar a votação, ela aperta o botão confirmando. E isso fica autônomo, eles fazem um sorteio de urnas, isso não é feito em todas as urnas, é feito por amostragem, escolhidas as urnas na véspera por todos os partidos. Claro que é por amostragem, não vou apurar 1 bilhão de votos manualmente, mas a urna é auditável porque os votos são auditáveis. A palavra é um meio que dê segurança. O voto não é voto impresso, é voto impresso para fim de auditoria. No Paraguai é assim também. Só que lá são 6 milhões de eleitores ou menos. Até na Venezuela, o voto é auditável e o eleitor confirma. Para ele saber que a urna vai computar aquilo que ele pensa que votou. Só não pode auditar, né? Só não tem sequência. Na Venezuela, eles vão até o sujeito poder apertar. Agora, a ata da votação desaparece. Mas isso é uma peculiaridade dos seus vizinhos. E nossos vizinhos também. Por extensão. Mas eu queria voltar ao assunto. Portanto, não é uma cisma,
não é uma paranoia, e tampouco é uma medida que regride. Isso progride. Isso enaltece o sistema de votação por urna eletrônica. Eu não vou dizer aqui o que falou o presidente Trump anteontem. Anteontem ele anunciou que vai acabar com o voto por correspondência e vai abolir a urna eletrônica nos Estados Unidos. Eu não tenho nada com isso. Eu estou falando aqui em darmos uma oportunidade de aperfeiçoamento para que o eleitor acredite, confirmando que a urna tem, para uma possível auditoria, o seu voto registrado, não sequencial, portanto, não é um papelzinho que vai cair ali, esse foi o quinto eleitor, não tem nada disso. Um separado do outro. Se for preciso auditar, está lá. O que não foi possível, nesse caso que eu relatei, que ocorreu em Içara, Santa Catarina, em 2014, alterando o resultado eleitoral. Não foi fraude, foi uma pane, que pode acontecer com qualquer máquina. O que nós queremos é que haja essa segurança de, nos casos da amostragem, que aconteça a auditabilidade do voto. Então, esse é o destaque, que eu sei que o senador Marcelo Castro não vai aceitar, até porque tem compromisso com o seu compromisso, com o que ele sempre defendeu, e eu respeito, e respeito mesmo, mas que eu quero oferecer, para a tranquilidade da minha consciência e de muitos companheiros, que nós possamos votar um destaque. E concluo, se houvesse 17 divergências, nós teríamos que apresentar um voto em separado. Seria injusto para o trabalho que o senador Marcelo Castro fez, que eu repito, é um trabalho exemplar, é um relator exemplar, tem direito de ter as suas convicções, mas ouviu, debateu, atendeu a todos os pleitos, sem demonstrar impaciência, didaticamente, e é em homenagem a isso que nós não vamos apresentar voto em separado. Pelo contrário, vamos, no meu partido, apresentar um único destaque. É esse, voto impresso para fins de auditoria. Não é voto impresso para votar na cédula, não. É voto impresso para fins de auditoria, a meu ver, feita por amostragem, mas permitindo que em todas as urnas onde aconteça um problema mecânico ou eletrônico, se possa recuperar o voto de quem votou e lá está como reserva para eventual auditoria. Muito obrigado, presidente. Presidente, só uma questão de ordem. Será que a gente vai votar daí em seguida? Daí? Olha, a proposta será votar o texto hoje. Tem 7 destaques. Eu não vou botar em votação os destaques hoje. Dá um prazo para ver se em 8 dias se chega ao termo para atender ou não os destaques. Se não chegar, depois a gente bota os destaques para votar em outra sessão. Mas é bom ele fazer a leitura. Eu só quero saber se há alguma dúvida quanto ao destaque nosso. Como? Eu assinei como vice-líder. Pois não, os destaques serão votados. Mas não serão votados só hoje, vou marcar para outra. São 7 destaques. Tem 2 individuais e 5 e 7 de bancada. Todos os destaques serão votados. Ele vai ler ali, eu vou dar um prazo, vou adiar a votação dos destaques hoje, para ver se no período aí de 8 dias, ou até mais, se chega a um entendimento, pacifica a lei e a gente vota como eu estou. Se o senhor me permite, o senhor conseguiu, sendo presidente desta comissão, neste caso, alcançar o sublime em matéria de paciência e possibilidade de ouvir os dissidentes. O senador Espiridião Amin... É mais elogio do que isso? Senador Espiridião Amin, na minha vida, o que não se resolveu com moderação, não se resolveu com exaltação. Então, sinceramente, a experiência minha é quase a mesma de Vossa Excelência. Então, eu sempre... Não, Vossa Excelência, neste mês,
ganhará um destaque, Tá que eu pretendo eu agradeço. empatar mais tarde. Senador Sérgio Moro, que vai falar. E será que não dá para abrir, então, para votação já o texto principal, não? Ou tem as questões? É votação simbólica. Ah, vai ser simbólico? É simbólico porque os destaques ficarão para depois. Ah, entendi. E quantos tem? Porque o que eu entendo é que, excluindo o destaque, está todo mundo de acordo. Então faz uma votação simbólica. E os destaques ficam para depois. Aí, presidente, cada destaque vai ser nominal. Não, vai claro, depois. Não, o que eu estava a ser simbólico é o que está pacificado. Os destaques ficarão para outra sessão, é isso aí. Mas nominais. Se Vossa Excelência... Hein? Combinado. Não, nominal. Nominal, claro. Não tem como fazer nominal destaque, claro, isso é óbvio, tá? Não tem problema. Como, Excelência? Como o texto que está pacificado. Não tem texto pacificado. Não, o texto que excluindo os destaques. Os destaques estão excluídos para ser votado depois, nominal. Aí vota o que está acordado hoje, a votação, ressalvada as emendas destacadas. Tem emenda de bancada e tem emenda individual. Nós só não vamos votar hoje esses destaques. O texto está pacificado, coloca em votação excluindo os destaques. Aí fica para outra sessão, porque dá um prazo para ver se nesse período se faz um acordo para os destaques. É isso aí. Presidente, eu quero fazer um apelo. Será nominal. Não adianta passar aqui e a gente ir para o plenário com essas questões sem resolver. Não vai para o plenário. Não, eu estou dando exemplo, porque ir só para voto com meia dúzia depois não vai adiantar. Nós temos problemas sérios, que precisam ser enfrentados nesse texto. Então, eu gostaria de pedir esse apelo. Eu sei que, obviamente, eu conheço o regimento, sei que vai votar, cada um de destaque, mas fazer esse apelo. Não adianta a votação nominal, Vossa Excelência sabe que é com quórum qualificado. Eu jamais... Não, presidente, eu não estou dizendo que o senhor iria atropelar ou fazer alguma coisa diferente. Não quero atropelar nada. Eu sei disso. Eu estou colocando, fazendo esse apelo para que a gente possa, ao máximo, conseguir os acordos para votação, porque não adianta ver, por exemplo, a questão da também relatoria do senador Marcelo Castro, que já votou aqui, né, que trata da questão da coincidência de eleição, fim da reeleição, que aí não vai para plenário, porque aí, obviamente, não tem condição de construção atropelada. E não fazer esse apelo ao relator, não basta sentar, a gente precisa ouvir e ter essa disposição de mudança, né? Os destaques serão votados aqui na CCJ. Sim, eu sei, mas depois vai para lá, né, presidente? Eu, na verdade, pediria adiamento, não queria votar. Posso pedir uma pausa aqui para apresentar a minha senadora do Rio de Janeiro, Mirim, jovem senadora? Por favor. Aqui as senadoras presentes. Uma mulher, a Isabelle, do Rio de Janeiro, que é a nossa senadora Mirim, e veio junto com a sua professora. Cadê a professora? Porque a gente tem que também certamente é uma grande mulher. Pelo Rio de Janeiro, a Isabelle. Uma iniciativa maravilhosa aqui do Senado Federal, dá oportunidade a esses jovens que são o futuro. Portinho, vem aqui. Portinho. Obrigado, senador. Desculpa aí, tentar quebrar um pouquinho. Vamos fazer a foto aqui, em pé? Isabelle, vem cá. Senador Otto, o presidente da CCJ. Vem fazer também. Professora, vem ao meu lado aqui, ó. Vem ao meu lado aqui. Vamos lá. Ótimo. Aí, tá bom. Pode sorrir, ó. Seif é senador de Santa Catarina, mas é carioca, por isso. Obrigado, senador. Desculpa. Senadora Dorinha, Vossa Excelência então quer votar os destaques já hoje? Eu não queria votar nem o texto hoje. Eu gostaria de um adiamento de votação. Como? Vossa Excelência, qual a proposta, Vossa Excelência? Adiamento de votação. Adiamento. Do texto principal, Dorinha? Do texto principal. E tudo. Nós já adiamos essa votação várias vezes. A última vez, inclusive, com a concordância de todos os senadores e senadoras que estavam aqui, seria para votar no dia 9 de julho. 9 de julho seria a data que se votaria esse texto. Aí, 9 de julho não teve acordo. Nós estamos agora, se eu não me engano, é dia 20
de agosto. Pela ordem, Não votou. senhor presidente. Estamos a 8 dias do Se eu concluir, eu vou dar. Não votamos tudo, eu só queria entender isso. Porque se for para fazer um acordo, vamos deixar para votar depois do acordo. Se for para votar, vamos votar hoje. Exatamente. Eu sou a favor. Então vota hoje os destaques todos hoje, não tem nenhum problema. Não vota Ele vota o texto e depois destaque vão votar nominal, todos os destaques. Do senador Marcelo Fechado. Castro. Podemos fazer assim. Eu não concordo não, presidente. Quero manifestar como líder da bancada feminina o meu descontentamento. Está esvaziado claramente aqui o plenário. Tem coisas, tem pontos de discordância. Se votar o texto base hoje, depois o relator não pode fazer a alteração no texto, né? Pera. Então... Depois da cena... Não, deixa ela, por favor, deixa ela terminar. O que eu queria fazer esse apelo é que não tem, assim, não interessa se a gente já... se nós poderíamos, né, avançar. Eu, na verdade, gostaria que não fosse votado o texto base hoje. Senador Marcelo Castro. Senhor presidente, nós temos um código de quase 900 artigos. Eu fiz todas as concessões. Chegamos aqui em divergência de 17 pontos. O senador Esperidion a mim já repetiu isso aqui várias vezes. Dos 17 pontos, remanescem 2. Que é o voto impresso e a questão da obrigatoriedade de candidatura das mulheres. Qual é a proposta? A gente vota o código, ressalvado esses 2 destaques, e em seguida nós votamos o destaque. Qual é o problema? Vamos votar o código, ressalvado os destaques, e o esforço que nós fizemos, não podemos jogar fora isso. Fizemos todas as concessões. Estamos com mais de 2 semanas falando todo dia com todos os senadores. Menos para as mulheres. Não houve concessão para as mulheres. Para as mulheres foi a maior concessão que houve, só das mulheres, que estão reservando 20% Zenaide, eu dou a cadeiras. palavra a você, mas interromper é meio difícil. Né? Deixa ele colocar a posição dele. Eu dei a palavra a todos aqui, não tem nenhum problema. Mas uma interrupção é muito ruim para quem está falando, né? Entendeu? Senador, Vossa Excelência concluiu o seu raciocínio? Concluiu. O que eu peço a Vossa Excelência? Que coloque o texto em votação, que há acordo praticamente unânime. Tá bom. Bota em votação, em seguida, bota os destaques. Nós temos um código de 27, todos os senadores estão na casa. Então nós vamos votar o código e ressalvar o destaque, votar os destaques hoje. Então eu encerro hoje. Pronto. Senador Jorge Seif, depois o senador Jaime. Senhor presidente, obrigado. Primeiramente quero agradecer e parabenizar o senador Marcelo Castro. Pediria silêncio ao plenário, por favor. Olha, eu peço eu peço aos assessores que possam fazer silêncio para o senador Jorge Seif expor as suas posições. Senhor presidente, só um instantinho. Jorge Seif. Se Vossa Excelência for botar o código a votar nominal, já podia abrir o painel. Eu determino a secretaria que possa abrir o painel para votar nominal o código eleitoral. Presidente, até para dar uma folguinha aqui, a senadora Mirim do Paraná, se a gente puder chamar. Então eu quero agradecer e parabenizar o senador Marcelo Castro pelo seu espírito público e democrático, porque foram inúmeras reuniões. Nós tínhamos, senador Esperidion a mim, nós tínhamos 17 divergências que pensávamos que eram irremediáveis e, no entanto, com diálogos dentro dos gabinetes, fora do gabinete, com o nosso pessoal, procurávamos assessoria, enfim, eu preciso reconhecer todos os esforços do senador Marcelo Castro em ouvir todos nós senadores, independente de partido, de posições. Então, quero parabenizar. E queria também, senhor presidente, eu queria a atenção dos senhoras e senhores, né? A melhor forma... Fala, senador Otto.
Eu queria, na verdade, fazer aqui junto com vocês uma reflexão para aqueles que são casados, senhoras casadas, senhores casados, eu quero uma reflexão. Os senhores imaginam aqui, ó, tu imagina que as senhoras casadas ou noivas ou namoradas chegue para o seu marido ou namorado ou relacionamento e fala assim, ó, me dê seu WhatsApp porque eu preciso ver. E aí, esse cidadão, seu amor, diz o seguinte, olha, eu sou fiel, mas eu não quero abrir meu WhatsApp. Mas e as senhoras ou os senhores vão chegar para os seus cônjuges ou relacionamento e falar, meu amigo, ué, mas se você é fiel e você não tem medo, me entrega esse WhatsApp que eu quero ver. Eu quero conferir a sua fidelidade, meu amor. Eu confio plenamente em você, mas por que você está me escondendo esse WhatsApp? Eu entrego na hora. Então... Ele tá com um problema em casa. Se nós não temos... Não, nem casado eu sou mais. Então, aonde eu quero chegar? Olha aqui. O Supremo... olha aqui. Ô Portinho, se eu puder terminar aqui minha linha de raciocínio, que tá todo mundo mexido aí, já vi gente vermelha, é assim que a gente gosta. Então, o que nós pedimos em seguida nos destaques é que haja a confirmação através do voto impresso. Não é difícil. O WhatsApp liberado e voto impresso. Porque, olha, isso é uma linha histórica dos fatos, né? O próprio Supremo, pesquisa no YouTube de vocês aí agora. O próprio Supremo testou e aprovou a urna com impressão de voto. 2, o Congresso aprovou em 2015 e a Dilma vetou, mas esse Congresso Nacional já aprovou do voto impresso. Depois o tema voltou à pauta. E o ministro Barroso, qual tenho todo o respeito do mundo, mas veio aqui para essa casa e foram mudadas lideranças para que não se aprovasse o voto. Então, veja, aonde eu chego com essa brincadeira e com todo respeito aqui às senhoras e senhores e quem está nos assistindo, eu não sei se aconteceu 8 de janeiro, lamentavelmente, respeito à posição de todo mundo aqui. Se houve problema em 8 de janeiro, foi porque alguns membros da nossa sociedade não entendem por que tanta resistência. Até Nicolás Maduro, senhor presidente, debocha da cara do Brasil, dizendo que nós não temos voto impresso. Nicolás Maduro, que atravessa em cima do seu povo com tanque de guerra. Então nós poderíamos, Marcelo Castro, o senhor que já foi tão democrático, dos 17 pontos, 15 já foram solucionados. Eu não estou pedindo para tu mudar o seu relatório, mas pedir o seu voto, inclusive, porque nós pacificaríamos o Brasil. Eu não sei quanta resistência, se desde Brizola, Ciro Gomes e tantas outras, Bolsonaro, tantos... Pessoal do Paraná, tantas lideranças políticas de direita e de esquerda já lutaram por isso. Por que nós não pacificamos o Brasil através do voto impresso? Eu faço esse apelo a todas as senhoras e senhores. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Agradeço e passo a questão de ordem ao senador Sérgio Moro, do Estado do Paraná. Eu só quero aproveitar aqui para apresentar também a senadora Mirim, do Estado do Paraná, que é a Flávia Bueno, aqui presente. E também a professora dela, Tamires, visitando aqui a casa. E vou registrar aqui, senador Marcelo Castro, que... Senador, a jovem aqui votou no projeto por mim aqui. Tá bom? Seguir minha orientação. Só não usou minha digital, porque não daria, né? Isso é meio complicado. Tá bom. Passa a palavra agora pela ordem de inscrição ao senador Jaime Bagatoli. Obrigado, presidente. Otto Alencar. Eu queria que todos prestassem atenção no que eu vou falar e o que eu sinto e o que eu fiz um encaminhamento de uma matéria
com destaque individual. Senhor presidente, eu fui para uma eleição em 2022. Eu não era da política. 4 adversários meus ao Senado Federal, deputados federais e ex-senadores, pegaram o teto máximo do fundo partidário. E eu só pude colocar 10% do que eles colocaram na campanha. Com o meu dinheiro, só 10%. Eu fiz um pedido ao relator Marcelo Castro para que eu tivesse, eu não. Vamos fazer silêncio, porque o senador Jaime está usando a palavra. Porque o que acontece? Como é que as pessoas de bem vão entrar numa política? Isso não é só no meu partido, no PL. É no PL, é no PT, é no MDB, é em todos os partidos. A única coisa que eu quero é um direito de igualitário. Por isso que eu estou fazendo esse pedido do artigo 391, é um requerimento, um destaque individual, igual eu tenho pleno apoio ao destaque da senadora Dorinha. Eu peço, senadora, que você analise, e eu não estou pedindo nada demais. Se a senhora vai para uma eleição, e a senhora pegar 3 milhões do fundo partidário, o senador Bagatoli ou qualquer senador que ele quiser se candidatar, ele possa colocar o valor dele. Ele não está causando nenhum prejuízo ao erário público. Ele não está pegando o dinheiro do fundo e ele tem que ter o mesmo direito. Agora, não 10%. Senhor presidente, eu fui criticado aqui, inclusive a Rede Globo veio fazer uma entrevista comigo. Vocês sabem o que aconteceu na eleição 2022? O meu irmão doou 2.900.000 e poucos para a minha campanha, porque eu só podia botar 10% do teto máximo. Sabe o que acontece nessa reforma aqui? O meu irmão só pode colocar 10%, que é o limite máximo de um candidato. Quer dizer, eu teria que ir para uma eleição com 600 e poucos mil reais. Não seria senador. Mas com 3 milhões eu fui senador, 3 milhões e pouco. O que nós temos que dar direito, independente de sigla partidária. Eu não estou falando aqui de PL, de sigla partidária. Todos os partidos, todos, por favor, aprovem esse destaque. Esse destaque é muito importante para que todas as pessoas de bem desse país possam ingressar na política. Porque não é o meu partido, o PL, que não vai dar dinheiro para uma pessoa que não tem, que nunca entrou na política. Qualquer partido hoje não dá dinheiro para ninguém. Então, o que está acontecendo, presidente? Quem vai pegar esse dinheiro do fundo partidário só são as pessoas que vão para a reeleição. Só quem está no mandato. Eu só quero que esse direito ele seja de igualitário para todas as pessoas de bem que vão entrar na política. E eu peço que o senhor mantenha esse encaminhamento que eu fiz desse destaque individual que eu fiz aí. Obrigado, presidente. Coisa que é muito primordial. Deixa eu apresentar logo aqui, porque senão elas perdem a van. Eu passo a palavra à senadora Dorinha, com as nossas senadoras jovens do estado do Tocantins. Bom, eu quero primeiro dizer da importância desse programa Jovem Senador e Senadora. Eu, quando era secretária de Educação, tive a oportunidade de sugerir e o programa foi criado. Então, eu estou aqui apresentando a professora Érica, lá do Colégio Cristo Rei, da cidade de Pedro Afonso, no meu estado, e a Maria Eduarda, que foi a jovem senadora, a partir da redação que ela fez sobre sustentabilidade. Então, quero só agradecer a presença delas e dizer da importância delas poderem conhecer aqui como funciona a nossa casa, e elas estão nesse momento acompanhando, junto com jovens senadores e senadoras dos vários estados, com as suas professoras. E o que é mais importante, eu já tive a oportunidade, como relatora, relatar projetos que as jovens senadoras e senadores apresentaram, porque eles tramitam aqui na casa. Então, sejam bem-vindas. Obrigada. Parabéns, Dorinha. Valeu, vamos lá.
senadora Zenaide Maia, em seguida, o senador Rogério Carvalho. Senadora Senhor presidente, colegas senadoras, colegas senadores e aqueles que estão nos assistindo. Vou falar com calma, porque é um momento de tristeza para mais de 50% das mulheres desse país. Jovem senadora, que bom que vocês estão aqui para ver a dificuldade de nós mulheres termos representatividade aqui. Todos os destaques e emendas sentaram-se para negociar e abrir mão de alguma coisa. Em relação às mulheres, nós sentamos diversas vezes e nada foi negociável. Ou seja, dá 20% de cadeiras, como foi falado pelo próprio relator, nosso colega Marcelo Castro, que dificilmente vai ser aprovada essas cadeiras, 20%. Ele falou isso quando o Soraya Tronic propôs 50 e 50 e ele disse, não tem porquê, não pode ser aprovado. E os 20 dificilmente vai ser aprovado. O que é que vai acontecer? Nós vamos perder aquilo que conquistamos pelo judiciário. 30% no mínimo de candidatura e no mínimo 30% de financiamento. Vamos perder isso aí com uma suposição que os nossos colegas senadores vão aprovar 20% de cadeiras que o próprio relator já deixou claro que dificilmente vai aprovar. Ou seja, gente, por favor, não diga que é a favor das mulheres. A gente precisa empoderar a mulher. Está aqui uma jovem senadora. Vocês estão vendo como aqui funciona? A proposta é 20% sem nenhuma garantia que nós vamos conseguir aprovar. Mas para isso precisamos perder aquilo que foi duro, foi suado para a gente chegar aqui e representar. Isso me entristece, gente. Desculpa que eu não estou querendo ferir ninguém. Porque aqui todo dia se ouve dizer, não, eu sou a favor das mulheres, eu voto esse projeto, eu voto isso para as mulheres. Mas empoderar as mulheres, que só se empodera colocando elas em locais de poder, não existe esse interesse. E eu me preocupo porque a única prevenção que a gente conhece de combate à violência contra a mulher é um empoderamento dessas mulheres. Porque a violência contra as mulheres tem todas as classes sociais, mas mais de 80%, mais de 90% são mulheres pobres e negras. Como vamos mudar essa realidade? Só punir, que é essencial, não resolveu. Nós temos uma lei, uma das mais completas do mundo, que aqui a gente aperfeiçoa e eu tenho a consciência de saber que os colegas nos ajudam nisso. Mas só isso não resolve. Vamos atrás da prevenção. Vamos colocar as mulheres nos locais de poder, que é a única prevenção, é colocando a mulher no orçamento desse país, na educação e empoderando. Faz pouco tempo que esse Congresso aprovou uma reforma da Previdência que aumentou 7 anos a mais no trabalho das mulheres, cara. E por que fizeram isso? Porque a gente aqui é minoria. A gente aqui é minoria. Infelizmente, não adianta dizer dados, cálculos. A realidade é que se a gente tirar os 30% e o destaque de Dorinha, que falou, eu também sou presidente de partido. Fazer nominato é difícil, mas é necessário, gente. Vamos fazer a nominata e Dorinha ofereceu uma oportunidade até 20 dias antes da eleição. Se a chapa tiver formada e alguma mulher desistir, existe isso aí. Essa é a realidade desse país. Outubro rosa, agosto lilás, e nós temos que lutar
por nós, mulheres. Não adianta só Zenaide, Soraya, a professora Dourinha ter coragem. Precisamos das mãos amigas das senhoras e dos homens que se lembram que se não fosse a gente, as mulheres não estariam aqui. Por isso que eu sou contra esse projeto, apesar de todo o esforço que temos, que foi do nosso relator. Isso aqui não é desmerecendo ninguém. Isso é a vida como ela é. Essa dificuldade, pequena senadora, mais jovem senadora, você está dando. Uma parte de um segundo. Como é seu nome? Laura. Laura, leia o seu bottom. Está escrito o quê? Jovem senadora ou jovem senadora? Leia o bottom, fazendo um favor. Ah, tá. Porque 2 anos atrás eu vi que as meninas estavam com bottom jovem senador. Falei, não podemos aceitar. Então, parabéns aí, Ilana, que acolheu o nosso pedido. E a jovem senadora também tem direito de estar escrito senadora. Ainda Olha, bem. Só para terminar, presidente, dizer o seguinte: não tenho dúvida que nós não vamos ganhar essa. Agora, por favor, vamos tentar, porque a gente tem que esperançar. Se a gente não tivesse esperança, não estaria aqui. Não quer deixar a gente tentar. Não, aí o que é que acontece? Aqui temos 52% da população brasileira, temos uma violência doméstica que nos assusta, e na hora, Brasil, que a gente pode querer respirar, pelo menos não perder aquele direito que a gente conquistou, estamos aqui nessa sinuca de bico, e a gente sabe que isso não vai funcionar, porque o nosso querido Marcelo Castro mesmo disse, os 20% é difícil, os 50% é impossível, e os 20% é difícil. E 20%, olha aqui, 20% durante 2 décadas. Ou seja, durante 2 décadas, teremos 80% de homens no Congresso Nacional e 20% de mulheres, que não vamos chegar, porque a desculpa que vai dizer é que as mulheres não quiseram se candidatar. Obrigada e voto não. Esse projeto está muito contra... Se os assessores não fizerem silêncio, eu mandar esvaziar o plenário, tirar todos os assessores. A senadora não pode falar e está sendo interrompida pela assessoria dos senadores. Presidente. É até uma coisa deseducada. Quando uma pessoa está falando, a outra ouve. Presidente, posso fazer um registro? Pode, Marcelo. Presidente, é capaz de nós termos, há muito tempo que não tínhamos, uma CPI da oposição. É bem provável. Não, acaba de ser instalada a CPI já teve, sim, já teve. Nós fizemos a CPI da Covid e éramos da oposição. Mas há tempo que não fazia, e hoje vai ter. Foi eleito para presidente. E deu bons resultados. Do INSS, o senador Carlos Viana. Pois é, essa do INSS tem que punir quem errou de forma correta e justa. E agora temos chance. Pois é. O senador Jaime vai apresentar aqui a jovem senadora do estado de Rondônia. O senador Jaime, com a palavra para apresentar a jovem senadora do estado de Rondônia. Vai lá, encosta. Falar para vocês que as mulheres realmente são muito importantes mesmo. Vou falar uma coisa aqui para vocês. No grupo meu lá, eu tenho 50 pessoas no administrativo. 35 são mulheres. 35, só tem 15 homens. Digo mais, implantei, presidente, e há 20 anos atrás, frentista de posto de gasolina, mulheres. Atende muito superior aos homens e ganham mais. Mas eu quero apresentar aqui a Lauri, é nossa senadora, jovem senadora, do meu estado de Rondônia, o professor Jeremias, ela é do município de Ji-Paraná, o segundo maior município do estado de Rondônia, é a capital Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena e Ariquemes. Dizer para você que você está de parabéns e conte aqui com o senador Jaime Bagato. Fala o seu nome. Meu nome... Senhor presidente.
Meu nome é Laura Angelina. Zenaide. Meu nome é Laura Angelina, eu sou do município de Ji-Paraná, Rondônia. Eu estou representando o meu estado no programa Jovem Senador. É uma honra fazer parte dessa reunião aqui, poder conhecer o mundo político e fazer parte. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui presente. Obrigada. Senador Rogério Carvalho, com a palavra. Senhor presidente, pedir ao senador Rogério Carvalho... Eu abro mão da minha inscrição para poder a gente agilizar. Rapidamente aqui, só para fazer um adendo aqui no meu parecer, que a senadora Dorinha apresentou uma emenda de número 111, dizendo que o repasse do fundo partidário acontecesse mês a mês. Atualmente, os dirigentes partidários... Soraya Tronic, a assessoria que me disse que era Dorinha. Então, Soraya Tronic, desculpe aí. E, atualmente, os dirigentes partidários podem repassar quando quiser esse fundo. O que significa dizer que pode passar só uma vez no ano. Então, nós acatamos parcialmente a emenda dela para o repasse ficar sendo passado quadrimestralmente. Mas a emenda foi feita do jeito que tem uma multa atual de 12,5% se não for cumprido esse repasse, e ficou de fora a multa. Então, nós estamos retornando a multa que já existe na legislação atual. Então, esse adendo que eu gostaria... Ficou trimestral ou... Quadrimestral. 3 vezes por ano. Eu achava que devia ser trimestral. Vamos abrir, presidente? Trimestral. 7 votos. Eu acho que trimestral seria melhor. Trimestral. Não, na verdade seria mensal. O meu partido faz isso sem pedir, pô. Trimestral. Pois nós podemos modificar, então. Presidente. Vou fazer o adendo, vamos passar o repasse pode abrir a trimestralmente. votação, presidente. E se não ocorrer, essa que tem a multa do 12,5%. Pode abrir o painel para o destaque. Presidente. Só um minutinho só. Deixa eu concluir, senador. Um minutinho. Todo mundo vai falar. O senador Marcelo Castro, Vossa Excelência optou por quê, hein? Optei para trimestralmente. Tá bom. E o retorno da multa que já existe, que tinha ficado de fora. Agora, coloque a multa, que a multa não será aplicada se não for feito o repasse para o partido, porque pode ser que atrase e o partido fique complicado. Faço essa observação. Presidente, eu preciso de um esclarecimento, presidente. Eu vou dar. Vossa Excelência concluiu? Então, essa possibilidade de atraso do repasse para o partido tem que ser levada em consideração. Às vezes não faz o repasse, ele vai ser multado sem receber o recurso. Então tem que botar essa observação também. Eu acho que é trimestral com essa observação. Senadora Elisiane. Não, só quero para o Marcelo, até porque eu estou aqui meio até sem compreender. Neste momento, nós estamos votando o texto básico principal, ressalvado. Só vale o destaque. Né? Perfeito. Nesse texto, nós estamos votando, consta os 20% de vaga de mandato. Ok, senador? Ok. Então, é esse o projeto que nós estamos votando, que eu estou votando a favor. Perfeito. Não, pronto, eu só quero... A clareza dos 30% para mim está transparente. Pronto, eu só quero saber se estou votando agora, garantindo 20% de vaga de mandatos para a mulher. Garantindo os 20% de vagas de mandato para as mulheres em todas as câmaras municipais do Brasil, em todas as assembleias legislativas e na Câmara Federal. E estamos votando reserva de candidaturas para as mulheres em 30%. Não estamos votando a obrigatoriedade das candidaturas, que faz parte do destaque da senadora Dorinha. Que é um destaque que depois poderemos votar. Determino a secretaria que abre o painel para verificar os votos que foram dados. A palavra com o senador Rogério Carvalho para apresentar o jovem senador do meu estado querido de Sergipe, que divide lá com a nossa Bahia, senador Rogério Carvalho. Presidente. Fica em pé. Só para eu encostar aqui no microfone. Não, pode ficar. Nós estamos aqui com o nosso jovem senador, o José Guilherme, que é da região centro-sul do estado de Sergipe, de Poço Verde, município vizinho da Terra da Vaquejada, que o senhor foi relator
da capital da vaquejada, Lagarto, que foi responsável por garantir que a vaquejada se transformasse numa atividade esportiva. E todos nós, sergipanos, lagartenses, nordestinos, somos gratos por essa coragem que o senhor teve de enfrentar esse debate de uma atividade que tem uma importância cultural, econômica muito forte para toda a nossa região. E o José Guilherme está aqui como jovem senador, com o professor Jefferson, são da cidade de Poço Verde. Parabéns, viu? Um salve, Sergipe, aí, vai. Oi, gente. É uma honra, assim... Tá falando? É uma honra poder representar, assim, o meu estado de Sergipe aqui no Senado Federal como jovem senador. Então, assim, realmente estou muito feliz de poder estar aqui e ver todas essas pessoas e poder realmente estar aproveitando toda essa semana de vivência legislativa. Muito bem. Presidente Otton, deixa eu fazer uma... Eu quero destacar uma coisa muito importante no programa do jovem senador. Presidente Otton, primeiramente dizer que esses meninos que estão aqui, eles passam por uma seleção rigorosíssima. Por exemplo, no caso do Maranhão, Soraya, a jovem, a Rosângela, que passou, foram 4.000 redações. E ela passou em primeiro lugar nas 3 avaliações com 10. Eu acredito que foi mais ou menos o caso deste jovem senador que é do estado de Sergipe. Então, ele passou, Rogério, com certeza por milhares de redações para poder chegar aqui, naturalmente, também teve a nota 10. Então, parabéns a você. Agora, um outro detalhe muito importante. Dos 27 estados do Brasil, nós temos aqui 27 representantes. Dos 27, são 6 homens e 21 mulheres. Você sabe o que é que isso significa? Significa que se a gente, as mulheres, não ocupam os lugares, não é por falta de competência, porque na avaliação da competência do mérito a gente acaba sendo de fato maioria. Mas parabéns, jovem senador, pela sua competência e pela sua dedicação, porque você é 10. Obrigada. Texto básico. Aprovado o relatório do senador Marcelo Castro, texto básico, ressalvados os destaques. Existe um requerimento, eu queria chamar a atenção dos senadores e senadoras, que existe um destaque individual do senador Jaime Bagatoli, esse destaque é individual, e como tal, de acordo com o regimento, tem que ser levado à votação pelo plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive, eu posso passar a palavra ao senador Jaime para que ele possa expor seus colegas o que é o destaque, para que todos entendam, nem todos ouviram o destaque dele, como é individual, esse destaque tem que ser colocado em votação. Eu peço aos senador Exalci, senador Exalci, ele vai ler o destaque por requerimento, e o destaque, sendo individual, tem que ser colocado em votação para a manifestação do plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Senador Jaime Bagatoli, peço a Vossa Excelência que possa explicitar aquilo que Vossa Excelência deseja destacar. Obrigado, presidente. A minha justificativa é o seguinte: o PLP número 112 de 2021 admite em seu artigo 376, inciso 5º, os recursos próprios dos candidatos como recursos destinados ao financiamento de campanhas eleitorais, financeiros ou estimáveis, respeitados os limites positivos. Ademais, seu artigo 383, ao tratar das doações eleitorais de pessoas físicas e de recursos próprios, estabelece a forma como deverão ser efetivadas. Por fim, o caput do artigo 391 estipula que o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% dos limites previstos para gastos de campanha, cargo em que ocorrer
quando no parágrafo 1º, prevê que o percentual previsto no caput de artigo desse artigo aumentará para 30%, para as campanhas que possam limitar iguais e inferiores a R$ 120 mil. O conceito dos recursos próprios, por seu turno, vem definido pelo parágrafo 4º do artigo 391 do PLP, vale a dizer a todos os referidos, licitamente pelo candidato, inclusive por meio de dividendos, de proventos de juros, capital próprio decorrentes de investimentos do mercado de capitais ou de distribuição de lucros em empresas das quais o sócio majoritário não considera irrelevante para a realização feita em anos anteriores. Contamos assim com o PL número 112 de 2021, preserva o macro diretriz há muito revista na legislação eleitoral da admissão de recursos próprios no custeio dos gastos de campanha. O relatório apresentado à Comissão Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, ilustre relator, não promove alterações nesse ponto. Essa emenda objetiva apenas com a redação proposta do caput do artigo 391 e a suspensão do seu parágrafo 1º com a remuneração dos demais parágrafos, que os recursos próprios possam ser utilizados para custear integralmente aos gastos de campanha e não apenas parcialmente, como proposto atualmente no projeto limite de 10%. Do total previsto para gastos de campanha no cargo em que ocorrer, com a possibilidade de esse limite aumentar para 30% para as campanhas. Entendemos que a alteração proposta nessa emenda preserva a plena incidência do princípio isônico aplicado às campanhas eleitorais, na medida em que todos os candidatos, aqueles que disponham de recursos próprios ou não, devem submeter a limite de gastos por campanha, que é idêntico para todos. Ademais, tendo presente a dimensão de gastos eleitorais e a dificuldade de repartição dos recursos, a possibilidade de ampliação da utilização dos recursos próprios faz com que os demais candidatos de custeios eleitorais passem a ser destinados a outros candidatos que nele necessitam. Senhor presidente, só para concluir e deixar mais claro, a única coisa que eu estou pedindo que eu estou pedindo nesse encaminhamento desse destaque individual é que um candidato ele tenha o mesmo direito de ele colocar o dinheiro próprio dele, o mesmo valor do teto máximo que o seu adversário, o outro candidato, independente de sigla partidária, que o seu adversário possa colocar do teto máximo. Até porque, só para concluir, presidente, não está gastando, não está prejudicando nenhum erário público. Então, eu peço, senhor presidente, que acata esse destaque individual meu. Obrigado, presidente. Coloco em votação o requerimento do senador Jaime Bagatoli. Os senhores senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. O destaque o requerimento está aprovado e o destaque será votado em votação nominal a posteriori. Destaque da liderança do Partido Progressista. Votação da emenda destacada número 300, senador Marcelo Castro. Senador Marcelo Castro. Destaque da liderança do Partido Progressista, votação da emenda destacada, número 354. Quem vota com o relator, vota não. E quem vota contra o relator, claro, vota sim. A votação será Mas até o nominal. Relator pode votar sim, presidente. Hein? Até o relator pode votar sim. Se Vossa Excelência convencê-lo. Tudo bem. Vou fazer uma proposta irrecusável para ele. Então, determino aí a abertura do painel para a votação nominal do destaque 354 da liderança do Partido Progressista. Os senhores senadores, com a abertura do painel, já podem votar. Senador Amin, quem vota com o destaque do PP, vota não. Vota sim? Pois é, tem que esclarecer isso aí. É o destaque. Então, quem vota com o destaque do senador Amin, vota sim.
E quem vota com o relator... Quem vota com o relator, vota não. Vota não ao destaque de Amin. Então vou votar sim, é isso mesmo. Vai votar sim? Só para esclarecer aos votantes, aqueles que forem a favor do voto impresso, vota sim. Quem quiser manter as urnas como estão, sem voto impresso, vota não. Esse é o destaque do voto impresso. Quem vota com o relator, o senador Marcelo Castro, vota não. Cadê Carlos Portinho, Jesus? Magno Malta. Rogério Marinho. Cadê Portinho, hein? É não. Estou ligando aqui pro Portinho. Já votou. Agora, Eduardo. Falta um voto para nós. Senhor presidente, eu já votei sim. Quero aqui registrar. A gente precisa pacificar o país. Não adianta querer ter razão. Vamos ser felizes. Vamos votar sim. A favor do voto auditável. A população quer isso. Isso vai dar segurança às eleições. Vai anular discursos para aqueles que são contra o voto auditável, mas pelo menos vão ganhar. Acabou essa discussão. Por que não votar sim? Vamos votar sim. Voto auditável. Vai sair a tripinha, vai cair lá na urna, e se alguém quiser recontagem, é um direito à recontagem. Vamos pacificar o país e votar sim pelo voto auditável. Dois Alci. Meus colegas, eu como auditor e participei desde 2015 dessa questão das urnas, eu quero dizer para vocês o seguinte: o que não é auditável não é confiável. Há um entendimento aqui distorcido de que esse voto, se for impresso, será mostrado para o patrão. Não é verdade. Quando você tem a urna eletrônica, tem lá o modelo já do TSE que já teve. Você tem a urna e a impressora. Quando você vota, automaticamente cai no recipiente lá que ninguém tem acesso. Terminado o processo de eleição, você faz a contagem. Não há nenhuma vinculação, nem nome de ninguém. É só para conferir o que está no recipiente lá se é igual o voto da urna. Então não há manipulação em nada. É só para você realmente ter condição de fazer auditoria, que é importante, e vai, de fato, tirar essa dúvida que a população tem. Grande parte da população tem dúvida com relação a essa questão do voto impresso. Senador Girão. Presidente, meu querido senador Otto Alencar, só rapidamente aqui, eu não vou demorar mais que um minuto, só para apoiar esse destaque, senador Espiridião Amin, é um baluarte, é um voto auditável, é um clamor crescente da população, independente de corrente política. A pessoa quer saber exatamente de mais transparência, de mais segurança no processo de votação. Isso é um direito. Agora, presidente, eu quero justificar porque que eu votei contra o texto principal. O trabalho do senador Marcelo Castro, muito bom, ouviu todo mundo, eu sou testemunha. Mas eu não nasci ontem. E já vi várias votações que nós fizemos aqui no Senado, inclusive das BETs, está acabando com os brasileiros, liquidando, que nós modificamos aqui no Senado, chegou na Câmara, tiraram todas as modificações e está aí o resultado. É a mesma situação agora. Por isso que eu fiz o alerta. Era melhor rejeitarmos ou não votarmos essa matéria.
porque ela começou na Câmara, volta para a Câmara. O senhor se comprometeu, quero lhe dar os parabéns, de ser formada uma comissão, o senador Portinho me informou, ser formada uma comissão aqui para ir na Câmara dos Deputados antes de votar e acertar para que o texto seja mantido, pelo menos, aqui nessa casa. Senão, é uma tragédia anunciada e mais um balão que a Câmara dá nos senadores aqui. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Senador Jorge Seif. Pessoal, vocês imaginem o seguinte. Imaginem que vocês vão ao banco pagar o talão de luz, ou de telefone, ou de gás, e o caixa pega teu dinheiro e não quer te dar o canhoto comprovante. Por que tanta resistência? São quase 40 países que usam voto eletrônico de alguma forma. Só 3 não têm votos eletrônicos. Hoje, eu fui eleito pela urna eletrônica. Eu não estou discutindo. Mas tem brasileiro que entra no meu e-mail do Senado, no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, fala: por que vocês não querem transparência? Por que tanto medo de recontar voto em caso de dúvida? Não é que vai ter que ser contado, em caso de dúvida. Então, e muitos argumentam que foi descoberta que o Nicolás Maduro não foi eleito na Venezuela através do trabalho da oposição de ter pego essas... Presidente. Vamos abrir, senhor presidente. Pode abrir. Já deu coro. Obrigado. Eu só estava ouvindo aqui Já deu coro. Vossa Excelência nunca foi tão ansioso como hoje. Deu coro, de qualquer maneira irá... A pedido do senador Espírito Amin, que está um pouco agitado hoje, vamos abrir aí a votação. Painel. Deixa eu só substituir a pessoa. Agora esse aqui, né? É, esse aí. Deixa eu atualizar. Agora esse aqui. Só tem esse agora? Não, tem mais. Abriu o painel da votação. Parabéns, CCJ! Aprovado o destaque, com 14 votos contra 12 votos. Até o senador Marcelo agora ficou vamos feliz, tenho certeza. O destaque 254. O destaque 254 da liderança. Eu peço silêncio aos senadores para que possamos continuar. Senador Jorge Seif. Senador Jorge, por favor. Senador Bagatoli, senador Jorge. Temos outros destaques para vencer. O destaque da liderança do Partido dos Trabalhadores. Votação da emenda destacada. Eu gostaria que os senadores... Senador Jaime, por favor. Eu gostaria que o plenário pudesse ouvir o destaque do Partido dos Trabalhadores. Votação da emenda 254. Quem vota com o relator, vota não. Eu peço que abra o painel para a votação do destaque número 254. Senhor presidente, eu já falei, mas eu queria só relembrar aqui rapidamente de que trata o destaque. Olha, os assessores estão falando muito. Se continuar, eu vou esvaziar, tirar todos os assessores, independente de que seja. É uma maneira deseducada de assistir uma sessão. Deseducada, educação familiar. Senhor presidente, não é de escola, é familiar. Só nos diga o que é o tema da emenda, desculpa. Eu estou aqui justamente buscando minha assessoria. A emenda 254 é que está agora. Eu posso falar. Vou passar a palavra para a Excelência. Vossa Excelência tem a palavra, senadora Augusto. Eu vou falar aqui novamente que exatamente a gente está pedindo aqui que o número de candidatos que participam da federação partidárias
possam ser ampliados por partido numa federação em 10% o número da possibilidade de ser candidato. Um exemplo, um estado que tem 8 vagas para deputado federal ou estadual. Ele só pode ter, o partido pode apresentar 9 candidaturas. Se tiver dentro da federação, essa possibilidade a gente quer que possa aumentar em 10% por partido, podendo aí, se tiver 2 partidos, aí se ficar quebrada, redunda para mais ou para menos, podendo aumentar o número de candidatos. Então, eu vejo de uma forma positiva, porque tem, não só, estou falando de estados, mas municípios que têm um número pequeno de vagas de vereadores. Os partidos poderão apresentar mais oportunidades para outras pessoas serem candidatos, além só de um a mais por vaga. Então, era essa a nossa defesa desse destaque. Quero pedir aqui, senadores e senadoras, se puderem aprová-lo, ficaremos muito felizes, aumentando a possibilidade de ter candidatura a mais. Te amo, você é especial, tá? Meu amigo. Senador Carlos Portinho, Vossa Excelência está satisfeito? Então, os senadores podem votar ao destaque 254 do Partido dos Trabalhadores. Qual é o próximo? O próximo é esse aqui. Partido Liberal. Senhor presidente, queria pedir a palavra pela ordem. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Olha, essa emenda da senadora Augusta Brito, ela foge ao espírito da federação. A federação é para funcionar como se fosse um partido político. Na verdade, a concepção da federação é de um embrião de um futuro partido político. Se nós começarmos a tratar a federação como uma coligação, que vão se somando as candidaturas de um partido com outro, com outro, com outro, nós estamos desvirtuando o princípio, o fundamento, o conceito de federação, que é funcionar como um único partido. Então, a federação, na concepção original, ela só pode ter o número de candidatos igual a outro partido. Por isso, a posição do relator é contrária, e por isso é que eu não acatei a emenda. Perfeito, estou de acordo. Voto não. Os senadores já podem votar. Quem vota com o relator, vota não. Peço aos senhores senadoras e senhores senadores que possam votar a emenda destacada pelo Partido dos Trabalhadores 254, defendida pela senadora Augusta. Pela ordem, presidente. Pois não, senadora. Eu queria pedir a Vossa Excelência, se for Senadora Elisiane com a palavra. Se for possível, colocar o destaque da senadora Dorinha da bancada feminina como próximo item. Pois não. Ponha, depois desse, a da senadora Dorinha.
Resolveram votar os destaques? Estão votando destaque. E o... Aí quando a gente encerrar, senadores e senadoras que faltam votar. Vou abrir. Já temos 25 votos. Eu determino que abra o painel. Presidente, tem 2 senadores tentando votar agora? Já abriu, já. não, 14, 10. Está rejeitado. Está rejeitado o destaque. A emenda 254. Está rejeitado, não. A emenda 254. A emenda 254. Isso. Agora vamos para a emenda 318. Quantos são? Sim, foram quantos? 10. 10, né? 12 não. Foi rejeitado o destaque. Lamentável, o senador Augusto estava torcendo por Vossa Excelência, mas faz parte. Destaque da liderança da bancada feminina. Votação da emenda destacada 318. Quem vota com o relator vota não. E se eu pergunto se a líder da bancada feminina deseja expor e defender a sua emenda. Bom, eu gostaria de pedir o apoio dos colegas senadores e senadoras, porque esse texto eu vejo que ele concilia o passo importante dado pelo relator para a garantia dos 20%, mas mantém os 30% de candidaturas como obrigatórias. Mas abre um precedente importante na preocupação que os partidos têm de que, a partir quando já não é possível substituir nenhuma mulher, e se uma mulher desiste, o partido tem que tirar 2 homens para tirar a candidatura, né, para compor essa candidatura. Neste caso, nós estamos excepcionalizando. Então, vejo que ele reúne as condições de manter o alinhamento dos 30% de candidatura, os 20% de vaga, e sem a punição ou consequência para uma lista que todos nós que, em algum momento, na presidência dos nossos partidos, vivemos essa situação. Por isso, eu peço apoio a esse destaque, que eu vejo que não prejudica em nada, ao contrário, ele reafirma o compromisso do Senado e do Congresso com as mulheres. Eu agradeço a Vossa Excelência e determino que abre o painel para a votação dos senhores senadores e senadoras. Comunico ao plenário Então, peço sim. que o senador Carlos Portinho retirou o destaque a emenda 224. Eu comunicar, inclusive, ao relator, o senador Marcelo Castro. Foi retirado o destaque do senador Carlos Portinho.
Senadores e senadoras podem votar no destaque da bancada feminina a emenda 318 da senadora Dorinha. Pedir que os assessores que estão aqui possam ajudar os senadores a entender que, neste caso, a gente não prejudica ninguém e confirma o compromisso com as mulheres. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer aqui a orientação do voto. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Eu quero aqui pedir também um voto para que a gente possa garantir verdadeiramente os direitos que já existiam dentro do código já vigente, que é os 30% de candidaturas, e também a reserva de vagas de 20% que já foram votadas aqui no texto original. Então, peço aqui e oriento o voto sim também para esse destaque. Senadora Zenaide. Senhor presidente, a gente queria aqui pedir o voto sim, porque um dos principais motivos de se querer que não tenha mais 30% de candidaturas é a dificuldade de formar essa nominata. E como a professora Dorinha mostrou, se já está feita a nominata e de repente a mulher por algum motivo sai, aí vai poder voltar a ter, não vai ser obrigado a tirar 2 homens para poder manter a percentagem de 30%. Pois não, o senador Isalci Lucas pede a palavra. Presidente, eu só quero primeiro manifestar meu voto publicamente. Acho que ninguém defende mais as mulheres do que eu. Então, meu voto será favorável, parabenizar a Dorinha pela iniciativa e conclamar os colegas homens a apoiar realmente as mulheres que fazem a diferença aqui no Congresso Nacional e em todas as atividades. A mulher fica, como é que é? Vai para onde ela quiser, não é isso, Dorinha? Então, parabéns para você. Voto sim. Presidente. Essa emenda... Presidente, também só orientar aqui pelo PSD o voto favorável a esse destaque da senadora Dorinha. Eu acho que a iniciativa da senadora, ela corrige uma preocupação que as mulheres têm, que é garantir, na verdade, esse exercício da presença das mulheres como candidatas, né? E, ao mesmo tempo, também retira aí uma possível ação junto ao Supremo Tribunal Federal, com a aprovação desse destaque. Eu peço aos colegas que possamos votar favorável ao destaque da senadora Dorinha. Primeiro, a gente tem uma comissão para conversar na Câmara dos Deputados, né? Sim. Agora é a emenda do Senado. Já embarcado não precisa, né? Precisa. Ele estava aqui na cima. Não pode ler nada. Se ler alguma coisa, eu voto contra. Graças a você. Catou. Senhores senadores e senadoras que não estão no plenário podem exercer o voto. Nós estamos só com 19 votantes por enquanto. Nós temos que atingir pelo menos a marca de 25 votantes
para ter o conforto de que a decisão seja uma decisão que corresponda ao sentimento da maioria da Comissão de Constituição e Justiça. Faltam só 2 votações, tá? Falta 2? Margarete, por favor. Vou parabenizar muito o senhor hoje. De quem é? Folhinha bonitinha. 24 votantes, eu pergunto à líder da bancada feminina que quer aguardar os 27 ou eu posso abrir o painel? Senadora Dorinha. Tudo bem? Peço à secretaria da mesa que abra o painel. Sim, aprovado o destaque da líder da bancada feminina, senadora Dorinha. O próximo agora. Destaque da liderança do Partido dos Trabalhadores. Destacada a emenda 256. Senador Humberto Costa, para defender o destaque. Do voto em lista, não é? É voto em lista? Bem, bom, nós... Voto em lista. Tá. Senador Humberto Costa, para defender o seu destaque. Tá, nós apresentamos esse destaque, primeiro por nós entendermos que o voto em lista é algo que já deveria ter sido implementado no nosso país há muito tempo. O voto em lista, ele permite que as pessoas façam as suas escolhas a partir do voto no partido. Se nós tivéssemos o voto em lista já há muito tempo, não somente para esse governo, mas para outros governos que nos antecederam e outros que virão, nós não teríamos essa situação em que muitas vezes um presidente da República se elege com uma grande votação e o seu partido, ele termina tendo uma representação minoritária, em grande parte pelo fato de haver o voto individual, o voto para as pessoas e não para o partido. Isso também fortalece os partidos, fortalece o sistema democrático como um todo do nosso país e é absolutamente comum em países que têm o voto proporcional que esse voto ele seja feito em lista. Ao mesmo tempo, nós estamos propondo aqui uma inovação que vai muito na linha do que acabou de ser votado nesse momento, que é não somente o voto em lista, mas a composição dessa lista se fazendo alternadamente entre homens e mulheres. Com esse desenho, nós teremos dentro do parlamento brasileiro pelo menos 50% das mulheres, o que não representa ainda a maioria que elas são na sociedade, mas representa, sem dúvida, uma situação de muito mais equilíbrio. Então, o voto em lista é importante, inclusive, no movimento que acontece hoje no Brasil, que é
a fusão de partidos, a agregação pelas federações e a necessidade de o partido ter uma vida intensa para que nós pudéssemos ter aí a definição dessas listas e também a busca de uma participação efetiva das mulheres nos parlamentos, não simplesmente participando de cotas de candidatas, mas da ocupação de metade das cadeiras do parlamento. É essa a nossa Agradeço proposição. a Vossa Excelência. Determina a abertura do painel. Quem vota com o relator, vota não. Quem vota com destaque do senador Humberto Costa, vota sim. Abriu o painel para a votação. Peço aos senhores senadores, com a abertura do painel, possam exercer o voto, porque nós temos ainda mais um destaque a ser votado. É o destaque do senador Jaime, que foi aprovado o requerimento, e o destaque será apresentado com voto nominal. Senhor presidente. Pois não, senador. Senhoras e senhores senadores, eu quero chamar a atenção para essa votação aqui, que parece uma proposta pequena, simples, lista fechada. Ora, lista fechada, nós vamos mudar completamente todo o sistema de votação, todo o sistema eleitoral do Brasil. Isso é uma coisa importantíssima. Isso já foi tentado várias vezes na Câmara Federal, foram derrotadas todas as vezes. Nós votamos aqui no Senado Federal um projeto de autoria do José Serra, que cria o voto distrital misto, que é o sistema melhor que existe no mundo, já está na Câmara para ser votado. E eu quero alertar isso aqui aos votantes, porque se nós aprovarmos isso aqui, vai dificultar a tramitação do Código Eleitoral. Porque não se pode mudar um sistema eleitoral do Brasil com a emenda dessa maneira. Isso é uma matéria que tem que ser debatida com toda a sociedade, com todos os partidos políticos e de um projeto independente, não numa emenda feita de última hora. Então, eu oriento como relator responsável pelo futuro da legislação eleitoral do Brasil, que estou com a relatoria, oriento o voto não. Senhor presidente, eu vou acompanhar o meu colega e também orientar o PL o voto não. O voto em lista precisa ser muito discutido para que não haja uma cartorização das eleições. Senador Sérgio Moro. Eu vou também acompanhar nesse aí abertamente o relator, porque não dá para ter uma mudança assim tão profunda através de uma emenda que foi pouco debatida, e precisamos preservar o direito do eleitor de escolher os indivíduos que ele quer, né, votar, não necessariamente numa lista fechada apresentada por partido, porque muitas vezes ele quer escolher um, quer escolher outro. Então, acho que isso precisa ser mais amadurecido antes da gente ter uma deliberação. Por isso também adianto que estou votando não a essa emenda. Senhores senadores, já podem votar. Quem vota com o relator contra o voto em lista, já podem votar. Tem mais? Não. É 8.
Com 23 senadores e senadoras votando, determina a abertura do painel. Rejeitado o destaque com 19 votos não. Então está rejeitado o destaque. Agora vamos ao destaque em votação nominal do senador Jaime Bagatoli. Ele já expôs as suas convicções. A votação da emenda 238. O senador Marcelo Castro deseja falar? Sim. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vamos votar agora o último destaque do senador Jaime Bagatoli. O que é que o senador Jaime Bagatoli quer? É modificar toda a legislação que nós temos hoje com relação ao financiamento de campanha. Que há uma limitação, o candidato só pode receber doações até 10% do que a pessoa tenha faturado, tenha declaração do seu imposto de renda no ano anterior. E não pode contribuir com a candidatura com mais de 10% do que o candidato pode receber. Então, se um candidato pode receber 1 milhão, ninguém pode doar mais do que 100 mil. Por quê? Pela lógica, para ninguém se sentir dono do mandato do outro. Porque se a pessoa pode contribuir com 100% da doação, ele vai querer achar que o candidato lhe pertence. E mais, há uma limitação para o próprio candidato poder contribuir com a parcela só de 10% do que ele pode gastar. E o que é que que nós aumentamos para... A emenda dele é só sobre autofinanciamento. E nós aumentamos para quanto o autofinanciamento? Para 20%. E nós aumentamos o autofinanciamento, que eram 10%, nós aumentamos o autofinanciamento para 20%. Ou seja, se eu sou candidato a um cargo que eu posso gastar 1 milhão, que eu posso fazer a despesa da campanha de 1 milhão, eu posso autofinanciar-me com 20%, com 200 mil. O que é que o senador Jaime Bagatoli quer? Que ele possa financiar-se integralmente, 100%. Então, um candidato a senador num estado que pode gastar 10 milhões, eu poder gastar os 10 milhões da sua candidatura. Um estado que pode gastar governador 50 milhões, ele possa gastar os 50 milhões da sua candidatura, autofinanciar-se integralmente. Ora, quem é rico, tá bom. Mas quem é pobre? Perde a igualdade de competição entre os candidatos. Fica completamente desigual. Então, nós estamos fazendo uma coisa racional, que o autofinanciamento possa ser até 20% do que se pode gastar na campanha e os financiamentos externos não possam ultrapassar 10% do que possa ser gasto na campanha, para trazer, evidentemente, uma isonomia entre os candidatos. Eu gostaria de falar sobre... Senhor presidente, presidente, deixa ele... Senador Jaime. Está falando é doação de campanha. Doação de campanha... Senhor Jaime, um minutinho só. Olha, os senadores já podem votar, já está aberto o painel, os senadores estão no plenário ou fora do plenário, já pode exercer o voto. Senador Jaime, depois o senador Dorinho. Doação de campanha, qualquer cidadão pode doar 10% da sua declaração do imposto de renda do ano anterior. O que eu quero aqui é só um negócio igualitário, ou seja, no seu estado, aonde... dentro da mesma, você está concorrendo a deputado federal, ou senador, ou vereador, ou prefeito, aonde você estiver dentro do seu estado, lá naquele município que você estiver concorrendo, que eu tenha o direito de colocar o mesmo valor que um cidadão pega do teto máximo do fundo partidário. É só isso que eu quero. Agora, gente, se eu puder colocar só 10% ou 20%, e o meu adversário pode pegar 100% do fundo partidário, o que vocês vê nisso aí de abuso de poder econômico? Não existe abuso de poder econômico. Eu queria só um esclarecimento, mas é só a autodoação ou a doação de terceiro? Não, só o candidato, não é de doação de terceiro. Doação de terceiro, eu não estou falando da doação de terceiro, é os 10% só. É autofinanciamento, né? O autofinanciamento, se eu posso colocar 10,
melhor de 60 milhões dele do que do fundo partidário. Quero falar. Mas não é assim. Marcelo Castro, o relator, veja bem, eu não estou nem pegando o dinheiro do fundo, eu não estou entendendo por que Vossa Excelência não concorda com isso. Vossa Excelência falou para mim, Bagatoli pega o dinheiro do fundo, Vossa Excelência falou isso para mim, vai lá e pega o teto máximo. Mas o meu partido, como muitos partidos, não dão o dinheiro para quem não exerce nenhum cargo ainda naquele momento. Como que vocês querem que as pessoas de bem vão para a política? Eu não estou falando aqui do meu partido, eu estou falando de todos os partidos. Aqui não tem abuso de poder econômico, não existe abuso de poder econômico. Agora, se o povo brasileiro acha que um candidato não pode colocar o dinheiro dele na campanha, mas eu não conseguiria entender mais nada. É isso que eu não estou entendendo. É equalitário, não tem abuso de poder econômico. Os senadores já podem votar. A senadora Dorinha. Eu queria, na verdade, aproveitar a preocupação do senador com a emenda, que eu acho que assim, essa situação não está tão resolvida. Eu acho que todos nós aqui já disputamos várias eleições com fundo eleitoral. Não existe esse equilíbrio. O partido define para onde vai mandar, quanto vai mandar. Então, esse equilíbrio não existe. No caso de alguns estados, eu vou falar do meu estado, Tocantins, o valor do fundo eleitoral para a disputa de um deputado federal que com cerca de 50 a 45 mil votos ele se elege, é igual o do senador, que tem que ter mais de 300 mil votos, porque está igual. E eu vou colocar um outro problema ainda. A Justiça Eleitoral adotou como referência o ano das eleições de 2012. Então, tem um monte de disparate. Eu vou colocar o caso do meu estado de novo. A capital, naquela eleição, teve um gasto bastante significativo com a eleição. E o fundo, o teto, né, o piso eleitoral que é colocado lá, fica para o prefeito disputar a eleição 11 milhões. E cada vereador, 1 milhão e cento e pouco. Araguaína, segunda maior cidade do estado, uma cidade grande. Lá, o prefeito dessa grande cidade tem um teto de R$1 milhão, igual um vereador. Eu até cheguei a falar isso com o senador, ele não teve tempo de lidar, né, com esse... eu sei que o senhor acatou, estou colocando assim, a preocupação que o senador Bagatoli tem, ela vai se referir, o senhor acatou a emenda, porque, na verdade, a gente pedia, além da atualização, que pudesse ser rediscutido o critério. Porque o que a Justiça adota? Ela pega aquele critério de 2012. Eu estou concordando que é uma preocupação. Tanto que não é só o caso específico do senador, que aí tem toda uma concepção do recurso privado, é um autofinanciamento, mas a necessidade de que o Senado e Câmara acompanhem diretamente as resoluções do TSE que vão atribuir, né, o formato de financiamento. Não vão atribuir, nós colocamos no código, senadora Dorinha. Não, eu estou concordando, estou elogiando. Mas você está levantando aí que o negócio que foi feito em 2012 para cá. Não, nós mudamos tudo, agora atualizamos tudo no código. O senhor acha que não me entendeu, né? Eu entendi. Não entendeu. Eu estou comparando a situação, que não é tão tranquilo quando a gente diz... Agora é tranquilo, que nós fizemos a sistemática para todas as cidades, para todos os estados do Brasil, para todos os candidatos. Vou retomar a língua portuguesa explicando, né, a situação. O que eu estou dizendo é que os partidos e seus fundos são diferentes, são proporcionais. Então, a preocupação, ela vai além da preocupação que eu demonstrei e que o senador trabalhou no seu relatório. Estou dizendo que existe uma situação partidária que, do ponto de vista de legislação, ela não está sendo tratada e não vai ser, porque não era o escopo, é uma preocupação. Eu queria fazer uma manifestação a favor da emenda, pedindo vênia ao relator, que tanto trabalho teve nesse seu relatório,
porque existem, eu acho que é um pouco do que a Dorinha falou, existe uma diferença entre os recursos que cada partido tem, mas pode ser que não haja essa mesma diferença se o candidato puder cobrir até o teto do limite, lógico, até o limite, né? Então, um candidato hoje, eu vou dar um exemplo aqui, não é nem meu partido, o candidato hoje do Partido Novo, ele não tem tempo de TV, embora tenha alguma representatividade lá na Câmara, e são aguerridos, e aqui também no Senado, só com o senador Girão. O fundo eleitoral dele é muito inferior a das outras agremiações, e a gente sabe que o recurso é fundamental numa campanha, né? Porque campanha, como disse o ministro do STF, a democracia custa, né? E a gente tá usando muito fundo eleitoral, e a gente está olhando só no fundo eleitoral. Mas para poder ter uma igualdade de armas, se esse candidato, no meu exemplo, do Partido Novo, ele tem recursos de origem declarada, óbvio, né? De origem declarada, que ele quer colocar seu dinheiro próprio na campanha, eu realmente não entendo por que ele não pode, porque ele não está tendo vantagem sobre nenhum outro, já que todos estão presos no teto, eles estão limitados ao teto, né? Então, se ele vai conseguir esse dinheiro de um amigo ou se ele vai usar dinheiro próprio, tanto faz, porque é o teto que vai dizer aonde para esse limite e que permite a igualdade. Então, eu, sinceramente, sou absolutamente a favor da emenda. É dinheiro próprio, não está declarado, em declaração de imposto de renda, não está pegando do amigo, do parente, de outra pessoa que tem algum outro interesse, não está pegando de pessoa jurídica, é recurso próprio dele, sujeito ao teto, até o limite do teto. Eu acho, por isso, a orientação é muito meritória a proposta, acho, e a orientação é pelo voto sim. Senador Sérgio Moro. Presidente, aqui acho que são duas situações. Se fosse doações privadas de terceiros, eu seria contra, porque daí às vezes é comprar um mandato, né? Porque aí fica o candidato dependente de um terceiro. Pelo que eu vi aqui na declaração, e foi confirmada tanto pelo autor da emenda como pelo ilustre relator, é autofinanciamento. Então, um dos problemas que a gente coloca nas limitações de doações, aqui não se aplica, porque ele não está comprando ele mesmo, né? Ele está, na verdade, usando os recursos próprios. E aí, a meu ver, faz muito mais sentido ele poder usar os recursos próprios até o limite do teto, né? E aí, esse limite do teto, a meu ver, senador, é o que já determina a igualdade de possibilidade de competição em relação aos outros candidatos, do que qualquer outra, do que utilizar o fundo partidário para isso, porque ele está poupando o dinheiro do contribuinte, está usando seus recursos próprios, o abuso está limitado pelo limite do teto de gastos em relação àquele candidato específico. Então, eu sinceramente não vejo problemas na emenda e já votei, mas também já revelo publicamente que votei sim, né, nessa proposta. Concordaria plenamente, e a emenda não trata disso, com a proibição de um terceiro doar acima das regras que estão já estabelecidas na legislação, né? Porque essas limitações de valor de doação de terceiros é importante para preservar a integridade do processo eleitoral. Então, faço essas observações e adianto o voto sim. Senhor senador Marcelo Castro. Bom, eu queria só fazer aqui um último argumento, que é o seguinte: o princípio basilar da democracia é a igualdade, a isonomia de condições de candidaturas. Se um candidato pode gastar 30 milhões porque ele tem, porque é rico, o mérito próprio, e o outro não pode gastar, há uma disparidade. O teto pode ser 30 milhões, pode ser 50 milhões, pode ser 80 milhões. O teto, tem teto alto. Tem teto altíssimos. O candidato que tem o teto, daí ele também está numa desigualdade. É a desigualdade da regra. Então, você é candidato a um estado que o teto, com a candidatura de prefeito, digamos, é 40 milhões de reais. O candidato não pode gastar 1 milhão. O outro pode gastar os 40.
Onde é que existe a isonomia entre as candidaturas? Mas se o partido dá 40 milhões para ele, do fundo Isso aí partidário, é daí deixar não a tem coisa sem igualdade. regra. Não há uma disparidade, uma desigualdade. Claro que é. Senador, pela ordem. Veja bem. Fundo partidário, que pode ser maior de um partido. Não, mas aqui, ó. Ei. Eu acho que o senador... Concluiu, senador Marcelo? Bom, já são 27 votos, vou determinar a abertura do painel. Está completo os votos. Está aprovado o destaque do senador Jaime Bagatoli com 15 votos, né? Com 15 votos favoráveis. 15 votos favoráveis. Então, o resultado final, aprovado o relatório, passa a constituir, com as alterações dos destaques, o parecer da comissão favorável ao projeto nos termos da emenda 374, CCJ, substitutivo, com as emendas destacadas de número 354, CCJ, 318, CCJ, 238, CCJ, rejeitadas as emendas 254, 256, a matéria vai ao plenário. Pergunto ao senador Marcelo Castro, a matéria vai ao plenário. Vossa Excelência tem algum requerimento para que tramite urgência? Então, a Vossa Excelência formule o requerimento. Senhor presidente, eu quero pedir urgência nessa matéria, porque ela tem que ser aprovada aqui no Senado, no plenário, depois tem que ir para a Câmara e tem que ser aprovada até o dia 4 de outubro para poder viger para a próxima eleição. Então, há uma pressa muito grande que a gente possa aprovar aqui no plenário para poder ir para a Câmara. Demorou 2 anos, né? Só na minha relatoria. Então, foi mais tempo do que a residência médica de Vossa Excelência. Entendeu? Senadora Margarete Busetti. Ela em votação o requerimento dos senhores senadores que aprovam, permaneça como se encontra. A matéria vai em regime de urgência para o plenário do Senado Federal. Senadora Margarete, para o projeto de lei 942, de autoria da deputada federal Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Senadora Margarete Busetti com a palavra, para ler o relatório. Excelência, vamos nessa. Obrigada, presidente. Passei de Jó. Peço permissão para ir direto à análise, por favor. Que a senadora Margarete Busetti possa ler o relatório. Preliminarmente, frisa-se que a proposta não apresenta vícios de constitucionalidade formal ou material. A competência da União para legislar sobre direito penal é expressamente prevista no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. No plano material, a proposição respeita os princípios constitucionais que regem a elaboração de normas penais, especialmente o da individualização da pena. Artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, ao permitir a dosimetria proporcional conforme a gravidade do resultado da conduta e elevação da pena nos casos em que há consumo efetivo da substância por crianças e adolescentes. Não viola garantias fundamentais, nem introduz qualquer forma de criminalização desproporcional. Não há vícios de juridicidade e a proposta promove alteração relevante no ECA, ao criar causa de aumento de pena para o crime do artigo 243, quando houver efetivo consumo pela vítima, trazendo critérios mais rigorosos para a dosimetria e se mantendo adequada à espécie normativa e aos princípios gerais de direito. No que se refere à regimentalidade, foram observados até o momento todos os trâmites e procedimentos previstos no regimento interno do Senado Federal. No mérito, entendemos que o PL é conveniente e oportuno,
Pelo ponto de vista do direito penal, o tipo previsto no caput do artigo 243 do ECA é considerado crime formal, ou seja, ele se consuma com a simples entrega à criança ou adolescente de bebida alcoólica ou substância que possa causar dependência, independentemente de se essa substância ser efetivamente consumida. O projeto em análise, no entanto, avança ao reconhecer que, quando há de fato o consumo da substância, o resultado da conduta é significativamente mais grave, o que justifica a incidência de uma causa de aumento de pena. A distinção introduzida pela proposta atende o princípio da proporcionalidade ao permitir que a resposta penal seja calibrada de acordo com a gravidade do resultado produzido, quando o consumo se concretiza e os riscos à saúde física e psíquica do menor deixam de ser meramente potenciais e se tornam reais e imediatos, com efeitos que podem perdurar por toda a vida. Nesta hipótese, os bens jurídicos protegidos, a saúde, o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente, conforme garante o artigo 227 da Constituição e o artigo 3º do ECA, sofrem ofensas mais intensas e, portanto, reclamam uma sanção mais severa. Assim, a proposição está em plena harmonia com a estrutura do sistema penal, que admite o agravamento de pena diante de resultados mais lesivos. Ao prever uma causa de aumento de 1/3 até a metade, o projeto confere ao julgador uma faixa razoável de discricionariedade na dosimetria da pena, permitindo sua adequação ao caso concreto com base na intensidade do dano causado. Por fim, entendemos que a fração de aumento proposta é adequada e compatível com outras hipóteses previstas no Código Penal e no próprio ECA. Trata-se, em suma, de medida equilibrada e necessária para reforçar a proteção de crianças e adolescentes. Diante da exposição e, sobretudo, do consumo de substâncias que possam que ameaçam seu desenvolvimento integral. Voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação ao projeto de lei número 942 de 2024. Esse é o voto, presidente. Agradeço a Vossa Excelência o relatório. O parecer é favorável. A matéria foi apreciada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Em discussão, como não há nenhum senador ou senadora que queira discutir a matéria, em votação o relatório da nobre senadora Margarete Busetti. Os senhores senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório, que passa a constituir parecer dessa comissão favorável. A matéria vai ao plenário. Rejeitar. Vossa Excelência quer encaminhar algum requerimento de urgência para a votação? Vossa Excelência, encaminhado o requerimento de urgência da senadora Margarete Busetti para que a matéria vá em regime de urgência para o plenário do Senado Federal. Senhores senadores e senadoras que aprovam o requerimento de urgência, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência, não havendo mais nenhum projeto a ser... Se ele é determinativo, não tem encontro, não. Para ser apreciado, eu declaro encerrada a presente reunião, agradecendo, inclusive, a presença do meu querido conterrâneo do município de Macarani, no sudoeste da Bahia, Magno Malta. Está encerrado. Presidente, vamos reabrir a outra. Agora, reabrindo, havendo número legal, vou reabrir, vou pedir ao senador Marcelo Castro, reabrindo de forma regimental, a 25ª reunião extraordinária para a Comissão da Constituição e Justiça, para apreciar a discussão da liberação da Comissão da Justiça e Cidadania, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2026 das providências. Emendas aprovadas serão apresentadas na Comissão Mista de Planos Orçamentários Públicos e Fiscalização, juntamente com essa reunião. Concedo a palavra ao senador Marcelo Castro, ADOC, para encaminhar essas emendas de acordo com o que prescreve o regimento interno do Senado Federal.
Senador Marcelo Castro. Senhor presidente, senhoras e senhores relatores, o relator dessa matéria é o senador Omar Aziz, que não pôde comparecer e eu fui designado relator ad hoc, que é sobre as emendas a serem apresentadas por esta comissão ao projeto de lei número 2 de 2025 do Congresso Nacional, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária de 2026 e da outras providências. Como o relatório já foi distribuído, eu gostaria de pedir autorização ao presidente com antecedência para a gente ir direto ao voto, para ganhar tempo. Está autorizado. Muito bem. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foram apresentadas 34 emendas, muitas delas repetitivas, então nós conseguimos aprovar 13 emendas, que, como são repetidas, foram reduzidas a 3. Então, essas 3 emendas foram apresentadas aqui, definindo o seu objetivo e as suas metas. Então, vou direto ao voto. Em face do exposto, somos pela apresentação por esta comissão das seguintes emendas ao anexo de prioridades e metas. Então, emenda número 1, sugestão 11, ampliar o atendimento das defensorias com foco nos grupos vulnerabilizados, em especial mulheres, população negra, população LGBTQIA+, povos indígenas e comunidades tradicionais. Meta 100. Emenda número 2, sugestão 15. Contribuir para a redução do desenvolvimento por meio de ações policiais preventivas e repressivas da proteção da Amazônia Legal. Meta 3.000. Emenda número 3, sugestão 19, fortalecer o ambiente regulatório da proteção de dados pessoais no Brasil, meta 8. Assim serão acolhidas as propostas de número 11, 15 e 19, com rejeição das demais. Ressalte-se que as emendas da comissão devem ser acompanhadas da ata desta reunião, na qual se especificam as decisões tomadas. Sugerimos ainda que a Secretaria da Comissão adote as providências que se fizerem necessárias à formalização e à apresentação das emendas junto à Comissão Mista de Planos, Orçamento Públicos e Fiscalização. É esse o parecer e o voto, senhor presidente. Do senador Marcelo Castro, não há nenhum senador ou senadora que queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada com as emendas, resultado, com a exclusão das emendas não aprovadas. A matéria segue para a Comissão Mista de Orçamento Público e Fiscalização. Proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata dessa reunião. Os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata, e estou encerrando a sessão porque não há outra matéria a ser discutida. Obrigado ao senador Marcelo Castro, nosso relator mor, que com essa paciência de relatar uma matéria por 3 anos, foi muito mais do que a sua residência médica em psiquiatria. Está encerrada a sessão. Desvios na nossa Previdência. E aqui, olha, estamos falando, à frente estão profissionais que dedicaram a vida de vocês. Vocês sabem o que é importante recolher para ter uma Previdência, e no caso, a Previdência Social do Brasil, que cuida dos pequenos também. Então, presidente, eu quero aqui, só para encerrar também, eu fiz questão de voltar aqui, porque nós estamos aqui tratando, hoje foram... Essa comissão tem uma importância muito grande, porque nós estamos falando aqui daqueles órgãos, das agências que têm o dever e a obrigação de fazer com que esse país possa promover desenvolvimento, geração de emprego e também cuidar das nossas futuras gerações. Então, aqui nós estamos falando da Agência Nacional de Mineração, que
É uma agência nova, né, que fruto de um órgão muito antigo, cheio de vícios, né, mas que hoje a agência está aí tentando cumprir o seu papel com todas as dificuldades. Né? Eu sei as dificuldades que a Agência Nacional de Mineração tem e o que o Brasil poderia ter de arrecadação e de riqueza para a nossa população. E aqui também, é claro, que a Agência Nacional de Segurança Nuclear. Isso aí é um pouco dogma, né? Muitas pessoas falam, né, energia nuclear, isso aí é só confusão, e muito pelo contrário, né? Na medicina, tantas áreas. Aqui eu ouvi o Alessandro falando do submarino atômico. As forças, nós estamos investindo em emendas com recursos todos os anos, há mais de 20, 30 anos que estamos. Isso é para a segurança nacional. Nós temos uma costa marítima, 8 mil quilômetros de costa marítima sem proteção. Vem aqui o pessoal piratear nas nossas riquezas. Então eu quero aqui parabenizá-los. E pela manhã isso aqui estava lotado. Foi uma festa muito grande. Mas eu vim aqui me solidarizar com o presidente para nós fazermos a festa aqui sim, porque continua essa alegria de todos nós por estarmos aqui também votando e aprovando duas agências que têm um papel fundamental e estratégico para o nosso país. Muito obrigado, nobre senador Wellington Fagundes. Agradeço o esforço de Vossa Excelência, foi lá e voltou, prestigiando a comissão. E nós já temos o resultado no painel, mas eu estou cometendo uma gafe. Embora não tenha havido nenhuma pergunta, um questionamento direto aos indicados, eu queria, antes de proclamar o resultado, franquear a palavra por 1 minuto a cada um, se quiser ampliar um pouco a fala, com liberdade para as considerações finais, e assim proclamaremos o resultado. Bom, muito obrigado, senhor excelentíssimo presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Marcos Rogério, senador Wellington Fagundes, aqui presente, e todos os que passaram por aqui. Eu gostaria de dizer que muito nos honrou as colocações, as ponderações, todas muito pertinentes. Na verdade, estamos aqui sendo sabatinados, tivemos a honra de sermos indicados, e aqui, na verdade, é a culminação de um debate que ocorreu nos gabinetes durante os últimos 6 meses, não é isso, senador? Onde existiram muita troca de ideias, muita troca de informações. E, senador, certamente voltaremos a essa casa para trazer os anseios da população brasileira, para sermos um vetor de desenvolvimento desse país, zelando pela segurança, que é o nosso business, né? Mas fazendo essa regulação responsável. E eu gostaria de reiterar um ponto de nossa fala, acho que foi comum, que ser um canal aberto, né? A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, ela nasce também com uma função muito importante de dar credibilidade ao setor. Falamos aqui de urânio, senador Marcos Rogério. O Brasil hoje ele é a 6ª reserva de urânio mundial, com 30% de nosso território prospectado. Então é por isso que é difícil mencionar se há urânio aqui ou ali, né? A gente sabe de Caetité, Santa Quitéria, Rio Cristalino, Pitinga, Irecê e Espinharas na Bahia, na Paraíba, pouco explorado, né? E tem Campo Alemão em Minas Gerais, ou seja, existem várias reservas, mas pouco explorado, né? Os estudiosos dizem que o nosso país pode chegar a ser a 2ª reserva mundial de urânio, né? E é uma commodity que está extremamente visada pelo fato de o mundo estar retomando a energia nuclear, né? Se fala hoje das Big Techs, né? As Google, Amazon, que consumiram em 2023 460 terawatts-hora de energia, né? E no mesmo ano foi entregue ao mundo, pela geração nuclear, 2.600 terawatts. As Big Techs vão dobrar esse consumo de energia até 2026. Então, não há solução fora da energia nuclear. Então, a nossa função é justamente preparar o nosso país para esse futuro. Minerais estratégicos, senadores, somos a 2ª reserva, atrás da China, né? 21 milhões de toneladas no nosso subsolo. Em 2023, com relação a terras raras, tiramos 80 toneladas já na forma de óxido de terras raras, ou seja, há muito potencial no nosso país. Essa é a fronteira do desenvolvimento tecnológico
que temos que lidar com isso, né, para benefício da nossa população. Então, gostaria de reiterar que, para nós, é motivo de alegria e de honra poder ter conversado com Vossas Excelências e contamos com o apoio também no plenário para que possamos continuar colocando a nossa formação a serviço desse nosso lindo e pujante e querido país. Muito obrigado, doutor Facuri. Com a palavra, a doutora Lorena Pozo. Bom, eu gostaria também de agradecer enormemente essa possibilidade aqui de estar falando para os senhores senadores. Muito obrigada, senador Marcos Rogério, por ter nos recebido. Faço minhas as palavras aqui do meu colega, do Alessandro Facuri. Realmente foi um aprendizado enorme para a gente desde dezembro que a gente está aqui visitando todos os senadores. Mas eu queria só destacar que quando a gente fala de desenvolvimento, né, a gente falou bastante de urânio aqui, né, quando a gente fala de desenvolvimento e de ser um vetor de desenvolvimento, a gente está falando também, sim, de aplicações em saúde e em indústria, desenvolvimento econômico e mais, não é? Quando a gente fala de saúde, de acesso à alta complexidade, que a gente está falando de medicina nuclear e radioterapia, a gente está falando de ser... A gente está pensando em ser um vetor de equidade. Né? É lógico que a gente está aqui, sob o ponto de vista regulatório, a nossa função é assegurar a segurança, né, do bom uso da radiação e dos componentes radioativos, né? Mas a gente tem esse foco, sim, de pensar no desenvolvimento do país em conjunto com os entes executivos, legislativos e da sociedade civil, e não só civil. E aí, senador Marcos Rogério, eu confesso que eu assisti às outras sabatinas e fiquei com uma certa invejinha de alguns terem sido chamados para uma futura audiência pública. E gostaria de dizer que eu me sentiria extremamente honrada e feliz de estar aqui com vocês. Mas não por isso, embora não mencionado diretamente, mas já fica consignado o convite para essa audiência. Perfeito. E é isso, eu acho que nessa oportunidade a gente pode expandir um pouco mais o diálogo para todas as áreas, né, do que diz respeito ao setor nuclear. Obrigada. Muito obrigado a Vossa Senhoria, doutora Lorena Pozo, e reitero, né, como ela vai ser instalada agora, é a primeira diretoria colegiada da agência, né, vamos dar um tempinho para conhecer a casa, estruturar o funcionamento, estabelecer os primeiros passos, dar os primeiros passos, e antes que estejam já totalmente confortáveis, terão a audiência. Nós vamos fazer o convite para estarem aqui conosco. Doutor Ailton Fernando Dias. Bom, excelentíssimos senadores Wellington Fagundes e Marcos Rogério, e é uma honra, né, poder participar desse marco, né? A gente está vivendo um marco histórico, né, com a criação de um órgão que a gente aguardava há 40 anos. Né? Então, isso é importante, isso tem que ser frisado. Eu queria chamar a atenção das falas assim, dos senadores que estiveram aqui presentes. Né? O senador Zequinha Marinho, ele comentou a necessidade, ele falou de estratégia, de formulação de política. Eu diria que esse talvez seja a maior deficiência que a gente tem no Brasil hoje. A gente fala pouco de política, a gente fala pouco de estratégia, a gente está sentado, deitado, andando sobre uma riqueza absurda, e a gente não tem sido capaz de potencializar essas riquezas. Né? Então, acho assim, isso passa por essa casa, passa pelo executivo, a gente tem que trabalhar mais na política e na estratégia para saber, assim, a partir de onde a gente está, onde a gente quer chegar. E a gente pode chegar. A gente tem que abandonar aquela situação de Brasil, país do futuro. Né? É o presente. É a geração atual, é o compromisso que a gente tem de deixar um legado. Né? Então, acho que isso é super importante, é um ponto que a fala do senador Zequinha Marinho me chamou a atenção. Foi feita a pergunta, né, de existência de urânio no Amapá, como o Alessandro Facuri disse, a gente tem apenas 1/3 do território prospectado. Né? E a gente tem hoje aí, talvez algo entre 30 e 40 bilhões de dólares em reservas de urânio, com 30%.
podemos chegar a 100 bilhões. Quer dizer, isso, além de poder promover desenvolvimento social e econômico, vai gerar renda, vai gerar emprego, né? E vai tentar equilibrar melhor esse desbalanço socioeconômico que o país tem. Agora, para isso, precisa ter uma política, precisa ter uma estratégia, né? E, assim, o que a gente gostaria muito de poder contribuir dentro desse conceito da audiência é trazer essas reflexões, né, para ver o que falta para que a gente possa fazer esses avanços, né? Havia preocupação também que o senhor senador colocou do controle do material, né? A NSN tem essa função de executar o controle e a contabilidade dos materiais estratégicos, urânio, tório, terras raras e outros minerais de cunho estratégico. Esse é um trabalho que a gente já faz, né? A Polícia Federal tem sido uma parceira nossa, principalmente em Rondônia, onde tem o problema da torianita. Assim, então, a gente agora, né, com a criação da Autoridade Nacional, a gente vai ganhar muito mais pujança, muito mais força, muito mais capacidade de atuação, né? Então, é isso. Eu quero agradecer. Obrigado pela oportunidade e espero poder contar com os votos dos senhores senadores no plenário. Obrigado, senador. Muito obrigado mais uma vez, doutor Ailton. Para concluir, doutor José. Eu só quero dizer que eu deixei aqui na secretaria as minhas perguntas. Perfeito. Para que fiquem nos anais e que eles possam enviar depois para a comissão, tá? Obrigado, senador Wellington Fagundes. Doutor José Fernandes. Fernando. Senador Marco Rogério, agradecer, né, a cada um dos senadores, senador Wellington também, pelas suas palavras. Conte com a gente na NM, pediu o apoio de cada um dos senhores senadores no plenário, dos 81 senadores, agradecer o presidente dessa casa, o senador Davi Alcolumbre, pela recepção que sempre faz quando nós vamos visitá-los, e a cada um dos senhores. Sabe que a nossa chegada à NM é para estar de portas abertas, para construir com vocês, que aqui é a casa que formula as leis para que a gente possa estar aperfeiçoando e melhorando a mineração no Pará, no Brasil e no mundo. O Brasil é um país que tem potencial enorme de mineração e com a pequena e média mineração, senador, que nós vamos levar o desenvolvimento para os 4 cantos desse estado. A grande é importante, mas a pequena é a média que gera o desenvolvimento local lá no município. Então, agradecer mais uma vez a sua recepção, a nossa conversa no gabinete, e conte com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Fernando. Obrigado a todos os indicados. Não havendo mais oradores inscritos, aberto o painel, proclamo o resultado. Doutor Alessandro Facuri Neves e Salles Soares, 18 votos sim, 1 voto não. Lorena Pozo, 18 votos sim, 1 não. Ailton Fernando Dias, 18 votos sim, 1 não. José Fernando de Mendonça Gomes Júnior, 17 votos sim, 2 não. Todos os indicados, portanto, aprovados na sessão de hoje. Parabéns aos indicados. Conforme já foi solicitado anteriormente, que todas as indicações fossem encaminhadas em regime de urgência ao plenário do Senado Federal, assim o faremos com todos os indicados. Eu submeto à votação, à apreciação do colegiado, também as atas da presente reunião e da anterior. Os senhores senadores e senadoras que as aprovam permaneçam como estão, aprovadas as atas. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, especialmente os senadores que aqui estiveram, bem como os convidados. Muito obrigado pelo esforço, até quase 14 horas ainda sem almoços que aqui estão, para a gente cumprir essa tarefa. Está encerrada a presente reunião. Todo mundo se envolveu em defesa do Fundo Constitucional. A população, as associações comerciais, partido de esquerda, de direita, de centro. O senhor apoia aumentos salariais financiados com recursos do Fundo Constitucional? Na prática, segurança pública, todo o reajuste, todo o salário é pago com o Fundo Constitucional. 100% da segurança pública. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show
com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O Brasil tem motivos para se orgulhar de ter a melhor legislação de proteção de mulheres do mundo. Mas o Brasil, infelizmente, não tem muito a celebrar, porque somos o 5º que ainda mais mata mulheres no mundo. A grande maioria, que são os feminicídios, a violência, os estupros, são das mulheres e crianças negras e pobres. Então isso já mostra, Damares, que a gente tem que cuidar da prevenção. Tudo tem. Imediata, a curto, médio e longo prazo. A curto prazo vamos correr de punir cada vez mais, mas se preocupar em empoderá-las com educação, com saúde. O feminicídio zero deve ser uma política pública prioritária em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Uma bandeira única do governo, da oposição e uma batalha travada por toda a sociedade brasileira. Se uma mulher morre porque é traficante, porque roubou, porque assaltou, porque fez outra coisa, é um homicídio de mulher, não é feminicídio. Feminicídio, ela morre porque é mulher. E aí eu fiz o pacote antifeminicídio que levou a pena para 40 anos no caso da morte das mulheres. Senhoras e senhores, nós estamos falhando como sociedade quando um feminicídio vira apenas mais um caso. E é o que está acontecendo. É preciso coragem, coragem política, coragem institucional e coragem social para mudar essa realidade. E é essa coragem que nos move. Eu tenho certeza disso. Só isso faz sentido de estarmos aqui. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. Por que há tantos casos de feminicídio no Brasil? O que é a campanha Banco Vermelho? E como agir em casos de violência contra a mulher? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h. Adotei solo meu primeiro filho, Gabriel.
quando me casei, entrei com um processo de dupla paternidade. O promotor da Vara da Infância e Juventude negou em sua promoção com o argumento de que filho no Brasil só se fosse fruto de uma relação heterossexual. Frisou: filho tem que ter pai e mãe, jamais dois pais. E eu entrei com ação indenizatória por dano moral contra o Estado. O Estado do Espírito Santo foi condenado a me indenizar por dano moral, por um comportamento homofóbico, preconceituoso ali. Hoje eu vejo que Gabriel e Mariana são a razão das nossas vidas e eu agradeço a Deus todo momento pelos filhos maravilhosos que Deus nos deu. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com o homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Olá, eu sou Isabela Dutra e este é o programa Argumento. Você já ouviu falar da geração Neném? São jovens que não trabalham e nem estudam. E segundo o IBGE, já são mais de 10 milhões no Brasil só em 2024. Para tentar mudar essa realidade, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, criou o projeto que cria a Lei do Primeiro Emprego. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao programa Argumento. Muito obrigado, Isabela, pelo convite. O seu projeto concede emprego para jovens entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada. Como ele vai funcionar? O que o senhor pretende com esse projeto? Bom, Isabela, eu vivi isso na pele, né? Quando eu tinha 14 anos de idade, no Tocantins, eu tive a honra de ter sido o primeiro menor aprendiz de carteira assinada do meu estado. Eu tenho a carteira 001. Mas não foi fácil. Quantas portas se fecharam, né? E é assim que acontece, infelizmente, com grande parte dos jovens que sonham em ter um primeiro emprego, né? De crescer na vida, de poder ajudar a família em casa, mas não tem experiência profissional. E aí as portas, né, elas se fecham. Então, nesse sentido, quando eu cheguei aqui no Senado, logo em 2019, foi um dos primeiros projetos que eu apresentei na casa, a nova Lei do Primeiro Emprego,
que vai ser uma grande transformação, uma grande mudança no mercado de trabalho para os jovens que têm entre 18 até 29 anos. De acordo com o IBGE, nós temos 48 milhões de brasileiros, praticamente 1/4 da população brasileira estão nessa faixa etária. E como você já disse, nós temos aí de 48 milhões, 10 milhões de brasileiras e brasileiros que ainda não estudam e também não trabalham. É um dado alarmante, isso é muito grave. Para você ter uma ideia, na OCDE, que são 37 países, o Brasil está em segundo lugar em número de jovens que nem estudam e nem trabalham. O Brasil só perde para a África do Sul, na OCDE. Portanto, nós precisamos mudar essa realidade. E, nesse sentido, apresentamos esse projeto, que, na verdade, é um grande empurrão que o governo dá para o jovem se inserir no mercado de trabalho, através de incentivos às empresas. Uma empresa, ela jamais vai contratar, em igualdade de condições, um empregado ou um funcionário que tem experiência, da mesma forma que um que não tem experiência, se for igual, as mesmas condições. Então, esse projeto ele cria uma série de estímulos para que as empresas estejam estimuladas a contratar esse jovem e capacitá-lo, formar essa qualificação profissional e dar a esse jovem um ofício. Que estímulos seriam esses, senador? Então, o projeto ele é simples, Isabela. Ele traz basicamente 3 grandes estímulos, aonde o próprio jovem, ele no primeiro ano, aliás, nos 2 primeiros anos da sua carteira assinada, ele passa a receber o FGTS, que oscila entre 2% a 6%. O normal é 8%. Então, o jovem vai fazer um sacrifício também, para poder ter atratividade na sua contratação. Por outro lado, o governo também vai fazer a sua parte. Ao invés da empresa recolher 26,5% do INSS patronal, que é o normal, a empresa vai recolher apenas 10%, praticamente 1/3 desse custo. Então, o governo também tem a sua contrapartida. E a empresa que está contratando o jovem também tem a sua parte. Ele vai ter que investir nesse jovem, que ele não tem uma qualificação. Ele vai precisar treinar esse jovem, capacitar esse jovem. E é claro que isso requer um investimento da empresa. Então, todo mundo, nesse contexto, vai ajudar. O jovem vai abrir mão do seu FGTS integral durante 2 anos apenas, a empresa vai entrar capacitando e treinando e o governo vai abrir mão do INSS patronal em mais de 2/3. Mas para o jovem é uma relação formal de trabalho normal, com carteira assinada? É a primeira anotação na carteira de trabalho. É importante a gente destacar isso. É que ainda nunca entrou no mercado de trabalho, ainda não teve oportunidade de trabalhar. E detalhe, esse jovem precisa estar estudando. Ele não pode largar a faculdade, ou ensino técnico, ou ensino médio para começar a trabalhar. Não é essa a ideia. É pelo contrário. Para ingressar nesse programa, com esses incentivos, ele tem que comprovar ou que ele está fazendo o ensino médio, ou que ele está fazendo o ensino superior, ou mesmo um curso profissionalizante. E o senhor acredita que as empresas, então, vão se sentir incentivadas a contratar mais jovens por causa de todos esses benefícios? Exatamente. Nós queremos criar uma rede que favoreça as empresas na contratação desse jovem ainda sem experiência de trabalho. Foi como eu te disse lá atrás, na minha própria experiência, eu vivi isso na pele. Eu sei o quanto é difícil e o quanto é desanimador para um jovem que busca uma oportunidade no mercado e ele infelizmente não tem, porque as empresas preferem, com toda a razão, ter um colaborador, um funcionário já com experiência em igualdade de condições. Porque muitas empresas alegam que realmente os jovens não têm habilidades. E como além do emprego pode fazer com que eles desenvolvam, até para se estimular também, para continuar no emprego, porque também o projeto prevê que possa continuar no emprego depois, né? Exato. Quando passarem os 2 anos, que é essa janela de oportunidade, ele vira um trabalhador seletista normal, Todos os benefícios, eles vão durar durante 2 anos, apenas para que esse jovem tenha um empurrão do governo para ele entrar no mercado e aí depois ele se estabelecer
pela sua competência, pelo seu mérito, e aí ele vai estar, obviamente, em condições de trabalhar como qualquer outro seletista normal. E aí ele já deve ter criado a experiência do emprego, né? A tal da habilidade que eu estou falando, que talvez as empresas não contratem porque ele não tem habilidade nenhuma. Exatamente. Durante esse período, evidentemente, ele vai ter a oportunidade de se qualificar, de ser treinado, de ser capacitado pela empresa e pela própria experiência do dia a dia, e aí ele vai estar em igualdade de condições com qualquer outro trabalhador brasileiro no mercado de trabalho. Certo. Senador, e o projeto inclui pessoas acima de 50 anos também? Por quê? O projeto ele é de iniciativa do Senado, eu tive a honra de apresentá-lo como autor do projeto. Ele foi aprovado no Senado e tramitou também na Câmara dos Deputados. E na Câmara foi apresentada uma emenda, que, ao meu ver, ela inclusive é muito benéfica, porque ela estende esses mesmos benefícios aos adultos que têm mais de 50 anos de idade, que possuem alguma dificuldade de se reinserirem no mercado de trabalho. Então, a ideia em si não é ruim, é boa, porque vai atender mais pessoas. Quando chegou ao Senado, sobre a relatoria do senador Renan Calheiro, na Comissão de Assuntos Sociais, houve a ponderação de alguns senadores que essa mudança que alcança as pessoas com a idade acima de 50 anos, ela não foi discutida no Senado. Ela veio de iniciativa da Câmara e não poderia sofrer nenhum tipo de mudança aqui no projeto. Portanto, houve a sugestão que se fosse apresentado um novo projeto, um novo programa, direcionado especificamente aos adultos com mais de 50 anos que pretendem se reinserir no mercado de trabalho e, claro, criar toda uma condição, um ambiente que seja mais favorável à contratação também dessas pessoas. Certo. E qual o próximo passo agora do seu projeto? Como que está a tramitação dele? Nós estamos confiantes, na sua aprovação agora na CAS. Uma vez aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, esse projeto vai ser apreciado no plenário do Senado Federal e acredito que será aprovado porque isso representa uma mudança extraordinária na economia brasileira, sobretudo nesse universo dos jovens brasileiros, que representam 1/4 da população, e de cada 4 jovens, como nós dissemos aqui, 1 não trabalha e nem estuda. Então isso vai mudar a vida de muitas pessoas no Brasil, de todos os estados da federação. Portanto, eu acredito que a gente consiga aprová-lo também no plenário. O presidente, evidentemente, precisará sancionar esse projeto e aí sim vai virar uma grande lei que vai estimular o nosso mercado de trabalho. E uma lei perene, não é, senador? Não é um programa definitivo, permanente, É uma política de Estado. Não é uma política de governo do momento, É um programa que vai, se Deus quiser, perpetuar por muitos anos. Senador, é um número muito alto, Como que se vê esse número de jovens que não estudam nem trabalham no Brasil? É um número que vem diminuindo, mas ainda assim é um número alto. É um dado muito preocupante, é um número grave. Como eu disse, entre os 37 países da OCDE, o Brasil, infelizmente, está em segundo lugar, com um número de jovens que nem estudam e nem trabalham, e isso reflete uma realidade. O que nós precisamos aqui é encarar essa realidade, enfrentar esse problema e criar uma solução. E esse projeto é definitivamente um caminho promissor para que permita que os jovens possam se inserir no mercado de trabalho, possam crescer, possam prosperar, com toda a dignidade, com ofício e crescer. Esses jovens que podem hoje estar no mercado de trabalho como um simples colaborador ou funcionário, pode ser amanhã um empreendedor, pode ser amanhã um comerciante, pode ser um empresário, pode ser um prestador de serviço. Então nós precisamos criar uma oportunidade para essa garotada, esses jovens que chegam com vontade de trabalhar e criar essa condição favorável, para que essa moçada não desanime. É muito ruim você entrar no mercado competindo com outros trabalhadores e você não ter experiência, porque é uma desvantagem tremenda. E aí o projeto, ele consegue equilibrar um pouco essa diferença. É aquele empurrãozinho super necessário, aquele empurrão que o jovem precisa e merece. Certo. Senador, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no programa. Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite. Parabéns pelo seu projeto e sucesso com ele. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever esse programa na nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.
exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. No Agosto Lilás, a TV Senado exibe documentários que estimulam o combate à violência contra as mulheres. Tenho certeza de que alguém chegasse ali para fazer alguma coisa comigo, né? Chega, agora eu decido para onde eu vou. Toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 21ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, em conjunto com a Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, respectivamente 31ª e 19ª reuniões da terceira sessão legislativa da 57ª legislatura no Senado Federal. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores senadores e senhoras senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presente reunião conjunta destina-se ao comparecimento de Sua Excelência, o senhor Wellington Dias, Ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para prestar esclarecimentos sobre mudança de posicionamento do Governo Federal em relação ao projeto de lei número 715/2023, detalhando os fundamentos técnicos que embasam a alegação de impacto orçamentário e explicando os motivos pelos quais o Executivo tem adotado ações que resultam no adiamento da tramitação ou na tentativa de descaracterização do texto original apoiado pelo próprio governo e apresentar os desafios, as metas, o planejamento e as diretrizes governamentais de sua pasta, atendendo aos requerimentos número 27 de 2025 do senador Marcos Rogério, requerimento número 38 de 2025 dos senadores Humberto Costa e Jussara Lima, número 7 de 2025 da CDR, das senadoras professora Dorinha Seabra e Augusta Brito. Já compomos a mesa com a presença do senhor ministro Wellington Dias. Adotaremos os seguintes procedimentos. De acordo com os artigos 397 e 398 do Regimento Interno do Senado Federal, esta presidência adotará os seguintes procedimentos. Sua Excelência, o senhor ministro terá 30 minutos para fazer sua exposição e, em seguida, abriremos a fase de interpelação aos senadores inscritos. A palavra aos senadores será concedida conforme ordem de lista de inscrição. O senador interpelante disporá de até 5 minutos, assegurado igual prazo de resposta para o senhor ministro. Com a palavra, o senhor ministro por 30 minutos. O senhor ministro Wellington Dias. Saudando com muita alegria aqui todos e todas presentes aqui nessa audiência com 3 comissões. Primeiro dizer que me sinto honrado em estar numa casa que também é minha. Tenho o maior prazer de poder ter sido eleito pelo povo do meu amado Piauí e de poder aqui encontrar lideranças que com certeza
tem aqui um papel importante na casa, no Brasil. Aqui, nosso querido senador Zequinha Marinho, nosso querido e Sessão deliberativa ordinária, dia 20 de 8 de 2025. A número regimental. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa, ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação de autoridades sabatinadas pelas comissões permanentes e das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Proposta de emenda à Constituição número 66 de 2023 do senador Jader Barbalho e outros senadores. Projeto de lei complementar número 58 de 2025 do deputado Mauro Benevides Filho. Projeto de lei 2549 de 2024 da deputada Nelly Aquino e projeto de decreto legislativo número 479 de 2023 de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, na permuta com o senador Eduardo Girão, passo a palavra ao senador Jorge Cajuru. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado, amigo querido Chico. Brasileiras e brasileiros, no pronunciamento, minhas únicas Vossas Excelências, de ontem enfatizei que soberania é fundamento inscrito no artigo 1º de nossa Constituição e que defendê-la, portanto, é honrar a nossa lei maior. Hoje, venho aqui para lembrar a todos e todas o artigo 6º da Constituição brasileira, que lista os direitos sociais, entre eles a alimentação. Defender a Constituição é também batalhar pelo respeito ao direito humano à alimentação adequada, digna. Assim, só posso aplaudir o fato de o Brasil ter saído novamente do mapa da fome, de acordo com o critério técnico adotado pelos países membros da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. A informação consta do último relatório, o Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo, produzido em conjunto por 5 agências da ONU e divulgado há menos de um mês, durante o nosso recesso. Segundo o documento, no triênio de 2022 a 2024, o Brasil registrou, em média, menos de 2,5% da população em risco de subalimentação, situação em que uma pessoa consome de forma habitual menos calorias do que o necessário para manter uma vida ativa e saudável. O Brasil saiu do mapa da fome pela primeira vez em 2014, depois de anos investindo em segurança alimentar e fortalecendo as redes de proteção social. Todavia, mudanças nas prioridades de políticas públicas e os impactos da pandemia do Covid-19 fizeram o país retornar ao mapa da fome da ONU em 2021. Deixar novamente o mapa da fome e em tão curto período é um feito que merece destaque, fruto de vontade política, participação social e coordenação entre diferentes esferas de governo. Atesta, sobretudo, vários acertos de uma administração que combate a desigualdade social com valorização do salário mínimo,
redução do desemprego e aumento da renda média. Julgo necessário, senhoras e senhores, meus únicos patrões, assinalar o trabalho desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que tem à frente o incansável e lúcido Wellington Dias. Aliás, presidente Lula, seja grandioso e reconheça que sem o Wellington Dias no Ministério, isto não teria acontecido em relação ao combate à fome. É ele o responsável maior pela execução do Plano Brasil Sem Fome, que engloba uma série de ações e programas com o objetivo de proporcionar dignidade e bem-estar a uma extensa camada da nossa população. Destaco o programa de aquisição de alimentos, que fortalece a produção da agricultura familiar e adquire a colheita para a distribuição nas escolas, e ainda atende o programa Cozinha Solidária, responsável pela distribuição de comida gratuita para pessoas vulneráveis em locais periféricos de difícil acesso. Outro programa, o Fomento Rural, transfere renda direta para famílias rurais produzirem seus alimentos, seja para consumo ou para comercialização. Já o Alimenta Cidades amplia a produção e o acesso ao consumo de alimentos saudáveis em territórios vulneráveis e de risco social, enquanto o programa Acredita oferece acesso a microcrédito, capacitação e oportunidades de emprego para pessoas do Cadastro Único e do Bolsa Família. Por fim, precisa ser lembrado o programa O Novo Bolsa Família, que oferta valores adicionais para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes. Justos aplausos à parte, não podemos deixar de fazer o alerta. Mesmo fora do mapa da fome, o Brasil ainda tem 35 milhões de pessoas com dificuldade para se alimentar. É o que a ONU chama de insegurança alimentar, quando a falta de recursos obriga famílias a reduzirem a qualidade ou a quantidade dos alimentos. Nos casos mais graves, isso significa ficar sem comer por um dia inteiro ou até mais. Trata-se de uma situação inadmissível, verdadeiro absurdo. Como um país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo pode permitir que milhões de pessoas não tenham acesso à comida? Pergunto, será que existe algo mais prioritário do que alimentar todos os brasileiros? Combater a fome é fazer valer um direito humano básico, e isso hoje inclui também educar a população para o consumo de alimentos mais saudáveis. Requer a adoção de políticas públicas voltadas para as camadas mais vulneráveis economicamente falando, participação social ativa e vontade política. Por fim, significa colocar a dignidade humana no centro das decisões políticas. Agradecidíssimo, Deus e saúde, pátria amada. Passo a palavra ao nobre senador Paulo Paim, também em permuta com o senador Eduardo Girão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para fazer o seu pronunciamento, nobre senador Paulo Paim. Senador... E depois quem é, presidente? Chico Rodrigues. Senador Chico Rodrigues, presidente da sessão, senador Esperidião Amin, senador Girão, que fez a pergunta comigo, senador Cajuru, senador Plínio Valério. Presidente, mais uma vez, vem falar do meu estado, Rio Grande do Sul. Falo
do que houve de investimento no meu estado e que tem que haver destaque, tem que ser destacado. O governo federal já investiu 1 bilhão em 5.000 moradias adquiridas pelo programa Compra Assistida após as enchentes de 2024. A meta da Secretaria Nacional de Apoio à Reconstrução do Estado é alcançar 6.000 moradias entregues já no próximo mês. Quero, portanto, saudar essa notícia e lembrar que a previsão da Secretaria é beneficiar 25.000 famílias. No entanto, é fundamental que os municípios agilizem os cadastros das famílias elegíveis, cujo prazo final é 30 de agosto. Porto Alegre lidera o ranking com 3.000 cadastros. Em seguida aparece Estrela, 308, Cruzeiro do Sul, 244, Eldorado do Sul, 233, Canoas, 203. Mas a lista de municípios contemplados é bem mais ampla. As famílias beneficiadas podem escolher sua própria residência no mercado imobiliário, desde que o imóvel custe até 200 mil e atenda aos requisitos de um financiamento comum, incluindo, claro, a avaliação técnica da engenharia da Caixa. Após a escolha, o governo federal compra o imóvel e o entrega à família, que deve mantê-lo por, no mínimo, 5 anos. Depois desse período, a casa ou apartamento passa a ser patrimônio definitivo dos beneficiários. Segundo o secretário Maneco, diz ele, não importa a quantidade em cada cidade. Se a família tem direito, o programa vai chegar lá, seja por meio da compra assistida ou da construção de moradias. De um jeito ou do outro, como vemos, as famílias vão estar contempladas. Estamos trabalhando dia e noite para isso, o mais rápido possível. O governo do presidente Lula tem atuado de forma firme e determinada em apoio ao Rio Grande do Sul. Para resumir, estamos aqui apresentando alguns números até o início de 2025. 111,6 bilhões é o montante total destinado, englobando ações emergenciais, estruturantes, apoio à população, empresas, estados e município, assim auxiliando a população gaúcha no campo e na cidade. Desse total, mais de 80% já foram executados, cerca de 89 bilhões aplicados em recuperação de infraestrutura. Estímulo econômico, repasse a famílias e aquisição de moradias. Esse valor supera 81,4 bi inicialmente anunciados, que contemplavam ações emergenciais. Vamos em frente. Avançamos também nos financiamentos e renegociação das dívidas. Segundo dados oficiais da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, atualizados em abril de 2025, a distribuição dos recursos foi a seguinte: 15,6 bilhões em apoio direto às famílias, incluindo o auxílio reconstrução de 5,1 mil para mais de 420 mil famílias. 10 bilhões em repasse ao setor público, estadual e municipal, destinados à defesa civil, saúde, assistência social, educação e infraestrutura emergencial. 37 bi em créditos subsidiados, prorrogação, suspensão de tributos. Apoio a empresas e agricultores, garantindo
empregos e produtividade. 6,5 bi para o Fundo FIES, voltado às obras de mitigação e adaptação climática, como diques, drenagem e sistemas de bombeamento. A suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União por 36 meses, de maio de 2024 a abril de 2027, somado, chega à isenção de 12 bilhões em juros, representando um alívio fiscal de 23 bi liberados para investimentos na reconstrução. Aqui no Senado, relatei um desses projetos. Em agosto de 2024, uma medida provisória autorizou 1,625 bilhões em crédito extraordinário para a habitação social, apoio às famílias e restabelecimento de hidrovias. Em novembro do mesmo ano, o Ministério da Integração aprovou 1,2 bi para socorro e reconstrução em 267 municípios, contemplando cerca de 400 mil famílias com o auxílio reconstrução. É o governo fazendo pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil. Senhor presidente, usando os últimos 3 minutos, eu destaco a importância da CPMI do INSS. Foi instalado hoje pela manhã, depois de um longo debate, mas foi instalado. Eu dou aqui a minha opinião, reitero o que sempre defendi, e por isso assinei a CPI. Que se investigue e que os culpados sejam identificados, e que a lei seja cumprida com rigor, seja quem for. Os responsáveis por esses crimes precisam responder à justiça e pagar com o peso da lei, custe o que custar, seja quem for. Desde abril de 2025, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União desencadearam a operação Sem Desconto, que revelou o esquema criminoso. A Advocacia Geral da União obteve bloqueios judiciais de bem dos envolvidos e houve audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal. Diversas medidas já foram apresentadas pelo governo para identificar e amparar as vítimas. Todos os descontos foram suspensos. E 13 processos administrativos foram abertos para responsabilizar juridicamente os envolvidos. Culpado, inocente, não deve ser naturalmente punido. Esses 13 processos administrativos mostram que esse pessoal terá que pagar pelo que fizeram. O governo federal já repassou cerca de 330 milhões e 500 mil aposentados e pensionistas do INSS, como forma de ressarcimento pelos descontos indevidos nas folhas de pagamento. Os depósitos devem prosseguir. Até o final do ano, mais de 1,2 milhões de pessoas tinham assinado acordo com as entidades. Quero aqui também lembrar o projeto de lei 206 de 2015, de minha autoria, que determina a devolução em dobro dos valores desviados por fraude em contas dos aposentados e pensionistas. Esse projeto aguarda a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ex-presidente, agradeço a Vossa Excelência pela tolerância. Vossa Excelência, agora já encerrando seu pronunciamento, falou aqui sobre o ressarcimento daquelas pessoas que foram graçadas por desvios dos seus salários de aposentadoria e mostra exatamente que está atento em cada momento desse parlamento e da vida nacional. E hoje nós queremos apenas deixar o registro da implantação da comissão da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi instalada para apurar exatamente esses crimes no INSS. Portanto, é um balizamento que Vossa Excelência está fazendo para mostrar exatamente o compromisso de devolver às pessoas que foram prejudicadas, o governo devolver às pessoas que foram prejudicadas esses valores, que lhes fora subtraído. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Com a palavra, o senador Esperidião Amin. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos.
presidente Chico Rodrigues, a alegria em vê-lo trabalhando, presidindo a nossa sessão. Senhores senadores, senhoras senadoras, acho que hoje nós podemos registrar que vencemos uma grande etapa no processo legislativo com a aprovação do Código Eleitoral. Como todo código, 900 artigos, é um trabalho de compilação que exige paciência, método, diálogo e debate. O senador Marcelo Castro, relator, exerceu muito bem esta missão e creio que nós, como parlamentares, temos que nos regozijar pelo fato de termos cumprido essa tarefa. E nesta tarefa, eu quero destacar a votação e a aprovação de uma emenda de nossa autoria. Eu tinha apresentado, senador Cajuru, Jorge Cajuru Nasser. Tinha apresentado essa emenda no dia 5 de junho do ano passado. E o que ela faz? Gostaria de endereçar, inclusive, essa frase para a reflexão dos ministros do TSE. Ela faz a paz em matéria de sistema eleitoral. Podemos ter muito que evoluir em matéria de quem defende voto distrital misto, como é o meu caso, o outro defende sistema proporcional, mas todos nós sabemos que a urna eletrônica foi um passo importante para modernizar a eleição. Ela nasceu em Santa Catarina. Em 3 eleições ela foi usada de forma piloto em Brusque. E só em 96 ela foi usada nacionalmente como forma de votar. Ela tem que ser aperfeiçoada como qualquer máquina, como qualquer ferramenta eletrônica ou não. E eu considero que foi decisivo para que nós vencêssemos esta votação por 14 votos a 12, senador Girão, senador Plínio Valério. Me dirijo também ao senador Humberto Costa, que pensa diferente, mas eu respeito a sua posição. Eu me vali de um texto que eu considero histórico já, porque foi este o texto que eu não li ou não pude ler quando testemunhei em favor do senhor Anderson Torres no inquérito de 8 de janeiro. O relator me interrompeu e eu nem tinha começado a ler isso que eu vou ler agora. Isso não tem nada a ver com a pergunta. Claro que tem a ver. A pergunta é: o que o ministro, secretário Anderson Torres falou a respeito da urna eletrônica atribuindo à Polícia Federal era mentira, dizia a tese da acusação. E eu disse: não é mentira, não. Houve sim uma resposta da Polícia Federal a uma demanda do então presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, e em 2018 esta resposta continha 14 recomendações. Isso chegou a ser carimbado como sigiloso e deixou de ser legalmente. Eu não vou ler as 13 anteriores, eu vou ler apenas e pedindo que seja transcrito em ata, em negrito, para ficar destacado, este texto que eu li hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Item 14 das recomendações da Polícia Federal, assinadas no dia 2 de outubro de 2018, véspera da eleição de 2018. Recomendamos que sejam envidados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria. Por mais confiável que sejam todas as pessoas envolvidas no processo do sistema eleitoral
E por mais maduro que sejam os softwares, eles sempre possuirão possíveis vulnerabilidades e necessidades de aperfeiçoamentos. Um software não basta ser seguro, ele precisa parecer seguro e transparente para o cidadão comum sem conhecimentos tecnológicos. Um meio físico de auditar a segurança deste brilhante projeto nacional, que são os softwares do sistema eleitoral brasileiro, consiste em um fator que trará mais confiança da população neste processo e servirá como um meio mais seguro de auditoria do processo eletrônico de votação. Polícia Federal, 2 de outubro de 2018. E eu quero acrescentar, no propósito de pacificar a nação, vamos ter a humildade de reconhecer que um aperfeiçoamento não é dor para seio, sonho da perfeição. Não é falar mal da urna eletrônica isso. Não é falar mal do sistema eleitoral. Isso é mentira. Isso é uma sordidez que se faz contra o povo, porque estimula a divisão sobre um adjetivo. Você pode até remover, mas neste momento, criado este impasse que já se prolonga por 15 anos, pode ter auditabilidade do voto ou não. Vamos nos conformar que outros países caminharam para isso. E quem não quis caminhar para isso, fez com que a urna eletrônica não seja replicada no mundo afora. Por que a Suprema Corte, a Corte Constitucional da Alemanha, desrecomenda, ou seja, recomenda não usar a urna eletrônica? Porque ela não tem auditabilidade do voto, em síntese. Então, a Índia, que tem 1 bilhão de eleitores, usa voto auditável pelo sistema de amostragem. Imagina, eles têm 5 milhões de urnas. Não tem isso, mas que se tivesse 1 milhão de urnas, você não vai auditar todos os votos, mas pode auditar por amostragem. E se confirmar na auditabilidade do voto, você pode dispensar-se de desconfiar da urna eletrônica. Com essa pendência que nós temos, você estimula que uma parte dos brasileiros não confie no sistema e use até como motivação para tal atitude de não acreditar a implicância de quem não quer aceitar, inclusive, textos de lei que o Congresso já aprovou. E, por último, não se escondam atrás da quebra de sigilo que poderia acontecer neste caso. O eleitor não vai ter nenhum contato com esse voto. Ele não vai ser seriado. Se abrirem a urna, não haverá uma série de votos para você identificar. Foi o quarto a votar que botou esse voto aqui. Portanto, é para fins de auditoria, garantido o sigilo do eleitor e do cidadão, portanto. Então, eu quero conclamar o presidente da Casa para que, quando coloque em votação o Código Eleitoral, que afinal foi aprovado hoje, depois desse longo debate, sob a liderança do senador Marcelo Castro, que não votou a favor dessa emenda, nem votou a favor dessa emenda em 2015, quando ele era relator da mini-reforma eleitoral e esta emenda foi aprovada. Quer dizer, ele não é favorável, mas ele é democrata, deixou votar, perdeu, reconheceu o erro, incluiu no relatório. Tivemos grandes progressos também com emenda oferecida pelo senador Sérgio Moro, que preservou, vamos falar claramente, a lei da ficha limpa para todos os seus efeitos. E eu queria deixar registrado aqui esse dia de vitória em nome da pacificação do Brasil. Aceitemos o voto auditável como uma forma de pacificar, de congregar e de tirar da nossa vida política esta sombra que existe
a respeito da auditabilidade do voto na urna eletrônica. Muito obrigado. Nós ouvimos aqui e assistimos atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, senador Expedião Amin. Vossa Excelência que tem um poder de percepção muito afinado e que, logicamente, discute uma questão de interesse nacional em todos os tempos e principalmente agora, nesse momento em que foi aprovado o Código Eleitoral, com os seus mais de 900 artigos, demonstra exatamente a preocupação em entregar à população brasileira, de uma forma segura, né, instrumentos que possam efetivamente evitar esses conflitos em que nós estamos mergulhados já em algumas eleições. Então, quero parabenizar Vossa Excelência, dizer que o senador Marcelo Castro, com muita propriedade, ele se debruçou sobre essa questão, na verdade, é dedicado a esse tema, ao tema do Código Eleitoral e, portanto, tendo a anuência de todos os pares na Comissão de Constituição e Justiça e mostrando exatamente a sua capacidade de aglutinar no conjunto dos senadores leis através de artigos que possam efetivamente ajudar no processo eleitoral brasileiro. E a auditagem fica exatamente para discussão em plenário. Portanto, parabéns a Vossa Excelência. Continuando o pequeno expediente, eu passo a palavra ao senador Eduardo Girão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Paz e bem, meu querido irmão, presidente dessa sessão, senador Chico Rodrigues, quero cumprimentar as demais senadoras, demais senadores aqui presentes, funcionários dessa casa, assessores, e você, brasileira, brasileiro, que está de parabéns hoje. Guardem essa data, dia 20 de agosto de 2025, governo Lula, o PT, presidente dessa casa, presidente da casa aqui ao lado, sofreram uma derrota pela arrogância. Conseguimos, na CPMI, do roubo do INSS, que se multiplicou exponencialmente nesse governo Lula, colocar um comando imparcial. Já estava dando a entrevista aí para cima e para baixo, tweet, falando como eleitos os candidatos do regime Lula e STF. Mas nada como um dia atrás do outro. Porque a vitória veio na hora certa, numa articulação que houve, madrugada adentro, com humildade, com trabalho. E eu quero cumprimentar aqui o senador Carlos Viana. Eu retirei minha candidatura anunciada há mais de 15 dias, para que a gente tivesse a possibilidade de vencer a sociedade brasileira. Venceu e venceu de forma decisiva, com o voto do Partido Novo, que compõe ali com 3 integrantes a essa comissão, e nós conseguimos vencer. Quero também cumprimentar o senador Expedião Amin por emplacar um clamor cada vez maior de uma sociedade que só quer transparência, mais segurança nas eleições. Qual o mal disso? Por que fazer isso um cavalo de batalha? E o senador Expedião Amin, com a sua liderança, por 2 votos, inclusive o meu, nós conseguimos colocar na reforma do Código Eleitoral o voto auditável. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui a essa tribuna hoje é algo muito grave, viu, senador Expedião Amin? O Auto de Fé de Barcelona foi um evento ocorrido em 9 de outubro de 1861, quando, para sufocar a cultura, para sufocar as informações
os conhecimentos trazidos pela doutrina espírita na época, foi queimado os livros espíritas em praça pública para censurar, para não deixar a Europa saber daquilo. Foi a maior propaganda que o espiritismo teve na história. E estão fazendo a mesma coisa, porque a curiosidade só aumenta da população quando se quer censurar a liberdade de expressão. E olha o que aconteceu, presidente. A 9ª Vara Criminal de Fortaleza, da terra que eu nasci, determinou que o Brasil Paralelo fizesse a remoção imediata do conteúdo do caso Maria da Penha, parte do documentário Investigação Paralela. Por que isso? O pedido foi feito pelo Ministério Público do meu estado. Isso me envergonha, porque isso mostra que aqui não tem democracia nesse país. Argumentando o Ministério Público do Estado do Ceará que o vídeo apresentava acusações infundadas que podem alimentar uma campanha de desinformação sobre o caso. É o segundo documentário do Brasil Paralelo que é censurado. O primeiro foi Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, lembra? Na época da campanha, censura prévia, escancarada, vergonhosa, e agora fazem isso. Em outro documentário do Brasil Paralelo. Aí vem aquelas pessoas sedentas por justiça, por saber o que está acontecendo. Por que estão fazendo isso com o documentário? O que é que ele fala? Isso cria uma curiosidade maior sobre o caso. Segundo esclarece o próprio Brasil Paralelo, em matéria publicada pelo excelente e respeitado jornal Gazeta do Povo, o documentário fazia parte de uma série no formato Crimes Reais, com a proposta de revisitar casos de grande repercussão social, sob diferentes perspectivas, estimulando com isso o debate público e jornalístico. Não pode mais no Brasil. Que mito é esse? Por quê? Eu estou curioso e vou me aprofundar, enquanto senador da República do Estado do Ceará. Isso me causou muita curiosidade nisso aqui. Por quê? É a mesma linha de outras produções que nunca sofreram nenhuma censura. Outros temas dessa série não sofreram censura, só nesse caso do Maria da Penha. É o caso, por exemplo, do material da HBO intitulado Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Ou então o documentário da Netflix intitulado Elise Matsunaga, Era uma Vez um Crime. Esses não tiveram nenhum tipo de censura. Por quê? Não pode ter censura no Brasil. Esse país é livre ou não é? Assim como o documentário censurado do Brasil Paralelo, nenhuma dessas produções faz qualquer tipo de apologia ao crime. Não ataca ninguém, nem as vítimas, nem as leis, e muito menos endossa qualquer forma de violência. O que estamos assistindo aqui é mais uma distorção de cunho puramente ideológico. Existe outro processo tramitando na Justiça, movido pela AGU, através da Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia. Olha que nome lindo eles usam. Vulgarmente conhecido como Ministério da Verdade de Lula, pedindo a aplicação de multa de R$500 mil, senador Plínio Valério, senador Sérgio Moro. Há mais uma censura ao Brasil Paralelo, da série Investigação Paralela. O Brasil Paralelo busca se defender, afirmando que impedir a exibição de obras audiovisuais sobre fatos históricos e públicos significa restringir o direito da sociedade de conhecer todas as versões. É claro, é óbvio. Repito, o que é que estão querendo esconder do povo brasileiro sobre esse caso? Não quero fazer nenhum julgamento, mas agora a minha curiosidade aumentou muito. Esse caso referente a Maria da Penha é muito complexo e levou quase 20 anos para ser julgado. Nesse documentário muito bem produzido, são ouvidos, além do ex-marido dela,
vários especialistas em ciência do comportamento, psicanalistas e profissionais do direito que estudaram e acompanharam o caso que abalou o meu estado, a minha cidade, que acabou produzindo uma lei. Eu vou confessar uma coisa aqui, presidente. Eu vivi na minha infância esse caso. Eu vivi na minha infância. A minha mãe, falecida, com 60 anos de idade, era amiga da Maria da Penha. O colombiano tinha trabalhado com meu pai, o marido dela. Eu vivi esse caso e estou estarrecido com por que querem censurar aqui essa investigação, produto jornalístico. É muito estranho. Aumentou minha curiosidade. Eu quero relembrar também isso, sabe? É uma viagem à minha infância, é uma viagem à busca da verdade. Por que estão querendo censurar? Senhor presidente, essa é uma lei indiscutivelmente necessária, a lei da Maria da Penha, para coibir a inaceitável violência contra as mulheres, ponto. O problema é que a lei falha em não conter mecanismos de prevenção também contra o abuso de falsas denúncias, que podem causar grandes e irreparáveis injustiças. Essa não é a primeira vez que o Brasil Paralelo é perseguido pelo regime ditatorial formado por Lula e alguns ministros do STF. Durante as eleições de 2022, repito, o ministro Alexandre de Moraes, na verdade, foi a ministra que deu o voto decisivo, a ministra Carmen Lúcia, praticou censura prévia ao proibir o lançamento do documentário Quem Mandou Matar Jair Messias Bolsonaro. E ela disse o seguinte ali, foi vergonhoso, viu? Isso aqui é inaceitável, cala a boca, já morreu, mas temos que fazer isso agora, a partir do dia 30 não vamos mais fazer isso. É o jeitinho, porque o TSE funcionou como um verdadeiro partido político naquela eleição. Está todo mundo vendo isso, até a USAID. Pessoas que trabalhavam no governo Biden na época, falando sobre a interferência naquele momento. Olha, era mais uma medida absolutamente inconstitucional, senhor presidente, com o objetivo autoritário de beneficiar Lula, aquela censura. Já o Brasil Paralelo, que é perseguido aqui no país, essa plataforma. Até na CPI da pandemia, tentaram enquadrar o Brasil Paralelo. E foi o chocante voto, envergonhado, repito, da ministra Carmen Lúcia ao reconhecer a inconstitucionalidade, mas mesmo assim aceitar o abuso de Alexandre de Moraes como medida excepcional. Senhor presidente, nesse último minuto eu encerro com o pensamento da milenar sabedoria budista, que reflete sobre a real e necessária busca humana pela verdade, sem nenhum tipo de censura. Abro aspas. Toda a bondade é como nada se comparada à bondade da verdade. Todo doce é como nada se comparado à doçura da verdade. A felicidade da verdade ultrapassa todas as outras alegrias do mundo. Nesses 23 segundos que me restam, senhor presidente, eu quero dizer que eu comecei falando do espiritismo e termino com o budismo. A maior propaganda que o espiritismo teve na história, e eu sou espírita, foi queimarem os livros espíritas em praça pública no Alto de Fé de Barcelona. Foi a maior propaganda. E esse documentário que estão censurando agora da Maria da Penha, do Brasil Paralelo, eu acho que com essa ação covarde de organismos nacionais, de instituições, para censurar, para dar multa ao Brasil Paralelo, vai ser a propaganda. Quem sabe, a verdade disso tudo possa vir à tona e alguns mitos caírem. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância e desculpa aos colegas senadores por eu ter passado um pouco do tempo. O pronunciamento de Vossa Excelência será publicado em todos os veículos de comunicação desta Casa. Passo a palavra ao senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e nos segue pelas redes sociais. Senhor presidente, a pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, traz uma expressiva manifestação do povo brasileiro sobre a estratégia arquitetada por Jair Bolsonaro, seu filho Eduardo Bolsonaro e seu grupo político para apunhalar o Brasil e o nosso povo, para entregar o nosso país aos caprichos de Donald Trump e dos Estados Unidos. Os dados mostram que 71% da população são contra o tarifaço imposto ao Brasil, com o propósito de pressionar as nossas instituições para ajudar a situação de Bolsonaro, hoje em prisão domiciliar, e cujo julgamento, por liderar uma organização criminosa armada disposta a um golpe de Estado, começa no próximo dia 2 de setembro, no Supremo Tribunal Federal. É prova inconteste da reprovação a essa traição. A pesquisa expõe ainda que 69% dos entrevistados consideram que Eduardo Bolsonaro age em nome de interesses dele e da própria família, quando articula, a partir dos Estados Unidos e à custa do dinheiro público que ele usou regiamente para se manter lá, medidas absurdas contra o nosso país, contra o nosso setor produtivo e contra o emprego de milhões de brasileiros e brasileiras. As pessoas demonstram ter plena consciência de que o Brasil está sendo cruelmente usado por um grupo familiar com o criminoso propósito de resolver seus interesses escusos para escapar de um processo judicial que corre rigorosamente dentro da lei. E reprovam essa ação deletéria que tem trazido sérios prejuízos ao país, com o aplauso de muitos traidores da pátria, entre eles governadores de estados extremamente prejudicados pelo tarifaço, como o de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o de Minas Gerais, Romeu Zema, e o de Goiás, Ronaldo Caiado. Não há tolerância da população com os traidores. O que vemos é uma compreensão popular da situação em que 84% dizem ter conhecimento da agressiva carta endereçada por Trump ao Brasil e da necessidade de condenação inequívoca aos ataques dos Estados Unidos e à postura antipatriótica de Jair Bolsonaro e de sua família. Não à toa, 48% da população dizem que Lula e o PT estão fazendo o que é mais certo neste embate, e 49% afirmam que o nosso presidente está agindo em defesa do Brasil. Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, têm o reconhecimento público atestado pela pesquisa. São os dois nomes que aparecem à frente como os que mais estão agindo bem diante das ameaças que esse tarifaço representa ao nosso país. E 48% dos brasileiros têm confiança de que o governo Lula conseguirá negociar um acordo para reduzir as extorsivas tarifas aplicadas sobre nossos produtos. Fica muito evidente, enfim, que Bolsonaro, seu filho e seu grupo
foram reprovados e derrotados pelo povo brasileiro nessa ação de lesa-pátria que empreenderam contra o nosso país. Não só são absolutamente rechaçados por trair o Brasil, como o povo demonstra ampla confiança na forma inteligente, serena, diplomática e, sobretudo, soberana, com que o presidente Lula vem conduzindo as negociações e na sua capacidade de liderar uma saída construída pelo diálogo para essa situação. Não foram suficientes ao bolsonarismo os 4 anos de mortes e destruição nacional promovidos por aquele governo pautado pela necropolítica. Eles perderam as eleições, tentaram um golpe de Estado, tentaram a abolição violenta do Estado de Direito, tentaram matar o presidente eleito, o seu vice Geraldo Alckmin e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, à época o ministro Moraes, e novamente derrotados em seus planos criminosos, seguem agindo para criar balbúrdia, para disseminar o caos e para destruir o Brasil. As pessoas estão percebendo vivamente o que significa essa miséria política que Bolsonaro e seu grupo representam. O povo está entendendo que não é uma questão de polarização, porque esse não é um ataque a Lula ou ao seu governo, é um ataque ao Brasil e ao seu povo, para atender aos propósitos criminosos de uma família, a família Bolsonaro, que esse grupo coloca acima de tudo, até mesmo dos interesses nacionais. Então, são dados alentadores, porque mostram a apreensão dos fatos pela população e a derrota dessa narrativa golpista contra o Brasil, promovida por esse grupo de traidores que trabalha aqui e no exterior, dia e noite, para prejudicar o nosso país. As pessoas sabem quem defende o Brasil e quem se alia a forças estrangeiras para atacar a nossa soberania. E tem condenado, sem nenhuma hesitação, os que traem a pátria e apoiado o governo Lula em sua firme defesa do nosso país. A conta política daqueles que agem contra a população e o Brasil está começando a chegar. A população está tendo absolutamente clareza de qual é a política da extrema-direita no nosso país. E vai mostrando claramente que esse segmento, que esse grupo não tem qualquer compromisso com a soberania nacional, com o interesse do Brasil e com o interesse da população brasileira. População essa que já começa não só a sentir, mas a descobrir que muitas coisas que no passado recente tiveram um peso importante, que deram discurso à oposição e que hoje estão mudando. Essa mesma pesquisa mostra que a população começa a sentir no seu próprio bolso a melhoria da inflação, por exemplo, em relação ao preço dos alimentos. Há um sentimento claro de que no supermercado, na feira, aonde se vai, já se começa a sentir uma diferença significativa do que aquela que havia 2, 3 meses atrás. Isso é fruto da política econômica do ministro Haddad, do presidente Lula. Isso é fruto das medidas que foram tomadas para enfrentar a carestia e melhorar a vida da população brasileira. Isso é fruto de um compromisso extremamente forte e sólido
com o interesse da população brasileira mais pobre. E isso vai avançar ainda mais, senhor presidente. Vou concluir. Porque, nesse ano, nós vamos apoiar uma série de medidas que vão contribuir fortemente para melhorar a vida da população brasileira, inclusive da classe média. Nós devemos votar, até o final desse ano, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e um desconto significativo para quem ganha até R$ 7.300. É o Vale Gás, é a nova tarifa social para a energia elétrica, é o Minha Casa Minha Vida atingindo a classe média também. E não tenho dúvidas, por mais que a extrema-direita esperneie, grite, chore, quando chegarmos no ano que vem, nós vamos chegar em condições absolutamente claras para reelegermos o presidente Lula e darmos continuidade a esse projeto que está mudando o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de solicitar ao senador Humberto Costa que assumisse a presidência dos trabalhos, visto que eu sou o próximo orador inscrito. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues para, em 10 minutos, fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse nosso pronunciamento hoje é para que fique registrado nos anais desta casa a nossa preocupação com o veto em algumas questões do licenciamento ambiental. Vários aspectos referentes a esse tema estão dispersos em legislaturas diversas e o PL 2159 de 2021 veio unificar esse documento, simplificando os processos de licenciamento, dotando-os de racionalidade e tempestividade. Há muito tempo, o Brasil espera por um marco legal capaz de aperfeiçoar os mecanismos de concessão de licença ambiental e, por este modo, diminuir a burocracia e reduzir o tempo de emissão dos documentos, e impactar positivamente os empreendimentos que dele dependem. Falo de setores como energia, produção agrícola e pecuária, extrativismo vegetal, exploração mineral, empreendimentos urbanísticos, transportes, indústrias ou obras civis. Trata-se, senhor presidente, de normativa essencial para o desenvolvimento do país e a melhoria das condições de vida da nossa população. Em resumo, um instrumento legal, eficaz para agilizar os empreendimentos produtivos em vários setores, resultando em mais empregos e geração de renda, ajudando a minorar nossos principais problemas de competitividade, que costumam ser resumidos na fórmula denominada Custo Brasil. Sem eles, o Brasil fica estagnado, condenado por um discurso ideológico que não cria empregos, nem leva alimentos à mesa dos brasileiros. Senhoras e senhores senadores, o projeto de licenciamento ambiental não tramitou de forma assodada, como dizem seus principais críticos. Foi fruto de discussão demorada e amadurecida nesse Congresso Nacional. Nós sabemos que isso não é verdade. Acusação dos ambientalistas que procuraram desidratar esse projeto. Outro ponto de contestação comum faz referência a um hipotético retrocesso ambiental. Passarei a tratar desse assunto na sequência do meu discurso. No dia 8 de agosto, o Brasil que trabalha e não fica preso a debates ideológicos ou de interesses difusos, foi surpreendido pelas notícias de que o governo havia vetado 63 dispositivos da Lei nº 15.190, de 2025, a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental, com grave prejuízo ao escopo do projeto nacional.
sobre a plácida justificativa de preservar os pilares constitucionais da proteção ambiental e garantir equilíbrio entre celeridade, segurança jurídica e responsabilidade social. A imposição dos vetos dilacerou o próprio espírito da lei, que é conferir uma nova dinâmica à concessão de licenças ambientais, significando procedimentos conferindo agilidade em todos esses processos. Todos aqui se lembram do cuidado com que tratamos o PL 2159 de 2021, sobre a zelosa relatoria da senadora Tereza Cristina e do senador Confúcio Moura, pares extremamente competentes em suas capacidades técnicas e de negociação. Aperfeiçoamos em muito o texto que veio da Câmara dos Deputados, inclusive aparando arestas e suavizando alguns dispositivos que afrouxavam os mecanismos de proteção ambiental. Foram aprovadas mudanças a partir de emendas propostas por parlamentares de todas as regiões, partidos políticos e coligações, além de outras colorações ideológicas. Foram consideradas sugestões dos senadores Jacques Wagner, Randolfo Rodrigues, Elisiane Gama, Jean Paul Prats, Paulo Paim, Jaime Bagatoli, Zequinha Marinho, Jaime Campos, Luiz Carlos Renzi e tantos outros parlamentares. Convém destacar a emenda proposta pelo presidente Davi Alcolumbre, criando a figura da licença ambiental especial, procedimento baseado numa única licença, com rito especial e prazo definido, dispensando etapas em sua análise. Essa tipologia de licença deverá ser aplicada a projetos listados pelo próprio Poder Executivo, com base em apreciação do Conselho do Governo. O veto atinge a possibilidade de este tipo de processo transcorrer em fase única. A ministra Marina Silva fala que não permitirá licenciamento simplificado, ora. A ministra confunde simplificação que é desejável com afrouxamento de critérios, o que jamais foi proposto no que aprovamos neste parlamento. Somos todos defensores do meio ambiente. Tenho dito reiteradas vezes no plenário desta casa que sou absolutamente favorável aos cuidados com o meio ambiente, e assim é o comportamento de 100% dos senhores 81 senadores e senadoras. Há, entretanto, um certo ativismo ambiental, aí sim, radicalizado, que insiste em sabotar o desenvolvimento ambientalmente sustentável, apostando em um imobilismo que simplesmente inviabiliza melhorias tão desejadas pela população brasileira e, principalmente, pelos habitantes do norte do nosso país, incluindo o meu querido estado de Roraima. Esse ativismo trabalha contra o Brasil e contra o seu povo. Repito, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, aprovada no Congresso Nacional, está em consonância com o interesse nacional e não afrontam as diretrizes da proteção ambiental tão rigidamente seguida por todos aqueles que necessitam das suas licenças. No meu estado de Roraima, perdemos anos e anos em discussões infrutíferas acerca de um empreendimento absolutamente necessário e crucial para a economia local e o bem-estar da população roraimense, ou seja, o andamento das obras do chamado Linhão de Tucuruí. Como todos sabem, Roraima é o único estado da federação que ainda não está conectado ao Sistema Interligado Nacional, o SIN. O Linhão possibilitará agora que recebemos a energia provinda da usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. Portanto, desfazendo esses conceitos que apenas fragilizam a economia de um estado que precisa cada vez mais se desenvolver. O Linhão possibilitará essa recuperação e essa esperança para o nosso povo.
Por mais de 15 anos, ficamos enfronhados em impasses estéreis, gerados por ambientalistas extremados e obstáculos ligados à questão indígena, quando todos os habitantes do Estado têm a ganhar com a consecução das obras, que em 2025, depois de muita luta, finalmente atingiram um patamar de mais de 98%. E essa é uma gratidão que o Estado tem hoje ao governo do presidente Lula. Outro tema extremamente caro para a nossa região norte é a pavimentação da BR-319. E voltamos à estaca zero, com o veto à licença ambiental por adesão e compromisso para grandes obras. Nas palavras do governador do Amazonas, Wilson Lima, o veto à lei a licença ambiental de adesão inviabilizará o avanço das obras da BR-319. Meu caro Plínio Valério, senador valente do estado do Amazonas e que tem se colocado sempre na linha do tempo contra esse radicalismo do Ministério do Meio Ambiente. Obra estratégica para o desenvolvimento da região norte, da Rondônia, do Amazonas e do estado de Roraima. Senhor presidente, por tudo que expus, eu me posiciono contra os vetos ao PL 2159 de 2021. Creio que o presidente da República foi mal assessorado em relação a essa lei. Ouviu alguém que tem uma visão mais ideológica e não alinhada com o Brasil que produz e trabalha, representado pelo Congresso Nacional. Houve insensibilidade em relação ao alcance e à qualidade da nova legislação aprovada no Congresso Nacional. E cabe a nós, parlamentares, representantes do povo e dos estados brasileiros, dar a última palavra sobre esse tema para o bem do Brasil. Portanto, senhor presidente, essa questão do veto a essa lei importantíssima que nós temos para o nosso país. A licença ambiental por adesão, ela, obviamente, ela facilitaria, flexibilizaria, sem nunca querer criar mecanismos contra a preservação ambiental. Portanto, esse sentimento nosso é um sentimento praticamente de todos os produtores brasileiros, todos, de norte a sul, de leste a oeste, porque essa licença ambiental por adesão, a proposição do senador presidente desta casa, mostra que nós precisamos fazer com que haja uma consciência coletiva do Congresso para que esta lei possa, na verdade, ser o instrumento de segurança para o grande salto na economia do nosso país, com investimentos que estão aí às portas, mas que ainda dependem exatamente desta lei ambiental para que possa ter garantia jurídica, institucional para ser implementado, senhor presidente. Portanto, gostaria de deixar esse registro nessa tarde de quarta-feira aqui no plenário do Senado e que fosse divulgado em todos os veículos de comunicação da Casa. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, senador Chico Rodrigues, e passo a palavra como comunicação inadiável para o senador Fabiano Contarato. Vossa Excelência tem 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, eu só queria aqui, senhor presidente, senador Girão, senador Sérgio Moro, Plínio Valério, meus colegas. Senador Eduardo Girão, o senhor sabe do meu comprometimento, mas também da minha responsabilidade com a pauta da segurança pública. Em 2019, quando eu assumi aqui, eu estava na Rede de Sustentabilidade, eu apresentei um projeto de lei para aumentar o período de internação para adolescente em conflito com a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, no Brasil, senador Plínio, não importa o ato infracional praticado por uma pessoa até 18 anos de idade incompleta. Pode ser um estupro, pode ser uma extorsão mediante sequestro, pode ser um homicídio qualificado, pode ser um tráfico de entorpecente. Ele vai pegar, no máximo, o período de internação por 3 anos. Não é razoável isso.
Como que você explica para uma mãe que perdeu a filha, que foi estuprada, foi morta e teve ocultação de cadáver, que aquele rapaz de 17 anos vai ficar no máximo internado por 3 anos? Eu fiz uma pesquisa, senador Eduardo Girão. Todos os países do G20, o Brasil é o mais permissivo. O que eu estou propondo, que foi aprovado, e eu agradeço até a senadora Damares, porque ela pautou extraoficialmente na Comissão de Direitos Humanos, é aumentar o período de internação. Ou seja, que hoje é 3 anos de internação, vamos aumentar para até 5 anos, e se for um ato infracional praticado com violência, grave ameaça ou equiparado, hediondo, ele pode chegar até 10 anos. Ora, no estado do Espírito Santo, um rapaz de 16 anos entrou numa escola e deu diversos disparos de arma de fogo, o senador Eduardo Girão, e 4 vítimas fatais nós tivemos, e dezenas de feridos entre estudantes e professores. Esse adolescente de 16 anos vai sair agora, em novembro. Esse fato aconteceu em Aracruz, no Espírito Santo. 3 anos, no máximo, de internação. Olha, nós temos que tratar igualmente igual, na medida que as pessoas se desigualem. Não é razoável. Hoje, no Brasil, não importa o ato infracional. Qualquer que seja o período máximo de internação, é até 3 anos. É razoável isso? Não é razoável. Então, eu consegui e pedi ao senador Otto Alencar para que paute para a semana que vem, na CCJ, aumentando esse período de internação da forma como nós estamos propondo. Porque não se trata de redução da maioridade penal. Eu só estou ampliando. Hoje, o que é 3 anos, passa a ser 5. E se for um ato infracional praticado com violência, grave ameaça ou equiparado hediondo, pode-se chegar até 10 anos. Porque, na verdade, por que o tráfico capta, seduz esses adolescentes? Porque eles têm a certeza, não é nem a sensação, é a certeza da impunidade. Porque 3 anos de internação, até 3 anos. Eu, enquanto delegado, eu presidi um procedimento contra um adolescente infrator de 17 anos que praticou um homicídio qualificado por crueldade. Se fosse o maior, a pena era de 12 a 30 anos, no 121, parágrafo 2º. Como ele era adolescente em conflito com a lei, a juíza podia dar até 3 anos. Ela deu 1 ano de internação. Não é razoável. Nós temos que implementar políticas públicas para que não haja criminalidade. Sabemos que a criminalidade, que o crime é um fenômeno social e que todos nós temos interesse na redução desse fenômeno, mas é necessário, já que segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Isso não sou eu que estou falando, está no artigo 144 da Constituição Federal, que a gente tenha um olhar muito mais próximo da realidade. Então, eu faço aqui coro, tanto ao senador Esperidião Amin, o senador Sérgio Moro, o próprio senador Plínio Valério, o senador Eduardo Girão, todos os senadores que estão aqui, para que vamos nos mobilizar, independente de partido. Eu falei isso, o senador Flávio concordou, ele vai assumir a relatoria, já foi designado o relator, e seria uma decisão terminativa na Comissão de Constituição e Justiça, e seguiria para a Câmara, e lá, posteriormente, a sanção do presidente da República. Mas é necessário que nós possamos dar uma resposta à população de forma muito mais contundente. Eu volto a falar, de todos os países do G20, o Brasil é mais permissivo. Todos. Não há razoabilidade. Isso fere a proporcionalidade. Isso fere a individualização. Então, eu clamo para que os colegas, senadores e senadoras, tenham como a possibilidade da gente simplesmente aumentar período de internação. Nós não estamos reduzindo a maioridade penal. Não se trata disso, porque, na minha humilde opinião, isso é uma cláusula pétrea. Está no artigo 60, que... Já estou concluindo. A própria Constituição Federal, no artigo 60, diz que não será objeto de emenda constitucional qualquer medida que viole direito fundamental. E como a maioridade penal, que é 18 anos, está no Código Penal, está na Constituição Federal, ela não pode ser objeto. Mas é muito mais fácil a gente aumentar o período de internação de 3 para 5 e, em casos excepcionais, para 10 anos, na certeza de que nós vamos dar efetividade à premissa constitucional de que segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Obrigado, senhor presidente. Concluindo o pronunciamento, Vossa Excelência, passo a palavra ao senador Sérgio Moro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos.
Bom dia a todos os senadores e senadoras dessa casa. Hoje há motivos para comemorar, porque na CCJ foi aprovado o novo Código Eleitoral, em relação ao qual eu tenho várias reservas, mas tem que ser dito porque havia muita coisa em risco. Entre elas, havia quem quisesse, ou haviam propostas no sentido de acabar na prática com a lei da ficha limpa, que, aliás, faz 15 anos, agora em 2025. Essa lei foi uma lei de iniciativa popular que buscou moralizar as eleições, afastando do pleito eleitoral aqueles que cometeram crimes, aqueles que, por terem cometido crimes, são indignos de receber o voto de confiança da população. E essa lei de iniciativa popular foi, na época, a sua aprovação muito comemorada. Ela foi testada nas Cortes de Justiça, que afirmaram a sua constitucionalidade, sempre com a finalidade de buscar a preservação da integridade. E, no entanto, havia esse movimento que, na prática, a esvaziaria, pelo menos em relação aos crimes mais graves. Eu apresentei uma emenda, primeiro para manter o texto atual, e uma segunda emenda para preservar as regras atuais, pelo menos em relação àqueles crimes mais graves. E essa emenda foi acolhida, né, pelo relator, o senador Marcelo Castro, após um grande trabalho de convencimento, que foi feito da minha parte, mas igualmente dos meus pares, entre eles aqui o senador Esperidião Amin. O que nós consignamos nessa emenda é a manutenção da regra atual para os crimes mais graves. Quem for condenado, por exemplo, por tráfico de drogas, por participar de uma organização criminosa, ou, por exemplo, praticar crime contra a administração pública, entre eles corrupção e peculato, ficará inelegível pelo prazo de 8 anos após o fim do cumprimento da pena. A proposta que se encaminhava é que esses 8 anos contassem desde a condenação. Ocorre que, para esses crimes mais graves, a medida acabava se tornando inócua, porque durante o cumprimento da pena, esse indivíduo não pode concorrer às eleições. Então, vamos supor alguém que fosse condenado por tráfico de drogas por 10 anos, ao fim do cumprimento da pena já poderia concorrer às eleições no dia seguinte. E aí nós teríamos o risco de começar a ver não só pessoas condenadas por crimes contra a administração pública, mas até mesmo o risco de ter membros do crime organizado concorrendo às eleições, com o poderio, com o dinheiro que muitas vezes esses indivíduos têm. Então, embora a emenda 146 da minha autoria foi aprovada e resguardou, salvaguardou essa lei tão importante que é a lei da ficha limpa. Isso nos dá um alento no sentido de que o combate, a prevenção, a corrupção não estão de todos perdidos. Nós sabemos que esse governo Lula, ele é absolutamente hostil à prevenção e ao combate à corrupção, ilustrado pelo fato de que já desde o início foi para cima da lei da ficha limpa, daquelas regras moralizadoras da lei da ficha limpa. E, igualmente, vimos mais recentemente o desinteresse do governo Lula em promover uma investigação séria sobre o roubo dos aposentados e pensionistas do INSS. E na data de hoje, no que diz respeito a esse assunto, o governo Lula sofreu uma outra derrota, porque a oposição conseguiu eleger o presidente e o relator da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, e, no caso, o deputado federal Alfredo Gaspar, que, aliás, é do União Brasil e tem experiência em investigação, em trabalho de segurança pública, e aí, com isso, nos dá esperança de que esses fatos sejam efetivamente apurados. Porque também se vê que a polícia, que fazia um grande trabalho na apuração desses fatos, esses fatos vieram mais à tona em detalhes há cerca de 90 dias,
de certa maneira, as atividades da polícia foram cortadas, foram paralisadas, porque não se ouviu mais no assunto. E mesmo pessoas, altos funcionários do INSS, que haviam sido nomeados pelo governo Lula, permanecem livres, impunes, sem qualquer notícia de prisão ou mesmo de medidas menos drásticas, como a propositura de ação penal contra eles. A CPMI agora, sim, com presidência e relatoria independente, não controlada pelo governo, tem condições de apurar esses fatos e nos dá esperança de que a justiça seja finalmente realizada. Esses dois fatos na data de hoje nos dão um grande alento. Salvamos a lei da ficha limpa, um grande orgulho, trabalho conjunto com o senador Esperidião Amin, e igualmente a oposição conseguiu preservar os trabalhos da CPMI. Concedo uma parte ao senador Esperidião Amin. Vossa Excelência está de parabéns nos dois casos. No primeiro, porque foi de sua redação o texto que já fora aceito pelo relator Weverton, que reconheceu que era a maneira de não se produzir um escândalo absurdo no Brasil com a revogação da pena, digamos, separada, a pena pelo processo penal de um crime grave e a decorrente do processo eleitoral, nos casos, repito, de maior gravidade. Foi Vossa Excelência que redigiu e nos motivou a convencer o senador Marcelo Castro que preservar o sentido da lei da ficha limpa seria respeito à sociedade. E o senhor soube interpretar isso na redação. E o segundo aspecto, eu quero me congratular. Não participo da CPI, da CPMI, do INSS, mas conhecendo o caráter e a independência dos dois escolhidos, o senador Carlos Viana e o deputado Gaspar, que já se ouve de maneira muito correta e independente, redigindo o texto a propósito da tentativa de incriminar o deputado Ramagem, foi correto, foi liso, foi limpo. Eu também me associo à esperança, senador Plínio Valério, de que esta CPMI vai acabar descobrindo a verdade. E isso é muito importante, porque o crime praticado é execrável. Toda roubalheira é pecado, mas roubar dos mais vulneráveis, dos mais inadvertidos, dos que têm menos informação, é realmente uma torpeza que, respeitado o direito de defesa, vai permitir que o Brasil volte a respirar punição a quem maltrata a sociedade e a quem se gaba da corrupção não punida. A grande verdade, senador Esperidião Amin, é que esse governo Lula ele é hostil à prevenção e o combate à corrupção. Então ele age a todo momento para desmontar esses mecanismos e existe, infelizmente, outros que não necessariamente estão dentro do governo, mas que têm um interesse nessa pauta. E hoje nós tivemos uma vitória, né, ali dentro da CCJ em preservar a lei da ficha limpa. E do outro lado, o governo, sim, a minha impressão é que o governo busca impedir a investigação isenta, profunda, sobre esses fatos, esse roubo do INSS. Assim como ele, de certa maneira, também influenciou nessas decisões de anulação das condenações na Operação Lava Jato. Tudo isso, na verdade, está vinculado ao tempo em que se busca desmontar o aparato preventivo e repressivo da corrupção, se busca igualmente anular as condenações havidas no passado, e sem justificativa jurídica nenhuma, apenas por uma tentativa espúria de reconstrução da história. E, ao mesmo tempo, impedir que esses fatos, agora que foram descobertos, né, pela Polícia Federal, que nesse caso nós temos que elogiar, que descobriu pessoas poderosas envolvidas nesse escândalo, mas que, no entanto, agora se encontram mais ou menos manietadas para poder fazer essa investigação.
E, paralelamente a isso, esse aparato da censura, porque não é suficiente impedir que a corrupção volte a acontecer, e não é suficiente apagar a corrupção do passado. É preciso impedir as pessoas que falem sobre esse assunto. Tudo isso, ao meu ver, está conectado e nós não podemos admitir ser cúmplices nessa conspiração. Ouvido o pronunciamento do senhor senador Sérgio Moro, agora passamos a palavra ao senador Plínio Valério, de Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, e a seguir o senador Marcos Rogério. Obrigado, presidente. Presidente Chico Rodrigues, permaneci aqui o tempo inteiro para falar de um problema, para variar, da forma que se trata o meu estado, o Amazonas. Peço aos senadores que me antecederam a paciência de ter que mudar o rumo da prosa, porque considero extremamente necessário. Sem qualquer explicação, o estado do Amazonas não foi incluído na primeira etapa de distribuição do exame DNA HPV no SUS. Meu amigo, meu irmão Girão, 6 anos e meio, o senhor me ouve falar aqui dessa discriminação para com o norte, em particular para com o meu estado. E é uma discriminação odiosa, absurda, injustificável, sob qualquer aspecto. E daqui eu já fiz um ofício ao Ministério da Saúde pedindo, solicitando para que corrija esse erro o mais rapidamente possível, para que possamos garantir esse tipo de ajuda ao povo do meu estado, o Amazonas. Para que se compreenda a situação, a distribuição gradual do exame DNA HPV no âmbito do Sistema Único de Saúde, o nosso conhecido SUS, visa substituir progressivamente o exame Papa Nicolau como método de rastreamento do câncer do colo de útero no Brasil. Conforme divulgado, a implementação inicial dessa nova estratégia abrange os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Pará, Rondônia, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, além do Distrito Federal. E é um passo a caminho da modernização e do cuidado com a população feminina. No entanto, chama a atenção a ausência do estado do Amazonas, o maior estado da federação. Nessa etapa inicial, especialmente considerando a relevância epidemiológica da doença na região, é que eu estou fazendo aqui esse protesto. Cabe ressaltar que o câncer do colo de útero representa no Amazonas um dos mais graves problemas de saúde pública, sendo responsável pelo óbito de uma mulher a cada 2 dias. No meu estado, morre uma mulher a cada 2 dias vítima do colo de útero, que tem até vacina que pode ser prevenido. Mas por esse descaso, por esse tipo de discriminação, nossas mulheres não são atendidas e incluídas nessa etapa. O cenário é agravado pelas características geográficas e sociais do estado, como a baixa densidade populacional no interior, com média de 1,2 habitantes por quilômetro quadrado, e o denominado fator amazônico, que impõe severas barreiras de acesso a serviços de saúde. Mas nada disso é observado, tudo isso é relevado. A população do Amazonas encontra muita dificuldade para atingir os centros de saúde, por isso mesmo deve ser alvo de cuidado especial para se chegar até ela. No meu estado, a gente não trafega, no meu estado, a gente navega. Pode até voar, mas para quem tem dinheiro para pagar passagem aérea. É o público feminino, que exige esse tipo de ação como uma questão frequentemente de vida ou morte. Não podemos abandonar esse público feminino como aparentemente se está querendo fazer. Diante disso, considerando os dados alarmantes e urgentes e a urgente necessidade de estratégia mais eficaz de prevenção, entende-se como justa e necessária a inclusão do Amazonas entre as prioridades na implementação do exame DNA HPV. Assim, solicitei, estou falando aqui da tribuna, esclarecimento quanto à ausência do meu estado, embora eu saiba que é discriminação pura.
nesta primeira fase da distribuição nacional do referido exame. Os termos que falei até aqui agora, que li, é porque são os termos que mandei educadamente ao ministro da Saúde. Mas da tribuna eu não preciso ser tão educado dessa forma. E há que se reclamar sempre aqui. Para isso e por isso o Amazonas me elegeu senador. Para que eu viesse aqui falar das nossas mazelas, das nossas necessidades. Não adianta querer nos tornar invisíveis. O Amazonas não é e não será invisível sob qualquer aspecto. Esse tipo de discriminação, somado à questão ambiental, somado ao direito que não nos dão de ser ligados ao Brasil. Manaus, capital do Amazonas, 2.200.000 habitantes, é a única capital no planeta chamado Terra que não é ligado com outra capital via terrestre. No planeta, não é no Brasil, não. Nos negam esse direito, nos negam um preceito fundamental da Constituição. Apelei ao Supremo, o ministro Fux negou. A Zona Franca, quando se fala de Zona Franca, é um peso para o país. E eu fico sempre perguntando aqui, porque falam que de todo o subsídio que vai para a Zona Franca, 8%. E eu sempre cobro aqui os outros 92% para onde vão. E não dizem, mas eu sei para onde vão, para o Sudeste e para o Sul. Portanto, estou aqui. Do ministro eu solicitei, do ministro eu pedi mostrando os motivos pelos quais queremos que o Amazonas seja incluído nessa primeira fase. Mas da tribuna eu denuncio essa discriminação. Da tribuna eu falo desse descaso. Da tribuna eu falo dessa coisa de querer nos colocar isolados e no esquecimento. Quando os senhores, quando as senhoras fazem isso também na saúde, estão colaborando para aqueles que nos isolam no que diz respeito a estradas, no que diz respeito a ferrovias, nem pensar. Então, Girão, 6 anos e meio se passaram. 1 ano e meio para completar 8. E se for pela bênção de Deus, mais 8 anos estaria aqui para falar disso. Não é possível. O maior estado da federação, o estado mais rico da federação em recursos naturais, mas com a população de 60% vivendo abaixo da linha da pobreza. Nós fizemos no hospital de câncer, meu amigo, sejam esperando a mim, com emendas parlamentares conseguimos montar o colo-copa, que chama, que é a prevenção do colo de útero. Com emendas parlamentares, colo-copa, com emendas parlamentares que instrumentaram esse centro, que atende. Ainda se morre do câncer de colo. Cada 3 dias uma pessoa. Não se admite mais alguém morrer de câncer de colo, porque existe, inclusive, vacina. E no sentido também, e aí falamos de todo o Brasil, o nosso projeto, eu agradeço aqui os senadores que aqui estão, o Cleitinho, o Girão, o Amin, o Chico Rodrigues, eu agradeço a gente ter aprovado em tempo recorde meu projeto de lei que obriga o SUS a rastrear mulheres a partir de 40 anos do colo de mama, porque esse mesmo ministério só quer rastrear mulheres a partir de 50 anos, alegando despesa. E é provado por pesquisas de que 25% dos novos casos de câncer de mama surgidos no país, de todos os casos, 25% são em mulheres de 40 anos. E pasmem só, e eu encerro com uma coisa triste. Caminhando outro dia no calçadão com alguns amigos, nós éramos 5 ou 6. 2 relataram, ali 5 pessoas, 2 relataram mortes de mulheres de 30 anos vítimas de câncer de mama. 30 anos. E este governo quer rastrear só a partir de 50. E nós aqui no Senado aprovamos que serão rastreadas as mulheres a partir de 40 anos. E com isso iremos salvar milhares e milhares de mulheres. Quanto um governo que só pensa em gastar. Quanto um governo que acha que proteger as mulheres não rastreando o câncer de mama é despesa, é gastar.
Eu até entendo que eles querem economizar na saúde para poder fazer viagens, mas isso eu condeno, está errado. Eles fazem isso, mas é errado. Eles fazem isso, mas é uma coisa que beira o crime. Mais uma vez, das 1000 que falarei aqui, denunciando essa discriminação. E é isso, presidente, o senhor de Roraima sabe o tanto quanto nós sofremos com essa discriminação. Mas para isso o senhor veio para cá, Roraima te mandou para isso. E o Amazonas me mandou para fazer isso. Se bato na mesma tecla, paciência. Quem sabe um dia essa tecla do piano vire música. Obrigado, presidente. Parabéns pelo pronunciamento, nobre senador. Vossa Excelência, que tem esse sentimento amazônico, na verdade, reforça em cada um de nós essa tese da união de todos os estados amazônicos em defesa de causas dessa grandeza. Continuando o pequeno expediente, passo a palavra ao senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ao que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado Federal, minha saudação, cumprimentar com muita alegria também o doutor Fernando Máximo, deputado federal do meu estado de Rondônia, uma grande liderança, que tem um futuro enorme no nosso estado, muito honrado com sua visita aqui no plenário do Senado Federal. O Brasil vive o pior momento de sua história democrática. Não somos mais uma democracia plena, não temos mais instituições saudáveis, fortes, respeitadas, não há mais segurança jurídica e nem previsibilidade, não há mais Estado de Direito pleno no Brasil. O que temos hoje é um arranjo de poder capturado por alguns que se colocam acima da lei, distorcendo a Constituição Federal e subjulgando as instituições. Repito, o Estado de Direito foi capturado e cabe a nós a responsabilidade de resgatá-lo com coragem, firmeza e fidelidade aos valores que alicerçam a nossa República. Perseguição política travestida de investigação judicial. E agora, perseguição religiosa. Senador Girão, incluíram o pastor Silas Malafaia num inquérito, mais um, que apura obstrução da justiça e tentativa de abolir o Estado democrático de direito. Sério? E o que fez Malafaia? Criticou o ministro do Supremo. Criticou decisões judiciais absurdas. Decisões que colocam na cadeia mulheres, idosos, pessoas em convalescência, pais de família condenados a 14, 17 anos, por crimes que não cometeram. E não estou a dizer que não cometeram crimes. Eu estou dizendo que por crimes que não cometeram na extensão penal, porque vandalismo, destruição de patrimônio aconteceu. Nem todos participaram, e aqui não houve individualização da pena, condenando a rodo. Agora, onde está o crime aqui do pastor Silas Malafaia? Onde está a obstrução de justiça? Onde está? Na verdade, prenderam Jair Bolsonaro e pensaram que iriam calar a direita no Brasil. Mas não foi isso que aconteceu. O Brasil ficou mais verde e amarelo ainda. E foi às ruas continuar o grito por liberdade e por democracia. E no dia 7 de setembro, senador Amin, estaremos nas ruas novamente pelo Brasil, pelos brasileiros e pela democracia. Porque não há democracia sem liberdade. Não há democracia sem liberdade. A tentativa de abolir o Estado democrático de direito está no que faz hoje a nossa Suprema Corte. Está destruindo a democracia ao argumento de que está
a salvá-la. A democracia não pode ser salva dela mesma. A democracia não pode ser capturada por alguém para dizer que está a salvando. Quem assim o faz perverte os valores democráticos, atrofiam os valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Para derrotar a democracia, usam as narrativas para induzir o povo a crer no erro como acerto, na fraude como mecanismo de correção e o judiciário como meio de radicalização e controle. É o pior cenário, o mais controverso e o que atraiu a atenção internacional com consequências presentes e futuras. E ao invés de contenção, de moderação, de correção de rumos, mais afronta, mais radicalismo e mais crise. E quem é que sofre com tudo isso? E quem é que paga o preço mais alto por tudo isso? Justamente o povo mais pobre do Brasil. Estamos diante de uma crise institucional que se aprofunda a cada dia. E se em outros tempos, senhor presidente, o judiciário foi o fiel da balança, no sentido de distensionar os conflitos, agora é este que está no centro da crise. O Supremo Tribunal Federal, corte que pela Constituição deveria ser a guardiã da lei e do equilíbrio entre os poderes, lamentavelmente tem assumido contornos de um tribunal de exceção, afastando-se dos limites que lhes foram impostos, conferidos pelo Estado democrático de direito. É cada vez mais evidente, e não podemos ignorar isso, que há uma erosão dos princípios elementares, mais elementares do processo penal, entre eles o devido processo legal, ampla defesa, contraditório, o princípio do juiz natural, os institutos jurídicos de impedimento e suspeição abandonados a tempo, institutos que asseguram imparcialidade ao julgador, tudo isso tendo sido colocado de lado. O devido processo legal não é um adorno constitucional, é a espinha dorsal do sistema de justiça. É ele que assegura a cada cidadão, gostemos ou não de suas opiniões ou atitudes, o direito de ser julgado por um juiz imparcial, com observância das regras processuais, com o devido respeito à ampla defesa e o contraditório. Não é isso que vemos. Não é isso que vemos. E o mundo está a observar. O que estamos assistindo no Supremo, no entanto, é a concentração de poderes que deveria nos alarmar a todos. Um ministro instaura o inquérito, e o mesmo investiga, e o mesmo denuncia, e o mesmo julga, e o mesmo prende, e o mesmo se diz também vítima. Tudo no mesmo processo. Tudo sob a mesma toga. Onde está o juiz natural? Onde está? Onde está a separação entre acusação e julgamento? Onde está a imparcialidade? A persecução penal, no formato legal, perdeu o sentido? Não tem mais os parâmetros legais a orientar o passo a passo. O devido processo agora se dá no âmbito de grupos de WhatsApp, não mais nos autos do processo. Senhores senadores, a Constituição Federal é clara: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Isso é o que chamamos de princípio do juiz natural. Mas o que vemos é a supressão dessa garantia com a centralização de feitos em gabinetes previamente escolhidos por conveniência, afinidade ou alinhamento ideológico, sabe-se lá por quê? E a exceção virando regra, e não para por aí.
E não para por aí. Processos são abertos de ofício, sem provocação do Ministério Público, o verdadeiro titular da ação penal pública. O Ministério Público Federal está apequenado, fragilizado, enfraquecido. Pessoas são investigadas e punidas sem sequer saber do que estão sendo acusadas. Em ritos de exceção, em que o contraditório é ignorado e a defesa é tolerada. E a defesa é tolerada como mera formalidade. A supressão de instância, senhor presidente, tornou-se regra. Cidadãos são condenados diretamente pelo Supremo sem possibilidade de recurso a tribunais superiores, sem revisão por órgão colegiado imparcial, em nome de uma suposta urgência, de uma suposta ameaça à democracia. Estão violando garantias democráticas, garantias constitucionais. E a ironia é cruel. Para defender a democracia, suspendem-se seus próprios fundamentos. Para salvar a democracia, não se importam em acabar com ela. E as penas, e me permita, senhor presidente, concluir o raciocínio, é um discurso que faço diante da gravidade do que nós estamos vivendo no Brasil hoje. E as penas, o que dizer das penas que estão sendo aplicadas a esses brasileiros? As penas são de uma desproporcionalidade escandalosa, senador Amin. Cidadãos sem antecedentes, por atos simbólicos ou discursos, ou por atirar pedra na vidraça, são condenados a décadas de prisão. Vou ouvir Vossa Excelência, vou só concluir o raciocínio. Mais do que os maiores traficantes, veja, mais do que homicidas, mais do que corruptos que saqueiam os cofres públicos, penas absurdas. Essa seletividade, essa desproporção não tem respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. São punições exemplares, não conforme o direito, mas conforme a conveniência política do momento. O desrespeito aos institutos do impedimento e suspeição é um capítulo à parte nessa crise. Juízes que têm relação direta com os fatos, com as partes, com o objeto da causa, ou que já se manifestaram publicamente, verbalizando, vocalizando, antecipando sentenças. Não se importam de voltar e dar sentenças duríssimas. E a gente está assistindo isso a todo tempo e naturalizando, normalizando aquilo que não é normal, aquilo que não é natural. E não pode ser. Eu concluo, senhor presidente, eu queria dispor de tempo para poder discorrer sobre todos os elementos, sobre todas as violações, sobre todas as agressões. Eu vou voltar a esse discurso, eu vou voltar a esse tema, mas eu não vou hoje aprofundar em razão do tempo, mas observem quem está julgando e quem mandou prender o ex-Bolsonaro. Só para ficar por aqui. Só para ficar por aqui. Um diz que é vítima de aliados daquele que foi o presidente, que havia um plano de morte. O outro foi o advogado do maior adversário político do presidente da República. Foi advogado dele. O outro foi ministro do atual governo e que bate no peito e diz, com satisfação, ser de um espectro ideológico totalmente distinto dos 5, 3, com absoluto e inquestionável impedimento, sem imparcialidade. É nesse ambiente que Bolsonaro está sendo julgado. Mas eu, para não ser cansativo aos meus colegas e já agradecendo muito a tolerância de Vossa Excelência, senhor presidente, eu quero aqui concluir, mas dizendo que quero voltar a essa fala.
E o senador Espiridião Amin me pediu uma brevíssima manifestação. Se o presidente tiver a benevolência de conceder, eu ouvirei, mas me dou por satisfeito pela extensão de fala que Vossa Excelência me permitiu na tarde de hoje. Senador Amin. Preciso possível, mas quero fazer só 2 colocações para confirmar tudo e mais um pouco do que o senador Marcos Rogério nos trouxe. Número 1, fatos antecedentes. Senador Marcos Rogério, a investigação do 8 de janeiro, graças à Vaza Toga, vai nos trazer um elemento inédito. Nem Stalin com a NKVD, depois KGB, nem Hitler com a Gestapo tinha um instrumento desses. Se a Procuradoria da República pedir a soltura de um desses 1.700, 1.500 infelizes, recorria-se a um programa especial para cuidar da verdade, monitoramento, AED, inventou, senador Chico Rodrigues, uma certidão. Apelava para um programa proibido chamado GTB e até 2018, sabendo o que o senhor falou nas redes sociais, ou ele, usando como figuração, 2 pessoas a quem a Procuradoria-Geral da República recomendava soltar. E aí este programa oferecia, olha, o Marcos Rogério falou mal do Lula. Espeça-se uma certidão de positivo, ele tem que ficar, não pode ser solto. O outro falou mal do Bolsonaro, certidão negativa, pode soltar. Isso está documentado na CPI internacional que já está acontecendo. A CPI que nós vamos fazer aqui, acho que hoje vamos conseguir as assinaturas mínimas. A CPI daqui é só para confirmar, porque a CPI da Vaza Toga já está acontecendo mundo afora, com o nome de cada um que poderia ser solto, mas recebeu certidão positiva, fica. Certidão negativa, vai embora. Num processo seletivo que não tem nada a ver com o dia 8 de janeiro. Era conhecer o que o cidadão pensa, como é que ele se expressou nos últimos 5, 6 anos. É isso. É esse mecanismo usando dinheiro público, usando instrumentos de recursos públicos e terceirizados também, que a Vaza Toga do mundo já está mostrando, e a CPI daqui, que vai ser instalada, esperem um pouco, vai poder apurar, confirmando isso que Vossa Excelência hoje comentou. Obrigado. Muito obrigado, senador Espiridião Amin. E tudo isso que Vossa Excelência traz para acrescentar a esse pronunciamento, extra autos. Validava a prisão, mas extra autos, o que é algo extremamente grave. Senhor presidente, muito obrigado pela tolerância de Vossa Excelência. Continuando. Presidente.
Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Concedo a palavra pela liderança do Progressistas a nossa querida primeira secretária da mesa do Senado da República, senadora Daniela Ribeiro. Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, a imprensa que nos acompanha pela TV Senado, os que nos visitam aqui na tarde de hoje, a imprensa, os servidores dessa casa, minha amiga, até o presidente me colocou como líder do Progressistas, mas na realidade tive esse prazer, essa honra da nossa líder Tereza Cristina, mas com prazer, né, sou citada como a nossa querida Tereza. Senadora Eudócia, uma alegria estar aqui nessa tarde, na realidade para ocupar esse espaço, para trazer uma excelente notícia para quem no seu dia a dia, como eu, e tem tantos aqui, eu tenho toda certeza, como tem na Câmara dos Deputados, deputados e deputadas, como tem senadores e senadoras, que não tem se deixado, eu diria, se contaminar com esse ambiente beligerante que não traz nada de bom para o nosso país. E é por isso que temos focado no programa que criamos aqui no Congresso Nacional, chamado Antes que Aconteça. Programa esse que cuida das mulheres vítimas de violência, mas cuida, antes de tudo, quando se diz antes que aconteça, na prevenção, na educação de crianças. Nós cuidamos na parte de empreendedorismo feminino, cuidamos já tendo aberto as salas lilás, 2 no estado da Paraíba, que é o estado pioneiro, e aqui fizemos, é bom dizer que o trabalho, durante esse tempo, com parcerias com o CNJ, com o CNMP, com o Ministério da Justiça, agora com outros parceiros privados também, com a participação no meu estado, sem dúvida alguma, ressaltar a importância do governo do estado da Paraíba, através da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e dizer que é através dessas ações, senadora Eudócia, nós temos hoje recursos no Ministério da Justiça para salas lilás, nessa parceria com a secretária de Acesso à Justiça, Sheila Carvalho, com tantas mulheres no CNJ, com a doutora Renata Gil, na Câmara dos Deputados, através da participação direta da nossa vice-coordenadora nacional, deputada Soraya Santos, do Rio de Janeiro. E hoje a notícia que trago é que após uma semana, gente, só uma semana de trabalho junto à Coca-Cola, assinamos hoje aquilo que se inicia com uma grande parceria para divulgação das ações do Antes que Aconteça pelo Brasil. Quem todo mundo sabe que a Coca-Cola, ela tem, não só pela sua história, mas principalmente pelo seu sabor, né, nas suas diversos produtos, mas especialmente a própria Coca-Cola, e aqui eu trago com muita alegria para dizer que a Coca-Cola abraça o Antes que Aconteça, ou seja, a Coca-Cola através do Solar Coca-Cola, que atua no Nordeste, no Norte e em outra parte, Minas Gerais, Mato Grosso, perdão, como um todo, através do seu diretor, Fábio, eu queria agradecer e dizer, senador Nelson Trade, que é isso que temos que fazer aqui nessa casa. Nos ocuparmos principalmente com aquilo que a gente pode fazer para mudar esse país, e isso se muda quando a gente muda a vida de mulheres que são vítimas de violência, quando a gente muda números de feminicídios, e isso através de ações que vêm na contramão do que vem acontecendo no país, mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro. No Brasil, nós temos uma das melhores leis, a Lei Maria da Penha, que vem sendo, inclusive, melhorada através de várias ações e leis que foram aprovadas por nossos senadores e senadoras pela Câmara dos Deputados. E a Coca-Cola, com essa parceria de hoje,
que nós não vamos antecipar tanta coisa, mas vamos dizer que, através de divulgação, através de ações também, de programas que ele já tem, de capacitação para empregar e para colocar as mulheres no mercado de trabalho, dando essa independência, senador Cleitinho, para que elas possam ter condições de sair do ciclo de violência. Esse ciclo de violência pernicioso, onde muitas vezes, com razão, a gente diz, as redes sociais têm trazido para as crianças, para os adolescentes, a possibilidade de suicídio, de automutilação, mas muitas vezes é o ambiente também, ou é o ambiente próprio da violência dentro de casa, que faz com que a criança deseje tirar a sua própria vida, faz com que a criança deseje chamar a atenção no sentido de dizer, eu não aguento mais ver meu pai batendo na minha mãe, meu pai agredindo minha mãe, ou eu não aguento mais ver essa situação. E é essa sociedade que, se não cuidarmos, estaremos entregando para o futuro do nosso país. Por isso eu quero agradecer a confiança da Coca-Cola no programa Antes que Aconteça. Quero agradecer, venho aqui de público, agradecer a Coca-Cola por abraçar a causa social, a causa das mulheres, defesa da mulher, nesse Agosto Lilás, através de ações concretas, não só de palavras, mas de atitude, quando se assina no dia de hoje, e em breve convidar a todos para participar do lançamento dessa parceria que vai acontecer simultaneamente, vai acontecer aqui em Brasília e vai acontecer no estado da Paraíba como estado pioneiro do Antes que Aconteça, bem como no Rio de Janeiro, o estado da nossa querida deputada Soraya Santos, também a vice-coordenadora nacional em São Paulo. E eu não tenho dúvida alguma, chamando a atenção de todos, o recurso está no Ministério da Justiça. Quem deseja, como senador e como senadora, pode colocar emendas, recursos para o Antes que Aconteça, para o Ministério da Justiça, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, a Lei Orçamentária, que só foi mexida, senador Cleitinho, através da possibilidade de ter uma mulher, quando estive na Comissão de Orçamento, porque política pública sem dinheiro não existe. Então, falar sobre defesa da mulher, sobre contra a violência, sem ter dinheiro, sem ter colocado recurso para a política pública, isso é inverdade. Não existe defesa da mulher. E quando juntas e juntos, porque nós precisamos dos homens, nós precisamos dos nossos parceiros, dos amigos, daqueles que defendem as suas mulheres, porque cada um de vocês tem mães, ou filhos, ou irmãs, ou primas, parentes, seja quem for, e que hoje sofrem uma violência que os homens nem imaginam que aconteça, que isso esteja acontecendo. E seja e qual seja a classe social. Pode ser A, B, C, D, E, mas é isso que é a realidade no Brasil. São 4 mortes, 4 feminicídios por dia no país. O mapa da violência, infelizmente, trouxe o número 2024, onde o aumento na violência só ocorreu nos casos de violência contra a mulher. Diminuíram outros casos de violência, menos a violência contra a mulher. Foi o único que aumentou. Isso significa dizer que não basta só refletir. Não tem como ficarmos só sentados, olhando ou mesmo participando de uma curtida numa rede social, de uma palminha para dizer que isso é importante. Temos que fazer a nossa parte. Sejam vocês, homens, quando estão em grupos, conversando, onde as mulheres ali não estão, defendendo e dizendo para elas, ou dizendo para eles, para os amigos, não aceitando determinadas formas de falar sobre mulheres. Esse é o grande sinal de parceria e de defesa. Você estará defendendo a sua filha, a sua mãe, a sua esposa, a sua prima, seja quem for, porque mulher, com toda certeza, você tem dentro de casa. Seja em grupos de WhatsApp, quando tantas vezes as mulheres são objetificadas, quando são tratadas tantas vezes com a própria violência dentro desses grupos. Na hora que um homem constrange os seus amigos, esse tipo de atitude termina. Porque isso são coisas que acontecem também. E pense nas suas filhas, nas crianças, nas netas, que podem vir, e muito provavelmente com esses números, virão a ser vítimas de agressores que, lamentavelmente, persistem e insistem em não compreender
que a vida, ela é, da mesma forma que ela é importante para o homem, é sim para a mulher, que a vida tem que ser preservada, que ninguém é de ninguém, que as relações, quando terminam, é por decisão de quem quer que seja e ninguém pode obrigar ninguém a ficar com quem não se quer. Por fim, senhor presidente, eu quero mais uma vez, além do agradecimento a toda a equipe que faz parte do Antes que Aconteça, a todos que se envolvem no Antes que Aconteça, se envolveram, estão envolvidos, agradecer a toda a equipe da Solar Coca-Cola, agradecendo dessa forma extensivamente a todos os que fizeram parte desse momento até chegar aqui e dos momentos que virão. A Eduardo, a toda a sua equipe, diretores e diretoras da Casa Coca-Cola, eu quero agradecer em nome do Antes que Aconteça, em nome da nossa coordenadora estadual, Camila Maris, e agradecer a todos os senadores e senadoras, ao presidente Davi Alcolumbre, por oportunamente nos dar as condições também de lutarmos em favor da vida e da integridade da mulher. Meu muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Nelcínio Trade. Senhor presidente e senador Davi Alcolumbre, solicito Vossa Excelência que possa colocar extra pauta esses 3 projetos que foi já aprovado o requerimento de urgência no âmbito da Comissão de Relações Exteriores. O primeiro, PRS 31 de 2025, institui no âmbito do Senado Federal a Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras. O segundo, aprova o texto do acordo sobre localidades fronteiriças vinculadas, celebrado em Bento Gonçalves, em 5 de dezembro de 2019. E o terceiro, aprova o texto do acordo para a eliminação da cobrança de encargos de roaming internacional aos usuários finais do Mercosul, assinado pelos Estados partes do Mercosul. Era isso, senhor presidente. Peço deferimento de Vossa Excelência. Querido senador Nelcínio Trade, Vossa Excelência solicitou da mesa que nós pudéssemos incluir extra pauta a constituição de 2 frentes e um projeto de decreto, uma frente e 2 acordos. Eu vou fazer a votação das autoridades e como Vossa Excelência apresentou à mesa um requerimento de urgência também da Comissão de Relações Exteriores em relação ao PRS, eu vou votar as autoridades e vou, já que não há divergência no plenário, eu vou incluir como item extra pauta a solicitação feita por Vossa Excelência. Senador, pela ordem, senador Moro. Presidente, só agradecer essa inclusão, atendimento aqui do requerimento do senador Nelcínio Trade, até porque tem o acordo que acaba com a cobrança de roaming nos países do Mercosul. É um acordo que foi aprovado já em 2019 e o Brasil é o único país do Mercosul que ainda não ratificou. Então, existe uma urgência, inclusive uma demanda da própria Anatel para essa aprovação. Então, agradeço... Senador Moro, senador Nelcínio... Por essa inclusão. Me perdoe interromper também. Estão todas as solicitações com urgência aprovadas pela comissão? Todos os 3? Não, então nós vamos incluir no final da votação das autoridades. Tá bom, senador? Obrigado, sim. Era para agradecer a Vossa Excelência. Obrigado. Conceda a palavra ao senador líder Jorge Cajuru. Presidente histórico deste Congresso Nacional e meu amigo pessoal, Davi Alcolumbre, eu quero aqui chamar a atenção de todo o plenário para um projeto de minha autoria relacionado a fato lamentável, presidente, ocorrido no último fim de semana. Um homem cortou as 4 patas de um cavalo durante cavalgada em Bananal, município do litoral norte paulista. A mutilação causou espanto em todo o país. A cantora Ana Castela, a ativista Luísa Mel e a atriz Paola Oliveira, entre outras personalidades, manifestaram indignação em suas redes sociais, clamando por punição para o responsável. Ele é um jovem de 21 anos que admitiu ter praticado a barbaridade. Argumentou que estava embriagado
e disse que o cavalo já estava morto ao ser mutilado. A conferir, pois a polícia investiga o caso. Se preso e condenado, Andrei Guilherme Nogueira de Queiroz, presidente Davi, senhoras e senhores e amigos e amigas, poderá pegar de 3 meses a 1 ano de prisão. Acho pouco, e não é de hoje. Presente no seu mandato. Em 2021, apresentei o projeto de lei número 519, que estabelece pena de detenção de 4 a 16 anos para quem praticar abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. O projeto de minha autoria também prevê que esse tipo de crime deve ser inafiançável e ainda estabelece que a pena deve ser aplicada em dobro quando o autor do crime é o proprietário do animal, como no caso. O PL 519, de 21, está na Comissão de Meio Ambiente, com a relatora Leila Barros, Leila do Vôlei, minha amiga e irmã. Creio ter chegado a hora de sua aprovação, tanto na Comissão de Meio Ambiente, quanto neste plenário. Agradecidíssimo pelo espaço de um assunto tão importante que causou toda a repercussão no país e que mulheres e homens que amam os animais, evidentemente, estão aturdidos. Eu cumprimento Vossa Excelência pela lembrança no plenário do Senado Federal desse episódio acontecido no dia de ontem, se não me falha a memória, no interior do Brasil. Senador líder Rogério Carvalho, Vossa Excelência pediu questão de ordem? Pedi, senhor presidente. Eu queria... o nosso líder, senador Jacques Wagner, é o relator da PEC 66. E na ausência dele, em função de um procedimento cirúrgico, e como ele é o relator, eu queria pedir a Vossa Excelência que a gente retirasse da pauta a votação em segundo turno dos destaques da PEC 66, senhor presidente. E tá também... bom. Deixa eu fazer uma manifestação aqui para o plenário sobre essa proposta de emenda constitucional número 66. Há uma demanda dos municípios brasileiros e dos estados brasileiros em relação à votação dessa proposta de emenda constitucional para dar a capacidade financeira e orçamentária para os municípios arcarem com essas dívidas. Existem também solicitações de vários senadores, como foi feita pelo senador Ângelo Coronel, que está presente, senadora Daniela Ribeiro, senador Otto Alencar, ainda na semana passada, para que nós pudéssemos incluir essa PEC em votação. Há esse argumento levantado pelo senador Rogério Carvalho, e eu quero fazer um registro, me permita, querido líder em exercício da liderança do governo, que é de bom tom. Eu recebi um telefonema do relator da matéria, senador Jacques Wagner, que me disse que gostaria de estar aqui para defender o seu relatório. Nós temos e tivemos a votação em primeiro turno dessa proposta, e nós suspendemos a votação em segundo turno por conta de que foram apresentados destaques de votação em separado de supressão do texto. O quórum está de 62 senadores. Nós vamos votar uma PEC que carece de 49 senadores. E há a polêmica do destaque, porque o destaque também carece de 49 votos, como manda a Constituição e o regimento interno. Então, há uma solicitação do relator. Eu não lembro, em nenhuma ocasião que tive a oportunidade de presidir o Senado Federal, e estou tendo hoje, de que um autor ou um relator de uma matéria peça para a presidência e eu não acolha a solicitação. Como fiz com todos os casos. Reconheço a importância. Fiz ontem. A senadora professora Dorinha, relatora da PEC, solicitou que estava buscando um acordo. Eu sei do problema que passam os municípios brasileiros. Eu sei das angústias dos senadores, dos deputados em relação a resolver este problema, para dar condição fiscal para os municípios de sustentabilidade orçamentária. Mas eu
eu tenho que acolher a solicitação feita pelo relator da matéria. Me permitam aqueles que possam pensar contrariamente, que assim como eu também gostariam de votar esse assunto e ver isso resolvido de uma vez por todas. Mas eu vou atender a solicitação feita pelo líder Rogério, mas eu estou atendendo muito mais, líder, me perdoe a sinceridade, o que eu estou cumprindo aqui, porque senão daqui a pouco vai ter 2 pesos e 2 medidas, o relator pediu para tirar e eu não vou atropelar ele na ausência dele aqui, porque muitas das vezes a gente acaba sendo acusado também de dar celeridade em umas matérias e de não dar celeridade em outras. Então, nesse caso concreto, eu vou atender o pedido do relator. Concede a palavra ao senador Ângelo Coronel. Presidente Davi Alcolumbre, Vossa Excelência frisou bem, isso é uma matéria que já está cansada. Os prefeitos do Brasil, todos mobilizados nesta tarde de hoje, nessa expectativa de aprovação desse segundo turno da PEC 66. Essa decisão de Vossa Excelência vai causar uma frustração muito grande nos prefeitos do Brasil afora. Mas eu gostaria, senador Alcolumbre, presidente, já que Vossa Excelência deferiu aqui a questão de ordem e atendeu o telefonema do líder do governo e relator da matéria, que estipulássemos hoje à tarde se na próxima sessão ordinária poderíamos incluir, porque, pelo que eu sei, o relator, o senador Wagner, está hospitalizado, vai demorar alguns dias para ele voltar às suas atividades. Então é importante que Vossa Excelência definisse qual o prazo limite para votarmos aí o segundo turno da PEC 66 para atender a expectativa dos prefeitos do Brasil. Vou já fazer uma manifestação em relação à solicitação e à manifestação de Vossa Excelência, mas antes vou conceder a palavra à senadora Daniela Ribeiro. Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, muito também me deixa apreensiva pela necessidade e pela causa justa que os prefeitos e prefeitas, por todos que estão nos procurando, para que a gente possa dar continuidade à votação e concluirmos a votação, senador Ângelo Coronel. Eu não posso deixar de dar o testemunho que realmente é uma atitude que o presidente Davi Alcolumbre, ele sempre tem o respeito pelos relatores, e aqui, haja vista, está aqui Vossa Excelência há mais tempo, eu estou aqui desde 2019 e me lembro bem que o primeiro desafio foi o PL 79, que havia muita pressão em cima do presidente, o novo marco das comunicações, e o presidente respeitou o tempo do relator e respeitava também, da mesma forma, o fato de que em algum momento não está presente, mas de jamais fazer com que outro relatasse. Então, senhor presidente, só queria dar esse testemunho, que é uma forma sua de atuar sempre. Então, que é correto o senhor proceder da mesma forma. Mesmo todos nós queremos, e o senhor, principalmente, querendo votar essa matéria hoje. Mas eu concordo com o senador Ângelo Coronel, haja vista que quem deu aqui, fez uma fala aqui ontem, ou antes de ontem, não me lembro bem, foi o senador Rogério Carvalho, dando conta de que a cirurgia iria demorar por volta de 40 dias, esse tempo que o senador estaria fora. Então, como é que, pelo menos para que se tenha noção do que pode acontecer, ou se ele poderia, quem sabe, abrindo uma concessão, fazer o relatório por online, de repente, não sei, que a gente encontrasse uma forma de que ele pudesse dar um retorno para que os prefeitos, governadores, enfim, todos aqueles interessados, principalmente o povo brasileiro, para que a gente possa dar esse retorno. Senhor presidente, eram essas minhas palavras. Muito obrigada. Vou aproveitar e vou tentar responder a manifestação da senadora Daniela e a manifestação do senador Coronel. A gente não pode fazer, nem que pudéssemos promover uma sessão virtual, porque o senador relator Jacques Wagner está de licença médica amparada pelo regimento ausente das votações. Então, não podemos fazer. Em relação ao questionamento do senador Ângelo Coronel, eu me comprometo com Vossa Excelência de falar ainda hoje, como falei mais cedo, com o senador relator Jacques Wagner, e vou sugerir para ele, porque eu não tenho outro caminho, nós não vamos poder esperar 45 dias. Então, eu quero lhe dizer que a nossa decisão não será de esperar os 45 dias,
porque não podemos mais esperar, é um clamor de todos nós. Nós nos comprometemos com essa agenda, como disse o coronel, o governo central, os parlamentares, senadores, deputados precisam resolver esse problema. E eu também me comprometi, porque eu fiz uma fala na marcha dos prefeitos, assumindo esse compromisso, então eu também quero honrar o meu compromisso. Então, uma coisa de uma resposta concreta, nós não vamos aguardar os 45 dias da licença do relator da matéria. Mas eu não quero tirar a relatoria por tirar. Eu quero conversar com o senador Jacques Wagner, para que ele possa me autorizar para que eu faça a designação de outro relator, e quero compatibilizar com o Colégio de Líderes nos próximos dias para que nós pudéssemos organizar uma data para pautarmos essa matéria. E nesta data, aí já é o meu apelo novamente, que eu estou fazendo em todos os episódios que faço, é que a gente possa, nesse momento adequado, quando nós marcarmos essa proposta muito relevante para o municipalismo brasileiro e para o Brasil, e também para a federação, porque essa agenda atende os estados subnacionais, que a gente possa ter um quórum no Senado Federal de 75, 77 senadores, que a gente não está conseguindo alcançar, infelizmente, nas últimas sessões. Então, uma matéria dessa envergadura, com destaques apresentados. Senadora Tereza, um documento seu caiu ali. A gente precisa de um quórum mais qualificado para deliberar. Então, senador Coronel, me permita pedir este tempo do dia de hoje e lhe informar, ainda hoje ou amanhã, e informar o conjunto dos líderes qual a tratativa que nós vamos dar para esse calendário em relação à relatoria dessa proposta e ao prazo para deliberarmos em plenário. Senador, presidente, Davi, tudo bem, concordo com Vossa Excelência que o quórum está baixo. Vossa Excelência vai ouvir o senador Wagner, que é o relator da matéria. Mas eu gostaria de dizer que Vossa Excelência, já que não quer definir a data hoje, porque vai ouvir o Conselho de Líderes, eu acho plausível, é um comprometimento de Vossa Excelência, tão logo a gente vote, que Vossa Excelência que vai promulgá-la, que promulgue no dia seguinte, pelo menos para dar esse alívio aos prefeitos do Brasil, que estão dando talvez a maior audiência na TV Senado nessa tarde. Acredito, os 5 mil prefeitos do Brasil, aproximadamente, estão todos ligados na TV Senado, fora dezenas e dezenas que estão aí fora nessa expectativa dessa votação no dia de hoje. Já que é uma coisa que está alheia à vossa vontade, que eu sei que Vossa Excelência é um municipalista também, torce pelos prefeitos do Brasil, mas pelo menos que a gente desse esse alento, que Vossa Excelência vai reunir já na próxima semana, vai ligar para o relator e que a gente com isso definisse ainda esse mês essa data da votação e o compromisso da promulgação de imediato. Nós vamos organizar esse calendário, Vossa Excelência e o plenário do Senado Federal serão os primeiros a saber o dia da votação e o dia da promulgação. Eu vou iniciar, senadoras e senadores, para que a gente possa atingir. Nós temos hoje, eu queria pedir à secretaria da mesa, senador líder Rogério Marinho, senador Flávio Bolsonaro, senador Jorge Seife, que a gente pudesse informar os nossos colegas senadores e senadoras e as nossas assessorias que nós vamos iniciar, assim como fiz ontem, eu gostaria de concluir a votação de todas as autoridades que ainda estão pendentes de deliberação. Nós temos 9 autoridades pendentes de deliberação. Algumas solicitações feitas por senadores de inclusão de matérias extra-pauta e que eu vou assumir o compromisso de incluí-las. E gostaria de pedir a Vossas Excelências que pudessem chamar os senadores e as senadoras que venham ao plenário para que a gente pudesse iniciar o processo de votação das autoridades. Mensagem número 86 de 2024, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Ailton Fernando Dias para exercer o cargo de diretor de instalações nucleares e salvaguardadas da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, ANSN,
com mandato de 2 anos. Parecer número 36 de 2025 da Comissão de Serviços de Infraestrutura. O relator da matéria foi Sua Excelência, o senador Zequinha Marinho, e eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Informo as senadoras e os senadores que já podem votar. E, ao tempo, concedo pela lista de líderes inscritos, pela liderança, a Sua Excelência, o líder Rogério Marinho. Senhor presidente, agradeço, mas peço a Vossa Excelência me coloque também como, se for possível, como orador. Estou na sequência. Vossa Excelência já está inscrito também como orador. Agradeço. Senhores senadores, senhoras senadoras, hoje eu pretendo não fazer um discurso, mas mais uma comunicação que considero extremamente relevante e uma declaração de fé nesse parlamento. Acho que a política, algumas vezes, nos surpreende de maneira positiva. Há tantas e tão variadas formas de se denegrir, de se depreciar o poder legislativo, que parece um nonsense, né? Quando se faz qualquer pesquisa de opinião, se verifica que o Congresso Nacional sempre está nas últimas colocações. Isso não é verdade quando se pergunta a um cidadão o que é que ele acha ou o que ele pensa do político que ele votou, ou do governador, do prefeito, do deputado com quem ele tem afinidade e relacionamento. Hoje nós tivemos aqui no Congresso Nacional um episódio por ocasião da eleição da mesa diretora da CPMI do INSS, um episódio que merece a nossa atenção e, eu diria, nos enche de orgulho, né? O senador Carlos Viana foi eleito hoje por 17 votos a 14 votos, uma eleição democrática, onde as pessoas puderam se posicionar. Presidente daquele colegiado, quero desejar a ele toda a sorte do mundo, toda a serenidade, toda a tranquilidade, e eu sei que ele sabe o senso de responsabilidade necessária para trazer a lume, para eviscerar todo esse contencioso que nos constrangeu a todos, que nos deixou extremamente incomodados. O fato de que foi descoberto uma fraude, um roubo milionário, bilionário, contra aposentados, idosos, né, da Previdência Social. Quero também desejar, da mesma forma que o deputado que vai ser o relator, o Gaspar, né? Alfredo Gaspar, ele também tenha essa mesma condição, já que ele é um ex-procurador de justiça, alguém que tem mais de 20 anos de vida pública dedicada a essa atividade de combate ao crime. Então, eu espero que ele o faça também com a isenção, né, com a responsabilidade necessária, inclusive dizendo de antemão que nós não temos, de maneira nenhuma, bandidos de estimação. Hoje, inclusive, numa dessas revistas de circulação, eu só não vou fazer o merchan da revista, né, mas é uma revista importante em termos de comunicação, tem uma notícia de que em setembro de 2022, no apagar das luzes do governo de Bolsonaro, houve uma autorização para um desconto em lote de 30 mil associados. E esses 30 mil associados, eles foram colocados no sistema sem as verificações, sem os mecanismos de controle que a Previdência deve ter para evitar a fraude. 30 mil. E vejam, o beneficiado é a CONTAG, ou seja, justamente a Confederação do Trabalho e da Agricultura, que congrega mais de 3 mil sindicatos rurais no Brasil e ligados à CUT, a Confederação, a Central Única do Trabalho. Então, eu acho que todas essas descobertas que estão acontecendo de forma pontual precisam ser levantadas, apontadas, e quem deu causa tem que pagar, tem que ser identificado, tem que ser responsabilizado. E, principalmente, quem enriqueceu ilicitamente a custas do erário público e dos aposentados, que são pessoas fragilizadas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista
da sua condição até de aprendizado e de entendimento da sociedade, porque muitos são analfabetos ou semi-analfabetos, já que são aposentados rurais, esses precisam ser exemplarmente punidos e expostos à opinião pública, e os mecanismos têm que ser estabelecidos para se evitar que no futuro situações como essa se repitam. Dito isso, eu quero aqui fazer uma linha do tempo. Eu ouvi aquelas narrativas que se contrapõem, nós vamos ter a oportunidade de nos debruçarmos a respeito da questão da Previdência, graças a Deus, com essa isenção. Esse problema começa no governo do presidente Bolsonaro. Gente, falta bom senso, né, para um governo que há 2 anos e meio governa esse país e que tem, volto a repetir, um retrovisor maior do que o para-brisa, porque transfere, via de regra, responsabilidades. Ao final de 22, 2,5 milhões de trabalhadores aposentados contribuíam associativamente para mais de 40 associações diferentes, a mais importante delas, a CONTAG. Em meados de 2025, quando esse escândalo eclodiu, 9,5 milhões de aposentados contribuíam para essas associações. Nós estamos falando de 7 milhões, senador, a mais, num período de 2 anos e meio. Pessoas que a própria AGU, digo CGU, quando fizeram aferições de amostragem, se essas pessoas de fato sabiam o que estava acontecendo, quase 100%, 98 ponto alguma coisa por cento dos aposentados que foram auditados afirmaram que não tinham conhecimento que estavam sendo subtraídos de 50, de 60, de 70 reais por mês do seu olerite há muitos anos. Inclusive, aqueles trabalhadores da CONTAG, a vasta maioria deles tem pago essa contribuição sem saberem que o fazem, porque não conhece o seu contra-cheque, não conhece o seu olerite. Nós estamos diante de um caso que desnuda, quer dizer, bota a nu a República Sindical Brasileira. São 3, é um tripé, o financiamento do movimento sindical brasileiro. O primeiro foi posto por terra em 2017, que foi a obrigatoriedade do imposto sindical. Então, se o trabalhador se sente representado, ele de fato vai lá e contribui para o seu sindicato. Essa condição permanece. Mas na hora em que a obrigatoriedade caiu por terra, 4 a 5% do valor que era oferido continuou no ano subsequente. Houve uma perda histórica por ocasião da reforma trabalhista. Agora, em 2020, nós tivemos um episódio em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, através de um acórdão proferido por aquele órgão, que o desconto devido por ocasião da celebração de acordos ou convenções coletivas, que é um desconto assistencial, que era cobrado apenas aos trabalhadores que eram filiados a um sindicato, passaram a ser cobrados ao conjunto dos trabalhadores. Qual foi o resultado disso? O resultado é que milhões de trabalhadores passaram a pagar o antigo imposto sindical obrigatório que havia sido retirado por ocasião da reforma trabalhista. E nós vemos aí, de forma recorrente, a imprensa noticiar, publicizar filas intermináveis de trabalhadores que buscam não pagar essa contribuição porque se sentem lesados por ela. Nós aprovamos, inclusive, na CAIS, que é a Comissão de Assuntos Sociais, e na CCJ, que é a comissão a mais importante aqui da Casa, de Constituição e Justiça, a normatização dessa regra para permitir que o trabalhador utilize-se de instrumentos, que são instrumentos como o WhatsApp, né, como o e-mail, e não precisem ficar na fila, no sol e no sereno, para fazerem valer a sua vontade. Infelizmente, apesar até do requerimento de urgência, até hoje esse projeto não veio aqui para o plenário do Senado da República. E por que eu trago esses dois assuntos? Porque é evidente que os sindicatos, principalmente as federações de sindicatos, quando sentiram que secou a fonte de 2017 do imposto obrigatório, correram para fazerem associações
E essas associações se credenciaram no INSS. E nós estamos a ponto de descobrir esse lençol, de desnudar esse mistério e de mostrar à sociedade, com transparência, a máfia que se incrustou em desfavor dos aposentados brasileiros. É verdade que existem de todas as formas e de todos os tipos. Os que são arrivistas, picaretas, mas existem também as associações ligadas aos sindicatos e essas, pela seletividade da investigação estabelecida por esse governo, estão passando ao largo de qualquer providência mais importante que possa ser tomada contra elas, porque ao fim e ao cabo nós estamos tratando aqui de uma agressão clara ao direito do contribuinte brasileiro, em especial dos aposentados que passaram a sua vida inteira contribuindo para no final terem uma velhice tranquila e estão sendo roubados, espoliados, expurgados dos seus direitos e do seu recurso por esses picaretas mal intencionados. Então nós teremos essa oportunidade, que é uma oportunidade que não pode ser negada ao povo brasileiro. O que eu tenho dito aos nossos pares é que nós tenhamos moderação, ponderação, capacidade de discernimento e que ninguém nos cobre a possibilidade de termos o que se chama de bandido de estimação. Aonde eles estiverem, da forma que eles se comportaram, aonde eles estiverem encobertos, eles precisam ser expostos e entregues à justiça, para que a justiça seja feita. Temos que capturar os recursos, temos que vender os bens e temos que ressarcir o povo brasileiro. Porque este governo, através de uma nova manobra fiscal, com a sociedade do STF, como sempre, está ressarcindo aqueles que tiveram o conhecimento ou discernimento de entender que estão sendo roubados com recursos oriundos do Orçamento Geral da União, fora dos parâmetros fiscais, aumentando a dívida pública. Moral da história, é o crime perfeito. Nós lhe roubamos, mas lhe ressarcimos com o seu dinheiro, fruto do imposto da sociedade brasileira. Aqueles que roubaram, senador Cajuru, estão incólumes, estão ilesos, mas a sociedade novamente é chamada para pagar a conta, e isso é intolerável. Isso não pode ser permitido. E há um fato, talvez mais grave ainda, que tem passado desapercebido. 98% dos aposentados que foram chamados a atestar a veracidade do desconto que estava sendo feito a favor das associações, afirmaram: não tenho conhecimento. Apesar disso, o governo monta uma estrutura em que o aposentado, quando reclama, e 98% a amostragem mostra, né, o teste mostra que não tiveram conhecimento, ele é dada essa reclamação à empresa, ela tem 15 dias para dizer se tem ou não tem algum documento, apresenta depois uma gravação que muitas vezes é feita de forma fraudulenta, ou um documento que foi obtido também de forma fraudulenta, e o reclamante fica a ver navios e é orientado a buscar a justiça. Mas, quando faz o reconhecimento dessa dívida, também tem que assinar um pacto com a Advocacia Geral da União, que não vai recorrer para pedir perdas e danos, ou seja, recebe simplesmente o que lhe foi tomado, no máximo com a correção monetária, a arrepio, inclusive, da legislação vigente, que manda devolver em dobro. Então, nós estamos vendo aqui um espetáculo circense de encobrimento dos verdadeiros facínoras, dos bandidos, dos ladrões, dos mal intencionados, que dilapidaram o patrimônio público e têm feito disso, infelizmente, um mantra, uma forma de vida, e até agora estão ilesos. A responsabilidade do parlamento é muito grande, né? E eu não tenho dúvida que esse parlamento não vai faltar, principalmente com aqueles que estão à frente dessas investigações. O presidente, o nobre senador Carlos Viana, e o Alfredo Gaspar, o senhor relator, e nós vamos estar lá para ajudar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Agradeço, presidente, pela sua paciência, pela sua generosidade, e peço que Vossa Excelência aguarde só para que eu vote também. Uma parte, líder. Líder Rogério, uma parte, rápido.
Senador Cajuru? Eu vou ser rápido. Um minuto, só um aviso. Tá. Eu queria pedir às senadoras e aos senadores que estão em plenário e também à nossa assessoria que possam informar aos nossos colegas senadores que nós estamos em processo de votação nominal de autoridade. Temos muitos senadores no plenário que ainda não votaram e ainda temos mais 8 autoridades. Me perdoe, líder Cajuru, concedo a palavra a Vossa Excelência como uma parte ao líder Rogério Marinho. Tá, seria objetivo. Primeiro, líder Rogério Marinho, você conhece o respeito que eu tenho por ti, nada a opor em relação ao seu pronunciamento. Eu quero apenas fazer uma observação que eu fiquei aturdido ao ouvir um deputado hoje, durante a definição da relatoria do doutor Alfredo, como você disse, um procurador. Segundo este deputado, o escolhido relator já teria feito uma declaração hoje que ele já sabe quem é o culpado pelo crime horrível do INSS. Eu penso, você como líder talvez concorde comigo, que ele deveria desmentir ou não esse deputado, porque fica uma situação constrangedora. Eu estou aqui ao lado de um relator de uma CPI que fez um relatório histórico, a CPI do Covid, Renan Calheiros. Então, eu creio que um relator não pode fazer uma declaração dessa antes de começar o trabalho e já dizer que já tem o culpado. Então, ele deveria desmentir esse deputado, perfeito, categoricamente, porque fica ruim para a imagem dele. Desculpe, mas é o que eu penso. Eu posso responder? Uma parte só para responder, Marinho. Eu estava lá na CPI e o relator respondeu dizendo que é mentira que ele postou. Isso foi ontem, ainda não tinha sido escolhido como relator. Ele desmentiu o deputado lá depois que ele falou. Eu agradeço, Cleitinho. Eu quero até agradecer aqui a pergunta que o nobre senador Cajuru nos faz e dizer que, de fato, quem vai julgar deve ter a preocupação de não emitir uma opinião prévia a respeito da coisa julgada, né? Eu tenho reiteradamente vindo a essa tribuna, estado aqui, reclamando da falta de imparcialidade do judiciário brasileiro, do fato de que ministros têm dado entrevista, têm falado a respeito do que vão julgar. O deputado Gaspar, no exercício da sua função de deputado, ele tem, ao contrário de um juiz, todo o direito de expressar o que pensa. Mas, como relator, certamente ele vai ter o cuidado de se resguardar e se pronunciar oportunamente. Agradeço a Vossa Excelência. Temos muitos senadores que ainda estão no plenário, que ainda não votaram. Senador Romário, senador Elisiane, senador Randolfo Rodrigues, senadora Soraya Tronic, senadora doutora Eudócia, senador Carlos Viana, senador Efraim Filho, senador Eduardo Gomes, senador Wellington Fagundes, senador Otto Alencar, líder Rogério Marinho, Vossa Excelência, se desejar votar, conceda a palavra pela ordem a senadora Tereza Leitão. Obrigada, senhor presidente. Num dia como o de hoje, 20 de agosto, há 246 anos, nascia Frei Caneca, a principal liderança da Confederação do Equador, que comemoramos do ano passado para este, o seu bicentenário, com uma comissão temporária aqui nesta casa, de profícuos trabalhos, a qual eu tive a honra de presidir. Pois bem, como resultado deste trabalho, vários encaminhamentos foram aprovados na última reunião de trabalho. E um deles, senhor presidente, foi apresentar um projeto de lei considerando o 20 de agosto como Dia Nacional dos Mártires da Confederação do Equador, o dia do nascimento de Frei Caneca. Isso se tornou projeto já entregue à mesa diretora, é o PL 3535 de 2025, assinado pela comissão temporária, e eu faço uso da palavra neste momento, senhor presidente, para pedir
a tramitação do projeto. O quanto antes. Diogo está aí atento, anotando tudo que eu estou dizendo. Para quê? Para que no próximo ano a gente já possa comemorar o 20 de agosto, sob os auspícios dessa lei, que eu tenho certeza que será aprovada pelos meus pares, pelo trabalho e pela presença que este Senado teve nos trabalhos da comissão temporária. Muito obrigada, senhor presidente. Eu consulto novamente, o quórum está em 52 ali, e a gente estava ainda há pouco em 63. Outra coisa que eu queria pedir a permanência no plenário de Vossas Excelências, senador doutor Irã, senador Marcos Rogério, senador Flávio Bolsonaro, senador Eduardo Braga está votando. Eu posso encerrar essa votação? Todas as votações de hoje são maiorias simples. Vou encerrar. Só um minuto. O senador Exalci pediu para votar. Já, senador? Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 51 senadores e senadoras, não 2 e 2 abstenções. Está aprovado a indicação do senhor Ailton Fernando Dias para exercer o cargo de diretor de instalações nucleares e salvaguardas da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, ANSN. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Mensagem número 52 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha da senhora Lenise Barcelos de Melo Sequim para exercer o cargo de diretora da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, na vaga decorrente do término do mandato de Alexandre Fioranelli. Parecer 46 de 2025 da Comissão de Assuntos Sociais, relatora da matéria é a senadora Daniela Ribeiro, e eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Informo as senadoras e os senadores que já podem votar e peço naturalmente que a gente possa votar o mais rapidamente possível, porque ainda temos 7 autoridades para deliberarmos no dia de hoje, senador Cleitinho. Presidente, pela ordem. Conceda a palavra pela ordem ao senador líder Eduardo Girão. Obrigado, presidente. Mais uma vez, eu quero apelar ao senhor. Nós temos um colega nosso aqui, senador Marcos Duval. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito grave. É uma violação de direitos humanos e eu quero fazer, presidente, um apelo a Vossa Excelência. Ele está com a imposição de medidas cautelares abusivas, sem denúncia formal, sem condenação, sem nada, senador Lucas Barreto. Tornozeleira eletrônica, retenção de passaporte, bloqueio de redes sociais, apreensão de documentos e bens, bloqueio integral de recursos financeiros e cancelamento de CPF. Senador Cajuru, cancelamento de CPF. Congelamento de contas bancárias, quer mais, senador Exalci? Impedimento de uso de PIX. Se você quiser fazer uma doação para ele, senador Marco Rogério, você não pode fazer uma doação para ele. Ah, doação para quê? Ele está sem salário, senador Jaime Campos. Podia ser eu, podia ser o senhor. Pela ordem, senhor presidente. Sabe o que é que ele está comendo? Mostra aí, senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval tá aqui, presidente. Senadora Daniela, só um minutinho. De nutrição. Eu não terminei a lista, presidente. Ele está com restrição aqui de salários, verbas parlamentares, violação da imunidade parlamentar, impedindo um senador de exercer plenamente o mandato, censura prévia, ele tá sem rede social. Senador Flávio Bolsonaro, ele, um senador como nós, ele está sem poder dar entrevista aqui para a TV Senado. Se chamarem ele para dar entrevista, ele não pode. Então, presidente,
é uma situação deplorável, porque ele não pode pedir iFood, ele não pode pedir Uber. Isso é algo surreal, ver uma situação dessa. Então eu lhe peço, presidente, duas coisas. Uma, que o senhor analise o pedido de impeachment do violador que está fazendo isso com o nosso colega, que é o Alexandre de Moraes, que já tem maioria aqui na casa. E segundo, que o senhor coloque todo o Senado, todo o esforço do Senado, para imediatamente acabar com essa caçada implacável, com essa humilhação, que, repito, não é o senador Marcos Duval, o senador veneziano, é a todos nós, é o Senado Federal. Ele foi eleito, assim como eu, como o senhor, como todos aqui. Para encerrar. Senhor presidente, pela ordem. Para encerrar, de verdade. Senhor presidente. Assim como todos os colegas nossos, ele foi eleito pelo voto popular. Ele está no exercício do mandato parlamentar. E o que está acontecendo aqui é uma injustiça. Uma injustiça sem tamanho. E a gente não pode se calar, achar que está tudo normal aqui, que está tudo bem. Eu só faço esse apelo porque só o senhor pode resolver isso, de um jeito ou de outro. Porque a situação do nosso colega é de saúde. É de saúde, é da família dele. Ele não pôde ver o pai no Dia dos Pais, ele não pôde ver a filha no Dia dos Pais. O que é isso? Está preso dentro de casa. Por favor, presidente. Pela ordem, conceda a palavra à senadora Daniela Ribeiro. Isso, senhor presidente. Senhor presidente... Desculpe, senadora. Não, sem problema, senhor presidente. Como relatora da senhora Lenise Barcelos de Melo Sequim, senhor presidente, eu volto a pedir a Vossa Excelência para que possamos seguir o rito das votações das autoridades que estão aguardando tanto a chamada dos colegas para que possam votar nesse instante, e bem como dizer e conclamar aos colegas que possam votar numa mulher que pude relatar, extremamente competente, de carreira da própria ANS, e que certamente estará fazendo aquilo que ela vem vindo fazendo muito bem dentro da Agência Nacional de Saúde, senhor presidente. Então, o pedido é para que seja restabelecido as votações, já que teremos muitas votações, senhor presidente. E assim, nós precisamos chamar os senadores para que estejam aqui ou que votem, para quem está aqui possa votar, para que assim a gente cumpra o rito e cumpramos o tempo que precisamos para as autoridades, em respeito a todos que vêm, com os familiares, a todos aqueles que estão nos aguardando dar essa resposta, senhor presidente. Muito obrigado. Deixa eu fazer... eu queria pedir, nós temos muitos senadores no plenário que ainda não votaram. Senador Plínio Valério, senador Omar, senador Fernando Dueire, senador Ivete da Silveira, senador Ciro Nogueira, senador Jordano, senador Efraim, senadora Damares, senador Alain. Eu queria recolher o maior número possível. Senador Laércio, senador Confúcio, senadora Dorinha Seabra, senador Carlos Viana, senador Wilder Moraes, senador Zequinha Marinho. Me perdoe, eu estou tentando dar celeridade, que nós ainda temos matérias de projetos na pauta. Ainda algum senador ou senadora que estejam no plenário, que ainda não votaram, que desejam... Senador Confúcio acabou de chegar, vou aguardar ele. Senador Magno Malta, senador Astronauta... Quem é? Senador Laércio. Senador Laércio. Vossa Excelência pode votar para mim encerrar a votação? Vossa Excelência está atrapalhando o senador Ciro de votar. Sim, senhor presidente, já vou votar. Quando o senador Laércio, o senador Ciro encerrar, eu vou encerrar. Vou iniciar outra votação e vou passar a palavra ao senador que pediu a palavra, Lucas Barreto, Espiridião a mim. Está sem som, querido senador Espiridião. Eu vou concluir essa votação aqui, vou começar outra e dou a palavra. Vossa Excelência, qual a palavra, Vossa Excelência? Presidente, eu quero dizer
que é desumano para mim. Eu me alegro com a presença dos companheiros, me alegro até com quem não concorda, me alegro de coração com quem não concorda com o que eu penso. Mas eu não consigo mais ver a situação do Marcos Duval. Eu quero saber que pena é esta, que código penal é este que se abateu sobre esse homem. Só isso. Isso não existe na democracia. Me faz muito mal. E deve fazer mal à sua alma também. Nós não podemos deixar o Senado ser espezinhado por um despotismo que joga um colega nosso, um par nosso, abaixo do piso de uma cadeia. Porque até na cadeia o sujeito tem direitos que são negados ao Marcos Duval. Eu não fico aliviado por dizer isso, mas tenho certeza de que todos ficarão mais preocupados com a omissão de cada um de nós. Muito obrigado. Vou encerrar a votação. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostra no painel o resultado. Votaram sim 54 senadores e senadoras, não 3 e uma abstenção. Está aprovada a indicação da senhora Lenise Barcelos de Melo Sequim para exercer o cargo de diretora da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e será feita a devida comunicação à Presidência da República. Mensagem número 38 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Alex Antônio de Azevedo Cruz para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, na vaga decorrente do término do mandato de Luciano Lourenço da Silva. Parecer número 31 de 2025 da Comissão de Serviços de Infraestrutura, o relator da matéria na comissão foi Sua Excelência o senador Fernando Farias, e eu solicito imediatamente à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Informo as senadoras e os senadores que já podem votar e imediatamente concedo a palavra pela ordem ao senador Jorge Cajuru. Presidente, eu falo em nome da Leila do vôlei e meu, e tenho certeza de Isalci Lucas, que está aqui, de Damares Alves, porque nós temos uma luta, especialmente Leila e eu, que conseguimos mostrar ao ministro dos Transportes, Renan Filho, a importância do trem de velocidade de Lusiânia para Brasília, um sonho histórico do entorno de Goiás e do Distrito Federal. Esse indicado, ele apoia integralmente a iniciativa minha e da Leila, que trouxemos e apresentamos ao governo Lula através do chefe da Casa Civil, Rui Costa, os dados da iniciativa privada, através de uma empresa alemã, que deseja sozinha, sem ter um custo do dinheiro público, entrar neste projeto e atender a todas as demandas do entorno, todas. Então, eu pediria a todos os companheiros, a todos os meus amigos e amigas aqui dessa casa, Leila e eu, que compreendam a importância deste nome indicado, exatamente por ele já estar abraçando essa causa, Isalci, que é fundamental para o Distrito Federal e fundamental para o Estado de Goiás. Muito obrigado a todos e todas que entenderem esse pedido de Leila e eu. Nós temos muitos senadores, senador Otto Alencar, senador Coronel, senador Jorge Seife, senador Eduardo Braga, senador Elisiane, senador Ciro Nogueira, senador Espiridião Amin, senador Ivete. Eu queria pedir a vossas excelências, nós estamos votando uma nova autoridade.
é a próxima autoridade que nós chamamos para deliberarmos. E eu queria, se fosse possível, receber o maior número de senadores que estão presentes possível. Concedo a palavra ao senador Lucas Barreto. Senhor presidente, eu quero aqui também externar a minha solidariedade ao senador Marcos Duval. Faço das palavras do senador as minhas palavras. Mas eu preciso dizer ao senhor que o senhor está cometendo um erro gravíssimo em não tentar resolver o problema de um senador que lhe apoiou todas as vezes que o senhor foi candidato. Eu estou me sentindo um Marcos Duval se tiver um problema desse. E com um detalhe, o ministro Alexandre o deixa vir ao plenário somente até às 7 horas. Às 7 horas ele tem que ir embora. Que é para que nós possamos ver o sofrimento dele, para que nós possamos ver como ele está se sentindo sem ter cometido nenhum crime, porque não foi condenado. Então, nós, senadores, temos que fazer um documento hoje, amanhã, e nos mobilizarmos para ajudarmos o senador Marcos Duval. Não é possível o que ele está passando, presidente. Eu peço aqui, como seu correligionário amapaense lá, que o senhor capitaneie essa união de esforços dos senadores para que a gente possa resolver esse problema que, como falou o senador Espírito Amin, é pior que a prisão. Obrigado, senhor. Senador Fernando Dueire, senador Rogério Marinho, senador Wellington Fagundes, senador Omar Aziz, senador Randolfo Rodrigues, senador Eduardo Gomes, senador Jaime. Pela senador, senador, eu vou conceder a palavra. Eu posso. Tem muitos senadores que ainda não votaram. Eu posso encerrar a votação? Pode. Só um minuto. Eu vou aguardar o senador Jaime. Senador Jorge Seife. Senhor presidente, para quem fizer um estudo mínimo do que é o peso de uma lei Magnitsky, que não me orgulha, ao contrário, envergonha a nossa pátria amada Brasil, que ao longo de 200 anos teve um relacionamento amistoso, de parceria, de lucratividade econômico, militar com os Estados Unidos da América. Só para lembrar os senhores, quem gosta ou quem não gosta de Estados Unidos, a maior economia do mundo, o maior poder bélico do mundo e a maior democracia do mundo, a maior democracia, um símbolo para o Ocidente. Esses caras, com esse poderio, e apoia o Estado de Israel, com o senhor é oriundo. Eu sou oriundo de coração, o senhor é de corpo e alma. Então, eu não me orgulho hoje, o ministro Alexandre de Moraes, que deveria guardar a Constituição, é um violador de direitos humanos e jogou o Brasil na lama. Jogou o Brasil ao lado dos piores países, das piores ditaduras, dos piores perseguidores de direitos humanos, por coisas que estão fazendo com o senador Marcos Duval, que é meu colega. Independente se eu concordo ou discordo dele, é um parlamentar eleito. Será que o ministro Alexandre de Moraes poderia ler a Constituição, que é o que eu saiba, ele é um constitucionalista? O que estão fazendo com o Bolsonaro, o que estão fazendo com o pessoal do 8 de janeiro, o que estão fazendo com o colega nosso aqui eleito. Não precisa concordar com ele não, porque eu não concordo não. Mas ele é um parlamentar eleito e tem direitos descritos na Constituição Federal, a qual o ministro Alexandre de Moraes deveria guardar e observar. E é por isso que na história da República Brasileira, foi obtido 41 assinaturas pelo impeachment de um ministro. Sabe por quê? Porque ele é um violador de direito de senador, é um violador de direitos humanos, é um violador de direito de cidadão brasileiro.
é um violador contumaz, envergonha a pátria amada Brasil e persegue seus opositores, e persegue quem não gosta dele, e persegue políticos, e persegue jornalista. Nós vivemos numa ditadura patrocinada e liderada por Alexandre de Moraes, e é por isso que a maioria desse Senado, e parabéns aos senadores que com coragem assinaram, que todos nós aqui amanhã podemos ser vítima como Marcos Duval, mas nós não vamos nos calar, porque antes de ser senadores, senador Columbre, qual eu te respeito demais, e votei no senhor, o senhor sabe disso. Antes de ser senadores, nós somos cidadãos e devemos sim, como legisladores, observar as leis do Brasil, a Constituição. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. A senadora Zenaide. Senhor presidente. Só um minuto, senador Magno. Senadora Zenaide, posso encerrar? Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 50 senadores e senadoras, não 7, uma abstenção. Está aprovada a indicação do senhor Alex Antônio de Azevedo Cruz para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Será feita devida comunicação à Presidência da República. Mensagem número 53 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, na vaga decorrente do término do mandato de Rafael Vitale Rodrigues. Parecer 30 de 2025 da Comissão de Serviços de Infraestrutura. O relator da matéria foi o senador Wellington Fagundes. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação, informa as senadoras e os senadores que já podem votar. Conceda a palavra ao senador Ângelo Coronel, em seguida, senador Magno Malta. Presidente, queria prestar aqui uma homenagem ao falecimento de um grande político baiano, Everaldo Anunciação, que morreu nessa quarta-feira em Salvador. Ele que era vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Everaldo Anunciação, após complicações decorrentes de um procedimento cirúrgico. Everaldo construiu uma trajetória marcada pela militância histórica e pelo protagonismo político na Bahia. Natural de Itabuna, foi vereador no município, presidiu o PT baiano e em 2020 disputou a eleição como candidato a vice-prefeito de Ilhéus. Everaldo era considerado um dos quadros mais respeitados dentro da legenda PT e mantinha atuação estratégica nos bastidores da política estadual e nacional, sempre alinhada às bandeiras históricas do PT. Foi figura central em campanhas e alianças que consolidaram o partido na Bahia. Então fica aqui o meu abraço aos seus familiares, a todos os companheiros dele do Partido dos Trabalhadores, que realmente a Bahia perde um grande quadro da política. Deixa eu pedir atenção aqui, eu sei que os senadores estão todos muito ocupados. Tem muitos senadores que eu estou vendo aqui, senador Flávio Bolsonaro, senador Everton, senador Flávio Arne, senador Fabiano Contarato, senador Petecão, senador Eudócia, senador presidente Renan Calheiros, senador Fernando Farias. Quanto mais rápido nós votarmos, nós vamos nos desobrigar das próximas autoridades. Senadora Daniela, senador Chico Rodrigues, senador Doutor Irã, senador Marcelo Castro, senadora Jussara, senadora Ivete, senador Rogério Marinho, senador Lucas Barreto, senador Wellington Fagundes. Eu peço a vossas excelências que votem para que a gente possa passar para a próxima autoridade. Conceda a palavra ao senador Magno Malta. Senhor presidente, queridos colegas, senadoras, senadores, eu poderia falar de algo aqui tão somente emocional. E o emocional passa por você ser empático ou não. Senhor presidente, eu perdi a minha mãe com 57 anos de idade. Minha mãe morreu com câncer no cérebro. Perder mãe é coisa difícil, com câncer ainda, e com a idade que a minha mãe tinha. A mãe do senador Marcos Duval está com câncer, num estágio avançado, senhor presidente.
E ela é dependente dele no plano de saúde do Senado. Senhor presidente, olhe para mim. Eu não vou falar isso para Alexandre de Moraes, porque esse demônio não tem empatia. Esse demônio não tem alma. Esse demônio não tem qualquer tipo de sentimento. Se nós esquecermos o caso da mãe do Marcos Duval, esquecer o salário a que ele tem direito constitucionalmente, as verbas de gabinete, isso tudo fica fútil, fica fugaz. Mas, senhor presidente, nós temos que falar da Constituição. Senador Cajuru, se fosse o pior indivíduo, o mais agressivo, do partido mais duro contra aquilo que penso, PCdoB, PSOL, seja o que for. A Constituição diz que quando um homem é diplomado, após um pleito eleitoral, e ele então assume e jura a Constituição, ele é protegido por ela. Presidente, olhe para mim. No seu discurso, no seu grande discurso de estadista ali, Vossa Excelência falou em garantir direitos 5 vezes. Aí eu pergunto a Vossa Excelência que é uma pessoa empática, isso ninguém pode negar, podem falar tudo, menos que Vossa Excelência não é uma pessoa empática. Vossa Excelência é pegajoso, não dá para nem ficar perto de Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma pessoa alegre, que passa alegria. Olha, Vossa Excelência não é do meu espectro político, mas todo mundo aqui concorda comigo que Vossa Excelência é essa pessoa que tem simpatia, que tem alegria, que cumprimenta todo mundo igual, seja adversário ou não. Votando em Vossa Excelência ou não, e eu tenho autoridade, porque eu não votei em Vossa Excelência e não sou amigo de Marcos Duval. Ele votou em Vossa Excelência, acreditando em Vossa Excelência, nas garantias constitucionais, mas ele é um senador da República, e a mãe dele está morrendo do jeito que a minha morreu. Quem não tem simpatia, empatia, sentimento, pelo amor de Deus, presidente, pelo amor de Deus, faça alguma coisa pelo Senado. Não é favor a ele, não é favor. Ele é senador da República e tem uma mãe morrendo de câncer. Não é fácil. Aqui, quem já perdeu a mãe sabe do que eu estou falando. Ora, se não quer olhar a Constituição, veja a condição humana, psicológica e emocional. Tua cavalheiro, senhor presidente, para usar o microfone todo dia, até porque sei que Vossa Excelência é uma pessoa que tem empatia, e Vossa Excelência precisa chegar para esse urubu, para esse abutre chamado Alexandre de Moraes, e dizer: olha, você precisa respeitar o Senado. Respeitar o Senado. Você é um ministro e Vossa Excelência respeita ele. Eu também respeito. Quando eu chamo ele de abutre, eu só estou falando a verdade. E Vossa Excelência pode muito bem, constitucionalmente, resolver, porque é um senador da República que sempre esteve do seu lado, que sempre lhe respeitou, e por isso cada um de nós tem tomado essas dores como se fossem nossas. Se fosse comigo e ninguém se manifestasse, certamente eu me sentiria só. Mas é um senador da República, amparado pelo artigo 53 da Constituição. Obrigado. Consulte se há algum senador em plenário que ainda não votou. Consulte se há algum senador em plenário que ainda não votou. Há algum senador que ainda deseja votar? Eu vou conceder a palavra. Me perdoe, senadora professora Dorinha. Me permita encerrar essa votação e passar na próxima? Sim, então, conceda a palavra, Excelência. Senhor presidente, eu só gostaria de... Nós estamos votando agora o diretor-geral da NTT, que é o senhor Guilherme Theo Rodrigues Rocha Sampaio. Ele já é diretor da NTT e eu gostaria de reportar a importância desse cargo
e situações concretas no meu estado, em que a NTT tem se colocado à disposição para resolver problemas em relação ao processo de duplicação das BRs, a boa vontade e a determinação. É um serviço que está, na verdade, quando a gente olha, parece que está distante da realidade dos nossos municípios, mas não é verdade. São vidas que são salvas, funcionalidade e, acima de tudo, a garantia de um serviço técnico de qualidade e de atenção. Então, acho que nós votamos hoje, confirmamos agora ele para diretor-geral e, com certeza, qualquer um que precisar vai ter atenção. Muito obrigada. Obrigado, senadora professora Dorinha. Vou encerrar. Senador Jaime. Um minuto só. Na mesma linha aí da ilustre senadora Dorinha, eu quero manifestar aqui o apoio à indicação do doutor Guilherme Basto, da mesma forma do doutor Alex e a própria Renata também, que é ouvidora nacional do transporte aquaviários. Na medida que aqui eu posso falar com muita autoridade em relação ao trabalho que o doutor Guilherme tem promovido lá na nossa Agência Nacional de Transporte Terrestre. Mato Grosso, particularmente, agradece muito a NTT, na medida que nós estamos, com certeza, sendo premiados hoje com grandes obras, não só no setor rodoviário, mas, sobretudo, também no setor ferroviário. Hoje nós temos obras que, com certeza, está melhorando sobremaneira o transporte de Mato Grosso intermodal, não só através da nossa Ferronorte, que está prosseguindo em Rondonópolis até a cidade de Lucas de Rio Verde, como também a demanda que nós já havia já há muitos anos lutando em relação à duplicação da BR-163, obra essa ciclópica, tendo em vista que essa estrada era considerada a estrada morte, e outras tantas obras como que é a FIOL, que é a ferrovia que demanda a Mara Rosa de Goiás até a cidade de Água Boa. Em síntese, eu estou aqui apenas para saudar, cumprimentar o trabalho exitoso que esse jovem está promovendo e agora na assunção do cargo de presidente dessa agência tão importante para o Brasil, mas, sobretudo, pelo trabalho que estão fazendo em relação ao destravamento, em relação às obras importantes para o desenvolvimento econômico e social do meu querido Mato Grosso. De forma, parabéns, Guilherme, com certeza, o Alex está assumindo aqui e todos aqueles que estão à frente da Agência Nacional de Transporte. Parabéns e boa sorte a vocês e vamos agora abrir o painel, presidente. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 55, não 1, 2 abstenções. Está aprovada a indicação do senhor Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Ficam prejudicadas a mensagem número 94 de 2024, número 1622 de 2024, na origem, e a mensagem número 1107 de 2025, na origem. Mensagem número 93 de 2024, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor José Fernando de Mendonça Gomes Júnior para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Mineração, ANM, na vaga decorrente do término do mandato de Guilherme Santana Lopes Gomes. Parecer número 37 de 2025, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, o relator da matéria na comissão foi Sua Excelência o senador veneziano Vital do Rego. Determino imediatamente a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Informo ao plenário, as senadoras e os senadores que já podem votar e concedo a palavra a Sua Excelência, o senador Fabiano Contarato. Em seguida, o líder Rogério Carvalho. Senhor presidente, quero parabenizar Vossa Excelência mais uma vez pela sobriedade, serenidade que sempre tem conduzido essa casa, sem se levar a contaminar, mas sempre pautando por muito equilíbrio, com legalidade e que nos inspira a caminhar nessa política. Mas, senhor presidente, eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência. A senhora Lenise Barcelos de Melo Sequim foi aprovada hoje como diretora da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
eu tenho um projeto de lei que ainda, desde 2024, que ainda não foi distribuído. É o projeto de lei 2036. Eu vou explicar para o senhor, senador Davi. Foi dito, e eu concordo, que o senhor tem empatia. As pessoas hoje que têm plano de saúde, que deixam às vezes de se alimentar e pagam plano de saúde a vida toda, o que os planos de saúde têm feito? Quando essas pessoas estão lá, idosas, deficientes ou com doenças, eles cancelam o plano de forma unilateral, ou seja, no momento em que mais precisa do plano de saúde, há uma rescisão do contrato do plano de saúde de forma unilateral. Isso viola o princípio da dignidade da pessoa humana, isso viola um direito constitucional previsto no artigo 196, que a saúde é direito de todos, mas é dever do Estado. Então eu faço um apelo para que faça a distribuição desse projeto de lei, porque nós não podemos admitir esse projeto de lei 2036 de 2024, ele vai vedar a rescisão do plano de saúde coletivo de forma unilateral, na certeza de que nós vamos atender à efetivação de um direito constitucional como saúde, um direito de todos. Obrigado, senhor presidente. Senador Fabiano, o doutor Danilo, nosso secretário-geral da mesa, e a nossa assessoria, recolheu a solicitação de Vossa Excelência, e quando nós formos despachar com a Secretaria os projetos, nós vamos incluir a solicitação. Tem muitos senadores que estão no plenário, senador Otto Alencar, senador Ângelo Coronel, nós estamos votando a indicação da Agência Nacional de Mineração, senador Stevenson Valentim, senadora doutora Zenaide, senador Humberto... senador Jader Barbalho, senador Eduardo Braga, Vossa Excelência, senadora Ivete, e nós estamos com muitos senadores e a gente não está conseguindo avançar para dar celeridade. E nós temos ainda uma pauta previamente estabelecida de matérias importantes que eu gostaria de deliberar. Concedo a palavra, me perdoe, senador, querido líder Rogério Carvalho, me perdoe deixar Vossa Excelência aguardando aí, muitas informações aqui ao mesmo tempo. Concedo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu pedi essa questão de ordem, senhor presidente, porque trata-se de justiça com Vossa Excelência. Nas reuniões de líderes do Senado Federal, o senhor informou a todos os líderes desta casa os procedimentos que Vossa Excelência adotaria junto ao Superior Tribunal Federal. E tenho certeza que essas providências foram adotadas. Portanto, eu quero aqui me solidarizar com Vossa Excelência e dizer a todos os senadores que Vossa Excelência, além de informar a todos os líderes, e todos sabem das providências que foram adotadas, inclusive do empenho pessoal de Vossa Excelência no que se refere ao senador Marcos Duval. Então é importante que essa casa saiba que tem um procedimento, tem um jeito de agir, que não é na força, que não é um exercício de vontade puro e simples, que não é na força que se faz democracia, não é na força que se exerce o poder, é pela vontade e pelo cumprimento da lei. Portanto, eu quero cumprimentar Vossa Excelência e dizer que esta casa tem um presidente que respeita as instituições e que respeita a democracia. Muito obrigado, querido líder. Concedo a palavra ao líder senador Wellington Fagundes, senadora Margarete, senador Fernando Dueire, senadora Tereza Leitão. Queria pedir a Vossas Excelências que nós ainda temos outras autoridades para deliberar no dia de hoje, que a gente possa fazer essa votação o mais rápido possível. Com a palavra, senador Everton, me perdoe, Vossa Excelência fez a inscrição. Concedo a palavra ao líder Wellington Fagundes e seguida a Vossa Excelência. Senhor presidente, pela linha de competência seria o Everton primeiro, mas eu aqui, como xará, quero também registrar mais esse dia de grandes resultados que estamos aqui, dando celeridade ao Brasil. As agências têm um papel fundamental e eu quero aqui, em nome do nosso senador Marcos Rogério, presidente da Comissão de Infraestrutura, foram 17 votações de autoridades que fizemos, ontem e hoje.
Então eu quero parabenizar ao senador Rogério e também agradecê-lo por ter me dado a honra de também fazer o relatório, ser o relator de um dos indicados da ANTT. O senador Jaime já falou aqui a importância que representa todas as agências, mas em especial, hoje eu quero aqui falar da nossa relatoria do Guilherme Rodrigues, que é o diretor-presidente da ANTT. Também foi o Alex Antônio, mas todas as nossas agências. Mas eu falo aqui em especial, principalmente o meu estado, Rondônia, Mato Grosso, as BRs são fundamentais e também as ferrovias que estão avançando. Então a ANTT cumpre o seu papel, inclusive foi mediadora de um grande entendimento entre a ANTT, o Tribunal de Contas, o governo do estado de Mato Grosso, porque a concessão da BR-163 no trecho da divisa de Mato Grosso do Sul até Sinop estava, vamos dizer, encrencada. E foi exatamente através da ANTT que encontrou-se essa solução, mas aqui, claro, o parlamento, todos nós, votando as matérias para que permitisse com que as agências tivessem também esse papel fundamental. Presidente, eu tenho que elogiar a Vossa Excelência também, né? Porque tem o momento da crítica, mas também, claro, Vossa Excelência cumpriu também o seu papel aqui, dando celeridade, fazendo com que a resposta ao Brasil que quer empreender, que quer acreditar, que quer gerar emprego, os investidores que precisam de segurança jurídica, Vossa Excelência, então, está garantindo mais uma vez nessa noite esse momento importante para o Brasil. Muito obrigado, líder Wellington. Obrigado pelo carinho, pelas palavras de Vossa Excelência. O senador Jader Barbalho já votou. Concedo a palavra ao senador Everton. Trocou? Quer encerrar primeiro? Então, eu queria pedir a senadora Damares, minha querida... Que aí já encerra e... É só para me encerrar quando eu começar o outro. Isso. Senadora Damares, a Vossa Excelência quer falar sobre essa... Não. Ah, não, pois não. Na verdade, presidente, está tão confuso, como a gente não participa de todas as comissões, eu já proferi meu voto, mas eu posso mudar ou não. A gente tem a notícia que José Fernando de Mendonça Gomes Júnior é lobista da Vale. Eu quero saber do relator se isso já ficou resolvido, porque a gente está sendo informado isso aqui agora. Quem foi o relator dele? Na comissão, essa dúvida foi dirimida hoje na sabatina? Vossa Excelência quer mudar o voto? Eu vou encerrar depois que Vossa Excelência mudar. Eu não tenho como responder essa pergunta, Excelência. Me perdoe. Eu não tenho como responder o que me informaram. Ok. Posso encerrar a votação? Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que divulgue no painel o resultado. Votaram sim 48 senadores e senadoras, não 10 senadores e senadoras. Uma abstenção. Está aprovada a indicação do senhor José Fernando de Mendonça Gomes Júnior para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Mineração, ANM. Será feita imediatamente a devida comunicação à Presidência da República. Mensagem número 36 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha da senhora Renata Souza Cordeiro para exercer o cargo de ouvidora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários ANTAQ, na vaga decorrente do término do mandato de Joelma Maria Costa Barbosa. O parecer 33 de 2025 da Comissão de Serviços de Infraestrutura teve como relator da matéria a senadora Margarete Busetti. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação, informa as senadoras e os senadores que já podem votar, e eu vou retomar a lista de senadores inscritos enquanto nós estamos em processo de votação. A Sua Excelência, o senador líder Everton. Pela ordem, senhor presidente. E o senador que está na tribuna, presidente? Presidente, e o senador que está na tribuna? Só que eu, pelo critério, experiência, idade, tudo, eu tenho que...
Ele aceita. Só para tranquilizar, é pela experiência. Tá bom. Conceda a palavra ao senador Nelcínio Trade. Senhor presidente, infelizmente ocupo esse espaço para requerer nos termos regimentais, de acordo com as tradições da Casa, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento de 3 trabalhadores em Dourados, Mato Grosso do Sul, que morreram soterrados. Edson Lopes, Henrique Cabreira Gonçalves, Felipe Chances Escobar. Jovens em pleno vigor de saúde, estavam trabalhando para a execução de um poço e foram soterrados durante a escavação, conforme noticiado pela imprensa local. Nesse momento de dor, solidarizamos-nos com os familiares e amigos das vítimas, estendendo nossos sentimentos e reconhecendo a importância de cada trabalhador que, infelizmente, na mais plena vigor da sua juventude, perderam a vida no exercício de suas atividades laborais. Reiteramos nossa consternação diante da tragédia e desejamos que todos encontrem forças para atravessar esse difícil momento. É isso, senhor presidente. O acidente foi ontem, em Dourados, Mato Grosso do Sul. A mesa recolhe a manifestação de pesar de Vossa Excelência, acolhe e determina nos termos regimentais a sua publicação e as minhas condolências em nome do Senado Federal à família enlutada. Conceda a palavra ao líder Everton. Senhor presidente, primeiro quero aqui subscrever a fala do senador Rogério Carvalho em relação à condução que Vossa Excelência teve no Colégio de Líderes. Segundo, desejar boa sorte à próxima ouvidora da ANTAC, a senhora Renata, uma excelente técnica e tenho certeza que ela será aprovada aqui por esta casa. Gostaria também, presidente, de fazer o registro do senhor Zé Jorge. Quero aqui cumprimentar, eu que já fui, ainda como deputado federal, crítico das empresas de energia elétrica e tenho leis, inclusive, aprovadas. Uma delas é a proibição do corte de energia dia de sexta, sábado, domingo, véspera de feriado. Essa lei tem sido importante na proteção das minorias, das trabalhadoras, daqueles trabalhadores, dos chefes de famílias que muitas das vezes saíam sexta-feira de manhã de casa, atrás de vencer o dia, isso mesmo, vencer o dia, arrumar ali o dinheirinho trocado para comer e trazer comida para dentro de casa, e muitas das vezes chegava de tarde em casa na sexta-feira e olhava sua energia cortada, sem dar chance a essas famílias para que eles pudessem ter pelo menos o direito de ter água gelada e um ventilador final de semana. Mas quero também aqui fazer o reconhecimento do processo evolutivo da relação que nós tivemos, e hoje a empresa Equatorial no Maranhão, em vários estados, mas em especial lá, tem feito um excelente trabalho e melhorou muito a chegada dessa política pública tão importante que é a chegada da energia elétrica. Então, presidente, a Equatorial recentemente recebeu autorização do IBAMA, a última licença que estava faltando, para podermos levar a luz elétrica, isso mesmo, energia elétrica, naqueles povoados, nas comunidades isoladas da área dos Lençóis maranhenses. São quase 2.000 pessoas que serão atendidas nessa importante ação da Equatorial, nessa importante ação em parceria com o governo do estado e com a prefeitura de Barreirinhas, com a prefeitura de Primeira Cruz e também com o município de Santo Amaro. Eu quero agradecer aqui ao IBAMA, ao ICMBio, todos que fizeram coro a essa condição que eles estão nos dando de levar a energia elétrica a esses povoados que ainda tinham problema de acesso à energia elétrica. Também o Barro Vermelho, lá na região de Paulino Neves, uma região turística. Quem não conhece, está convidado. Agora pode ir lá na barraca do seu Ivan, em outras barracas, tomar aquela água gelada, a cervejinha gelada, senador Omar, comer ali a comida fresquinha, porque chegou energia elétrica também, e isso vai fortalecer muito ali o turismo e também atender melhor quem vai procurar lá aqueles serviços importantes em Paulino Neves. Agora, neste momento, está sendo já trabalhado a assinatura da autorização do Luz para Todos, e eu quero também agradecer ao presidente Lula,
que vai terminar de levar aonde faltava, porque ele iniciou lá atrás, e ainda temos alguns pontos no Brasil, e principalmente lá no Maranhão, que precisam ser levados energia elétrica, que parece ser um item tão simples para quem já tem ela em casa. Mas quem não tem sabe o quanto que é importante ou sonha com essa política pública que possa chegar, e agora ela vai chegar de verdade. Por último, presidente, eu gostaria de agradecer ao seu Pedro Servi, ao André Servi, da Fazenda Tanque, em Balsas do Maranhão, eles que realizaram um dia de campo hoje pela manhã. Eu, 5 horas da manhã, fui a Balsas, lá no meu estado, participar desse encontro com os agricultores, produtores da região do Matopiba. A Fazenda Tanque está lançando agora o projeto, é a planta do frigorífico Balsas, com incentivo do município de Balsas, com incentivo do governo do estado, para que o estado tenha o seu terceiro frigorífico. Um estado grande como o Maranhão, que exporta mais de 1 milhão de bezerros e garrotes por ano, ele tem condição de ter os seus próprios frigoríficos, aumentar a capacidade de processar sua carne e, com isso, gerar mais emprego, gerar mais riqueza no nosso estado. Era isso, senhor presidente, e mais uma vez, parabéns a todos os produtores que participaram desse importante encontro hoje pela manhã, liderados pelo seu Servi e acompanhados com todos os produtores de outras regiões do meu estado, como é o caso da região norte, junto com os meus queridos amigos lá de São Mateus e também de Matões do Norte. Senhor presidente, encerra a votação. Presidente, abre o painel, presidente. Eu tinha pedido pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho, que a relatora está em pé ali. Também. Eu tento... Vossas Excelências, me perdoe, senador Randolfo Rodrigues, Vossa Excelência está há muito tempo em pé também aí. Senadora Leila pediu, senador Nelsinho acabou vindo à tribuna aqui, enfim. Senadora Margarete, Vossa Excelência vai falar. Ainda eu posso encerrar em seguida depois? Sim, abre o painel e abre a outra, presidente. Eu sei que a sugestão está dando, mas a senadora Leila está dizendo que quer falar sobre ela e não quer que eu encerre. Você vê como ela é querida, né? Senadora Margarete. Obrigada, presidente. Eu gostaria de pedir o voto dos senadores e das senadoras. Endosso o nome da Renata Souza Cordeiro como ouvidora da ANTAC, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Fui sua relatora, é mais uma mulher, servidora de carreira, que vai engrandecer essa tão importante agência. Muito obrigada, presidente. Senadora Leila. Senhor presidente, só endossando aqui, né, a fala da nossa relatora, a senadora Margarete Busetti. A servidora Renata Cordeiro, ela é servidora da casa, que preenche todos os requisitos para tratar da ouvidoria da ANTAC. Então, eu peço aos colegas, senadoras e senadores, esse apoio para que possamos conduzi-la, né, para a missão de ouvidora na ANTAC. Obrigada. Mas espera, eu posso encerrar a votação? Sim, ainda pode. Tem 3 autoridades para votar, está diminuindo o quórum aqui. Encerra, presidente. O senador Jader pediu para esperar ali 1 minuto, eu estou esperando. Ei, presidente Jader, pude para outra cadeira, por favor. Eu vou encerrar, senadora Soraya, ainda tem mais 3. É isso? Senador Nelsinho, só o senador Jader... Senador Jader, está encerrada a votação. Isso. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 51 senadores, não 2 senadores e senadoras, uma abstenção. Está aprovada a indicação da senhora Renata Souza Cordeiro para exercer o cargo de ouvidora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Mensagem número 43. Peço atenção do plenário. Vamos iniciar a próxima votação. Mensagem número 43 de 2025.
que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Frederico Carvalho Dias para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, na vaga decorrente do término do mandato de Eduardo Neri Machado Filho. Parecer número 32 de 2025 da Comissão de Serviços de Infraestrutura, o relator da matéria foi o líder senador Eduardo Braga. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Informo as senadoras e os senadores que já podem votar. Concedo a palavra a Sua Excelência, o senador Randolfo Rodrigues. Presidente, duas rápidas questões. A primeira, presidente, nós do Amapá perdemos ontem um dos melhores quadros que a educação amapaense já teve e uma querida companheira em particular minha de trajetória política, a companheira Maria Nilza Amaral, militante do Partido dos Trabalhadores, uma das dirigentes do Sindicato dos Servidores Públicos de Educação do Amapá, do SINCEPEAP, e uma das pessoas que eu considero mais engajadas na luta por uma sociedade justa, de uma sociedade solidária, de uma sociedade fraterna. Então, presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que fosse incluído, ainda nessa sessão, um voto de pesar pela perda da companheira Maria Nilza Amaral. Em primeiro lugar é isso, presidente. Em segundo lugar, presidente, é só um testemunho, se Vossa Excelência me permite, um humilde testemunho de um dos membros desta casa que participa do Colégio de Líderes, sobre a condução de Vossa Excelência e, sobretudo, sobre como nós devemos nos comportar aqui no plenário do Senado. Presidente, o começo deste período legislativo pós o recesso aconteceu da pior forma possível. Nós assistimos, presidente, lamentavelmente, cenas aqui que nos entristecem e que nos envergonham. Uma obstrução do funcionamento do Congresso Nacional, do Senado, pelo uso da força. Essa cadeira que o senhor está foi tomada pela força, pela marra. A obstrução que ocorreu aqui na primeira semana de funcionamento desse Senado não foi uma obstrução legítima, porque até a obstrução, o regimento do Senado nos ensina como fazer, com o Senado funcionando. Então, presidente, a sua condução para restaurar a ordem foi a melhor que poderia ter. Me orgulhei muito da condução de Vossa Excelência. Primeiro, como amigo particular. Segundo, como senador do meu estado do Amapá. Terceiro, como presidente dessa casa, que nós, por força e obra de Deus e da vontade do povo do nosso estado, estamos. Me orgulhei muito da condução. Vossa Excelência, com firmeza, fez este plenário voltar a funcionar. Com firmeza e com liderança. Então, essa segunda parte da minha fala é uma questão de ordem, de apelo aos colegas. Nada aqui se resolve na força. Não vai ser com ameaça ao presidente da casa, não vai ser com incitação ao ódio, a querer quebrar coisas aqui, a querer fazer cena no plenário. Não vai ser com isso, presidente, que a gente vai conseguir dar bom exemplo para o Brasil e tratar aqui do que nos é de ofício e de dever, que é trabalhar para o Brasil e para os brasileiros. Então aqui, sem nominar ninguém, sem ofender ninguém, mas é um apelo que faço. Vossa Excelência, eu conheço Vossa Excelência, presidente Davi. Eu sei que a tolerância é uma de suas virtudes, mas eu também sei muito bem que o senhor não tolera desrespeito. Então, para evitar um desdobramento não desejoso para o conjunto dos colegas dessa casa e para conseguirmos manter a sobriedade do trabalho e trabalharmos para o Brasil, é um apelo que eu faço a todos. Nada aqui vai ser resolvido com violência, com força, com palavra de ordem, com xingamento, com palavrão. Nada aqui vai ser resolvido com nenhum desses termos. Cada um, aqui nesse plenário, tem espaço para tudo. Tem espaço para ser de direita, de esquerda, de centro, tem espaço para tudo. Só não tem espaço para o desrespeito. E o desrespeito não é só desrespeito ao Senado. O desrespeito aqui é o desrespeito ao que esta casa há 200 anos representa para o Brasil e para os brasileiros.
Então, só deixar esses termos bem claros, porque eu tenho certeza, presidente, que se esses outros termos vierem a ocorrer, eu sei que Vossa Excelência saberá tomar as medidas cabíveis e tenha certeza que Vossa Excelência terá o meu apoio e o apoio da maioria desta casa. Muito obrigado pelas palavras, querido líder, senador Randolfo Rodrigues. Doutora Eudócia, tem muitos senadores que estão presentes aqui no plenário. A senadora Elisiane já pediu a palavra para fazer uma manifestação. É só para registrar, senhor presidente, a presença do deputado português que está nos visitando, vice-presidente do Chega, o deputado Daniel, que também é de confissão evangélica, lá em Portugal, e nós temos a alegria de recebê-lo, um jovem bem posicionado, um jovem cristão e que desenvolve um mandato bem postado na defesa das crianças, da família, dos valores e dos princípios, e nós temos o prazer, eu e o senador Marco Rogério, de apresentá-lo aqui no Senado da República. Obrigado. Seja bem-vindo ao Senado da República Federativa do Brasil. Senadora doutora Eudócia, a senhora está na tribuna e a senadora Elisiane... A senhora pode permitir que eu passe para a senadora Elisiane? Presidente, eu quero apenas fazer um registro da nossa felicidade, digo nossa, porque eu sei que é da plenitude da bancada feminina no Senado Federal, Eudócia, que foi a vitória que nós tivemos hoje na CCJ, a aprovação da garantia de 20% de vaga de mandato para mulheres no Brasil. Isso, não há dúvida nenhuma, vai aumentar de forma significativa a nossa participação. O Brasil se junta a dezenas de outros países mundo afora, que estabelecem mecanismos coercitivos para buscar uma justiça, que é a igualdade pela participação entre homens e mulheres na representação política brasileira. Eu quero cumprimentar o senador Marcelo Castro pelo relatório, ao passo que também cumprimento a nossa líder, a senadora Dorinha Seabra, que apresentou um destaque para a garantia também da manutenção dos 30% da obrigatoriedade das candidaturas. Isso representa um avanço para as mulheres brasileiras, mas também um desafio, considerando que a gente ainda precisa aprovar esta mesma matéria aqui no plenário do Senado Federal. Mas fica o nosso registro, o nosso reconhecimento e a certeza de que venceremos mais uma etapa aqui no plenário do Senado. Muito obrigada, presidente. E registrando também a presença do doutor José Jorge, que é um dos diretores da Equatorial no Estado do Maranhão, que tem um trabalho extraordinário de expansão do programa da tarifa social no Estado do Maranhão. Parabéns, doutor José Jorge, pelo seu trabalho no Estado do Maranhão. Muito obrigada, presidente. Senadores Otto Alencar, senador Wellington Fagundes, que estava ainda há pouco aqui, peço que, se Vossa Excelência puder votar, senadora Augusta, senadora Tereza Leitão, senador Fernando Dueire, senador Jorge Seife, estava aqui ainda há pouco, não sei se ainda se encontra no plenário, senador Carlos Viana, senador Cajuru, senador Magno Malta, senador Messias, senador doutor Irã, senadora Daniela Ribeiro, senador Beto Faro, Vossa Excelência ainda não votou, por gentileza. Senador Eduardo Gomes, ainda temos duas autoridades, eu queria pedir a Vossas Excelências que ficassem em plenário. Senadora doutora Eudócia, novamente peço perdão a Vossa Excelência. Vossa Excelência me permite que eu encerre essa votação, que no tempo da outra votação eu passo para Vossa Excelência? Peço desculpa a Vossa Excelência, só para a gente adiantar. Posso encerrar? Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 47 senadores e senadoras, não 5 e uma abstenção. Está aprovada a indicação do senhor Frederico Carvalho Dias para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Mensagem número 84 de 2024.
que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Alessandro Facuri Neves de Salles Soares para exercer o cargo de diretor-presidente da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, ANSN, com mandato de 4 anos. Parecer número 34 de 2025 da Comissão de Serviços de Infraestrutura. O relator nesta comissão foi o ministro astronauta, senador Marcos Pontes. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Informo as senadoras e os senadores que já podem votar e que, se for possível, permaneçam no plenário para as próximas deliberações. Concedo a palavra à senadora doutora Eudócia. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras senadoras, senhores senadores e autoridades aqui presentes. Primeiro, quero lhe parabenizar, presidente, pelo excelente trabalho que o senhor vem desenvolvendo aqui na presidência do Senado e pela brilhante condução aqui dos trabalhos. E quero parabenizar a todas as autoridades aprovadas, cumprimentando a doutora Maria Marluce Caldas e o doutor Carlos Brandão, que chegam ao Superior Tribunal de Justiça, reforçando a qualidade técnica da Corte. No Conselho Nacional do Ministério Público, rendo homenagens a todos os aprovados, em nome da doutora Ivana Sei e da doutora Karen Luize, dos juristas de excelência. E para o Conselho Nacional de Justiça, registro meus cumprimentos a todos os indicados em nome do doutor Carlos Vinícius, cuja atuação certamente contribuirá para o fortalecimento do Ministério Público. E nas agências reguladoras, congratulo a todos os indicados, em especial a doutora Lorena Pouso e o doutor Tiago Campos, que simbolizam o preparo, a capacidade técnica e a seriedade que o Estado brasileiro necessita em seus órgãos de regulação. E quero destacar de modo especial a presença feminina entre as autoridades aprovadas, mulheres que, com suas trajetórias profissionais sólidas e exemplares, chegam a posições de altíssima relevância em nosso país. A cada aprovação, o Senado envia também uma mensagem de esperança, a de que estamos avançando rumo a uma maior representatividade, rompendo barreiras históricas e reafirmando que não há espaços interditados às mulheres nos tribunais, nos conselhos e nas agências que moldam políticas públicas e asseguram direitos. E o Senado Federal, ao cumprir seu papel constitucional, fortalece as instituições e reafirma a confiança da sociedade brasileira no equilíbrio democrático. Senhor presidente, muito obrigada pela oportunidade e eu quero parabenizar mais uma vez a todas as mulheres que foram indicadas e foram aprovadas por essa casa, as diversas agências aqui que foram votadas. Meus parabéns e muito obrigada mais uma vez, senhor presidente. Nós estamos precisando de vários senadores que estão no plenário ainda, que ainda não votaram. Concedo a palavra ao senador Jaime Bagatoli, enquanto nós estamos aguardando os senadores e senadoras votarem. Obrigado, presidente Davi. Primeiramente, eu quero agradecer que Vossa Excelência, nosso presidente, vai ler o requerimento da nossa CPI, que temos 72 assinaturas, da sexualização de menores. Que é essa CPI é um pedido dessas assinaturas também do senador Jaime Bagatoli, da senadora Damares, e tinha também já um requerimento antigo, que era do senador Magno Malta, que juntamos e vamos pedir que Vossa Excelência leia esse requerimento hoje. Mas, Vossa Excelência, eu preciso falar aqui sobre a situação do Marcos Durval. Presidente, eu lhe peço encarecidamente
é pela primeira vez que eu cheguei a um cargo público. Eu nunca fui vereador, não fui deputado estadual, não fui deputado federal, não fui governador, mas eu cheguei ao Senado Federal. Vossa Excelência, nós sabemos o poder que tem um senador. E nós sabemos que quem sabatina um ministro do Supremo Tribunal Federal é essa casa. Nós não podemos deixar mais que aconteça o que está acontecendo com o nosso senador Marcos Durval. Porque isso, Vossa Excelência, nós precisamos entender. Amanhã pode ser o Jaime Bagatoli, amanhã pode ser qualquer um de nós que somos senadores, está na mesma situação do senador Marcos Durval. Então eu peço encarecidamente a Vossa Excelência, senhor presidente Davi, o seu nome é um nome muito forte, é um nome bíblico, é um nome muito forte do Antigo Testamento. Eu lhe peço encarecidamente, vamos olhar por essa situação desse nosso colega que foi eleito pelo voto popular. Nós precisamos resolver essa situação, porque se isso aí está sendo vergonhoso para o nosso Senado Federal. E digo mais, o que o nosso ministro Alexandre de Moraes está fazendo com esse Senado e com muitos políticos no nosso país é uma coisa injusta, principalmente na prisão das pessoas do dia 8 de janeiro. Obrigado, presidente. Senador Chico Rodrigues, senador Messias, senador Irã, senador Veneziano, presidente Rodrigo Pacheco, senador Exauci Lucas, tem muitos senadores que estão presentes e a gente ainda tem mais uma última autoridade remanescente para deliberarmos ainda no dia de hoje. Eu peço a Vossas Excelências que possam exercer o direito do voto e concedo a palavra ao relator do doutor Alessandro, ministro astronauta Marcos Pontes. Obrigado, presidente. Eu vou aproveitar esse momento e falar de 3 pontos aqui, mas o primeiro com relação à importância desse voto e a importância da nossa Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Eu tive a felicidade de, quando o ministro criar essa autoridade, aguardamos até agora para que ela fosse operacionalizada, e ela tem uma relevância muito grande no cumprimento das obrigações do país do ponto de vista internacional dentro da nosso uso, produção de urânio, uso de energia nuclear. Então nós estávamos, antes da criação dessa agência, há 34 anos em débito com a comunidade internacional, para que o Brasil cumprisse e fizesse a separação entre a execução e a fiscalização. Então, finalmente criada a agência, essa autoridade ainda precisa de alguns caminhos para se tornar uma agência, mas é um passo muito importante que a gente dá hoje aqui com esse voto ao primeiro diretor-presidente da Autoridade Nuclear, de Segurança Nuclear. O segundo ponto, eu gostaria de registrar o requerimento para que nós façamos uma sessão especial no dia 10 de novembro de 2025, a fim de celebrar 120 anos de parceria entre Brasil e El Salvador. Aproveitando também nessa cerimônia, nós teremos a visita aqui do astronauta salvadorenho, conosco também, e eu tenho certeza que isso vai enaltecer muito essa cerimônia no dia 10 de novembro de 2025. Finalmente, um terceiro ponto que eu gostaria de colocar, eu não posso deixar de comentar a questão que nós temos nesse momento com relação ao Marcos Durval, o senador Marcos Durval. Uma das coisas que eu mais admiro aqui nesse parlamento, nessa casa, é a pluralidade, é o fato de nós termos senadores de diversas ideologias, diversos partidos, discutindo com opiniões diferentes, mas discutindo, eu acredito, todos em prol do Brasil. E o fato de ser um colegiado prestigiado nos dá, então, uma relevância muito grande no cenário brasileiro. E é assim que tem que ser. Mas, para isso, é importante que nós tenhamos a união da nossa instituição como o Senado, para que isso permaneça relevante e para que nós tenhamos realmente os resultados que todos nós queremos para o nosso país. Dentro desse contexto, o que acontece com o senador Marcos Durval é extremamente preocupante e, para quem me conhece, sabe que eu trabalho sempre com lógica. O que eu ouvi
aqui do senador Rogério Carvalho, durante a sua fala, é que já existe uma solução para isso com o STF. E seria muito importante se colocar essa solução para todos nós, para que nós tenhamos, isso aí vai acalmar também todas as manifestações, com certeza. Mas é importante que todo mundo saiba, né? Da mesma forma, com relação ao pedido de análise do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, foi assinado por 41 senadores, também é importante se trazer a razão técnica clara porque esse pedido ainda não foi colocado, pelo menos para que nós conversemos aqui sobre isso. Então, como falou o senador Randolph, né, eu sempre tiro a emoção de dentro de discurso, de dentro de tudo isso aí, eu trago sempre a lógica, e a lógica diz, é importante que a gente se mantenha unido como instituição, para que tenha relevância no Brasil, para que a gente possa trabalhar com equilíbrio e com frieza e sensatez para o nosso país. Então, obrigado. Obrigado pelas ponderações equilibradas de Vossa Excelência. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 43, não 4, nenhuma abstenção. Está aprovada a indicação do senhor Alessandro Facuri Neves de Salles Soares para exercer o cargo de diretor-presidente da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, ANSN. Será feita devida comunicação à Presidência da República. É a última mensagem remanescente de deliberação. Muito obrigado pela presença. Querido ministro, fique aqui com a gente um pouco para a gente concluir. Mensagem 85 de 2024, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha da senhora Lorena Pozo para exercer o cargo de diretora de Instalações Radioativas e Controle da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, ANSN, com mandato de 3 anos. Parecer número 35 de 2025 da Comissão de Serviços de Infraestrutura. O relator da matéria foi o nosso querido presidente, senador Otto Alencar, e o relator ad hoc foi o senador Fernando Farias. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Informo a Vossas Excelências que o painel já está aberto e que senadores e senadoras já podem votar. Concedo a palavra para a lista de oradores ao senador Cleitinho, em seguida, pelo tempo de liderança, ao senador Jaime Campos. Só pela ordem aqui, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria que chamar a atenção de todos os homens senadores que estão aqui e a bancada feminina, até inclusive a bancada feminina agora, ir no Instagram do Luiz Bach, e vocês verem o que o Luiz Bach acabou de colocar. A gente não aguenta mais, eu como homem aqui, ficar vendo um homem espancando mulher. Esses dias para trás, um homem socou uma mulher, 60 socos. Olha como é que ficou a mulher. Aqui no DF mesmo estava mostrando um vídeo de um homem no elevador espancando uma mulher. Novamente agora na Bahia, agora nessa madrugada, um homem amarretada matou a sua mulher. Até quando a gente vai aturar isso aqui? Então todos os projetos que tiver aqui, para a gente combater o feminicídio, vamos votar. Porque cada dia que passa, gente, só está aumentando o feminicídio aqui dentro do país aqui. Eu quero que vocês vão até agora no Instagram do Luiz Bach e vai mostrar. Eu não tenho coragem de mostrar um vídeo desse aqui. O homem espancou ela amarretada, a mulher. E daqui um dia esse canalha, esse vagabundo, estará solto. Todo projeto que tiver aqui, eu espero que os homens tenham atitude. A bancada feminina, presidente do Senado, Davi, coloque em votação para a gente combater o feminicídio. Não aguento mais ver situações como essa. Vai até o Instagram do Luiz Bach e veja as imagens. Vocês vão ver a situação que virou esse país aqui. Muito obrigado. Muito bem, Cleitinho. Senador Cleitinho, tem muitos senadores, senadora Margarete, senador Amin, senadora Ivete. Ainda temos muitos senadores que ainda não votaram, senador Isalci Lucas, senador Fernando Farias, presidente Renan. Presidente Renan, Vossa Excelência, se puder votar para nós atingirmos o quórum ali. Senador Augusta, senador Randolph, enquanto os senadores e as senadoras estão votando, eu gostaria de conceder a palavra pelo tempo de liderança. E ao tempo, senador Jaime Campos, pedir desculpa a Vossa Excelência, e Vossa Excelência veio cobrar aqui na mesa que estava escrito há muito tempo. Presidente, a gente estava no meio do tumulto da votação. Eu concedo a palavra a Vossa Excelência pelo tempo de liderança enquanto nós estamos em processo de votação. Meu medo, presidente,
é a votação acabar. Quanto tempo tem o senador Jaime de liderança? Só uma pergunta, Vossa Excelência vai falar sobre essa autoridade? Vou falar sobre a indicação. Eu espero o senador Jaime falar, não encerra a votação, é a última, eu passo a palavra a Vossa Excelência quiser falar antes, tem prioridade, tá? E realmente, é uma mulher, merece toda a consideração. Eu gostaria de pedir votos para Lorena Pozo, para a diretoria da Autoridade Nacional da Segurança Nuclear. Lorena está ali. Lorena é uma pessoa que eu conheço lá do nosso Mato Grosso do Sul, que muito nos orgulha, uma pessoa que vai cumprir com excelência este mandato. É muito merecido e nós avalizamos aqui, nós três e todas as demais mulheres, eu tenho certeza que avalizam essa indicação. E, presidente, por último, eu tenho um projeto de resolução, Cleitinho acabou de falar, sobre violência contra a mulher. O projeto de resolução é para dar prioridade a todos os projetos de lei que tratam de violência contra a mulher. Este projeto já foi protocolado há muito tempo e segue na mesa, presidente, projeto de resolução para dar prioridade aos projetos de lei que tratam de violência contra a mulher. Então, este projeto de resolução já está parado na mesa do Senado para distribuição há um bom tempo. Eu gostaria que Vossa Excelência, depois da fala do nosso senador Cleitinho, de tudo que nós estamos aqui observando no nosso país, Mato Grosso do Sul é o segundo estado com maior número de feminicídios e violência contra a mulher, mas o Brasil inteiro vive essa crise. Então, agora, neste agosto lilás, peço a Vossa Excelência que delibere e defina qual será a comissão para tramitar esse projeto de resolução. Muito obrigada. Senador Jaime Campos, com a palavra. Nosso cavalheiro. Senhor presidente, querido amigo, senador Davi Alcolumbre, senhoras e senhores senadores, isso é rápido. O mês de agosto, senhor presidente, traz consigo uma campanha de extrema relevância para a sociedade brasileira. O Agosto Lilás, dedicado à conscientização, ao enfrentamento da violência contra a mulher e ao fortalecimento da rede de proteção feminina. A vida das mulheres depende de ações concretas, de políticas públicas sérias e de uma comunicação que acolhe e a oriente e a protege. O feminicídio, essa chaga que assola o nosso país, precisa ser enfrentado com pulso firme e determinação pelo poder público. Segundo o mapa da segurança pública, em média, 4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. É um dado alarmante e o que envergonha a todos nós. Pior ainda, pelo segundo ano consecutivo, o estado de Mato Grosso lidera o ranking nacional de feminicídios. Essa realidade é inadmissível. Não podemos naturalizar a violência contra as mulheres. Mas, senhoras e senhores senadores, o parlamento tem buscado caminhos legislativos em defesa de medidas capazes de endurecer a legislação e ampliar a proteção às brasileiras. É o caso do projeto, senhor presidente, de lei número 808 de 2025, que altera a Lei Maria da Penha para permitir que servidoras públicas vítimas de violência doméstica sejam transferidas de seu local de trabalho de forma imediata, quando isso se mostrar necessária à sua integridade física e psicológica. A proposta elimina a burocracia excessiva, garante a manutenção de direitos e impede que mulheres continuem expostas ao agressor em seu ambiente de trabalho. Como ressaltou a revista Anfip Nacional dos Servidores da Receita Federal, trata-se de um avanço para que o Estado ofereça proteção efetiva às vítimas, sem que elas percam seus empregos ou a dignidade diante das situações de risco. Quero ressaltar também, senhor presidente, que em março deste ano encaminhei o gabinete
da liderança feminina do Senado Federal, ofício com a lista de projetos de minha autoria relacionados à defesa das mulheres. Entre eles, o PL 1729 de 2019, que veda a nomeações de cargos públicos de condenados por violência contra a mulher. O PL 5019 de 2013, que cria o Fundo Nacional de Amparo às Mulheres Agredidas, o FNMA, destinado a garantir renda para capacitação para as vítimas de violência. De cada 4 mulheres agredidas, uma não denuncia o seu agressor porque depende financeiramente dele. Superar essa barreira é uma das maiores dificuldades, senadora Soraya, senadora Margarete, senadora Jussara. A tortura psicológica, a violência e as ameaças, a falta de oportunidades são fatores que agravam a situação da mulher agredida. Este último projeto, que cria o FNMA, aguarda a votação na Câmara dos Deputados há mais de 13 anos, um atraso inexplicável de uma medida, ou seja, de uma matéria tão urgente. Mas, senhoras e senhores senadores, precisamos avançar com essas propostas. Precisamos transformar o compromisso com a vida das mulheres em prioridade inadiável. Conclamo a bancada feminina aqui do Senado Federal que realize um trabalho exitoso nesta casa, bem como todos os meus pares, a priorizar essas matérias da pauta legislativa. Tratar mulheres com o devido reconhecimento que merecem é agenda urgente, não apenas do Brasil, mas de todo o mundo. Que o agosto lilás, senhoras senadores aqui que eu vejo presente no plenário desta casa, senhora Soraya, querida amiga Tereza, querida amiga Margarete, Jussara e outros, se porventura estejam presentes aqui. Que o agosto lilás seja cada vez mais divulgado, fortalecido e valorizado, não como um mês simbólico apenas, mas como um chamado à ação permanente e capaz de salvar vidas, de restaurar dignidades e construir uma sociedade mais justa, mais segura para todas as nossas mulheres. Um abraço, muito obrigado, senhor presidente. Uma parte, por favor, senador. Com muito prazer, senadora Margarete. Para devido à vez, presidente. Senador Jaime Campos, fico feliz de ver o senhor fazendo defesa dessa pauta, porque nós só vamos evoluir como sociedade quando nós tivermos os homens também discutindo essa pauta. Porque nós temos que começar a falar já na educação, na escola, na família, porque nós falhamos, aí resta a punição. Eu tenho o pacote antifeminicídio que ataca todas as leis, endurece penas em todas as fases que antecedem o feminicídio. Mas, senador, o que me choca é quando eu posto alguma coisa, vem um homem no meu Instagram, na minha rede social e diz: a vida do homem vale menos do que a vida da mulher? Não, ela vale igual. Portanto, se uma mulher matar um homem porque sentiu ciúmes dele ou porque ele a largou, que é o que acontece com as mulheres, eu acho que deveria ter a mesma pena também. Mas aí é uma questão dos homens lutarem por essa pena. Porque nós temos 1.492 mulheres mortas só em 2024. Só em 2024. Fora os estupros. É uma selvageria o que acontece com as mulheres. Eu vi o vídeo que o Cleitinho falou. É algo assustador de ver o que um camarada pode fazer com uma mulher. A gente nunca vai ter a mesma força, senador. Meus parabéns, fico feliz de ver o senhor defendendo essa pauta. Obrigada, presidente. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, que enriquece com certeza a minha fala nesta tarde e noite aqui no plenário do Senado Federal. Muito obrigado, senador Margarete.
Posso encerrar a votação? Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 40 senadores e senadoras, não 3, uma abstenção. 44 votos no total. Está aprovada a indicação da senhora Lorena Pozo para exercer o cargo de diretora de instalações radioativas e controle da Autoridade Nacional de Segurança Alimentar, ANSN. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Peço atenção do plenário porque esses projetos foram incluídos diante de um acordo construído, que é o projeto de lei complementar número 58 de 2025, já estava publicado na pauta desde sexta-feira, de autoria do deputado Mauro Benevides Filho, que altera a lei complementar número 172 de 2020, a fim de prorrogar o prazo para que os estados, o Distrito Federal e os municípios executem atos de transposição e de transferência de saldos financeiros constantes dos seus fundos de saúde. O parecer é favorável, número 28 de 2025, na Comissão de Assuntos Econômicos da CAI. O relator da matéria foi o senador Cid Gomes. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Não temos oradores inscritos para discutir a matéria. Declaro encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. A matéria depende para a sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. E eu consulto se os líderes partidários desejam orientar. Os líderes, eu posso orientar sim, já que foi um acordo de todos os líderes partidários. Solicito à Secretaria da Mesa, doutora Sabrina, doutor Danilo, que oriente a orientação conforme foi o desejo, presidente Renan, do plenário do Senado, que, diante do acordo e da importância dessa matéria, a gente possa colocar a orientação de sim de todos os partidos e blocos. Como é um projeto de decreto, como é um projeto de lei complementar, líder Eduardo Braga, eu queria pedir, presidente Jader, que a gente pudesse chamar todos os senadores e senadoras, porque se nós não atingirmos o quórum, esse projeto precisa de 41 sim. E a doutora Sabrina está informando a nossa assessora da mesa que os senadores que estão ausentes podem votar, já que deram presença, pelo aplicativo do Senado. Presidente Renan, então, se puderem as lideranças avisar, senadora Margarete, que nós estamos votando esse projeto de lei complementar, que no meu entendimento, um acordo que foi construído entre a Câmara e o Senado, para que os prefeitos do Brasil possam transferir os limites dos fundos de saúde daquelas rubricas, senador Amin, que eles não estão conseguindo usar, porque foi uma rubrica de transferência para recurso, por exemplo, ainda remanescente de outros programas, como o da Covid e como outros todos que nós fizemos aqui, que não está tendo condições dos prefeitos fazerem a transferência desses saldos remanescentes. Então, é um acordo de procedimento, senadora Eudócia, para que a gente possa entregar para essas pessoas a possibilidade de usar esses recursos, como, por exemplo, na vigilância sanitária dos municípios brasileiros, que carecem de recursos para vacinação, para o enfrentamento da retomada novamente do aparecimento da Covid. O deputado Mauro Benevides Filho está aqui no plenário. Queria cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa, que assim como esta, o Parlamento brasileiro tem criado alternativas para facilitar a possibilidade de usar esses recursos. Então, ministra Tereza, eu só coloquei na pauta porque já estava sendo solicitado há algum tempo,
Concedo a palavra ao líder Eduardo Braga. Presidente, eu queria pedir apenas a Vossa Excelência que nós tivéssemos um pouco mais de tempo, porque como nós não estávamos informados que Vossa Excelência ia pautar isso hoje, muitos senadores já saíram. Nós estamos pedindo a assessoria das lideranças para poder telefonar para os senadores, para que eles possam votar por via remota, mas isso vai demandar pelo menos uns 10 ou 15 ou 20 minutos para que a gente consiga contactar com a maioria dos senadores, porque nós não sabíamos que Vossa Excelência ia pautar e, como Vossa Excelência pode ver, o número de senadores no plenário é baixo e nós temos que entrar em contato com os senadores para explicar. Nem todos conhecem e dominam a matéria. O que nós estamos fazendo é simplesmente prorrogando até dezembro de 25 para que os recursos que foram transferidos ao Fundo Estadual, ao Fundo Municipal de Saúde na época da Covid, possam ser aplicados independentemente das normas resolutivas que foram estabelecidas à época da pandemia. Portanto, nós estamos liberando a aplicação do recurso na própria saúde. Nós não estamos autorizando transferência do recurso da saúde para outras despesas, e sim na própria saúde, seja do município, seja do Estado, seja da União. É importante esclarecer isso para os senhores e as senhoras senadoras, porque muitos dos senadores não conhecem o mérito do acordo e poderiam entender que nós estaríamos autorizando a transferência para outras despesas. Não, estamos autorizando o prazo dentro da própria saúde. Portanto, nós estamos autorizando a prorrogação do prazo para dezembro de 2025 e autorizando a aplicação do recurso na saúde sem ser pelas normativas da pandemia que ocorreu no país. Portanto, eram os esclarecimentos que eu queria prestar e pedindo a Vossa Excelência uma certa tolerância no prazo, porque nós estamos tentando entrar em contato com os senadores para que eles possam votar pela via remota. Líder Everton, eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência. Eu tenho convicção absoluta que a ponderação feita pelo líder Eduardo Braga é completamente razoável. Líder, é porque esse projeto tinha sido pautado na sexta-feira, que era uma demanda já de alguns dias. Mas Vossa Excelência está certo, a gente começou no debate aqui da questão das agências e a gente fica envolvido aqui com muitas manifestações, e só para lhe dizer, Vossa Excelência está certo, e eu estava consultando a mesa, as observações de Vossa Excelência foram completamente acertadas. Nós já fizemos a autorização para que os municípios e os estados usassem esses recursos. Apenas nós estamos prorrogando até o dia 31 de dezembro deste ano. É só o remanescente, setembro, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, na própria saúde. Concedo a palavra ao senador líder Everton. Dia 22 de maio, reunião do Colégio de Líderes. Aí eu lhe mandei esse assunto novamente no dia 23. O autor, além de ser um dos melhores para mim, me permita a modéstia, o deputado Mauro Benevides, é um deputado exemplar nosso, não é só do PDT, é do Brasil, e deu muita protagonismo lá no Ceará e ajuda muito na nossa pauta econômica aqui na Câmara e no Congresso como um todo. Então, Benevides, parabéns. Quem está em casa, senhores prefeitos, essa matéria ela é fundamental. Hoje estima-se que cerca de 2 bilhões de reais estão parados nas contas dos municípios, dos prefeitos que apoiam o Bolsonaro, dos prefeitos que apoiam o Lula, dos prefeitos que não apoiam ninguém, estão parados lá. Na época da pandemia, foi o recurso, ele foi comprar lá um mamógrafo e sobrou
R$10 mil desse mamógrafo. Outro fez a compra do medicamento, sobrou R$50 mil. Esse dinheiro não pode fazer nada. Ficou parado porque ele é rubricado. O que está dizendo esse projeto? Você vai juntar ele todo e aí somado, se der 100 mil, se der 1 milhão, o prefeito vai ficar autorizado até dezembro utilizar esse recurso no custeio da saúde. Gente, gol de placa do Congresso Nacional. Venham votar e vamos comemorar esse projeto. Estou com preguiça. Eu vou aguardar mais um pouquinho, porque a senadora Soraya Tronic deseja fazer uma manifestação pela liderança e nós, nesse tumulto, eu acabei não chamando ela. Conceda a palavra à senadora Soraya Tronic. Só para avisar as senadoras e aos senadores que nós temos vários requerimentos para nós fazermos a leitura de inclusão extra-pauta, tudo acordado, com requerimento de urgência das comissões. Então eu vou fazer essas inclusões, porque eu fiz um compromisso com os senadores que solicitaram e com as comissões pertinentes. Então nós vamos terminar. Essa é a última votação, então é para avisar também. É a última votação nominal, as outras é votação por acordo de itens extra-pauta. Senadora Soraya, com a palavra. Senhor presidente, ilustres colegas, senadoras e senadores, a todos que nos acompanham via TV Senado, a todos os servidores. Eu venho a esta tribuna hoje com a responsabilidade que o mandato me confere e movida principalmente pelo compromisso inabalável com a transparência e a moralidade na administração pública. Eu trago ao conhecimento desta casa e de toda a sociedade brasileira fatos que demandam nossa atenção e, sobretudo, esclarecimentos urgentes. Chegou ao meu gabinete uma denúncia gravíssima envolvendo processo licitatório na área de tecnologia da informação do Banco do Nordeste. Banco do Nordeste, que é uma instituição financeira de fundamental importância para o desenvolvimento da região nordestina. Os fatos que passo a relatar causam profunda estranheza e merecem investigação rigorosa dos órgãos competentes. Primeiro ponto, a violação do critério de menor preço. O edital da referida licitação estabelecia claramente que o critério de julgamento seria o menor preço. Contudo, contrariando frontalmente este princípio basilar da administração pública, a empresa declarada vencedora apresentou, pasmem os senhores e as senhoras, apresentou uma proposta com valor 3 vezes superior às suas concorrentes. Esta é uma flagrante violação dos princípios da legalidade, impessoalidade e economicidade que devem nortear todo o processo licitatório, conforme estabelece a nossa Constituição Federal e a Lei das Licitações. Segundo ponto, a incrível coincidência temporal suspeita. O que torna este caso ainda mais grave é a descoberta de que a empresa vencedora foi constituída em 5 de junho de 2023 em Pernambuco, exatos 3 meses após a posse do atual presidente do Banco do Nordeste, o ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Esta coincidência temporal não pode ser ignorada e demanda explicações claras e transparentes.
A sociedade brasileira tem o direito de saber se existe alguma correlação entre estes fatos. Mormente porque, dentre as empresas licitantes, eu consegui averiguar que há empresas que já prestam o mesmo tipo de serviço para o Palácio do Planalto há 12 anos. Empresas que prestam esse serviço há 5 a 6 anos para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil. E essa empresa que tem apenas 2 anos? É no mínimo estranho. Então, por isso, no terceiro ponto, eu destaco aqui a necessidade de esclarecimentos. Diante dos fatos alarmantes, determinei ao meu gabinete que realizasse investigação rigorosa e aprofundada sobre as empresas participantes. Foi então que descobrimos a data da constituição da empresa vencedora, coincidindo com o período posterior, pequeno período de apenas 2 meses, período posterior à nomeação da atual direção do Banco do Nordeste. Com todo o respeito que eu nutro pelo ex-governador Paulo Câmara, entendo ser imperativo que Sua Excelência preste os esclarecimentos devidos e necessários à sociedade brasileira sobre essas circunstâncias. É o que nos cabe e que fiquemos atentos. Uma das propostas estava em torno de 14 milhões de reais para o mesmo serviço, mas era uma empresa, não me recordo se era MEI, alguma coisa assim. Porém, havia empresas que conseguem fazer o mesmo trabalho, que prestam serviços para o Palácio do Planalto há 12 anos, para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil, empresas que já estão constituídas há muito tempo e cujo preço foi cerca de 95 milhões de reais. Para 330 milhões de reais, 329.900 reais, a diferença é gritante. Portanto, quero alertar Vossas Excelências e já deixo claro que sim, nós cumpriremos a nossa obrigação aqui, que não é somente legislar, mas também fiscalizar. E diante de um fato tão intrigante, eu não poderia ficar inerte. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, pode já encerrar e abrir o painel? Só para perguntar para o senador Reis se é sobre esse assunto, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, cumprimentar o deputado Benevides pelo projeto e nessa mesma linha, 2020, a deputada Carmen Zanotto apresentou um projeto para que pudesse usar saldo de anos anteriores. 21, 22 e 23, eu apresentei esse projeto também. E agora, o deputado Benevides está apresentando o projeto e nós estamos votando nesse momento aqui. É muito importante para que milhares de municípios brasileiros possam estar usando esses saldos que ficariam sem poder utilizar. Obrigado, senhor presidente, e parabéns, Benevides. Vou encerrar a votação. Só um minuto. Encerrou? Não. Senador Eduardo Girão. Chegou para votar no projeto seu. É sim que o novo está orientado sim ali? Votou, Excelência? Está encerrada a votação. Já votou, já encerrou, senador Amin. Mas Vossa Excelência está orientado sim ali. Votaram sim 64, não nenhum. Está aprovado à unanimidade o projeto. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Consulto o senador Sérgio Moro
Presidente Nelsinho, nós temos 2 projetos ainda, se a gente inverte a pauta para votar os extra-pauta ou se continua na pauta? Inverte a pauta, a maioria venceu. Projeto de resolução número 31 de 2025, de autoria do senador Nelsinho Trade e outros senadores, que institui, no âmbito do Senado Federal, a Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras. Parecer favorável número 53 de 2025, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator da matéria foi Sua Excelência o presidente senador Hamilton Mourão. Informa ao plenário que há um requerimento de número 21 de 2025, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que solicita a urgência da matéria. Passamos à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos à discussão da matéria. Não há senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Está encerrada a discussão. Em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado a redação final, a matéria vai à promulgação. Projeto de Decreto Legislativo número 167 de 2022, de iniciativa da representação brasileira do Parlamento do Mercosul, que aprova o texto do acordo sobre localidades fronteiriças vinculadas, celebrado em Bento Gonçalves em 5 de dezembro de 2019. Parecer número 60 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator da matéria foi Sua Excelência o senador Nelsinho Trade. Passamos à discussão da matéria. Para discutir a matéria ou para a sua manifestação, relator? Apenas manifestação, senhor presidente. No meu estado, Mato Grosso do Sul, junto com a senadora Tereza Cristina, a senadora Soraya, o artigo 10 faz referência à lista de municípios que se enquadrarão no conceito da localidade fronteiriça. Nesse ponto, destaco os municípios sul-mato-grossenses, que serão beneficiados para aprovação do texto: Bela Vista, Caracol, Coronel Sapucaia, Japorã, Paranhos, Porto Mutinho, Ponta Porã e Sete Quedas. Por isso, peço o voto favorável aos senhores colegas senadores. É isso, senhor presidente. Obrigado, senador Nelsinho Trade. Não temos mais senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item extra-pauta, projeto de decreto legislativo número 159 de 2022, de iniciativa da representação brasileira do Parlamento do Mercosul, que aprova o texto do acordo para a eliminação da cobrança de encargos de home internacional aos usuários finais do Mercosul, assinado pelos Estados partes do Mercosul em 17 de julho de 2019. Parecer favorável, número 52 de 2025, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relator da matéria foi o nosso querido ministro Sérgio Moro, senador. Passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
A presidência comunica ao plenário que recebeu os seguintes requerimentos. Requerimento número 618 de 2025, de autoria do senador Magno Malta e outros senadores, solicitando a criação de comissão parlamentar de inquérito composta por 11 membros titulares e 7 membros suplentes, para, no prazo de 180 dias, com limite de despesas de R$400 mil, investigar as irregularidades e os crimes cometidos contra crianças e adolescentes no nosso país. Também a presidência e a mesa recebeu o requerimento de número 619 de 2025, de autoria de Sua Excelência o senador Jaime Bagatoli e outros senadores, solicitando a criação de comissão parlamentar de inquérito composta de 8 membros titulares e 5 membros suplentes, para, no prazo de 120 dias, com limite de despesas de R$110 mil, investigar fatos relacionados à atuação de influenciadores digitais e plataformas de redes sociais na promoção e disseminação de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes. Investigar a relação entre o conteúdo exposto por influenciadores como Ítalo Santos e a potencial exploração sexual de menores, e também examinar a efetividade das políticas de proteção à infância no ambiente digital e a resposta das autoridades competentes às denúncias de pedofilia e abuso online. Os requerimentos contêm subscritores em número suficiente, amparados nos termos do artigo 145 do Regimento Interno do Senado Federal, e serão publicados para que produzam os seus devidos efeitos. A presidência determina, nos termos do artigo 48, parágrafo 1º do Regimento Interno, o apensamento dos requerimentos de número 618 e 619 de 2025, por tratarem de matérias conexas. Por consequência, a comissão terá como objetivo o constante do requerimento do senador Magno Malta, acrescido do objetivo do requerimento do senador Jaime Bagatoli, que são investigação de irregularidades e dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes no país, bem como apuração da atuação de influenciadores digitais e plataformas de redes sociais na promoção e na disseminação de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes, a investigação da relação entre o conteúdo exposto por influenciadores como Ítalo Santos e a potencial exploração sexual de menores, e o exame da efetividade das políticas públicas de proteção à infância no âmbito digital e a resposta das autoridades competentes às denúncias de pedofilia e abuso online. A comissão será composta por 11 membros titulares e 7 membros suplentes, e seu limite de despesa será de R$400 mil, e o seu prazo será de 180 dias. Informo as lideranças partidárias e determino que oficie os seus líderes para que façam as indicações dos membros de acordo com a proporcionalidade partidária. Requerimento número 615 de 2025, de autoria do senador veneziano Vital do Rego e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar 70 anos da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento e a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Requerimento 606 de 2025, de autoria do senador líder Plínio Valério e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar os 46 anos de regulamentação da profissão de biólogo. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento e a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa.
Requerimento 533 de 2025, de autoria da senadora Mara Gabrilli e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a homenagear os 75 anos da Associação de Assistência à Criança e o Deficiente, AACD. Passamos à votação requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento e a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Requerimento número 355 de 2025, de autoria da senadora Leila Barros e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar o Dia do Profissional de Educação Física. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Requerimento 357 de 2025, de autoria da senadora Leila Barros e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar a campanha Outubro Rosa. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Requerimento 557 de 2025, do senador Efraim Filho e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar o centenário do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF. Votação, o requerimento. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a sessão já será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Requerimento 551 de 2025, de autoria do senador astronauta Marcos Pontes e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar os 119 anos da parceria entre o Brasil e El Salvador. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento e a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Projeto de resolução número 30 de 2025, apresentado como conclusão do parecer número 29 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos. O relator da matéria foi o senador Eduardo Braga, o relator ad hoc foi o senador Omar Aziz, que autoriza o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a contratar a operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até 750 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão. Não há senadores ou senadoras inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto de resolução em turno único, nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permanecem como se encontram. O projeto está aprovado. Parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão, em votação. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Requerimentos de licença. Requerimentos número 484, 494, 497, 499 de 2025, dos senadores Carlos Portinho, Laércio Oliveira, Ciro Nogueira e Chico Rodrigues, respectivamente, que solicitam, com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participarem de missões oficiais nos termos das autorizações da Presidência do Senado Federal. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos e será cumprida a deliberação de plenário. Conceda a palavra pela ordem ao líder Wellington Fagundes. Senhor presidente, já que Vossa Excelência está aí nesse embalo de trem-bala, eu queria pedir que tem dois requerimentos meus que está aí também, é o 456, 2025 e 232. O 456, a Vossa Excelência pode ler, né, está aí.
Da mesma maneira, os dois são de sessão especial? Um é de sessão especial para celebrar os 60 anos de fundação da Rede Mato Grossense de Comunicação, o 456. E o 232 também é a sessão especial destinada a homenagear o ex-deputado e ex-ministro Eliseu Padilha. Vossa Excelência fez a leitura dos requerimentos e, como foi item extra-pauta, esses requerimentos não estão no sistema, mas está público a solicitação de Vossa Excelência, está nos anais, foi feito no microfone, e eu vou submeter, consulto a Secretaria, se posso submeter os requerimentos apenas a uma votação individual cada um, ou se posso submeter as duas votações a uma votação com os dois requerimentos. Você pode falar dos dois requerimentos e fazer a votação. Tá feito a manifestação dos requerimentos e eu vou fazer apenas uma votação, mas vou excepcionalmente votar os dois requerimentos. Eles foram lidos e é para a gente adiantar a nossa deliberação, já que o senador Wellington Fagundes fez a leitura da solicitação extra-pauta. Em votação, as solicitações de dois requerimentos feitos pelo senador, o de número 456 e o de número 232, que tratam, respectivamente, das sessões solicitadas pelo senador Wellington Fagundes. As senadoras, colocamos em votação os requerimentos. As senadoras e os senadores que aprovam os dois requerimentos permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos e as sessões serão agendadas pela Secretaria-Geral da Mesa. Presidente, pela ordem, rapidamente. Pela ordem, senador líder Eduardo Girão. Só para informar os colegas, todos que estão aqui, acabaram de sair duas manchetes muito impactantes que têm a ver conosco aqui, tá? E que, mais uma vez, o presidente Davi Alcolumbre lhe convida para uma ação efetiva. Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos no Brasil. Acabou do ministro Moraes, quer dizer, ele que é o sancionado pela violação global de direitos humanos, dizendo que os bancos vão ser punidos. Ou seja, entrega a chave para ele, entrega a chave do Senado, do Brasil. Pelo amor de Deus, e a gente está com a solução, presidente Davi. A gente está com a solução na mão. Você ouviu aqui o que eu falei na manchete? O ministro Moraes acabou de dizer. E quer outra notícia? Um líder religioso. Olha a liberdade religiosa do país. Um líder religioso, pastor Silas Malafaia, desembarcando no Brasil agora, está sendo alvo a sua residência, os seus endereços, está retido na Polícia Federal, nesse momento no aeroporto. Que loucura o que está acontecendo no Brasil. Isso pode ser tudo, menos democracia. Então, presidente, ajuda a gente a trazer a democracia de volta, para acabar com esse clima de ditadura. O senhor tem essa força. O senhor tem as assinaturas, as 41. O senhor sabe o que está acontecendo com o senador Marcos Duval, o que está acontecendo com milhares de brasileiros que não tiveram direito à defesa ao contraditório, não tiveram a dupla jurisdição, seus advogados não tiveram, na maioria das vezes, acesso aos autos. Está tudo errado no Brasil, senhor presidente. E o senhor tem o apoio aqui da maioria, o senhor tem o apoio da maioria para agir. Que Deus te guie, te abençoe e que o senhor cumpra o seu dever. Obrigado, presidente. Antes de iniciar a ordem do dia de hoje, o senador Magno Malta pediu a palavra e eu gostaria de conceder a sua excelência, o senador Magno Malta, a palavra pela ordem. Serei rápido, presidente. Primeiro, para agradecer o fato de Vossa Excelência, de pronto, eu venho insistindo desde que cheguei para esse mandato, a instalação de uma CPI, senador Wellington, para continuar investigando abuso, agora, de crianças e adolescentes, porque convencionou-se que sexo consentido. Parece que no Brasil não tem legislação, é o que alguém fala com um poder acima, e isso tudo se resolve. E as nossas crianças sendo violentadas, nós temos crime cibernético. Eu antigamente dizia, senador Davi, que eu tenho 43 anos que tinha drogado da rua. Eu fazia palestra e encerrava assim: seja pai do seu filho antes que um traficante o adote. Hoje,
Eu digo dessa forma, senador Jaime, seja pai do seu filho antes que a internet o adote. E Vossa Excelência teve a sensibilidade, eu pedi em 23, e Vossa Excelência, mesmo sabendo, olha, isso que é reconhecimento. Vossa Excelência, mesmo sabendo que como presidente não teria o meu voto, Vossa Excelência me disse lá atrás, na hora que eu me tornar presidente, eu vou votar essa CPI. E hoje se cumpre. Lá de 23, é uma ordem cronológica, CPIs, tanto na Câmara quanto no Senado. A minha estava na frente e devido à denúncia do Falca, que não é uma coisa nova, é porque as autoridades não prestam atenção e nós chamaremos eles de volta porque nós temos termo de ajuste de conduta assinado com os operadores de cartão de crédito, com os operadores de telefonia no Brasil, tudo tem termo de ajuste de conduta assinado e ninguém fiscaliza esses caras. Aí fica parecendo que a gente não faz nada, que aqui não faz nada. Essas leis foram feitas aqui, na CPI da pedofilia, e nós vamos chamar todo mundo de volta. Os operadores de telefonia vão ter que vir, os operadores de cartão de crédito vão ter que vir, porque o Brasil, meu presidente, ainda é o maior consumidor de pedofilia na internet do mundo. Do mundo. Os operadores de cartão de crédito vão ter que vir e nós faremos um trabalho muito sério. Quero parabenizar o senador Jaime Bagatoli, né, por rapidamente, ao ver aquela denúncia, correu para construir um texto, um fato determinado, para que nós pudéssemos juntar de forma conexa, e Vossa Excelência hoje lê e dá legalidade para que a gente possa fazer esse trabalho. Encerro dizendo que, com muita tristeza, leio a manchete de que o pastor Silas Malafaia, meu amigo, um profeta de Deus, um homem corajoso, e um profeta não nasceu para agradar a maioria, o profeta foi chamado para falar a verdade. E ele fala a verdade. Nenhuma mentira saiu dos seus lábios. Mas a verdade ofende hoje essas autoridades que hoje estão no Supremo Tribunal Federal. E nesse momento eu leio a notícia que ele foi no Galeão, no Aeroporto Internacional do Galeão. Ele foi parado. Deve estar lá na Polícia Federal agora. Então está preso. Olha só onde nós chegamos. Ontem foi o outro. Depois foi o outro. Hoje é Malafaia, amanhã o padre. Ontem foi Marco Duval, depois foi Bolsonaro. Amanhã serei eu. Depois da manhã será você. E quem sabe, de tão autoritários que são autoritários, eles poderão chegar em Vossa Excelência. E Vossa Excelência não podia perder a oportunidade de impedir essa sangria, essa injustiça desgramada que vem acontecendo no Brasil. Já agradeço por Vossa Excelência ter essa sensibilidade, Vossa Excelência tem, e eu disse hoje aqui, e reconheço a sua empatia, e reconheço o trabalho que o pastor Silas Malafaia, a luta desse homem, que nunca se furtou, nunca se escondeu, em fazer enfrentamento à injustiça nesse país. Silas, que Deus tenha misericórdia, o Senhor está te guardando, nós estamos orando, nós estamos em oração, e o mal nunca poderá vencer o bem, senador Girão. Nunca poderá vencer o bem. Então, eu estou tão engasgado com essa coisa que está acontecendo com o pastor Silas, mas, assim, virou normal. Amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser eu. Então, nós estamos numa sessão agora e o senador Marco Duval não pode, porque Alexandre de Moraes disse que ele tem que ter às 18 horas em casa, porque ele é um perigo, ele representa um perigo para o Brasil. Senador Davi, sei que Vossa Excelência tem outro compromisso, já encerro a minha fala para que Vossa Excelência possa cumprir o seu compromisso e agradecido por Vossa Excelência ter tido esse entendimento e ter cumprido a sua palavra. Vossa Excelência poderia fazer como os outros fazem, dar de ombro, largar para lá, deixar na fila e tal, né? Não votou em mim, dá de ombro. Mas Vossa Excelência não está fazendo por mim. Vossa Excelência está fazendo pelas crianças. Vossa Excelência está fazendo por um entendimento. Vossa Excelência tem filho e sabe como essa coisa corre hoje no Brasil. Agradeço de todo o coração a Vossa Excelência por esse momento tão importante para a vida do Brasil e para a nossa vida. Obrigado, senador Magno. Queria agradecer
a presença que até o adiantado da hora aqui, senadores e senadoras estão presentes na sessão. Mesmo estamos com poucos senadores aqui, eu queria agradecer a todos, a vossas excelências, que nós fizemos nesses últimos dias um esforço extraordinário, líder Wellington, para que a gente pudesse votar as autoridades que estavam pendentes há 5, 4, 6, 7, até 9 meses que estavam aguardando as sabatinas aqui no Senado Federal, nas comissões, e nós conseguimos, graças a Deus, com o esforço de vossas excelências, a concluirmos na tarde e noite de hoje, todas elas limpando a pauta de deliberação de autoridades de agências, tanto de agências reguladoras como de tribunais superiores. Enfim, muito obrigado, meus agradecimentos em nome da presidência do Senado Federal, e registrar também que amanhã nós teremos uma sessão solene especial que foi proposta para homenagear os 100 anos de fundação do Grupo Globo e os 60 anos da Rede Globo aqui no plenário do Senado Federal, uma sessão do Congresso Nacional, inclusive, e informar vossas excelências que, se desejarem participar, ela se iniciará, essa sessão especial, às 10 horas da manhã. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Olá, boa noite. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a indicação de 9 autoridades para agências reguladoras do Brasil, entre elas a Agência Nacional de Saúde Suplementar, Agência Nacional de Transportes Terrestres e Agência Nacional de Mineração. Agora, pouco antes do encerramento da sessão, o presidente Davi Alcolumbre fez a leitura do requerimento de abertura da chamada CPI da adultização. Esse foi o pedido da criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a sexualização de crianças e adolescentes na internet e obteve a assinatura de mais de 70 senadores. Foi um pedido feito pelo senador, protocolado pelo senador Jaime Bagatoli e também pela senadora Damares Alves. E hoje esse requerimento, pelo presidente Davi Alcolumbre, foi apensado a um requerimento antigo também proposto pelo senador Magno Malta. Essa CPI vai investigar a atuação de influenciadores para sexualizar crianças e adolescentes e também a exploração sexual de menores. O presidente Davi Alcolumbre solicitou que os líderes já façam a indicação de integrantes de acordo com a proporcionalidade partidária. O plenário também aprovou a prorrogação do prazo para que estados e municípios façam a transposição e a transferência de saldos financeiros dos fundos de saúde, inclusive os destinados ao enfrentamento da Covid-19. O texto estende até 31 de dezembro deste ano o uso de cerca de 2 bilhões de reais que estavam parados desde 31 de dezembro de 2023. Esses saldos vêm de repasses do Fundo Nacional de Saúde. E o projeto também dispensou estados e municípios do cumprimento de parte das exigências legais para os saldos transferidos até 2023, simplificando, então, a execução dos recursos. E hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, os senadores aprovaram o projeto do novo Código Eleitoral, depois de quase 400 emendas e 6 relatórios. Entre as principais mudanças estão a reserva de 20% das cadeiras para as mulheres nas casas legislativas, ao mesmo tempo em que foi preservada a exigência de 30% de candidaturas femininas. Também a quarentena de um ano apenas para a candidatura de magistrados, integrantes do Ministério Público e também das Forças Armadas
Armadas, além de policiais militares, penais, federais, rodoviários federais, civis e guardas municipais. Também foi aprovada a detenção de 2 meses a 1 ano e multa para o crime de divulgação de fake news, repasse trimestral de recursos do fundo partidário e autorização para candidatos usarem recursos próprios em 100% da campanha. O ponto mais polêmico dessa votação foi a obrigatoriedade do voto impresso. Depois de uma votação apertada, foi definido que as urnas terão que imprimir o registro de cada voto. Essa votação foi feita, então, esse projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, com pedido de votação em urgência aqui no plenário, mas essa votação não foi feita hoje, então pode ser que seja votado, que seja aprovada essa urgência e que seja votada na próxima semana. Não foi feito hoje. Foi aprovado, então, o projeto do novo Código Eleitoral na Comissão de Constituição e Justiça. E hoje também foi instalada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar as fraudes no INSS. Foi eleito o senador Carlos Viana como presidente e o deputado Alfredo Gaspar como relator. O vice-presidente vai ser eleito na próxima reunião da CPMI. Agora há pouquinho, acabou há uns 2 minutos, uma entrevista coletiva ao vivo do presidente da CPMI, então, o senador Carlos Viana, que ele já adiantou alguns detalhes da agenda dessa CPMI do INSS. O primeiro é que as reuniões serão em 2 dias da semana, terças e quintas, e na próxima terça-feira será montada uma equipe de trabalho, inclusive com servidores da CGU. As reuniões iniciais, então, serão na terça e na quinta. Na próxima terça-feira serão feitas as primeiras sugestões do plano de trabalho e esse plano de trabalho vai ser votado, então, na quinta. Também na quinta-feira darão início às convocações. Segundo o senador Carlos Viana, as convocações vão começar pelos ministros da Previdência do governo Dilma. Todos os ministros da Previdência, desde então, serão convocados, assim como os ex-presidentes do INSS. Então, esse é um breve resumo de tudo que aconteceu hoje aqui no Senado Federal. O dia foi bastante cheio e você fica com outras informações pela nossa internet. E eu já vou entregar aqui o link para o nosso apresentador do nosso Jornal Senado Notícias, que começaria às 19h30, mas ele vai antecipar um pouquinho, né? Márcio Maturana já está aí a postos. Boa noite. Tá certo, Isabela, muito obrigado aí por todas essas informações, pelo bom trabalho aí nesse dia cheio de hoje aqui no Senado, né? Cheio. Obrigado. De nada. Obrigado. Boa noite, gente. Com todas essas informações que a nossa repórter passou, como vocês viram, foi instalada hoje a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar as fraudes de mais de 6 bilhões de reais em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Na primeira reunião, o senador Carlos Viana foi eleito presidente e designou o deputado Alfredo Gaspar como relator. Presidente da CPI, Carlos Viana. 17 votos, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, foi eleito presidente da comissão. O nome cotado para a presidência era o do senador Omar Aziz. Quero aqui, mais uma vez, deixar claro aos senhores que não há este governo, o governo anterior, não há aqui qualquer desejo de prejudicar a quem quer que seja que esteja na responsabilidade do INSS nos dias atuais ou dias passados. Quem está aqui é um presidente eleito que quer esclarecer o que aconteceu. Quero desejar ao senador Carlos Viana toda a sorte e que ele possa conduzir o trabalho com a isenção que é peculiar de todos nós. É uma disputa democrática, quem ganha é quem tem mais voto. O vice-presidente da CPI vai ser eleito na próxima semana. O relator já foi indicado pelo presidente. Indico, pela experiência que tem como parlamentar e principalmente pela experiência que tem como profissional do Ministério Público, o deputado federal Alfredo Gaspar para ser o relator dessa CPI. A CPMI é composta por 16 senadores e 16 deputados e o mesmo número de suplentes. Vai investigar as fraudes de mais de 6 bilhões de reais em benefícios do INSS. Durante a reunião, os parlamentares se comprometeram com a imparcialidade durante as investigações e com a punição dos culpados. Então, essa comissão parlamentar de inquérito, nós temos o dever de desvendar isso, revelar o que está acontecendo, punir os culpados por isso, para que a nação saiba realmente o que é que aconteceu. Acho que a CPI
primeiro precisa trabalhar como princípio básico, buscar a verdade. É a verdade absoluta. E se a gente fizer um trabalho com muita seriedade, com essa finalidade, eu não tenho dúvida que chegaremos. Ouvindo os representantes dos órgãos, desde o início da gestão anterior, representantes das entidades, demais pessoas que porventura a gente assim indicar. O senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, deu uma entrevista coletiva depois da reunião. Ele informou que as reuniões do colegiado serão sempre nas tardes de segunda e nas manhãs das quintas-feiras. Na semana que vem, excepcionalmente, a primeira reunião será na terça. E na quinta, dia 28, haverá a votação do plano de trabalho, segundo o senador. Viana disse ainda que pretende ouvir na CPMI todos os ministros da Previdência Social e presidentes do INSS desde o governo Dilma Rousseff. Ele não descarta convocar o ex-presidente Jair Bolsonaro nem a ex-presidente Dilma, se isso for aprovado pela comissão. A eleição do vice-presidente da CPMI será na segunda ou na terceira semana de trabalho, segundo Viana. O líder do governo no Congresso falou sobre o resultado da eleição da CPMI do INSS. O senador Randolfo Rodrigues disse que subestimou a articulação da oposição, mas ressaltou que o governo vai agir para que a CPMI, de acordo com palavras do parlamentar, não se torne palco da oposição. Nós temos, a maioria dos membros da CPMI são membros com lealdade ao governo, nós vamos conduzir a CPMI. Não vamos permitir que a CPMI se torne palco da oposição, nem muito menos um resgatador de likes. Nós acreditávamos que por já ter ocorrido uma indicação da parte do presidente do Senado, que o presidente e a senhora Omar Aziz, uma indicação da parte do presidente da Câmara sobre quem seria o relator, que este dispositivo, pela maioria dos líderes e bancadas partidárias, seria seguido. Mas, gente, assim, o central, não há, se quer delegar a culpa a alguém, a primeiro a assumir a responsabilidade e a culpa sou eu. Quem é o líder do governo no Congresso Nacional sou eu. Então, culpa não tem que ser terceirizada. A culpa, a responsabilidade está assumida. Eu comuniquei isso à ministra Gleisi, comuniquei isso ao presidente da República, me coloquei à disposição dos melhores encaminhamentos que a coordenação política do governo quiser, que o presidente da República quiser, e estou à disposição, mas, sobretudo, agora, a reorganizarmos a base para a sua atuação na CPMI. Nós vamos para a CPMI para o exercício da maioria que nós temos no âmbito da comissão. E o plenário do Senado aprovou por unanimidade hoje um projeto que amplia até o final deste ano o prazo para que estados, Distrito Federal e municípios usem recursos do Fundo Nacional de Saúde. O texto aprovado também flexibiliza a aplicação desses recursos, que vão poder ser usados em outras ações de saúde. O projeto vai agora para a sanção presidencial. Senadores aprovaram a prorrogação do prazo para que estados e municípios façam a transposição e a transferência de saldos financeiros dos fundos de saúde, inclusive os destinados ao enfrentamento da Covid-19. O texto estende até 31 de dezembro de 2025 o uso de cerca de 2 bilhões de reais que estavam parados desde 31 de dezembro de 2023. Esses saldos vêm de repasses do Fundo Nacional de Saúde. O projeto também dispensa estados e municípios do cumprimento de parte das exigências legais para os saldos transferidos até 2023, simplificando a execução dos recursos. Essa matéria ela é fundamental. Hoje estima-se que cerca de 2 bilhões de reais estão parados nas contas dos municípios, dos prefeitos que apoiam o Bolsonaro, dos prefeitos que apoiam o Lula, dos prefeitos que não apoiam ninguém, estão parados lá. Na época da pandemia, foi o recurso, ele foi comprar lá um mamógrafo e sobrou 10 mil reais desse mamógrafo. Outro fez a compra do medicamento, sobrou 50 mil reais. Esse dinheiro não pode fazer nada. Ficou parado porque ele é rubricado. O que está dizendo esse projeto? Você vai juntar ele todo e aí somado, se der 100 mil, se der 1 milhão, o prefeito vai ficar autorizado até dezembro utilizar esse recurso no custeio da saúde. Gente, gol de placa do Congresso Nacional.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez hoje a leitura do requerimento de abertura da CPI da adultização. O pedido da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a sexualização de crianças e adolescentes na internet. A comissão terá como objetivo o constante do requerimento do senador Magno Malta, acrescido do objetivo do requerimento do senador Jaime Bagatoli, que são investigação de irregularidades e dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes no país, bem como apuração da atuação de influenciadores digitais e plataformas de redes sociais na promoção e na disseminação de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes, a investigação da relação entre o conteúdo exposto por influenciadores como Ítalo Santos e a potencial exploração sexual de menores, e o exame da efetividade das políticas públicas de proteção à infância no âmbito digital e a resposta das autoridades competentes às denúncias de pedofilia e abuso online. A comissão será composta por 11 membros titulares e 7 membros suplentes, e seu limite de despesa será de R$400 mil, e o seu prazo será de 180 dias. Informo as lideranças partidárias e determino que oficie os seus líderes para que façam as indicações dos membros de acordo com a proporcionalidade partidária. Alguns itens extra-pauta também foram aprovados. Entre eles, o projeto de resolução que cria no Senado a Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras e o projeto de decreto legislativo que aprova o texto de acordo para eliminar encargos de roaming internacional aos usuários que façam parte dos países do Mercosul. Esses projetos vão à promulgação. O plenário ainda aprovou 9 indicações do presidente da República a cargos de agências reguladoras e autoridades nacionais. Entre os órgãos que tiveram nomes aprovados para cargos de direção estão a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a Agência Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. O voto impresso foi aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça durante a votação do Código Eleitoral. O texto segue em regime de urgência para a análise do plenário do Senado. Se for aprovado lá antes do dia 4 de outubro, vale já nas eleições do ano que vem. O Código Eleitoral sintetiza toda a legislação sobre o assunto, inclusive resoluções do TSE. Depois de muita negociação, a divergência ficou concentrada em 2 pontos. O voto impresso. Vamos votar sim, a favor do voto auditável. A população quer isso. Isso vai dar segurança às eleições, vai anular discursos para aqueles que são contra o voto auditável, mas pelo menos vão ganhar. Acabou essa discussão. E por 14 votos a 12 foi aprovada a exigência do voto impresso nas eleições. E a reserva de 20% das cadeiras dos parlamentos para as mulheres, proposta do relator do Código, senador Marcelo Castro. A maioria da bancada feminina não concorda com a retirada da exigência atual de reserva de 30% das candidaturas. Reserva de candidaturas não aumenta a participação feminina na política. Ponto final. Não tem o que discutir. A líder da bancada feminina, a senadora professora Dorinha, não concordou com o texto e apresentou um destaque para restaurar os 30% de reserva de candidaturas femininas. Vamos somar as duas situações, a situação dos 30% e, ao mesmo tempo, os 20% de cadeira. A gente vai avançar, aí sim é um grande passo, é essa a minha proposta. O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, falou hoje para senadores das comissões de Assuntos Sociais, Desenvolvimento Regional e Agricultura. Eles receberam em audiência pública o ministro numa audiência conjunta.
esclarecendo informações sobre desafios, metas, planejamento e diretrizes governamentais do Ministério e sobre as políticas de desenvolvimento regional e de turismo, o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, participou de uma audiência pública em reunião conjunta das Comissões de Assuntos Sociais, de Desenvolvimento Regional e de Agricultura. Em 2023, a gente ficou em 2,3% isoladamente, em 2024, 1,7%, que significa também uma responsabilidade, ou seja, essa redução não quer dizer que tem zero fome no Brasil, não quer dizer que não tenham pessoas com desnutrição. Nós ainda temos que alcançar, pela população brasileira, 1,7%, 3.672.000 pessoas aproximadamente, e é isso que estamos trabalhando em 2025 e vamos seguir trabalhando, né, até alcançar uma decisão do presidente Lula, alcançar quem ainda não alcançamos. A proposta do nosso governo é garantir que tira da fome, tira da pobreza, mas o Brasil ter uma robusta classe média. O ministro também explicou o posicionamento do governo em relação ao projeto de lei que propõe excluir os valores recebidos por trabalhadores rurais contratados por safra, utilizada para definir o acesso a benefícios sociais, como o programa Bolsa Família. Ao celebrar contrato, ter a saída do Bolsa Família. Isso foi alterado. Assinar carteira de trabalho, regularizar o CNPJ de um negócio não é motivo para perder benefício do Bolsa Família. Eu digo que a cena que mais me anima é aquela, senador Jaime, carteira de um lado, cartão do outro, a troca do cartão pela carteira assinada. É esse caminho que nós temos que trabalhar. E digo, isso aqui é inclusão social junto com a estratégia de desenvolvimento econômico. A Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje um projeto que dá a mulheres vítimas de violência doméstica o direito de não participarem de audiências judiciais com a presença do agressor. O objetivo é evitar novos traumas e proteger a integridade emocional das vítimas. As audiências de conciliação na vara de família muitas vezes têm o indesejado efeito de expor mulheres vítimas de violência doméstica a situações que reavivam a dor sofrida. É o chamado trauma da revitimização, que pode ocorrer quando a vítima confronta o agressor em uma exposição que pode gerar ansiedade, medo, depressão e transtornos de estresse pós-traumático. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Direitos Humanos dá às vítimas o direito de não comparecer à audiência. A autora do projeto, senadora Jussara Lima, disse que as audiências podem gerar outros prejuízos às vítimas. Esse tipo de situação pode inclusive levar a mulher a comprometer-se com acordos prejudiciais a ela e a seus filhos. De fato, ao se posicionar diante de seu agressor, a mulher pode aceitar qualquer acervo para livrar-se da situação geradora de medo e de ansiedade provocados pela mera presença de seu agressor. Exames de mamografia vão ser assegurados para mulheres a partir dos 30 anos com histórico familiar de câncer de mama ou de ovário, que tenham alguma mutação genética ou sejam consideradas de alto risco. É o que determina o projeto aprovado em turno suplementar pela Comissão de Assuntos Sociais, que segue para a Câmara dos Deputados se não houver pedido para votação no plenário do Senado. Também foram aprovadas 2 campanhas de conscientização da população nos meses de agosto e setembro. A campanha contra o suicídio e a automutilação Setembro Amarelo passa a ter força de lei de acordo com o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Ao longo do mês de setembro, serão realizadas atividades educativas nas escolas e comunidades, iluminação de prédios públicos com a cor amarela, além de palestras, eventos e campanhas informativas. Também ficam instituídos em 10 de setembro o Dia Nacional de Prevenção
prevenção ao suicídio, e 17 de setembro, o Dia Nacional de Prevenção à Automutilação. Conforme a OMS, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que atentam contra a própria vida a cada ano. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade de 15 a 29 anos. Nós vamos ter que enfrentar essa dor na alma. Então, essa campanha, acho que vem no momento certo. As redes sociais têm sido um campo de morte, infelizmente, de suicídio, automutilação, depressão, e a campanha oficializada a gente vai fazer o enfrentamento. Nós chegamos nesse ponto, alguns picaretas, bandidos que tinham que estar na cadeia, ficam incentivando as crianças, as jovens, a inclusive a cometer crime de suicídio. Campanhas como essa, elas são fundamentais, mas que se iniciem, são campanhas, mas que o ano inteiro nós precisamos lidar com situações que hoje trata-se já não só de questão, eu diria, já individual, mas sim de saúde no que diz respeito a uma pandemia, no que diz respeito à questão da saúde. Outro projeto aprovado cria a campanha Agosto Branco para conscientização sobre o câncer de pulmão, doença que é uma das maiores causas de mortalidade no Brasil e no mundo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o tabagismo é a principal causa do câncer de pulmão, que pode ser significativamente reduzido com a promoção de hábitos saudáveis. As propostas das duas campanhas seguem para a sanção da Presidência da República. Minha mãe faleceu há 25 anos atrás com câncer de útero, por falta de informação. E ainda há muita gente nesse país que não tem essas informações. Da mesma forma, e com uma dor tremenda no coração, eu passei por problemas de suicídio na minha família. 2 pessoas da minha família cometeram suicídio. A Comissão de Assuntos Sociais ainda sabatinou e aprovou Lenise Sequim para a diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A indicação foi para a votação no plenário do Senado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia. Encerramos esta edição com imagens de hoje do programa Jovem Senador 2025. Foi o 3º dia do programa, que reúne 27 estudantes de todo o país, um de cada estado da federação, vivenciando a atividade legislativa no Senado. Eles foram selecionados em um concurso de redação. Até sexta-feira, vão elaborar, votar e aprovar proposições legislativas que podem virar projetos de lei e tramitar normalmente no Congresso Nacional. Continue com a gente e até a próxima. Todo mundo se envolveu em defesa do Fundo Constitucional. A população, as associações comerciais, partido de esquerda, de direita, de centro. O senhor apoia aumentos salariais financiados com recursos do Fundo Constitucional? Na prática, segurança pública, todo o reajuste, todo o salário é pago com o Fundo Constitucional. 100% da segurança pública. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Todo mundo ter essa oportunidade de aprender já é muito bom. Porém, eu tenho certeza que as escolas públicas poderiam ter mais apoio, tanto de renda, porque, por exemplo, o lanche da escola. Mas a maioria assim, dos alunos precisa do lanche da escola, não é nem porque quer, porque precisa. Eles podem legislar a lei, aprovar junto com a Câmara para fazer uma lei que melhore a infraestrutura, que melhore
O lanche da escola, tecnologia, o salário dos professores, qualquer coisa, eles que decidem se vai ou não. A vantagem de ter uma sala de informática é que a pessoa pode terminar um trabalho já aqui, ó, já pode terminar uma atividade aqui com a sala de informática. Às vezes eles vendo como um todo, eles estão achando que a educação está perfeita. E seria legal também eles entenderem a opinião de quem está aqui dentro, para eles entenderem que não é tão perfeito assim. Olá, eu sou Isabela Dutra e este é o programa Argumento. Você já ouviu falar da geração Neném? São jovens que não trabalham e nem estudam. E segundo o IBGE, já são mais de 10 milhões no Brasil só em 2024. Para tentar mudar essa realidade, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, criou o projeto que cria a lei do primeiro emprego. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao programa Argumento. Muito obrigado, Isabela, pelo convite. O seu projeto concede emprego para jovens entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada. Como ele vai funcionar? O que o senhor pretende com esse projeto? Bom, Isabela, eu vivi isso na pele, né? Quando eu tinha 14 anos de idade, no Tocantins, eu tive a honra de ter sido o primeiro menor aprendiz de carteira assinada do meu estado. Eu tenho a carteira 001. Mas não foi fácil. Quantas portas se fecharam, né? E é assim que acontece, infelizmente, com grande parte dos jovens que sonham em ter um primeiro emprego, né? De crescer na vida, de poder ajudar a família em casa, mas não tem experiência profissional. E aí as portas, né, elas se fecham. Então, nesse sentido, quando eu cheguei aqui no Senado, logo em 2019, foi um dos primeiros projetos que eu apresentei na casa, a nova lei do primeiro emprego, que vai ser uma grande transformação, uma grande mudança no mercado de trabalho para os jovens que têm entre 18 até 29 anos. De acordo com o IBGE, nós temos 48 milhões de brasileiros, praticamente 1/4 da população brasileira estão nessa faixa etária. E como você já disse, nós temos aí de 48 milhões, 10 milhões de brasileiras e brasileiros que ainda não estudam e também não trabalham. É um dado alarmante, isso é muito grave. Para você ter uma ideia, na OCDE, que são 37 países, o Brasil está em segundo lugar em número de jovens que nem estudam e nem trabalham. O Brasil só perde para a África do Sul, na OCDE. Portanto, nós precisamos mudar essa realidade. E, nesse sentido, apresentamos esse projeto, que, na verdade, é um grande empurrão que o governo dá para o jovem se inserir no mercado de trabalho, através de incentivos às empresas. Né? Uma empresa, ela jamais vai contratar, em igualdade de condições, um empregado ou um funcionário que tenha experiência, da mesma forma que um que não tem experiência, se for igual, né, às mesmas condições. Então, esse projeto ele cria uma série de estímulos para que as empresas estejam estimuladas a contratar esse jovem e capacitá-lo, né, formar essa qualificação profissional e dar a esse jovem um ofício. Que estímulos seriam esses, senador? Então, o projeto ele é simples, Isabela. Ele traz basicamente 3 grandes estímulos, aonde o próprio jovem, ele no primeiro ano, aliás, nos 2 primeiros anos da sua carteira assinada, ele passa a receber o FGTS, que oscila entre 2% a 6%. O normal é 8%. Então, o jovem vai fazer um sacrifício também, né, para poder ter atratividade na sua contratação. Por outro lado, o governo também vai fazer a sua parte. Ao invés da empresa recolher 26,5% do INSS patronal, que é o normal, a empresa vai recolher apenas 10%, né, praticamente 1/3 desse custo. Então, o governo também tem a sua contrapartida. E a empresa que está contratando o jovem também tem a sua parte. Ele vai ter que investir nesse jovem, né? Que ele não tem uma qualificação. Ele vai precisar treinar esse jovem, capacitar esse jovem. E é claro que isso requer um investimento da empresa. Então, todo mundo, nesse contexto, vai ajudar, né? O jovem vai abrir mão do seu FGTS integral durante 2 anos apenas. A empresa vai entrar capacitando e treinando e o governo vai abrir mão do INSS patronal em mais de 2/3. Mas para o jovem é uma relação formal
jornal de trabalho normal, com carteira assinada. É a primeira anotação na carteira de trabalho. É importante a gente destacar isso. É que ainda nunca entrou no mercado de trabalho, ainda não teve oportunidade de trabalhar. E detalhe, esse jovem precisa estar estudando. Ele não pode largar a faculdade, ou ensino técnico, ou ensino médio para começar a trabalhar. Não é essa a ideia. É pelo contrário. Para ingressar nesse programa, com esses incentivos, ele tem que comprovar ou que ele está fazendo o ensino médio, ou que ele está fazendo o ensino superior, ou mesmo um curso profissionalizante. E o senhor acredita que as empresas, então, vão se sentir incentivadas a contratar mais jovens por causa de todos esses benefícios? Exatamente. Nós queremos criar uma rede que favoreça as empresas na contratação desse jovem ainda sem experiência de trabalho. Foi como eu te disse lá atrás, na minha própria experiência, eu vivi isso na pele. Eu sei o quanto é difícil e o quanto é desanimador para um jovem que busca uma oportunidade no mercado e ele infelizmente não tem, porque as empresas preferem, com toda a razão, ter um colaborador, um funcionário já com experiência em igualdade de condições. Porque muitas empresas alegam que realmente os jovens não têm habilidades. E como além do emprego pode fazer com que eles desenvolvam, até para se estimular também para continuar no emprego, porque também o projeto prevê que possa continuar no emprego depois, né? Exato. Quando passarem os 2 anos, que é essa janela de oportunidade, ele vira um trabalhador seletista normal, Todos os benefícios, eles vão durar durante 2 anos, apenas para que esse jovem tenha um empurrão do governo para ele entrar no mercado e aí depois ele se estabelecer pela sua competência, pelo seu mérito, e aí ele vai estar, obviamente, em condições de trabalhar como qualquer outro seletista normal. E aí ele já deve ter criado a experiência do emprego, A tal da habilidade que eu estou falando, que talvez as empresas não contratem porque ele não tem habilidade nenhuma. Exatamente. Durante esse período, evidentemente, ele vai ter a oportunidade de se qualificar, de ser treinado, de ser capacitado pela empresa e pela própria experiência do dia a dia, e aí ele vai estar em igualdade de condições com qualquer outro trabalhador brasileiro no mercado de trabalho. Certo. Senador, e o projeto inclui pessoas acima de 50 anos também? Por quê? O projeto ele é de iniciativa do Senado, eu tive a honra de apresentá-lo como autor do projeto. Ele foi aprovado no Senado e tramitou também na Câmara dos Deputados. E na Câmara foi apresentada uma emenda, que, ao meu ver, ela inclusive é muito benéfica, porque ela estende esses mesmos benefícios aos adultos que têm mais de 50 anos de idade. Que possuem alguma dificuldade de se reinserirem no mercado de trabalho. Então, a ideia em si não é ruim, é boa, porque vai atender mais pessoas. Quando chegou ao Senado, sobre a relatoria do senador Renan Calheiro, na Comissão de Assuntos Sociais, houve a ponderação de alguns senadores que essa mudança que alcança as pessoas com a idade acima de 50 anos, ela não foi discutida no Senado. Ela veio de iniciativa da Câmara e não poderia sofrer nenhum tipo de mudança aqui no projeto. Portanto, houve a sugestão que se fosse apresentado um novo projeto, um novo programa, direcionado especificamente aos adultos com mais de 50 anos que pretendem se reinserir no mercado de trabalho e, claro, criar toda uma condição, um ambiente que seja mais favorável à contratação também dessas pessoas. Certo. E qual o próximo passo agora do seu projeto? Como que está a tramitação dele? Nós estamos